O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano são diagnosticados cerca de 75 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do tumor de pele não melanoma. Mas a boa notícia é que, quando diagnosticado precocemente, 95% dos casos são curados. No programa de hoje, nós vamos conversar com Eduardo Vissotto, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, sobre as novidades no tratamento de câncer de mama. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Obrigado a todos. Então, antes da gente entrar, nos novos tratamentos, só lembrando isso, que esse alto percentual, essa alta chance de cura, ela está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce, né? Isso continua sendo assim. Exatamente. O ideal é que a gente diagnostique casos de câncer no início do seu desenvolvimento, né? Ali a gente tem altas taxas de cura. Então, esse é o grande desafio. E daí que entram os protocolos e os programas hoje que a gente tem de rastreamento precoce, inclusive para câncer de mama, que é sempre motivado aí no Outubro Rosa. E aí o rastreamento é aquela, né, assim, que todo ano a gente, né, lembra, mamografia. Em alguns casos, às vezes estão pedidos outros exames também. Explica um pouco para a gente como que é feito esse rastreamento. A ideia são exames para detectar câncer em fase inicial de desenvolvimento. Falando especificamente de câncer de mama, hoje o que é preconizado pelo SUS é acima de 50 anos, pelo menos mamografia bianual. Pela Sociedade de Mastologia, a recomendação é acima dos 40 anos fazer pelo menos mamografia anual, né? A gente tem outras técnicas de imagem, como ultrassom, que às vezes a gente associa a mamografia, ressonância magnética das mamas, que a gente acaba indicando em algumas situações específicas. Mas aí sempre assim, é um pedido posterior, né? Tem que fazer a mamografia e aí, dependendo do médico, a recomendação pode solicitar. É, a partir dos 40 anos, sempre procurar um mastologista para fazer o exame das mamas e solicitar os exames e, obviamente, checar para ver se está tudo bem, né? Uma outra recomendação importante é, acima dos 25 anos, o autoexame nas mamas. Que as mulheres, se identificarem alguma alteração, também procurar um especialista. E aí essas alterações, quais são? Assim, o que deve assim, acender um alerta assim, para procurar investigar? Nódulo na mama, secreção pelo mamilo, uma dor que não é habitual. São sintomas de alarme, mas só reforçando que na grande maioria das vezes são alterações fisiológicas ou muitas vezes benignas, né? Inclusive os achados das imagens muitas vezes são benignos. Mas é uma maneira que a gente tem já com estudos respaldando essa conduta, mostrando que se a gente fizer um rastreamento precoce, a gente consegue diminuir a mortalidade por câncer de mama de uma maneira geral. Ou seja, né, se alguém detectar alguma coisa, né, no seu próprio corpo, não precisa se apavorar, mas é sempre Exatamente. Bom investigar, né, até para, né, assim, com sorte ter um bom resultado, né, descobrir que não é nada. Com certeza. Né? E no caso de quem tem histórico familiar, né, mãe, tia, avó, que teve câncer de mama, é diferente? É diferente. Então, quando a gente classifica aquele paciente como um alto risco, e um desses critérios é a história familiar positiva, a gente começa esse rastreamento precocemente. Então, não apenas aos 40 anos, geralmente aos 35 anos, e a depender da idade do diagnóstico de câncer do familiar mais jovem, a gente antecipa 10 anos. Então, vamos supor, teve uma irmã que teve aos 35 anos, a gente antecipa para 25, né, quando se constata uma síndrome hereditária relacionada ao câncer. E no caso, então, do diagnóstico positivo, qual é o próximo passo? O próximo passo é discutido em equipe multidisciplinar, obviamente, geralmente o mastologista faz esse diagnóstico. E a gente tem duas informações muito importantes no que se refere a câncer de mama, para fazer um plano terapêutico. Primeiro, o estadiamento, que são exames para ver se essa doença está só ali na região da mama, se ela já avançou um pouquinho a ponto de atingir gânglios da axila, ou se eventualmente se disseminou pelo corpo através do que a gente chama de metástases, que são pontos do câncer à distância de onde surgiu. Então, existem exames
pelos quais a gente consegue identificar eventualmente essas alterações. Então, estadiamento e segundo, pesquisas moleculares para ver qual que é o subtipo de câncer, porque hoje a gente não trata câncer de mama de uma maneira igual para todos, muito pelo contrário, a gente personaliza cada vez mais o tratamento. Então, hoje a gente consegue fazer com exames simples diferenciação entre alguns subtipos para os quais existem remédios específicos e condutas diferentes também. Então, tendo estadiamento, tendo subtipo, eu consigo fazer um plano terapêutico em conjunto com mastologista, radioterapeuta. E aí, só lembrando, né, que esse diagnóstico positivo, né, até hoje, assim, é um susto, mas atualmente não é uma sentença, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Né? Esse é um desafio que a gente tem hoje em dia, né? É tirar esse estigma que a gente carrega do passado, um momento em que a gente tinha poucas opções terapêuticas, poucas opções de tratamento de suporte aos tratamentos. Então, muitos pacientes faleciam do câncer ou faleciam do tratamento do câncer. Hoje mudou completamente. Então, você mesmo falou e você está correta. 95% dos casos, às vezes, de câncer de mama em estágios bem iniciais, são curáveis. Né? Então, a gente pegando dados americanos, né, que a gente acaba transpondo para o nosso cenário privado aqui do Brasil, a gente consegue curar de 70% a 80% diagnósticos de câncer de uma maneira geral. Então, são números muito positivos, muito diferentes do que a gente tinha há 40 anos, por exemplo. A questão é que a gente carrega esse estigma ainda, né? Então, esse é um grande desafio. Que o câncer é uma doença grave, sim, mas lembrar que existem tratamentos eficazes, existem grandes chances de cura quando detectados precocemente. E então é sempre uma recomendação que a gente faz em consultório, tenta trabalhar isso com os pacientes, para que não pegue a doença e coloque à frente de tudo, né? Porque por trás existe uma vida e uma história que devem ser sempre valorizadas e lembradas. Sim, e esse lado psicológico, emocional, ele também influi no próprio tratamento, na própria recuperação, né? Se a pessoa ficar muito apavorada, vai prejudicar. Com certeza, a gente tem sempre nos grandes centros equipes que envolvem psicólogos, né, que ajudam na condução do caso, porque a gente entende o trauma que é para o paciente ter um diagnóstico de câncer, a mudança na rotina que aquilo gera através de idas, né, ao hospital, ao centro clínico, a frequência de realização de exames de sangue, procedimentos. Então, incorporar isso na rotina, mais a questão do estigma, mais o medo, a questão familiar envolvida. Isso tudo tem que ser trabalhado e a gente tem grandes especialistas que nos ajudam nisso no dia a dia. E aí, voltando então ao tratamento mesmo, a intervenção médica, né? Como você explicou, é uma equipe multidisciplinar e geralmente, assim, a primeira medida é a remoção cirúrgica? Quando o tumor está inicial, muito pequenininho, sim, o primeiro passo é a cirurgia. Né? Mas, obviamente, que existem muitas nuances e também envolvendo aqui esses diferentes subtipos de câncer que exigem que, às vezes, para uma doença que não tem metástase, antes da cirurgia a gente faça algum tratamento sistêmico, né? Ou seja, remédios contra o câncer, como, por exemplo, quimioterapia, dentre outras classes que a gente tem hoje em dia. E quais são essas classes, então? Que a quimioterapia é a mais falada, inclusive é uma que gera até um certo medo também, todos os efeitos colaterais associados, né? Mas ela não é a única opção. Não é a única opção. Primeiro que hoje a gente tem um tratamento de suporte à quimioterapia extremamente eficaz. Então, tem muitos pacientes que conseguem fazer todo o tratamento com efeitos colaterais manejáveis. Esse é o nosso lado, a gente vai ficar do lado do paciente, esse é o nosso papel, né, como profissional, para que o paciente tenha, ao longo daquele tratamento, o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Então, primeiro ponto, hoje a quimio a gente consegue executar de uma maneira muito mais fácil, né? Além disso, a gente tem a hormonioterapia, que para alguns pacientes a via hormonal ela é importante, ou seja, a interação dos hormônios que os pacientes produzem com receptores da célula do câncer fazem esse câncer crescer. A gente tem maneira de bloquear isso é chamada hormonioterapia. A gente tem uma nova classe também de remédios chamada terapia-alvo. São moléculas que inibem especificamente alguns receptores de membrana, como por exemplo, terapia anti-HER. E a gente tem também imunoterapia. São medicações que estimulam o sistema imunológico a combaterem as células do câncer. E muitas vezes a gente associa, né, todas essas classes, porque tem efeitos sinérgicos
e com eficácias comprovadas aí pelos estudos que nos embasam o uso do dia a dia. E, quando você falou na imunoterapia, né, porque a quimioterapia geralmente ela abaixa a reação imunológica dos pacientes, então isso é uma coisa, é uma compensação, dá para ser usado junto? A gente usa junto, mas não por esse motivo, né, porque são mecanismos de ações diferentes. A quimio atua diretamente no DNA da célula do câncer, matando essas células. A imunoterapia estimula as células do sistema imunológico a combater as células, entendeu, do câncer. Um dos efeitos colaterais da quimioterapia, como você bem disse, é a queda de células de defesa. O organismo fica mais vulnerável. Mas hoje a gente consegue manejar de uma maneira muito tranquila. Existem até medicações de suporte para evitar que isso aconteça. Mas a imunoterapia, ela não tem esse efeito colateral como tem a quimioterapia, por exemplo. Agora, mas até para saber qual tipo de medicamento, qual classe que vai ser usada, como você falou, primeiro tem que ser investigado, né, qual é o tipo do câncer, porque a gente fala câncer, mas muitas vezes a gente vê falando que, na verdade, o certo seriam cânceres, né? São muitos tipos diferentes. É o que a gente chama hoje de oncologia de precisão. É a gente estudar aquela célula do câncer a fundo para entender quais são as vias que a fazem crescer e a fazem replicar, para a gente poder atuar de uma maneira mais direcionada. Isso a gente consegue fazer hoje com câncer de mama e é um protótipo para outros tipos de tumores, né? E esses são medicamentos, pelo que você está falando, né, de ponta, são assim, pesquisas recentes, eles estão disponíveis aqui no Brasil, assim, o Brasil está conseguindo acompanhar os desenvolvimentos aí do resto do mundo? Conseguimos, eu fico feliz de falar isso, porque hoje a gente tem até um trabalho muito bem feito da Anvisa, né, de autorização e aprovação dessas medicações de uma maneira muito célere, quando comparado com o FDA ou EMA, que são agências regulatórias internacionais. Então, a gente consegue acesso a essas medicações de uma maneira rápida, assim, à medida que elas estão disponíveis, obviamente, e que os estudos embasam o uso. O nosso grande dilema aqui é exatamente no sistema público, porque são todas terapias inovadoras, né, de alto custo, então isso às vezes dificulta o acesso. Você estava me contando que além de trabalhar, né, no Hospital Sírio-Libanês, você também trabalha no Hospital Universitário aqui de Brasília, né, um hospital público. São realidades bastante distintas. São realidades bastante distintas. Então, no dia a dia, a gente percebe que os pacientes com câncer de mama que chegam no SUS, comparados com os pacientes do privado, chegam com quadros, com doenças mais avançadas, tumores maiores, às vezes pacientes com axilas mais comprometidas ou eventualmente até com metástase, né? Isso é muito triste, porque toda a discussão que a gente está tendo aqui no Outubro Rosa é para evitar que isso aconteça. Então, hoje, no privado, a gente consegue, e esse é um esforço muito grande das sociedades, dos grupos profissionais, das instituições e da comunidade como um todo, até das pacientes, né? As pacientes são extremamente engajadas para levantar a bandeira agora no Outubro Rosa, porque essa é a ideia mesmo. E a gente está conseguindo cada vez mais aderência. Então, a gente vê isso no privado. Pacientes com diagnóstico em estádios cada vez mais iniciais, que muitas vezes só a cirurgia resolve. A gente tem feito cada vez menos quimioterapia ou outras modalidades como tratamento necessário para aumentar as chances de cura, né, para doenças localizadas. Infelizmente, no SUS, os pacientes às vezes não têm acesso. Então, demora para conseguir consulta com o mastologista, demora para fazer uma mamografia. Quando diagnostica, demora para passar em consulta com o oncologista, demora para fazer os exames de estadiamento. Às vezes não tem disponível os testes para a gente dividir nos subtipos. Então, isso, o tempo vai correndo e, infelizmente, na oncologia, ele é um inimigo nosso. Então, a gente não pode demorar muito e a gente, infelizmente, vê isso na prática. Essa distinção que me deixa muito triste. Que quando a gente fala em tempo, a gente ouve sempre falar, né, que o câncer, ele se reproduz, se multiplica muito rapidamente, né? Então, uma espera, uma demora aí de 3 meses, isso significa um aumento muito grande do tumor. Com certeza. Né? Tem subtipos que são mais agressivos, em que a gente precisa ser mais célere, outros que a gente tolera um pouquinho mais, mas de uma maneira geral, a gente não gosta de arrastar os exames ou até o início do tratamento por mais de meses. E esses novos medicamentos que estão sendo, né, disponibilizados aí, utilizados, eles têm também efeitos colaterais? A gente
está lidando com essas terapias inovadoras, com tratamentos mais eficazes e menos tóxicos. Tem também perfil de efeito colateral completamente diferente, mas manejáveis. Isso até está permitindo a gente a tratar cada vez mais idosos e cada vez pessoas mais idosas, né? Nonagenários, às vezes, com tratamentos que têm uma carga muito baixa de efeitos colaterais e com uma segurança que nos deixa, como oncologistas, muito tranquilos de oferecer. Então muda, é uma realidade diferente, né, do que a gente ouvia falar, né, assim, ou mesmo ter contato próximo, né, daquela quimioterapia muito agressiva. Exatamente. Então, além da gente ter um tratamento de suporte hoje, né, para o paciente eventualmente ter náuseas ou vômitos, é difícil, né? A gente tem medicações que reduzem o risco disso acontecer, medicações que reduzem o risco de queda de células de defesa. O paciente apresenta eventualmente uma anemia, a gente tem medicações que diminuem o risco disso acontecer novamente. Então, a gente está cada vez mais diminuindo o número de internações. Hoje, a maioria dos pacientes em tratamento oncológico é completamente ambulatorial. A taxa de complicações que exigem internação são baixas. Pacientes vão, aplicam na unidade e vão para casa. E muitos desses tratamentos são, inclusive, oral, né? Que é muito mais cômodo para o paciente, não precisa dos deslocamentos, precisa só da aderência e das consultas, mas que é extremamente conveniente para o paciente. Tá? Isso contribui até um pouco do que a gente estava falando antes, né? Do lado emocional, né? A pessoa podendo ir para casa, fica mais tranquila, consegue também aceitar melhor o tratamento. Lembra menos da doença, né? Então, os pacientes, é interessante, porque o ser humano é incrível, se adapta a tudo, e a gente percebe isso com os nossos pacientes. E a gente fica muito feliz de ver que a maioria dos pacientes, eles conseguem se adaptar com o tempo à doença, né? Muitos vão curar, mas aqueles que não curam conseguem conviver muito bem com a doença e com os efeitos colaterais do tratamento e levar a vida normal, e trabalhar, e viajar, né? A gente está vendo cada vez mais isso, né? Até aquele estigma do paciente que eventualmente tem metástase, que vai falecer rápido, que tem poucos meses ou anos de vida, isso também já mudou completamente. Em função dessas terapias inovadoras, a gente consegue prolongar muito o tempo desses pacientes, né? E até para aqueles que, infelizmente, a gente não tem mais opção terapêutica, hoje a gente tem cuidados de suporte de uma maneira muito humanizada, né? A gente tem nossos colegas especialistas em cuidados paliativos que nos ajudam no dia a dia, para que, quando a morte está próxima, a passagem seja de uma maneira tranquila, sem sofrimento. Uma das novas terapias que você citou, né, a hormonioterapia, a gente ouve muito informações um pouco controversas, né, sobre o tratamento hormonal, reposição hormonal de mulheres, né, inicialmente dizia que era muito prejudicial, que poderia causar câncer de mama. Depois tem outras linhas que dizem que não tem tanto problema, tem alguns médicos apoiam, outros não. O que você nos diz sobre isso? É um ponto polêmico. Então, tem diferentes tipos de reposição hormonal, né? E a gente sempre orienta para discutir com o ginecologista prós e contras, né? Porque não é só relacionado a câncer de mama, tem outras questões envolvidas também com reposição hormonal. O ponto é que, para pacientes que têm um alto risco, né, de câncer de mama, como, por exemplo, uma síndrome hereditária constatada, ou seja, tem aquela história familiar importante, você fez o teste da mutação e encontrou uma mutação que está ocorrendo naquela família, que coloca aquele paciente num risco maior de ter câncer. Nesse caso, a gente contraindica, né? Então, tem que minimizar todos os riscos de ter câncer de mama. E para os pacientes que têm diagnóstico, aí é uma contraindicação absoluta. Então, muitas vezes a gente pergunta até como para os pacientes em pré-menopausa que usam anticoncepcionais, a primeira recomendação é pare o anticoncepcional, porque o hormônio pode fazer as células do câncer crescerem. Então, na verdade, a gente quer o contrário. Quando a gente vai fazer um tratamento, a gente quer bloquear essa interação. Então, a hormonioterapia, então, é isso, ela bloqueia. Bloqueia, exatamente. Então, terapia de reposição hormonal em pacientes com diagnóstico de câncer de mama, a gente habitualmente não indica, né? Mas as pacientes que já tiveram e estão curadas no acompanhamento, né, a gente não recomenda. Mesmo quem já está curada, mas não... Exatamente, porque o drama do paciente com câncer, de uma maneira geral, é o risco dele voltar. Então, aí a gente monitoriza, isso é um risco controlável, tá? Eventualmente a gente faz um exame
de imagem, quando indicado, muitas vezes nem precisa, são só as consultas regulares para a gente fazer avaliação clínica, exame físico. Vamos relembrar então, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? São fatores individuais relacionados à exposição hormonal. Então, quanto mais exposição hormonal, maior o risco de câncer de mama. Então, por exemplo, menarca precoce, ou seja, primeira menstruação numa idade precoce, menopausa tardia. Porque é o período na vida da mulher em que se tem exposição a hormônios. Gestações são fatores protetores, que diminuem a exposição hormonal. A amamentação também. Então, pacientes que não tiveram gestações ou que não amamentaram também são considerados fatores de risco. Fora a bebida alcoólica. Então, hoje a gente já tem evidência de que, de fato, o abuso, né, de bebidas alcoólicas aumenta o risco de câncer de mama. E a falta de atividade física também. Então, é algo extremamente importante, está tendo cada vez mais evidência, não só como um mecanismo de prevenção, mas para diminuição de risco de recidiva do câncer. E a alimentação, que também é muito falada, isso também contribui? Alimentação, sim. Né? Então, a gente tem hoje a cartilha de qualidade de vida, né? Não só para câncer de mama, mas para outros tipos de câncer, também para doenças cardiovasculares. E atividade física e uma dieta balanceada, rica em fibras, rica em verduras, né? Sem abusar muito aí de gorduras, enfim, de alimentos processados. Então, isso vale também para câncer de mama. Eduardo, você estava me falando de um projeto que você participa aí de espiritualidade e ciência, de mãos dadas. Isso também contribui para a recuperação dos pacientes, essa busca espiritual? Não, com certeza, né? Isso é algo que eu acredito muito, né? Um projeto que a gente já desenvolveu, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa que eu fiz com um outro colega oncologista. Mas exatamente porque a gente acredita que a gente, de alguma maneira, pode ajudar os pacientes a lembrar que existe outras coisas importantes além da doença. Né? Então, às vezes, a gente faz eventos para trazer discussões de temas que são enriquecedores, né, para todos nós como um todo, inclusive a espiritualidade. Eu acho fundamental, eu acho importante a gente ter fé, a gente ter algo que nos conecte com o sagrado para todos nós seres humanos, né? Ainda mais quando você está enfrentando um trauma carregado com o estigma do câncer, de uma maneira geral. Então, é o que a gente estimula, a gente hoje, lá no Sírio-Libanês, a gente tem institucionalmente rodas de conversa com os pacientes, com a equipe de psicologia, tem práticas de yoga, a gente faz eventos eventualmente com práticas de meditação, porque eu pessoalmente acredito muito e a gente está tendo cada vez mais evidência do quanto que isso é importante para a nossa saúde mental como um todo, né? Ainda mais diante desse momento que muitas vezes é transformador para a vida da mulher, né? E a jornada da mulher com câncer de mama, ela passa por diferentes momentos, né? Tem momentos que elas se sentem mais saudáveis, mais doentes, na hora que vai começar um tratamento, depois adapta, depois faz uma cirurgia, tem um pós-operatório, às vezes tem uma complicação, aí faz a radioterapia, tem que ir todo dia para a unidade. Então, oscila. Então, a gente ter mecanismos, né, para lidar com essas oscilações e esses eventuais traumas são extremamente importantes. E a gente tem equipe, né, competente para fazer isso e profissionais que são importantíssimos, né? A gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, não adianta eu prescrever um remédio se eu não tiver uma equipe toda por trás fazendo com que a experiência do paciente seja boa, seja da enfermagem, da equipe da nutrição, da psicologia. Então, isso é extremamente importante, essa abordagem integral como um todo. Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania Mulher. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.
reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte de você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O papel do eleitor numa democracia não se encerra com o voto. É preciso acompanhar e fiscalizar a gestão dos eleitos. A Lei de Acesso à Informação facilitou esse acompanhamento. Acesse a página da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura na internet e veja o que está sendo votado e como o orçamento está sendo gasto. No site, você também pode participar das sessões da Câmara ou enviar e-mails diretamente para os vereadores. Se não encontrar as informações, solicite aos órgãos públicos. E, em caso de irregularidades, denuncie ao Tribunal de Contas do município ou do estado. Fiscalize, acompanhe e cobre seus direitos. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, 23 de outubro e o Senado Notícias está no ar. O relator do Orçamento da União de 2025 negocia o texto do projeto de lei complementar para uma nova regulamentação das emendas parlamentares impositivas. O repasse das emendas está suspenso desde agosto por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ajustando o texto, a gente protocola esse PLP no mais tardar na segunda-feira, para que quando os parlamentares voltarem do segundo turno das eleições, já possa se debruçar e apreciar que a gente possa votar o mais rápido possível. Nós estamos naquelas determinações, naquelas questões feitas pelo ministro Dino, na questão da rastreabilidade, na questão da transparência. Vamos ampliar o máximo possível para que fique bem claro, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a sociedade em si, o que cada parlamentar destinou para a sua base. Agora a gente confere a programação das atividades desta quarta-feira aqui no Senado. Às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente debate as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP29, que vai ser realizada em novembro no Azerbaijão. Às 10 horas, sessão solene do Congresso para celebrar os 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça vota projetos. Um deles é o que cria percentual de vagas para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social em contratos de terceirização da Administração Pública Federal. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve se reunir na próxima semana para ouvir os depoimentos da influenciadora digital Deolane Bezerra e do jogador de futebol Lucas Paquetá. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir a influenciadora digital Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. As oitivas estão marcadas para os dias 29 e 30 de outubro. Eles foram convocados, o que significa que são obrigados a comparecer. Paquetá responde a acusações de envolvimento num suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do esporte no país. Deolane foi presa no início de setembro, durante a operação da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Ela ficou cerca de 20 dias detida. A influencer pediu ao Supremo Tribunal Federal que não seja obrigada a comparecer à CPI. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. É repugnante a gente ver influenciadores digitais ligados a essas bets que se fazem valer da ingenuidade, da dificuldade financeira do povo brasileiro para levar vantagens. Relações prostituídas, que nós, como parlamentares, temos o dever moral, a obrigação de enfrentar e acabar. A CPI também aprovou o requerimento para os senadores Jorge Cajuru, Eduardo Girão e Romário, que é o relator da CPI, irem até Portugal ouvir o investigado William Rogato em sessão reservada. Ele admitiu ter manipulado jogos de futebol no Brasil e em outros países e disse que o esquema existe há mais de 40 anos. A Comissão de Assuntos Econômicos debateu nesta terça-feira o projeto do senador Hamilton Mourão, que perdoa dívidas de empresas que não pagaram a contribuição social sobre o lucro líquido. A senadora Zenaide Maia se posicionou contrária ao texto. Já o relator da matéria, senador Sérgio Moro, foi favorável ao projeto.
O projeto discutido em audiência pública na CAI propõe a extinção dos débitos da contribuição social sobre o lucro líquido anteriores a 2017 e alvo de ação na Justiça com sentença final favorável ao contribuinte emitida até 2007. A senadora Zenaide Maia, autora do requerimento para audiência pública, posicionou-se contrária ao PL. É injusto, sim, não pagar imposto. O argumento do projeto diz que vai inibir os investimentos nesse país. Esses 232 que entraram na Justiça para não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, eles tinham conhecimento da lei. Eles resolveram burlar a lei e segurar, depositando, fazendo depósito judiciário. Sabe que isso me doeu? Porque tem ideia de quanto a saúde desse país deixou de receber nesses 15 anos? O PL, de autoria do senador Hamilton Mourão, também permite o parcelamento dos débitos gerados entre 2017 e 2022. A proposta recebeu voto favorável do relator Sérgio Moro, no substitutivo já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo, evidentemente, não é retirar recursos dos cofres públicos ou da saúde, mas existe uma controvérsia jurídica significativa sobre a CSL e entendimentos jurídicos diferenciados. E assim como esse não recolhimento da CSL por um longo período afeta os cofres públicos, também afeta empresas que, se forem forçadas a pagar atrasados de 7, 15 anos, elas quebram. A CSLL foi criada em 1988 e, desde então, muitas empresas recorreram à Justiça, alegando que o tributo era inconstitucional. Várias dessas ações já haviam tido uma sentença final da Justiça, com vitória para esses contribuintes, quando, em 2007, o STF julgou a contribuição constitucional e obrigatória para todos os contribuintes. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se posiciona de acordo com o STF. Antes de 2007, o Supremo Tribunal Federal não se meteu, porque a discussão só dizia respeito para o futuro. Antes de 2007, a gente vai entrar numa exceção à coisa julgada que está no próprio texto constitucional, que é a possibilidade de ação rescisória e não foi objeto de discussão no âmbito dos temas 881 e 885. Voltando, então, para o nosso foco, o que a Fazenda Nacional passa a defender é algo que eu já expliquei. Em relações de trato continuado para o futuro, o que vale é a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo defende que o projeto seja aprovado sob pena da falência de muitas empresas e de uma brecha para a insegurança jurídica no país. É um projeto de lei que traz equilíbrio para essa questão, traz a oportunidade tanto da Fazenda, do Estado, de arrecadar. Por outro lado, traz a possibilidade do empresário se ver garantido daquilo que ele tinha como certo, como absoluto, e, por outro lado, também pagar de forma parcelada aquilo que efetivamente, ali a partir de janeiro de 2017, lhe é devido à cobrança. O programa que prevê apoio financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte deve ganhar caráter permanente. É o que prevê um projeto analisado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Criado por ocasião da pandemia do coronavírus, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, injetou em 826 mil dessas instituições quase 71 bilhões de reais em recursos extraordinários do Fundo Garantidor de Operações. O prazo para a devolução dos créditos à União foi prorrogado até 2025, mas um projeto de lei do Senado propõe transformar o programa em política permanente. A proposta está em análise terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. O PRONAMP foi um programa aprovado aqui por esta casa para que tivéssemos um fundo garantidor que pudesse ser alavancado pelos bancos. Qual foi o grande equívoco do governo passado?
O governo passado, em vez de usar o fundo garantidor como fundo alavancador de empréstimos e fazendo com que o fundo fosse apenas a alavanca do percentual de inadimplência, o que potencializaria em muito o tamanho do financiamento e o número de micro e pequenas empresas que fossem beneficiadas, permitiu que o fundo passasse a ser o fundo financiador. Relator do substitutivo previamente analisado em turno suplementar, o senador Espiridião Amin ressaltou a importância do incentivo às empresas beneficiadas. Até nesse incidente de São Paulo, são recursos do Pronamp que serão utilizados para mitigar os prejuízos dos comerciantes com aquela queda da energia elétrica. Como no Rio Grande do Sul, então é um programa vivo e mantê-lo vivo com esses recursos eu acho que é de interesse de todo o Brasil, repito, porque todos nós sabemos que o microempresário, o microcrédito, que se falam, afinal, um abastece o outro, são grandes geradores e mantenedores de emprego. Sem que houvesse apresentação de emendas, a matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que facilita a alocação de recursos federais para drenagem em locais afetados por calamidade pública. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto vai direto para a Câmara dos Deputados. O relator citou o exemplo do Rio Grande do Sul, onde a previsão é de que a reconstrução dos estragos causados pelas inundações deve custar bilhões de reais e levar décadas. O texto aprovado retira da Lei de Saneamento Básico alguns requisitos para a destinação de recursos federais para drenagem e manejo de águas pluviais a municípios em situação de emergência ou calamidade pública ou suscetíveis a eventos extremos. Destina deste modo a localidades que enfrentam condições críticas de infraestrutura, garantindo maior flexibilidade nas implementação de obras que mitiguem os efeitos dos desastres naturais e beneficiando os municípios menores e menos estruturados, que frequentemente têm dificuldade de cumprir todas as exigências burocráticas. Vai atender vítimas dessas tragédias ambientais que têm acontecido no nosso país, em várias áreas, pelas alterações climáticas completamente causadas, na maioria das vezes, pelo próprio homem. Não só o desmatamento, como a questão dos incêndios florestais e várias outras ações que são nefastas ao clima e também alterações climáticas que ocorrem no nosso país. Agora vamos falar das eleições municipais. Neste domingo, dia 27 de outubro, acontece o segundo turno das eleições municipais. Acompanhe o mapa das capitais, onde os eleitores vão decidir a disputa pelas prefeituras. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201.000. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200.000 eleitores.
358 mil mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento. A medida provisória que libera recursos para as micro e pequenas empresas afetadas pelo apagão de energia ocorrido neste mês em São Paulo já tramita no Congresso Nacional. A MP vai liberar 150 milhões de reais aos empresários prejudicados pelo apagão. A medida provisória faz um ajuste no Programa Nacional de Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte, o PRONAMP, e estabelece um valor limite de até 150 milhões de reais para que micro e pequenos empresários recuperem os prejuízos causados pela interrupção elétrica. Pelo menos 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo neste mês de outubro, após as fortes chuvas e rajadas de ventos que atingiram a região metropolitana do estado. A falta de energia prejudicou comerciantes que ficaram dias sem luz e tiveram grandes prejuízos financeiros. Essa medida vem a bom termo, no sentido de que ela é tempestiva, ela chega no momento adequado, ela garante aí condições especiais para a recuperação dos prejuízos e traz um mínimo de conforto para esse empresariado. Esses empresários, micro e pequenos empresários, precisam ser muito bem cuidados pelo Brasil, porque eles têm uma importância muito grande na geração de empregos e eles são bons pagadores. Eles precisam de oportunidades para que eles consigam avançar e crescer o negócio deles. O PRONAMP é o início. O valor de 150 milhões de reais é proveniente de recursos do FGO, Fundo Garantidor de Operações, e vai cobrir operações contratadas junto ao PRONAMP até o dia 31 de dezembro deste ano. Os recursos serão destinados apenas aos comerciantes paulistas que comprovarem prejuízos pela falta de energia elétrica. A apuração desse prejuízo é realizado mediante o levantamento dos valores que esses equipamentos detém no mercado atualmente, e aí se faz então a recomposição, né, desses valores para o empresário. Foi entregue nesta terça-feira o plano de trabalho para análise do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. A matéria institui o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, IS. O senador Eduardo Braga é o relator do projeto, que já foi aprovado pelos deputados em agosto e agora está em análise no Senado. O texto detalha as regras de unificação dos tributos sobre o consumo. A matéria chegou a ter urgência constitucional, que depois foi retirada a pedido do governo. E o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o plano de trabalho apresentado pelo relator da regulamentação da reforma tributária, senador Eduardo Braga, vão ser realizadas 11 audiências públicas na CCJ. A primeira delas, na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, vai debater os novos tributos incidentes sobre o consumo e a reorganização da economia nacional. No dia 30, o impacto no setor produtivo. Em 31 de outubro, o impacto social e regimes diferenciados. No dia 4 de novembro, o tema da vez é o impacto na saúde, serviços, planos individuais e coletivos, além dos medicamentos. Em 5 de novembro, regimes específicos para serviços financeiros. No dia 6 de novembro, demais regimes específicos. 7 de novembro, infraestrutura, energia, telecomunicações e setor imobiliário. No dia 11 de novembro, Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. Dia 12 de novembro, o imposto seletivo. Dia 13 de novembro, as discussões continuam, com o debate sobre o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o novo modelo de desenvolvimento regional. A última audiência pública vai ser feita no dia 14 de novembro para tratar das regras de transição, fiscalização e avaliação quinquenal. Há requerimentos também para a realização de 2 sessões temáticas no plenário do Senado, que vão reunir governadores e prefeitos. E nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e daqui a pouco a gente volta com outras informações e com a primeira atividade do dia aqui no Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural. Às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua a renda e o Pará vá nesse caminho. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né, exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso.
E esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim, por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente, ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina,
né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma... São 9h01 e a gente volta à nossa transmissão ao vivo para acompanhar uma entrevista do senador Ângelo Coronel. Ele é relator do Orçamento da União de 2025 e está negociando um texto para uma nova regulamentação das emendas parlamentares impositivas. Acompanhe a entrevista. O recurso do orçamento para ter as suas despesas sendo quitadas no dia a dia estão procurando mais recursos. Evidentemente, não dá para atender a todos, porque o cobertor é curto, mas irei fazer o possível para que haja pelo menos uma maior satisfação por parte desses entes. Senadora, a grande preocupação no momento é em relação a uma demanda do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, para que haja mais transparência em relação às emendas parlamentares. Isso pode ser resolvido de que forma? Olha, nós estamos lavrando um PLP, minha autoria, vou dar entrada no Senado provavelmente hoje ou amanhã. Estou aguardando somente um encontro com o presidente Rodrigo Pacheco, e já que tentei ontem, ele estava viajando, já conversei previamente com ele, mas eu quero mais bater esse martelo, que houve algumas modificações. Já estive ontem com o ministro Rui Costa e sua equipe, já estive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, também já alinhamos o texto, e aí após a entrada, nós vamos conversar aí com o ministro Flávio Dino, mostrando que aqueles pontos que ele marcou que precisava de mais transparência e rastreabilidade, que foram atendidos. De que forma, senador? Que foi atendido até bem mais, além até do que foi solicitado. Por exemplo, as emendas hoje, quando for destinada para qualquer estado ou município, o Ministério deve informar para as câmaras de vereadores e para as assembleias o valor destinado, o autor da emenda e a ação a ser feita. Com isso, o próprio Poder Legislativo do Estado ou municipal, que tem a prerrogativa de fiscalizar, vai estar com isso em mãos para evitar que faça fiscalização só de caráter político, muitas vezes sem ter a devida verdade. E quanto à questão também das emendas de comissão, elas vão ficar praticamente iguais às emendas de bancada. Adequamos o texto para ficar praticamente com o mesmo uso. Serão emendas aprovadas pelos colegiados. No caso da emenda de bancada, os partidos indicam e as bancadas vai aprovar, que vão aprovar, a bancada de cada estado, então não vai ser uma emenda personalizada, vai ser uma emenda de todos que compõem a bancada. No caso da emenda de comissão, pela mesma forma, será o colegiado da comissão que irá aprovar, então vai ser aquela emenda de comissão, não será também emendas individualizadas. Com isso, você democratiza mais e você faz com que a transparência exista, porque quem quiser saber qual foi o partido que subscreveu aquela emenda na comissão, é só ir chegar na ata da comissão que vai estar lá tudo transparente. É evidente que alguns não estão muito satisfeitos com essa maneira, porque tem gente tem colegas que queria que continuasse no mesmo modus operandi, a emenda ser individualizada, mas para atender essa solicitação do Supremo Tribunal Federal e do governo como um todo, a gente resolveu dar essa mudada para que continue agindo, acontecendo a partir de hoje, a harmonia e a independência entre os poderes. Mas, senador, as emendas de bancada, que são as bancadas dos estados, e as emendas das comissões técnicas do Senado e da Câmara, essas emendas têm um critério mais claro para que elas possam ser apresentadas durante a elaboração do seu relatório? Olha, o critério vão ser somente para obras e ações estruturantes. Então, quando o prefeito manda uma demanda para o parlamentar, ou o governador manda uma demanda para o parlamentar vai levar para a comissão e tentar emplacar, tentar incluir essa emenda que foi solicitada por um governador ou por um prefeito nas emendas de bancada. Evidentemente, não é só o parlamentar levar, vai depender do colegiado aprovar. Mas, evidentemente, o colegiado só vai apreciar em cima se a demanda veio com o valor da obra, qual é a ação da obra, se a obra é realmente obra importante para o município, tudo isso vai ser analisado pela bancada, pela maioria dos senadores e deputados da bancada. Se não houver maioria para aprovar, essa emenda não será apresentada oficialmente para atender essa demanda do governador ou do prefeito. E a emenda de comissão, aproveitando, nesse mesmo modus operandi.
Senador, o senhor ainda precisa conversar com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e vai ter uma reunião com o ministro Flávio Dino, que foi quem pediu essa transparência maior nas emendas parlamentares. Isso acabou atrasando um pouco a elaboração do orçamento, do seu relatório. Quando que vai ser essa reunião entre o senador Pacheco, o senhor e o ministro Flávio Dino? Olha, o Pacheco, hoje é quarta-feira, estou aguardando ele chegar, que estava na cidade natal dele, Belo Horizonte. Espero ainda conversar com ele hoje até o final da manhã. E se eu não conseguir falar com o ministro Flávio Dino hoje, porque eu também tenho viagem logo no início da tarde, deverei marcar para a próxima segunda ou terça-feira. Porque a partir daí eu farei o protocolo. Porque eu não queria protocolar sem primeiro ouvir todos que estão envolvidos. Seria até uma questão de falta de ética. Eu não trabalho dessa maneira. Eu prefiro primeiro mostrar a todos, para que todos possam opinar, como realmente aconteceu. O deputado Arthur Lira opinou, o ministro Rui Costa opinou, o presidente Rodrigo Pacheco também já tinha opinado, mas eu quero ratificar. E fica por último aí o ministro Dino, para ver se esse texto que nós vamos colocar no PLP se atende também às expectativas da transparência no qual ele tem defendido e também da rastreabilidade. Senador, obrigada pela entrevista. Aí a entrevista do senador Ângelo Coronel, ele falou sobre um projeto que ele está elaborando junto aí com o governo, com os presidentes das duas casas. É um projeto para dar mais transparência à execução de emendas parlamentares. Lembrando que a execução de emendas parlamentares, ela está suspensa desde agosto. Foi uma decisão individual, a princípio, do ministro Flávio Dino, principalmente por causa dessa falta de transparência, mas essa decisão foi depois, foi uma decisão do Pleno, foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O senador falou aí sobre pontos, né, dessa proposta e disse que provavelmente vai se encontrar hoje ainda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e deve se encontrar também com o ministro Flávio Dino. Bom, a gente fica por aqui e a qualquer momento a gente volta com mais informações. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Eu acho que por muito tempo, setores importantes da sociedade não viam o poder que o voto tem e o poder transformador que a representatividade pode ter, né? De segmentos que não estão naqueles espaços, mas muitas vezes na sociedade são a maioria, como as mulheres, a população negra. O fato de eu ser uma mulher indígena, deputada federal, já teve historicamente um avanço. Mas ainda não há um preparo para receber essas questões, né? A sociedade tem que refletir isso. Nós temos que entender que realmente nós vivemos uma democracia, mas que nós temos que dar instrumento para que essa democracia seja efetivamente implementada e não só no discurso, porque por enquanto a letra da lei está deitada eternamente em berço esplêndido, não tenho dúvida disso. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando.
cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo,
berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Metade das crianças com dificuldades para ler e escrever. Como está a alfabetização no país? O que fazer? Não é possível formar um bom professor com um curso 100% à distância. A gente ainda também vive o apagão de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Colocar nossa educação no orçamento. Educação é investimento. Em discussão, nesta quinta, 8h, aqui na TV Senado. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito
Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São, ao todo, 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os 2 genes
para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, né, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. E isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. São 9h30 e a gente volta a falar ao vivo porque nesse momento está começando a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Os senadores vão debater as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que vai ser realizada em novembro no Azerbaijão. Acompanhe. Nacional de Meteorologia, o INET. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período.
A presente reunião destina-se a realização de audiência pública com o objetivo de debater as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP29, a ser realizada em Baku, no Azerbaijão, em atenção ao requerimento número 53 de 2024, CMA, de minha autoria. Participam desse debate o senhor Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, o senhor Hugo do Vale Mendes, chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, o MMA, o senhor João Francisco Paiva, diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o senhor Jorge Caetano Júnior, coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, o senhor Nelson Ananias Filho, coordenador de Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o senhor Rafael Dubé, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, a senhora ministra Lilian Beatriz Chagas de Moura, diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores, a senhora Juliana Borges de Lima Falcão, gerente de Clima e Energia da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que esta reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania, senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. Compreendido? Então, a garota perfeita, né, para falar aqui os endereços. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos nossos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Senhoras e senhores, colegas parlamentares, membros dessa comissão, prezados expositores dessa mesa e todos que nos acompanham. A audiência pública de hoje visa sanar uma grande expectativa para a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Não é exagero repetir, como tenho feito, que os impactos da mudança do clima têm sido devastadores em todo o planeta. Talvez, nos últimos meses, o maior número de pessoas tenha sofrido direta ou indiretamente com esses impactos. Inundações históricas, como a que invadiu as vidas do povo do Rio Grande do Sul. As secas na região norte, isolando comunidades inteiras de seus direitos mais básicos. Jovens de todo o país que tiveram seus estudos comprometidos por conta de eventos extremos, como foram as queimadas. Aqui no Distrito Federal foi um exemplo. Plantações perdidas, safras perdidas, casas destruídas, famílias inteiras sem ter o que fazer diante da fúria da natureza. De fato, é enorme o desafio de trazer o desenvolvimento das sociedades em meio à complexa estrutura social e cultural de tão diferentes povos. Soma-se a isso o desafio de implementar esse desenvolvimento em um planeta com limites ecológicos intransponíveis. Entretanto, não podemos dar mais um passo sequer sem nos perguntarmos o que chamamos de desenvolvimento. Essa não é uma questão fácil de responder. No entanto, já sabemos o que não podemos fazer e temos algumas direções promissoras a seguir.
Esses caminhos vêm sendo elaborados por uma comunidade científica global comprometida com o nosso futuro e pelo conhecimento de povos e comunidades tradicionais, que ao longo da história vivem, se desenvolvem e sobrevivem por meio do manejo sustentável do meio ambiente. Sabemos que países contribuíram e contribuem de maneira bastante diferente para o agravamento da mudança do clima. Este é um elemento fundamental para esta COP29, que se aproxima. Países desenvolvidos que historicamente que contribuíram para os efeitos da mudança do clima, devem essa resposta a todo o planeta. Esperamos que haja avanços significativos. Essa é a nossa esperança, acho que de todos nós aqui. Que hajam, avanços significativos referentes ao financiamento climático. Essa é a nossa maior expectativa. Internamente, o Brasil precisa de celeridade na implementação das ações que envolvem a transformação ecológica, que é uma pauta importante do atual governo, que envolvem propostas pelo atual governo. Possuímos agora, além da oportunidade de reverter nossa contribuição para o aquecimento do planeta no cenário global, rever também um modelo de desenvolvimento que queremos adotar para o nosso país. A escolha de nossas ações agora será essencial para proteger o povo brasileiro dos efeitos da mudança do clima, já em curso e avançando a passos largos. Espero que essa audiência pública nos ajude a compreender o cenário que está posto, globalmente e nas discussões sobre o clima, e assim que possamos implementar ações mais assertivas, cada um de nós em seu local de atuação, seja no parlamento, seja no poder público, no setor privado e em toda a sociedade. Eu agradeço às pessoas convidadas para essa reunião, que prontamente se dispuseram em comparecer a esta casa para nos auxiliar nesse debate. Uma ótima audiência pública para todos nós. E muito obrigada aos expositores e a todos que estão aqui conosco nessa manhã. Bom, eu vou chamar para compor a nossa mesa. Eu achei que, a princípio, seriam todos. Mas eu, conversando aqui com a Ayrton, eu gostaria de chamar a nossa ministra Lília Moura. Representante, representando o Ministério das Relações Exteriores, e o Rafael Dubé, do Ministério da Fazenda, e nós vamos alternando os nossos expositores aqui na mesa. Bom, vou chamar também o senhor Cláudio Ângelo. E o senhor Nelson Ananias Filho, representante da CNA. Nós temos também online a senhora Juliana Falcão, que representa a CNI. Eu vou passar a palavra, primeiramente, para a nossa primeira expositora, a ministra Lília Moura, que representa o nosso Ministério das Relações Exteriores. Seja muito bem-vinda, ministra. Bom dia a todos. Muito obrigada, senadora Leila Barros, pelo convite. É sempre uma grande satisfação participar das audiências no Senado e também na Câmara dos Deputados. Eu sempre que estou em Brasília, eu faço questão de participar. Bom, nós estamos, então, nos aproximando, faltam poucas semanas, para mais uma COP. A COP é a Conferência das Partes em 3 grandes acordos internacionais. Convenção do Clima, de 1992, Protocolo de Quioto, de 1997 e Acordo de Paris, o mais recente, de 2015. Então, a COP, que significa Conferência das Partes, é uma reunião de negociação internacional. Fazem parte desses 3 acordos 198 países.
E a agenda desses 3 acordos, a agenda de negociação entre esses 3, tem mais de 100 itens de agenda. Então, por isso que ela é uma reunião longa, uma conferência de longa duração. A próxima vai acontecer de 10 de novembro a 21 de 11 de novembro a 21 de novembro, na cidade de Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. É uma cidade de 2 milhões de habitantes. É muito bonita, muito impressionante, na beira do Mar Cáspio. E eles ganharam, né, o direito de fazer essa COP na COP 28 de Dubai. Então, eles tiveram relativamente pouco tempo, né, em comparação a nós, que já sabemos que vamos ter uma COP há mais de um ano. Eles tiveram pouco menos de um ano para se organizar. E nós que temos viajado para as reuniões preparatórias, posso dizer que a equipe do Azerbaijão se organizou de uma maneira muito rápida, muito eficiente e tudo está pronto para que seja uma reunião exitosa e que se consigam os acordos, né, as decisões que estão previstas para acontecer lá. A delegação brasileira já tem credenciado cerca de 1.400 pessoas. Isso faz do Brasil uma das presenças mais significativas nessa reunião. E essa delegação ela envolve os funcionários de governo, os parlamentares, representantes do judiciário, dos estados, dos municípios e também da academia, da sociedade civil, cientistas, empresários. Então, todos pelo sistema lá de credenciamento são credenciados como delegação brasileira e participarão dessa reunião. Só para dar a medida do interesse desses temas para o Brasil, em Dubai, a delegação brasileira teve 2.400 pessoas e foi a segunda maior delegação depois dos próprios anfitriões, os Emirados Árabes Unidos. Então, tudo indica que esse ano, também ainda com a previsão, né, do Brasil fazer a próxima conferência, COP30, nós provavelmente seremos também o segundo grupo nacional mais ativo, mais participativo lá em Baku. Eu projetei aí né, o logo dessa COP, pela primeira vez que acontece também nessa região do mundo. E o que ela está sendo chamada, ela está sendo conhecida como a COP das finanças, pelas razões que a própria senadora já abordou. A principal decisão, você pode passar para o próximo, a principal decisão que se espera para o final de novembro é o novo objetivo quantitativo global de financiamento climático. A sigla é conhecida pela sigla em inglês, NCQG, mas é um novo montante que o sistema financeiro do regime do clima, e quando eu digo regime do clima, são os compromissos dos países dentro desses 3 acordos internacionais, portanto, são compromissos e obrigações que os países adotaram ao entrar nesses acordos. Então, o NCQG ele é um objetivo global de financiamento, que vai substituir o que nós temos agora. O que nós temos agora? Era a previsão de 100 bilhões de dólares anualmente colocados à disposição dos fundos climáticos, dos mecanismos financeiros da Convenção do Clima, que são recursos que pagam os meios de implementação dos compromissos, transferência de tecnologia, capacitação, workshops, ajuda para que os países consigam cumprir as suas obrigações de reportar as suas emissões, né? Todo o cluster transparência é muito importante. Os países precisam reportar, atualmente é de 2 em 2 anos, o quanto que eles estão emitindo, né, de gases de efeito estufa, para que isso fique às claras, né, fique evidente para todos, e a partir dessas informações é que as decisões vão se afunilando, vão se aperfeiçoando para que se consiga reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentar a capacidade de resiliência dos países aos eventos extremos
e fazer obras de adaptação, quando se chama, né? Os pilares são mitigação, adaptação, meios de implementação, que envolve financiamento, transferência de tecnologia e capacitação de pessoas para lidar com esses problemas. Então, nós chegamos agora a mais uma COP num período, infelizmente, dramático para a mudança do clima. E nós, brasileiros, estamos sentindo na pele, na televisão toda noite, o que isso significa. A segunda-feira, agora, dia 21, reabriu o aeroporto de Porto Alegre, que me é muito caro porque eu sou gaúcha. Depois de 5 meses, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é a 4ª economia do Brasil. A capital ficou 5 meses sem aeroporto. Imaginem os danos, além dos danos da enchente, da água, das perdas que as pessoas tiveram de suas casas, de seus negócios, imaginem o dano para a economia do Estado não ter uma conexão com o resto do país e com o resto do mundo. 5 meses sem conexão aérea à capital do Rio Grande do Sul. Assim, isso, o que eu mostro, assim, que as evidências dos efeitos da mudança do clima no Brasil, elas já são evidentes, mas com os eventos de Porto Alegre, elas bateram a porta da classe média brasileira, né? O que parecia uma abstração é uma realidade. As secas nos rios amazônicos também, que deixa milhares de pessoas sem transporte fluvial, tendo que caminhar para conseguir gêneros e medicamentos. Quer dizer, o Brasil, infelizmente, é um dos grandes vulneráveis à mudança do clima. Então, esses assuntos, essas decisões, eles se tornam essenciais, existenciais para nós, né? Então, nós estamos tendo que fazer, enquanto governo e enquanto sociedade, uma rápida inflexão de como nós víamos essa questão e de como a gente deve ver agora. Então, vou passar rapidamente para as principais decisões que se espera nessa COP, mas também o mais importante do que essas decisões serão as negociações que vão se dar em paralelo, e eu já chego nelas. Então, o grande assunto esse ano é o novo montante de financiamento climático. Tá? E a base para essa negociação é o artigo 9 do Acordo de Paris. O que diz o artigo 9 do Acordo de Paris? É obrigação dos países desenvolvidos colocarem recursos a favor dos países em desenvolvimento. Então, esses 100 bilhões de dólares anuais, que a contabilidade é meio incerta, alguns dizem que foi atingido em 2022, mas a maioria dos países acredita que essa meta não conseguiu ser atingida desde 2020. Então, desse cenário de escassos recursos, né, de um mundo em constante perigo pela mudança do clima, pelos conflitos abertos. Então, é nesse contexto que chegamos em mais uma decisão, mais um momento, e a expectativa, e nós somos otimistas, que vai ter uma decisão, de quanto que os países desenvolvidos poderão colocar no sistema. Tem que ser mais do que os 100 bilhões de dólares anualmente, quanto que eles vão colocar e algumas regras mais sobre a facilitação, ser mais fácil os países em desenvolvimento terem acesso a esses recursos, uns requisitos mais de transparência, o que conta como financiamento climático e o que não conta. Então, essa é a grande decisão que deve se ter no final de novembro. O segundo grande assunto é a conclusão das regras adicionais do artigo 6 do Acordo de Paris, que são as regras complementares para o bom funcionamento de mercados de carbono. Também um assunto muito caro ao Brasil, está tramitando aqui nessa casa, com grande empenho da senadora, um projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Emissões, de comércio de emissões de crédito de carbono. A nossa expectativa é que o Brasil possa ter esse sistema operacional em pouco tempo e se beneficiar de mais esse recurso, né, que os acordos do clima trazem para os países. As outras decisões são um pouco procedimentais, mas são importantes porque elas fazem que o sistema climático internacional avance,
se mantenha vivo. É a maior reunião do multilateralismo político no mundo, maior reunião do sistema da ONU. Né, reúne grande quantidade de pessoas. Em Dubai foram 84 mil pessoas em 2 semanas. Esse ano são esperadas de 50 a 60 mil. E no ano que vem vamos ver o que nossa Belém atrairá, né, de atenção e de público. Então, vai ter uma decisão sobre implementação do mecanismo de tecnologia. Isso é muito importante para países em desenvolvimento, porque faz parte do sistema transferência de tecnologia, tecnologias para a produção de energias limpas, para soluções de baixo carbono, para a captura de carbono, né? São soluções tecnológicas e todos os países do mundo precisam ter acesso a elas. Então, há uma frente aberta para que isso evolua no nível internacional. Haverá uma decisão também sobre objetivos de adaptação. Adaptação são obras, né, obras de infraestrutura para que os países se protejam previamente de eventos extremos. Perdas e danos também é um novo assunto que entrou no regime do clima, né, que nós já estamos num nível de não basta reduzir as emissões, não basta se organizar em termos de adaptação aos eventos, é preciso prever como se recuperar, né, das perdas que estão surgindo. Uma das grandes novidades em perdas e danos é um novo fundo, né, que está sendo estruturado junto com o Banco Mundial, em que ele trará uma grande novidade, que comunidades locais poderão aceder aos recursos diretamente, né, tipo o evento lá no Rio Grande do Sul, prefeituras, associações poderiam ter acesso a esse fundo assim que ele se tornar operacional. E uma última discussão que deve acontecer é a questão do balanço global do Acordo de Paris, que foi a grande decisão do ano passado, e esse ano, então, os países precisam discutir como é que eles vão implementar. 15 segundos. O último slide, por favor. Só um minuto, ministra. Eu gostaria que os expositores não se apegassem, tá? Mesmo finalizando o tempo. Por favor, nós todos estamos muito curiosos para ouvi-los, então não se preocupe, ministra. Não, eu já vou terminar porque eu falo muito mesmo. Então, além dessas negociações, se tornou comum nas COPs ter a chamada agenda de ação. Peço desculpas que está em inglês, mas essa agenda de ação são iniciativas, declarações, eventos, seminários, workshops que a presidência da COP oferece para os países, para os participantes da COP, para que todos os atores, né, vão muitos cientistas, muitos acadêmicos, muitos estudantes, a sociedade civil é uma presença muito significativa nessas COPs. Então, eles oferecem dias temáticos. Esses aí são os dias previstos para o Azerbaijão, né? O dia 14 será o Dia das Finanças, Investimentos e Comércio, dia 15 o Dia da Energia, Paz, Recuperação, dia 16 Ciência, Tecnologia, Inovação, Tecnologias Digitais, e aí vai. Das 2 semanas tem apenas um dia livre, que será o dia 17. Bom, e conforme se tornou praxe desde a COP de Glasgow, essas conferências elas prevêem uma sessão de chefes de Estado. Então, esse ano será no dia 12 e 13 de novembro, né, que é a cúpula de chefes de Estado, onde os presidentes dos países, né, o nível político mais alto dos países, eles discutem esses temas e tentam dar um empurrão, né, um mandato político para que as negociações avancem. Esse ano, então, é 12 e 13, o presidente do Brasil está confirmado e deve ter várias oportunidades de fala lá em Baku. Eu fico por aqui e depois eu posso interagir se tiver perguntas. Obrigada, senadora, perdão por ter passado o tempo. Imagina, ministra, agradecer a sua participação aqui e a fala. Vou passar a palavra rapidamente para a Juliana Falcão, que ela está no remoto e pediu a palavra pela agenda dela. Então, vou passar para ela. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bom dia, senadora. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Agradeço a oportunidade de apresentar aqui as perspectivas da CNI e participação na COP29.
É muito bom falar depois da ministra Lilian, que já colocou vários dos pontos, né, que a gente acompanha e dos pontos de participação aqui da indústria nessa discussão de COP. Eu vou passar aqui uma apresentação. Vocês conseguem visualizar? Ok, sim. Ótimo. Então, a CNI, ela já vem participando, deixa eu passar aqui próximo, ela já vem participando das COPs há muitos anos, né? Até Madrid, em 2019, ela participava muito acompanhando as negociações, mas exclusivamente de uma forma técnica, né? Ela não expandiu muito essa participação para outras discussões, apenas ali acompanhando as negociações. A partir de Glasgow, na COP26, a CNI passa a ter uma parceria com o governo para dentro do stand, né, dentro ali da área de governo na Zona Azul, tratar um pouco dos temas de relevância para a indústria, né, os temas que a indústria considera aí que tem uma relação direta com todas as negociações de COP, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa estratégia. Na COP 27 no Egito, mantivemos essa parceria com o governo e mantemos até hoje, na verdade, essa parceria com o governo, mas o ano passado em Dubai, na COP 28, devido à necessidade, o interesse da indústria, né, acho que como a ministra colocou, a sociedade civil cada vez mais interessada e mais participativa nas COPs, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço maior, então a CNI passou, junto com parceiros, né, com associações de indústria, com outras confederações como a CNA, por exemplo, passou a ter um stand próprio para tratar das questões de interesse, né, do setor empresarial, vamos dizer assim. Na COP de Baku, agora a COP 29, a gente pretende manter a mesma participação com stand próprio, né, plano de ação aí junto a organizações internacionais também, assim como na próxima COP em Belém. Então, em Glasgow, a gente definiu aí, desenvolveu uma estratégia que a gente chama de uma estratégia para apoiar a indústria, né, para uma economia de baixo carbono, com 4 pilares. Vários desses pilares a gente leva, né, dessas discussões para a COP, discute não só internamente, mas leva para a COP. Então, transição energética, mercado de carbono, economia circular, e não poderia deixar de discutir, né, conservação florestal e bioeconomia. Então, são temas que tratamos aqui internamente, mas temas que levamos também para discussões na COP. Como os principais objetivos aqui da CNI e discussões, né, a gente sempre busca levar as experiências que são bem-sucedidas no nosso setor industrial brasileiro para a COP. A gente acompanha as reuniões de negociação, alguns temas específicos, a ministra ela colocou aí todos os principais temas, a gente acompanha alguns deles. A gente também tem esse objetivo de debater, né, as estratégias e entender o que os outros países estão fazendo em termos de neutralidade climática, quais são as ações, acompanhar, ver o que outros países, como é que eles estão financiando as suas ações, né? A questão do comércio internacional, extrema relevância para a gente discute muito também nas COPs, busca ouvir de outros países, a questão de precificação de carbono, quais são os desafios para a implementação de mercado de carbono, quais são os instrumentos, né, que esses países adotam para a sua descarbonização, e dialogar com todos os stakeholders sobre política, programa, investimento, enfim. É um conjunto de objetivos aí que a gente tem levado para as COPs e cada vez de forma mais robusta, cada vez com mais atores envolvidos e com uma delegação maior. Esse ano a gente trabalha para a COP29 uma estratégia já integrada com a COP30 também, que vai acontecer em Belém. Como a ministra falou, né, a COP29 acontece na cidade de Baku, no estádio de Baku. A COP ela é dividida em duas grandes áreas, né, duas grandes zonas, que a gente chama de Blue Zone e Green Zone. A área azul, que é a Blue Zone, é o espaço onde ocorrem as negociações, a CNI participa desse espaço também, e é o espaço onde os países, né, as partes, eles estão lá, e observadores, colocando também as suas estratégias de implementação das NDCs e tratando e discutindo vários desses temas que foram colocados já pela ministra. E tem a Zona Verde, onde é um espaço para eventos, exposições, workshops, onde a sociedade civil também apresenta as suas questões, academia e as empresas. A CNI, esse ano, ela estará nas duas áreas, tanto na azul quanto na verde, e na Zona Verde ela vai ter o stand, como vocês podem ver aqui pelo mapa, um stand que vai ficar bem centralizado aqui, né,
onde ela vai apresentar, ela tem uma série de palestras, de eventos, de workshops, de debates, né, com o setor empresarial, trazendo todos aqueles temas da nossa agenda de baixo carbono. Queria trazer aqui rapidamente, como a ministra já mencionou, a COP de Baku, ela traz basicamente 2 grandes pilares, né, eles chamam de pilares, isso apresentado pela presidência, né, da COP, que é o Azerbaijão. Primeiro, aumentar a ambição e segundo, facilitar a ação. Quando ele fala de aumentar a ambição, ele está trazendo toda essa discussão relacionada às NDCs, né, onde cada país define a sua meta de redução de emissão, define a sua meta de adaptação, define a forma como vai implementar as questões. Os planos nacionais de adaptação também é uma questão cada vez mais importante. Eu acho que o Brasil, a gente já acompanha esse assunto há algum tempo, a gente aqui na CNI trabalha com a indústria, discute, né, planos de adaptação. E, bom, como a ministra colocou, né, mais cedo, a questão do Rio Grande do Sul, que aconteceu no Rio Grande do Sul, traz para a gente uma necessidade maior ainda de trabalhar essas questões. A indústria percebeu, a partir desses eventos e outros que já aconteceram, como é necessário que a gente trabalhe e discuta os planos de adaptação. E os relatórios bienais de transparência, né, como já foi colocado também. No pilar facilitação de ação, né, a gente espera, né, que nessa COP se discuta a nova meta quantitativa, né, de financiamento climático, como a ministra já colocou. A gente espera que se finalize, né, enfim, a negociação para implementação, para já colocar em implementação o artigo 6, que trata do mercado de carbono global, e perdas e danos é o outro ponto aqui dentro de facilitação dessa ação que se espera da COP29. Aqui só a programação já definida, né, pela Azerbaijão, como a ministra já colocou aqui os dias, né, os temas que vão ser debatidos ali. E trazendo aqui um pouco para vocês o planejamento da CNI, então a gente teve aí, antes da COP, a gente sempre tem uma pré-COP, né, um aquecimento, um diálogo que a gente faz, um diálogo setorial, aconteceu em São Paulo, no início desse mês. A gente agora vai para a COP com stand entre 11 e 22, nós teremos ali um espaço que vai contar com um auditório, né, a gente chamando de Arena da Indústria Sustentável, onde a gente vai apresentar as iniciativas, como foi falado, né, da indústria, na nossa agenda de clima, vamos debater os principais temas da COP, a gente vai ter umas salas também, né, para discussões menores, a gente vai ter um espaço na Zona Azul também, uma sala de reuniões, e a gente faz também, entre os dias 12 e 22, o acompanhamento de alguns pontos de negociação. A gente vai acompanhar principalmente as discussões de mercado de carbono, as discussões sobre financiamento e adaptação, são os 3 pontos que a gente acompanha de interesse ali da indústria. No dia 14, a gente realiza o que a gente chama de diálogo empresarial para a economia de baixo carbono, é um evento já que vem se consolidando ano a ano, onde a gente reúne tanto atores do governo, setor privado, terceiro setor, academia, atores internacionais, né, nossos parceiros, as câmaras de comércio, e a gente faz aí o que a gente chama de um diálogo empresarial. E a gente também participa no stand do Brasil, com o que a gente chama do Brazilian Industry Day, né, no pavilhão do governo brasileiro, onde a gente coloca aí as questões da indústria. Tá? E no retorno aí, já no início do próximo ano, a gente prepara um evento pós-COP. O que a gente espera, né, quais são as entregas que a gente espera são planejadas, não só a programação que a gente vai ter no nosso stand, mas uma cobertura que a gente faz, uma cobertura jornalística grande, acompanhamento, né, das negociações, a gente faz consulta sempre à nossa base para levantar as prioridades e temas, a gente emite alguns relatórios, né, promove aí ações de relacionamento, reuniões bilaterais, visitas, enfim, o diálogo empresarial, como eu comentei, o Brazilian Industry Day e documentos que a gente lança na COP, esse ano com previsão de não só lançar o posicionamento, a visão da indústria, né, sobre todas essas questões, mas também a gente vai lançar um estudo novo, inédito, sobre captura e armazenagem de carbono, e a gente vai lançar também um estudo sobre descarbonização e como é que a indústria está enxergando os caminhos aí para essa descarbonização, quais são as ações necessárias, enfim, um estudo bastante interessante em parceria com o governo, com o MIDIC, esse estudo vai ser lançado.
E, por fim, aqui, como eu já mencionei, está saindo do forno esse documento chamado Visão da Indústria, 15 segundos. Onde a gente vai falar sobre adaptação, mercado global de carbono e financiamento, aí sob a perspectiva da indústria, como é que a gente entende que deveria ser o posicionamento do país para esses assuntos. Bom, agradeço aí mais uma vez o convite, finalizo aqui a minha participação e fico à disposição. Obrigada, Juliana. Bom, aproveitando as duas expositoras iniciais, né, que foi a ministra Lilian e a Juliana, a ministra Lilian Moura, né, do MRE, e a Juliana Falcão, CNI. Ministra, eu estive em 2 diligências para o Rio Grande do Sul. Né, eu falo muito aqui na CMA que a gente sabe do impacto econômico. Isso é indiscutível. É o que a gente mais trata atualmente, até porque envolve, né, um impacto grande em termos de orçamento e tudo, toda vez que a gente trata de eventos extremos. Mas, assim, o impacto que eu não tenho a menor dúvida é humano mesmo, sabe? Uma coisa é nós assistirmos por vídeo, por internet, por, né, depoimentos. A outra coisa é você ir para uma Canoas, para uma Roca Salles e ver propriedades rurais centenárias serem absolutamente devastadas. E aí você se perguntar, meu Deus, né? Porque uma coisa é você olhar sobre uma ótica que, se você não tiver aquela empatia que muitas vezes falta, né, no mundo de um modo geral, se a gente não olhar com essa ótica da empatia, fica difícil, né? Eu falo assim até pelos parlamentares, os políticos, né? Porque trazemos os técnicos, trazemos os representantes de vários setores, mas somos nós que decidimos a vida do país aqui dentro dessa casa. Então, tem muita coisa que nós precisamos debater e está muito claro, né, a importância do mercado de carbono hoje, inclusive para Baku. Agora, acredito que a ministra, tanto a ministra como a Juliana, e acredito que com a fala dos próximos expositores, todos sabem, tanto eu também como relatora sei, tratamos do regulado, já tivemos o retorno da Câmara, a importância da casa agora, né, quem sabe com o compromisso do Senado Federal e até Baku, antes da COP, a gente faça essa apreciação, deliberação, quem sabe até a própria sanção, para que a gente possa, né, tratar do como o Brasil hoje, né, está levando, né, a questão desse sistema brasileiro de mercado de emissões de gases de efeito estufa. Então, é importantíssimo para o Brasil. Eu tenho muita consciência, tenho conversado com os colegas e acredito que pelo cenário e pela pressão, que é muito importante da sociedade civil e de todos que estão envolvidos e preocupados com o atual cenário, a Casa certamente irá dar celeridade a esse tema tão importante. É só colocando a minha fala enquanto da importância, sei do desafio que eu tenho na mão e quero agradecer a todos que estiveram comigo, com a minha equipe, enfim, trabalhando no mercado de carbono. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael Dubé, que um grande parceiro aí do Ministério da Fazenda, representando o governo, junto com o MMA, enfim, MRE, tantos outros atores que estiveram conosco tratando sobre o mercado de carbono e tem, né, enfim, nos ajudado muito nesse desafio. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Muito obrigado, senadora. Bom dia a todos. Queria saudar meus colegas aqui de mesa, saudar a todos aqui presentes, fazer uma saudação especial à presidenta Leila, que não só por trazer essa pauta hoje para a gente discutir aqui sobre a agenda da COP29, mas pelo trabalho extraordinário que tem feito na relatoria do projeto de mercado de carbono, uma das propostas mais relevantes para que a economia brasileira se direcione e convirja cada vez mais para uma agenda de baixo carbono. Acho que a ministra Lilian e a Juliana da CNI já trouxeram um panorama muito abrangente das pautas que vão estar em discussão na COP29. Eu fui aqui remodelando um pouco o que eu planejava falar, porque boa parte já foi dito, e acho que eu queria trazer aqui um outro recorte, talvez, dessa discussão,
que uma parte do debate na COP29 é quais são os pontos que vão estar nessa discussão nos fóruns internacionais. E outro recorte é o quanto da agenda doméstica do Brasil está relacionada a esse debate internacional. Então, já que a primeira parte já foi tão bem coberta pela ministra, pela CNI, aliás, importantíssimo a gente também ter o setor privado brasileiro engajado nessa agenda, e eu saúdo aqui a CNI por esse engajamento, mas eu vou trazer então um pouco do recorte do âmbito doméstico, o que é que o Brasil está fazendo nesse esforço de criar um modelo econômico que traga menos impacto ao meio ambiente, em particular que traga que resulte em menos emissões de gases de efeito estufa. E nesse sentido, desde o início do governo do presidente Lula, essa é uma agenda que ganhou muita centralidade na formulação da agenda do governo em todos os ministérios. O Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, tem ser pautado aqui o tema que a gente tem chamado de Plano de Transformação Ecológica, mas está longe de ser uma agenda apenas do Ministério da Fazenda, pelo contrário, uma agenda que envolve o MRE, envolve o Ministério do Meio Ambiente, envolve o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia, enfim, o governo inteiro está engajado nessa agenda que, no fundo, é a gente redesenhar o conjunto de incentivos existentes na economia brasileira para a gente estimular investimentos em projetos de baixa emissão de carbono, de maior intensidade tecnológica e, portanto, de empregos mais bem remunerados e com desenho mais bem distribuído em termos de... Nós temos várias solicitações de relatores que encaminharam à Secretaria da Comissão o pedido de adiamento da deliberação dos projetos. O senador Jaime Campos solicitou a retirada do item 2. Senadora Mara Gabrilli solicitou a retirada do item 3. Senador Jorge Seife solicitou a retirada do item 5. Ficam retirados de ofício por solicitação dos relatores. Item extra pauta. Plano de trabalho relativo ao projeto de lei complementar número 68 de 2024. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços CBS e o Imposto Seletivo IS e dá outras providências. Autoria do projeto Presidência da República. Relatoria do projeto líder Eduardo Braga. Concedo a palavra ao líder Eduardo Braga, relator, para proferir o plano de trabalho. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, ontem eu tive, na Comissão de Assuntos Econômicos, tive a oportunidade de fazer essa questão lá com o nosso nobre relator e competente relator, Eduardo Braga, e também na sessão do Senado, lá no plenário, eu fiz também um apelo ao presidente. Essa matéria, regulamentando a reforma tributária, ela estava sob o regime de urgência e foi retirado o regime de urgência. E o mérito dessa matéria é econômico, é nítido, claro, e regimentalmente deveria passar no mérito na CAI. Nós fizemos 21 audiências públicas e vamos apresentar, o senador Vanderlan pediu que eu apresentasse, não hoje, era ontem, mas pediu que fosse depois, dia 29, exatamente para os parlamentares estarem aqui presencialmente. Então, foram ouvidos mais de 200 segmentos. A gente está preparando o relatório, vou passar para o senador Eduardo Braga, evidentemente, mas eu tenho um requerimento e eu peço o apoio de Vossa Excelência para que nos ajude junto ao presidente, para que essa matéria tramite na CAI. Porque o regimento é muito claro. Então, se Vossa Excelência puder, lógico que o senador Eduardo Braga, inclusive é da CAI, poderia ser o relator também, vou fazer em conjunto, mas a gente precisa realmente discutir isso na CAI. Não há nenhum objetivo de postergar ou dificultar, mas é que é uma matéria muito complexa. Realmente, isso muda o Brasil, isso atinge o bolso de cada consumidor. Então, eu faria esse apelo a Vossa Excelência, ao relator Eduardo Braga, que já se comprometeu, inclusive, a falar com o Rodrigo Pacheco, eu não sei se já falou, mas eu acho importante. O requerimento está lá, eu vou pedir na terça-feira para votar o requerimento, mas se Vossa Excelência, conversando com o presidente e também com o relator, a gente podia fazer um entendimento nesse sentido.
Então, essa era a minha questão, presidente. Nós vamos apresentar o relatório, são muitas modificações óbvias, não é nem ajustes, né, que são necessários fazer. Como tem o grupo de trabalho, são mais de 20 senadores, a gente vai apresentar na terça para que sejam votadas as sugestões de emendas. Então, esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Na verdade, eu recolho a manifestação de Vossa Excelência. Eu compreendo que todas essas audiências públicas que foram feitas pela CAI, elas têm um significado de debatermos e aprimorarmos essa agenda que está sendo debatida há muitos anos no Parlamento brasileiro, mas, de fato, essa decisão cabe à mesa diretora, não a esta presidência, e, com certeza absoluta, o presidente Rodrigo Pacheco deve estar avaliando com a mesa, com a Secretaria-Geral da Mesa, com os senadores. Eu só peço a vocês que nos ajudem nesse sentido. Eu me lembro muito bem que na emenda constitucional, o próprio senador Efraim foi o coordenador do grupo de trabalho na CAI. Era uma emenda constitucional. Mas agora é um projeto de lei, então está no regimento muito claro que passaria pela CAI. Então era só pedir a Vossa Excelência, pelo prestígio que Vossa Excelência tem, de conversar com o senador Rodrigo Pacheco, para que todos da CAI possam também participar dessas decisões aí do projeto. Presidente Davi, me permita... Conceda a palavra para o líder Efraim Filho. Só por coerência, subscrever o entendimento do senador Exalci, compreendendo a decisão do presidente Rodrigo Pacheco na PEC. Por ser PEC, regimentalmente, a CCJ era o ambiente adequado para tal. O que o senador Exalci diz tem fundamento. Claro que é uma adesão que pertence à mesa, também compreendo da mesma forma, mas por ser projeto de lei complementar, poderia o mérito também ser definido pela CAI. Concordo com o senador Eduardo Braga como relator lá na CAI, da mesma forma, já para deixar isso subscrito, mas é por uma questão de prestigiar também uma segunda comissão que tem membros diferentes do daqui da CCJ e que podem também trazer sua visão sobre o tema. Então, para que não seja, né, para que não haja nenhuma desarmonia na condução do processo, a relatoria ficava garantida com o relator Eduardo Braga, mas que se desse também à CAI a oportunidade de fazer a apreciação da votação. Então, subscrevo, entendo a adesão de Vossa Excelência de recolher a questão para que vá a decisão do presidente Pacheco, mas fico registrado nesse momento e agradeço as boas-vindas, né, tanto sua quanto do relator, o senador Márcio, retornando aí do período de licença dedicado às eleições municipais. Estou à sua disposição, presidente, para cumprir missão, para cumprir tarefa e organizar essa agenda de votações importantes aí nessa reta final do segundo semestre. Só um minutinho, que antes de passar para o relator, tem uma solicitação aqui do senador Espiridião a mim, que está a mãozinha levantada aqui, não sei se ele fez. Ele gosta. Pois não, presidente. Pois não, conceda a palavra a Vossa Excelência. Pois não, presidente. Estou sendo ouvido? Perfeitamente. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Quero dizer para o senador Efraim que ele é bem-vindo com ressalvas, porque ele estava muito bem substituído pelo nosso senador André. De forma que ele vai ter que caprichar para merecer essas boas-vindas que todos nós lhe oferecemos. Eu queria dizer, presidente, e dizer também ao nosso senador Eduardo Braga, em primeiro lugar, que fique bem claro, o senador Eduardo Braga demonstrou competência, paciência e capacidade de ouvir sugestões, observações, de maneira extraordinária no seu desempenho como relator da emenda. E agora tem todas as condições de ser o relator, não apenas na Comissão de Constituição e Justiça, mas também na Comissão de Assuntos Econômicos. A razão de eu usar a palavra, para ser econômico, com as palavras também, com o tempo de todos nós, é reforçar o que disse o senador Exalci e o que disse agora o nosso senador Efraim. Eu defendo, subscrevi, sei que esse requerimento é feito à mesa, mas que não pairem dúvidas, nem restrições. O trabalho que foi desenvolvido na CAI durante a emenda constitucional e agora foi realizado sob a liderança do senador Vanderlan, com a participação de todos nós, eu que sou apenas membro suplente na CAI, é muito bom.
E a CAI deve ser uma instância de mérito, sem dúvida alguma, desse projeto de lei complementar. Eu vou trazer aqui só um assunto, só um. A discussão que está sendo travada na CAI sobre a possibilidade de cashback mais amplo para as pessoas e famílias inscritas no CAD único, isso tem que ser exaustivamente pesquisado, porque isto é uma maneira de se fazer justiça e reduzir a alíquota da carga tributária que hoje está sendo considerada. O Ministério da Fazenda fala em 27,87 e o Instituto Autônomo, Independente de Economia chega a considerar a possibilidade de a alíquota chegar a 32%. Então, uma dimensão dessa de dúvidas impõe que, repito, com a relatoria do senador Eduardo Braga, a Comissão de Assuntos Econômicos tranquilize e esclareça a sociedade brasileira sobre as consequências do projeto de lei complementar 68. Então, é para subscrever o que nós estamos aqui discutindo, que eu ocupo a palavra, o microfone e me manifesto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, senador Fabiano Contarato. Anunciar também que a nossa querida senadora Zenaide, relatora do item 1, devido à apresentação de uma nova emenda, e ela está... Eu queria até cumprimentar a doutora Zenaide pela paciência e pela construção nesse relatório, porque desde a outra reunião, a senadora Zenaide está conversando com todos aqueles que querem ajudar a construir o relatório. E ela, com muita sensibilidade, novamente, entendendo a última emenda que foi apresentada, pede a retirada novamente de pauta para ela construir o relatório. Senador Espiridião Amin, o microfone está ligado de Vossa Excelência, está saindo aqui por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador líder Fabiano Contarato. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o meu querido Eduardo Braga pelo plano de trabalho e falar também que essa casa ela tem que ter uma responsabilidade também com o tempo. Esse tema da reforma tributária já foi exaustivamente debatido. Na CAI já tivemos inúmeras audiências públicas. O próprio líder, senador Jacques Wagner, já falou que todo o trabalho feito na CAI vai ser absorvido aqui. Os membros podem aqui participar, aqui é o foro competente, a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos que dar uma resposta à população, nós temos que dar uma resposta à economia brasileira. Então, eu acho assim, com todo respeito à solicitação do querido senador Isalci, eu acho totalmente inoportuno esse momento, desnecessário, e eu reforço aqui o apelo para que nós possamos aprovar esse tema, acompanhando e cumprindo a cronologia e o plano de trabalho feito pelo querido Eduardo Braga, que é muito competente, não porque está aqui, porque eu acho que isso tem que ser dito, a sua serenidade, o seu equilíbrio, a sua sobriedade, a forma de dialogar, eu mesmo, entendendo quando se apresenta emendas ou não, com interesses que é republicano de cada setor, mas que o foro competente é aqui. Então eu faço esse apelo para que se mantenha e que efetivamente não passe pela CAI, para que possamos ganhar tempo. E ao passo que eu faço também um apelo ao senhor presidente, agora mudando um pouco do tema, que inclua extra pauta o PL 2326, que já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, que concede o porte de arma aos funcionários do IBAMA, FUNAI e ICMBio. Uma coisa simples, que já foi debatido e que são funções de Estado. Nós tivemos o caso do Bruno, que foi morto com ocultação de cadáver, e que nós tivemos uma proliferação de porte de arma, e que, para aquelas pessoas efetivamente que cumprem uma função, nós temos que ter essa concessão do porte de arma. Eu convido o senhor, já que é uma matéria que está pacificada, que coloque em extra pauta para que a gente possa votar isso de forma simbólica. É esse o requerimento, senhor presidente.
Eu gostaria de consultar o plenário se nós podemos incluir extra pauta, já que nós praticamente retiramos todos os itens e vamos apenas... Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a celebrar os 70 anos da Confederação Nacional do Transporte. A presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 2 de 2024, de autoria dos senadores Laércio Oliveira e Wellington Fagundes, bem como do deputado federal Zé Trovão. Compõe a mesa desta sessão solene, juntamente com esta presidência, o senhor presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, o senhor senador Laércio Oliveira, requerente desta sessão, a senhora senadora Rosana Martinelli, do Estado do Mato Grosso, o senhor senador Nelsinho Trade, do Estado do Mato Grosso do Sul. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional.
Neste momento, convido a todos para assistir ao vídeo institucional preparado pela Confederação Nacional do Transporte. Integrar, conectar, avançar. Somos a Confederação Nacional do Transporte, uma instituição que pulsa com a energia e o dinamismo que move o Brasil. Desde 1954, somos o símbolo da integração e do desenvolvimento. A força motriz por trás das inovações e avanços que impulsionam nossa economia e conectam o nosso país. Nesses 70 anos, muitas histórias se cruzaram. Acompanhamos as demandas de um mundo em constante movimento e evolução. Estamos presentes em todos os momentos, apoiando e defendendo os interesses dos transportadores brasileiros. Somos uma voz ativa na busca pelo aprimoramento da infraestrutura nacional, defendendo políticas que melhorem as condições de uma atividade que é essencial para a nação. Nossa missão é clara: tornar o transporte mais eficiente, seguro e sustentável. Temos um compromisso inegociável com a melhoria das condições das nossas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Afinal, a nossa motivação se encontra em cada viagem segura, em cada encontro bem-sucedido e em cada chegada garantida ao destino. Hoje, honramos o passado e celebramos as conquistas. Ser parte desta jornada é entender que cada caminho percorrido é um passo para a construção de um Brasil melhor, mais unido e mais inclusivo. Com esse propósito, seguimos em frente, moldando o nosso presente com o olhar voltado para um futuro mais eficiente e sustentável, onde todos os caminhos se encontram. O destino é um só: o crescimento e a prosperidade. CNT 70 anos. A gente se move, o Brasil avança. Senhoras e senhores, eu saúdo de maneira muito especial a Confederação Nacional do Transporte, na pessoa de seu presidente, o mineiro Vander Costa, grande orgulho do Estado de Minas Gerais, à frente dessa importante confederação. É um grande prazer receber todos os integrantes da CNT nesse momento no Senado Federal, nesta sessão de homenagem aos 70 anos da entidade. Uma saudação e uma alegria também muito especial de receber Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e aqui externar, em nome do Poder Legislativo brasileiro, o nosso apreço, consideração e respeito ao Poder Judiciário do Brasil e ao Supremo Tribunal Federal, do qual Sua Excelência é o decano. Saudar o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Correia da Veiga, recém-empossado no mistério importante de presidente do TST do Brasil. Desejar a Vossa Excelência muito êxito, muito sucesso à frente desse tribunal absolutamente essencial para a disciplina das relações de trabalho no Brasil. Os meus colegas senadores, o senador Laércio Oliveira, que é o requerente desta sessão, juntamente com o senador Wellington Fagundes, ora licenciado, cumprimentá-los pela iniciativa de fazê-la e homenagear o setor de transportes no Brasil, com uma homenagem aos 70 anos da CNT. Saudação à nossa senadora Rosana Martinelli, ao nosso senador Nelsinho, trade a todos os parlamentares que aqui estão, senadores da República, senadoras da República, deputados federais, deputadas federais, o nosso coordenador da bancada de Minas Gerais, meu caro amigo deputado federal Luiz Fernando Faria, deputado por Minas Gerais, também uma saudação muito especial. Quero registrar a presença entre nós do senhor ministro de Estado substituto do Transporte, Adroaldo Catão, da senhora ministra de Estado substituta de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, do senhor secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes Dias Batista,
do senhor diretor adjunto nacional do SESC-Senat, Vinícius Ladeira, do senhor diretor executivo do Instituto de Transporte e Logística, ITL, João Vitor Mendes de Gomes Mendonça, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste, FETRACAN, José Arlan Silva Rodrigues, do senhor presidente da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, FENAMAR, Marcelo Neri, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte da Bahia e Sergipe, Décio Barros, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, Carlos Panzan, do senhor presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas e Logística, Paulo Afonso Rodrigues da Silva Lustosa, do senhor presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Eduardo Rebuzzi, do senhor diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, ANTF, Davi Ferreira Gomes Barreto, do senhor presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, NTU, Francisco Cristóvão, do senhor diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, Murilo Barbosa, do senhor presidente da Associação Brasileira de Logística, Transportes e Cargas, ABTC, Newton Gibson Júnior, do senhor presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, Marco Aurélio Gonçalves Nazaré, do senhor vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Dr. Walter Souza Pugliese, do senhor vice-presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, senhor Oswaldo Vieira Cacheta Júnior, do senhor diretor da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR, Guilherme Luiz Bianco, do presidente do Sindicato de Transporte de Passageiros de Minas Gerais e presidente da Seção de Passageiros da CNT, Rubens Lessa, do senhor diretor da Associação Nacional dos Transportes de Turismo e Fretamento, ANTUR, Martinho Ferreira de Moura, representando o subchefe de Assuntos Marítimos do Estado-Maior da Armada, o capitão de mar e guerra, Edmaro Rodrigues Alves, representando a Diretoria de Operações da Polícia Rodoviária Federal, o coordenador-geral de Gestão Operacional, Estênio Pires Benevides, representando o SEBRAE Nacional, o analista da Unidade de Políticas, Marcelo de Oliveira Nicolau, a senhora diretora executiva do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais, Sindipesa, Cíntia Ambra, do senhor presidente da Fundação Memória do Transporte, Antônio Luiz Leite. Registro também, com muita alegria, a presença dos colegas senadores Efraim Filho e senadora Margarete Busetti. São todos muito bem-vindos e nós damos início, neste momento, a essa sessão solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear os 70 anos da Confederação Nacional do Transporte, CNT, atendendo ao requerimento número 2 do Congresso Nacional do ano de 2024, de autoria do senador Laércio Oliveira, do deputado federal Zé Trovão e do senador Wellington Fagundes. Ao realizarem esta sessão solene, Câmara dos Deputados e Senado Federal reconhecem a indiscutível importância da Confederação Nacional do Transporte para o desenvolvimento nacional e para o aperfeiçoamento de nossa democracia. Não existe democracia forte sem entidades representativas dos legítimos interesses dos setores econômicos da sociedade. Fundada em 1954, há exatos 70 anos, a CNT nasceu com o objetivo de unificar as vozes do setor de transportadores e ser o seu elo com os poderes públicos constituídos. Desde então, tornou-se interlocutora fundamental junto aos 3 poderes da República, articulando avanços regulatórios, operacionais e de investimentos em todos os modais de transportes. A Confederação realiza um trabalho imprescindível nos segmentos de cargas e de passageiros, apresentando soluções para os transportadores, para a sociedade, para o governo.
Ao longo de sua história, a CNT tem sido uma importante parceira do Congresso Nacional, trazendo inúmeras contribuições para os debates que aqui se desenvolvem sobre temas relacionados ao setor. Nesse sentido, a entidade edita importantes publicações que subsidiam os trabalhos parlamentares, como, por exemplo, a pesquisa CNT de rodovias, o plano CNT de logística e a pesquisa CNT Perfil Empresarial. Além disso, mantemos uma extraordinária cooperação por intermédio da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, FRENLOG. Juntos, procuramos atuar no aperfeiçoamento da legislação com o objetivo de propiciar um ambiente favorável à atração de investimentos robustos e sustentáveis ao setor de transporte e de logística do nosso país. Temos como um dos exemplos dessa produtiva colaboração o Plano Nacional de Logística 2035. Lançado para transformar a matriz de transportes brasileira, ele procura promover a intermodalidade e aumentar a eficiência, a segurança e a sustentabilidade do setor. O plano prevê um crescimento significativo nas malhas ferroviária, rodoviária, portuária e aeroportuária até 2035. Outro exemplo é o Marco Legal das Ferrovias, Lei número 14.273 de 2021, de autoria do ex-senador José Serra e relatada nesta casa pelo ex-senador Jean Paul Prats, que tem como objetivo incentivar investimentos privados no setor ferroviário através do regime de autorizações, concedendo segurança jurídica aos investidores. Com isso, espera-se um aumento significativo na extensão da malha ferroviária do Brasil. É importante chamar a atenção também para alguns projetos em tramitação no Congresso Nacional que possuem repercussão no setor de transportes. O PL 7.925 de 2014, que trata da criminalização do uso de jammer, dispositivo eletrônico projetado para bloquear ou interferir em sinais de comunicação e impedir o rastreamento veicular. O PL 3.278 de 2021, que trata do novo marco regulatório da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A PEC número 25 de 2023, que dispõe sobre o Sistema Único de Mobilidade e a tarifa zero para custeio do transporte público coletivo urbano. O PL 5.442 de 2020, sobre o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil para a ampliação da infraestrutura aeroportuária e dos serviços aéreos. O PL 1809 de 2021, que trata da proibição de afretamento de embarcação estrangeira para a navegação interior. Em todas essas matérias e em muitas outras, a Confederação Nacional do Transporte tem colaborado, trazendo valiosos subsídios que muito auxiliam o Congresso Nacional no enfrentamento dos múltiplos desafios que temos. Entre esses desafios, um dos mais importantes é a redução, ano após ano, nos investimentos em infraestrutura de transportes dos diversos modais, ferroviário, rodoviário, aeroviário e aquaviário. É fato que ocupamos posições muito baixas nos mais diversos rankings de infraestrutura internacionais, o que, lamentavelmente, constitui um dos principais componentes do custo Brasil. Superar esse obstáculo é uma causa que abraçamos, pois sem transporte não há desenvolvimento. Se olharmos para a história dos países desenvolvidos, veremos que uma sólida infraestrutura de transportes foi pilar que os conduziram ao bem-estar econômico. Não menos importante é a nossa dependência do transporte rodoviário, que representa mais de 60% do transporte de carga no Brasil e que naturalmente resulta em custo logístico mais alto. Por sua vez, as nossas rodovias
ainda estão em más condições, o que aumenta os custos de manutenção dos veículos e o consumo de combustível, além de impactar negativamente os prazos de entrega, não obstante os reconhecidos esforços do Ministério dos Transportes, em especial do ministro Renan Filho, nosso colega senador, a quem rendo todas as minhas homenagens pelo seu trabalho e por sua dedicação. Não podemos nos esquecer da pouca integração entre os diferentes modais de transporte, o que também dificulta a eficiência logística e também aumenta os custos. Mas é preciso dizer que a atuação da CNT não se restringe apenas a essa importante interlocução com os poderes da República nos assuntos relacionados ao setor de transportes. Ela permeia os assuntos que afetam os interesses de toda a sociedade brasileira. Atualmente, a CNT tem se dedicado a pautas como transição energética, fontes renováveis, compromisso com o meio ambiente, participando de eventos, lançando publicações sobre o tema, enfim, se dedicando a essas questões que transcendem e superam os interesses pontuais dos transportes e da logística. Assim, ela prepara o setor e contribui com a sociedade brasileira para os seus desafios futuros. Vale ressaltar ainda que a entidade tem dialogado ativamente com os parlamentares sobre a reforma tributária, atualmente nesta casa, sob a relatoria e a responsabilidade do competente senador do Amazonas, Eduardo Braga. Nesse sentido, tem participado a CNT de audiências públicas, seminários legislativos sobre o tema, expondo suas preocupações, suas críticas, suas propostas. Ainda com o intuito de colaborar com os trabalhos do Congresso Nacional sobre esse assunto, e aqui reconheço a importância da dedicação da CNT para que conseguíssemos promulgar uma emenda constitucional que trata da reforma tributária e igual dedicação agora na sua regulamentação, a CNT lançou no ano passado o documento Pilares para a Reforma Tributária, reunindo 10 condições defendidas pelo setor transportador para simplificação e modernização do nosso sistema tributário. Atualmente, estão associadas à CNT 29 federações, 5 sindicatos, 22 entidades de transporte. Ao todo, 165 mil empresas que geram mais de 2,5 milhões de empregos no Brasil. A entidade integra o Sistema Transporte, que em sua composição também conta com o Serviço Social do Transporte e com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST, e o SENAT, além do Instituto de Transporte e Logística, o ITL. E aqui gostaria de destacar a relevância do sistema SEST-SENAT. Criado em 1993, o SEST-SENAT completou 30 anos em 2023, consolidando-se como uma das maiores instituições de educação profissional e de promoção da qualidade de vida para os trabalhadores do transporte no país. Ele está presente em todo o território nacional, com 161 unidades operacionais, oferecendo cursos profissionalizantes, atendimentos de saúde e atividades esportivas e de lazer. Uma enorme contribuição, um enorme serviço social, aqui reconhecido pelo Congresso Nacional como de grande valor nacional. Em parceria com o Instituto de Transporte e Logística, ITL, promove o Programa Avançado de Capacitação do Transporte, referência em formação executiva de alta performance para o setor. Fundado em 2013, o ITL completou 10 anos como a principal instituição de ensino, pesquisa e inteligência voltada especificamente para o transporte e a logística no Brasil. Atua na formação de lideranças em nível estratégico, com cursos de pós-graduação, MBA e programas customizados para empresas. O Instituto desenvolve também estudos, pesquisas e publicações que norteiam políticas públicas e privadas para o setor, abordando temas como multimodalidade, infraestrutura e inovação, e realiza anualmente o Fórum ITL de Inovação do Transporte, reunindo líderes, autoridades e especialistas para debater os rumos do setor. Senhoras e senhores, eu não poderia
encerrar esse pronunciamento sem mencionar, e ao tempo em que reconheço na atual gestão do presidente Wander Costa toda a excelência e toda a dedicação e bom diálogo com as instituições públicas e privadas do país, mas não posso deixar de registrar e cumprimentar uma das pessoas mais emblemáticas da CNT na sua história. Não apenas pelo tempo que presidiu a entidade, mas também por suas substanciais realizações. Refiro-me, naturalmente, ao ex-senador da República e ex-vice-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade, a quem gostaria de fazer um reconhecimento público pelo Congresso Nacional da sua dedicação ao longo de 26 anos de história na CNT. Clésio Andrade foi presidente por 26 anos, de 93 a 2019, presidente dos Conselhos Nacionais do SESC-Senat no mesmo período. À frente do Sistema Transporte, ele empreendeu valiosas ações que consolidaram a Confederação Nacional do Transporte, transformando-a nessa pujante entidade que tanto colabora com o desenvolvimento nacional. Portanto, em nome do Congresso Nacional, uma vez mais, agradeço ao Clésio Andrade por sua dedicação à CNT e ao Brasil. E nesta oportunidade, também cumprimento uma vez mais o empresário mineiro do setor de transportes, nosso estimado Wander Costa, que dá sequência com vigor e determinação a esse legado de Clésio Andrade. Uma grande entidade como a CNT não é obra de um, mas sim de muitos. Por isso, ao tempo em que parabenizo todos os que compõem o sistema transporte, reitero nosso compromisso com o progresso, o desenvolvimento e a democracia do Brasil. O Congresso Nacional sempre estará ao lado daqueles que lutam por fazer do nosso país um país mais próspero, mais justo, mais desenvolvido, mais igual, mais solidário. Parabéns aos 70 anos da CNT. Muito obrigado. Eu vou pedir licença e quebrar o protocolo antes de passar a palavra ao presidente da CNT, e ele haverá de concordar e permitir, mas o senador Nelsinho Trade tem um voo em instantes e não gostaria de sair dessa sessão sem deixar a sua fala em homenagem à CNT, de modo que, pedindo licença e quebrando o protocolo, concedo a palavra à sua excelência, o senador Nelsinho Trade, para o seu pronunciamento. Muito bom dia a todos e a todas. Com muito prazer e externando o meu agradecimento e a compreensão ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e ao presidente da CNT, Wander Costa, por proporcionar a mim a antecipação dessa fala no rito do cerimonial, ora devidamente descrito pela mesa diretiva. Da mesma forma, saudar os senadores Laércio Oliveira, autor do requerimento, Rosana Martinelli, senadora Zenaide Maia, que aqui se encontra, senadora Margarete Busetti, nossas colegas. Cumprimento da mesma forma o deputado Edinho Bess e o deputado Arthur Maia, em nome dos quais saúdo a todos os deputados aqui presentes. Com muito prazer recebemos novamente nessa casa o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, da mesma sorte, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Correia da Veiga, e mais uma vez, em nome do presidente da CNT, Wander Costa, saudar a todos vocês que prestigiam essa sessão solene em homenagem aos 70 anos da CNT. Cumprimentando a CNT pelas suas 7 décadas de existência, constatamos que ela engloba uma vasta rede de federações, sindicatos e entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas, gerando 2.600.000 empregos, o que muito contribui para o fortalecimento econômico e social do nosso país.
Repetindo, e nunca é demais, cumprimento ainda os colegas senadores Laércio Oliveira e Wellington Fagundes e o deputado federal Zé Trovão, que propuseram essa justa homenagem de requerimento que deu origem a essa sessão. Diante do que já ouvimos falar nesse dia sobre a CNT e também sobre a gestão do Serviço Social do Transporte, do Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte e do Instituto de Transporte e Logística, achei por bem concentrar minha participação em 2 polos que julgo importantíssimos na atual pauta de transportes, itens geoestratégicos verdadeiramente relevantes para o nosso país. O circuito de trocas internacionais tem mudado de eixo, movendo-se rapidamente para a Ásia. Atores como o bloco comercial da ASEAN, que são os embaixadores dessa instituição do Sudeste Asiático, tendem a crescer de todo modo, de forma robusta, em 2024 e 2025, do mesmo modo que a China, principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. A CNT, ciente da dimensão estratégica que essa corrente de negócios assume, promoveu agora em outubro sua 10ª edição da Missão Internacional do Transporte, no qual empresários do setor viajaram até Xangai, na China, com o objetivo de observar trocas de experiências com professores, estudiosos e autoridades chinesas. Nesse cenário, senhoras e senhores senadores, senadoras, senhores e senhoras já devidamente nominados pelo cerimonial, um ponto absolutamente central deve ser considerado. Trata-se da construção da rota bioceânica, em plena fase adiantada de obra e desenvolvimento. O projeto visa formatar corredores de transportes estruturados entre 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, proporcionando aos portos chilenos de Antofagasta, Iquique e Mejillones a oportunidade de se atingir, através do Pacífico, o continente asiático. Além da integração latino-americana, o projeto vai conferir competitividade aos nossos produtos de exportação, ao diminuir os custos da logística e favorecer o contato com a Ásia. Estudos de viabilidade econômica do IPEA demonstram uma redução de 14 dias de viagem e 8.000 quilômetros marítimos a menos, com determinados setores dos produtos do agronegócio, reduzindo em 40% o frete. Atualmente estamos trabalhando fortemente nas obras da ponte sobre o Rio Paraguai, que faz justamente a separação de um município do Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, que tem 13.000 habitantes, e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Sou um entusiasta desse projeto, que vai proporcionar ao meu estado, Mato Grosso do Sul, e ao Centro-Oeste e a todo o nosso país, uma inserção global capaz de alavancar diversas cadeias produtivas. Tal trabalho, senhoras e senhores, se processa adicionalmente em outras frentes, muito importantes para que tudo isso dê certo, enveredado por canais da diplomacia parlamentar. Eu vi aqui o embaixador Bruno, do Itamaraty, gostaria que Vossa Excelência levasse o nosso agradecimento na pessoa do chanceler Mauro Vieira, que sempre nos colocou à disposição a apoiar esse projeto. Assim, assumimos também, senhor presidente Rodrigo Pacheco, com a vossa indicação e anuência, a representação brasileira no âmbito do Parlamento do Mercosul. Em paralelo, respondemos também pela presidência do Grupo Parlamentar Brasil-China. Em ambas as posições, estamos buscando estreitar as relações do nosso Estado, do Centro-Oeste brasileiro e do nosso país, com os países do Mercosul e com o Sudeste Asiático e a China em especial. Constituem eixos fundamentais da nossa atuação parlamentar
Não só a construção da rota bioceânica, um corredor comercial a unir o Atlântico ao Pacífico ao longo de quase 2.400 quilômetros, mas também a maior integração com a China e o Sudeste Asiático. Tenho certeza de que, uma vez concretizados, esses objetivos vão se traduzir em uma nova era de desenvolvimento econômico e social para os países sul-americanos, que refletirá diretamente na operosa e exemplar atuação da CNT. Na pessoa do seu presidente, Wander Francisco Costa, congratulo-me com a CNT pelos seus 70 anos de história e de luta pela melhoria do sistema do transporte brasileiro. Viva a CNT, que transporta o progresso e a movimentação econômica positiva do nosso país. Muito obrigado. Agradeço ao senador Nelsinho Trade, registro a presença também da nobre senadora Zenaide Maia, participando também dessa sessão, e do nobre senador Castelar Neto, do Estado de Minas Gerais, e também dos nossos colegas parlamentares, nosso querido deputado Arthur Maia, seja muito bem-vindo, deputado Edinho Bess, deputado Jerônimo Gergen e deputado Vanderlei Macris, sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Registro a presença também, representando o Ministério do Trabalho e Emprego, o senhor chefe de gabinete André Segantinho, o senhor diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Rafael Vitali, senhor superintendente de governança da Infra-SA, Rodrigo Lemos, do senhor prefeito da cidade de Mateus Leme, no estado de Minas Gerais, Renilton Ribeiro, do senhor primeiro vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, José Mário Schreiner, da senhora diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Comércio, Nara de Deus Vieira, da senhora diretora executiva nacional do SESC-Senat, Nicole Goulart, da senhora presidente da Federação Nacional das Empresas de Transporte de Valores, Daniele Capobianco, senhora presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, doutora Cláudia Márcia de Carvalho Soares, o senhor presidente da Associação Brasileira de Logística, Abralog, Pedro Moreira, do senhor presidente da Associação de Aeroportos do Brasil, Fábio Rogério Carvalho, do senhor coordenador sindical da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Bruno Vasconcelos, do presidente do Conselho do Sindicato de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte, Robson Lessa, sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Agora sim, concedo a palavra pelo tempo que quiser, ao presidente da Confederação Nacional de Transporte, senhor Wander Costa. Um abraço. Foi legal. Tá em casa, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, agradecer pelas palavras sobre o trabalho da CNT nesses 70 anos. Agradecimento aos requerentes dessa sessão, senhor senador Laércio Oliveira, que está aqui conosco, assim como o senador Wellington Fagundes e deputado Zé Trovão, que não puderam comparecer. Agradecimento ao senhor senador Nelsinho Trade pelas palavras, a senadora Rosana Martinelli, o senador Efraim Filho, senadora Margarete e demais senadoras presentes. Em nome do deputado Arthur Maia, quero cumprimentar os deputados presentes, senhoras e senhores parlamentares. Quero um cumprimento também ao ministro substituto do Transportes, Adroaldo Catão, a ministra substituta de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatórias, aos colegas do setor de transportes, senhoras e senhores. É com orgulho e emoção que ocupo essa tribuna para celebrar um marco de imensa relevância na história da Confederação Nacional do Transportes, os seus 70 anos de atuação. Este momento não é apenas uma comemoração, é o reconhecimento do papel que a CNT desempenhou e continua a desempenhar na transformação do Brasil, construindo uma nação que se movimenta por terra, trilhos, água e ar. Ao longo destas 7 décadas, a CNT esteve presente
nos momentos mais decisivos do desenvolvimento brasileiro. Desde sua fundação em 1954, tem trabalhado incansavelmente para fortalecer o setor de transporte, que, como sabemos, é a espinha dorsal da nossa economia. Em cada passo, crescemos e evoluímos junto com o país. Nossa representatividade também se expandiu. Hoje, damos voz a mais de 165 mil empresas, representadas por 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, gerando mais de 2.600.000 empregos diretos. A CNT mantém, ao longo de sua história, uma relação pautada aos princípios republicanos, pelo diálogo e pela cooperação com o Congresso Nacional. Como interlocutora principal das demandas do setor, nossa missão tem sido contribuir de forma efetiva para a formulação de políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento do transporte e, por consequência, o fortalecimento da economia nacional. Sob o tema Transporte Móvel Brasil, intensificamos nossa atuação na defesa dos interesses dos transportadores brasileiros, sempre em diálogo com os 3 poderes da República, e fortalecemos a produção de informações técnicas que subsidiam ações estratégicas para o desenvolvimento do setor. Como mostra a nossa história, temos participado ativamente dos debates em torno dos grandes temas nacionais. Nosso incansável trabalho institucional em nome do setor deixa sua contribuição para projetos que impactam a vida de todos os brasileiros. A título de ilustração, menciono o novo marco legal do transporte público coletivo, antiga reivindicação do setor que tomou corpo e em breve passará pelo crivo deste Parlamento. Em jogo está a viabilidade de um serviço, mas também a garantia de um direito de ir e vir, próprio da mobilidade consagrada em nossa Constituição. Também travamos o bom combate pela manutenção da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores produtivos. Neste caso, foi uma luta que foi além dos interesses setoriais, ao buscar ratificar a própria vontade dos parlamentares. Enfim, após um longo debate e uma negociação entre o governo, entidades de representação e parlamento, sobreveio o retorno escalonado da alíquota, solução diferente da imaginada, mas que leva em consideração a grandiosidade do setor produtivo. Aqui faço uma menção ao trabalho capitaneado pelo presidente Rodrigo Pacheco, que foi fundamental na busca de uma solução para o impasse. Grandiosa também foi a tramitação da reforma tributária, reforma que muitos duvidavam, mas que chegou a bom termo na visão do transporte. Cumpriu-se o essencial, que era simplificar o sistema tributário nacional. A regulamentação continua e dará clareza a alguns pontos, mas é certo que houve o reconhecimento da essencialidade do setor de transportes, que não pode ser onerado de forma desequilibrada, já que isso significa penalizar o próprio usuário do serviço, minando a economia como um todo. Por isso, seguimos trabalhando pelo aprimoramento do texto para que seja respeitada a essencialidade do setor e a sua prestação de serviço. Com nossa participação, também avançaram recentemente assuntos como o seguro de cargas, a prorrogação do reporto, as autorizações ferroviárias, o novo marco regulatório do transporte regular rodoviário, coletivo interestadual de passageiros e o Free Flow, regulamentado na última semana. Também faz parte da nossa história de representação e trabalho políticas públicas estruturantes, como as legislações que disciplinam o transporte rodoviário de cargas do Brasil, o Vale Transportes e a Lei dos Portos, apenas para citar alguns dos marcos fundamentais para o transporte de pessoas e cargas em nosso país ao longo das últimas décadas. Quando olhamos para o futuro, enfrentamos um cenário de rápidas transformações tecnológicas, onde a digitalização, a inteligência artificial e a sustentabilidade desafiam e, ao mesmo tempo, trazem novas oportunidades para o transporte. A CNT tem trabalhado ativamente para que o Brasil esteja à altura desses desafios, promovendo inovações que possam resultar em uma logística mais eficiente e competitiva. Entre nossos maiores desafios está a modernização e a ampliação da infraestrutura de transporte no país.
Reconhecemos que é necessário ampliar os investimentos públicos e privados, sobretudo através de concessões e parcerias, especialmente em tempos de restrições orçamentárias. Para isso, necessitamos de marcos regulatórios modernos que atraiam capital e viabilizem projetos estratégicos. A atuação do Congresso Nacional nesse sentido é fundamental. E aqui reconheço o esforço que tem sido realizado para garantir que alcancemos os percentuais de investimentos necessários para a conquista de uma infraestrutura robusta à altura do nosso país. Além disso, o futuro do transporte deve ser sustentável. Nossa visão é deixar um legado para futuras gerações, que é um setor que contribua para um Brasil mais próspero. A transição energética no setor de transportes é necessária, urgente, para garantir a sustentabilidade ambiental e a eficiência econômica de longo prazo. A substituição de combustíveis fósseis por combustíveis energeticamente sustentáveis, baseada em critérios técnicos, apresenta-se como uma solução viável e promissora. Mas a grande preocupação deve ser a redução de gases de efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Não adianta termos carros elétricos se a energia for gerada de combustíveis fósseis. É preciso e urgente pensar em redução da emissão de poluentes em toda a cadeia. Políticas públicas que incentivam a inovação tecnológica e infraestrutura necessária para a produção, distribuição e utilização desses combustíveis são importantes para o avanço dessa agenda. Por isso, faço questão de destacar que não existe uma única solução. É preciso olhar de maneira consistente para alternativas como o diesel verde, o hidrogênio, o biometano e a eletrificação. Senhoras e senhores, nestes 70 anos, a Confederação Nacional do Transporte contribui uma história de luta, conquistas e parcerias. Estamos conscientes de que nos próximos anos trarão desafios. A nossa missão permanente e clara, defender os interesses do setor transportador, trabalhar pela modernização da infraestrutura e garantir que o transporte continue sendo a força motriz que impulsiona o desenvolvimento do Brasil. Contamos com o apoio dessa Casa e de todos os poderes constituídos, para que juntos possamos enfrentar os desafios do presente e contribuir com um futuro de prosperidade. Ao celebrar nossos 70 anos, expresso minha profunda gratidão a todos que de alguma forma contribuíram e continuam contribuindo para o sucesso da CNT. Nossos empresários, executivos das empresas, membros da nossa diretoria, nossos colaboradores e membros dos 3 poderes da República. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental na nossa trajetória e ajuda a mover o Brasil. Aproveito para agradecer a presença do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro-presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, representante do Poder Judiciário. E já partindo para o final, quero agradecer aos meus diretores que estão aqui presentes, o diretor Bruno Batista, Fernanda, Walter, a Eliana, João Vitor e a Nicole, que está de licença, cuidando do Davi, mas que fez questão de passar por aqui para nos dar um abraço. Aproveito a oportunidade para anunciar com grande satisfação o lançamento do livro comemorativo que celebra as 7 décadas de atuação da Confederação Nacional dos Transportes, uma obra que reflete o compromisso contínuo da CNT com o desenvolvimento do Brasil e a evolução do setor. E que, já que mencionamos marcos históricos, não poderia deixar de homenagear os 200 anos do Senado Federal, celebrados em 2024. Essa Casa Legislativa de papel absolutamente imprescindível tem sido um pilar na consolidação de nossa democracia, mudando a história e pavimentando o futuro da nação brasileira com sabedoria e responsabilidade. Para simbolizar o reconhecimento da CNT pela notável contribuição do Senado Federal ao longo desses 2 séculos de existências, teremos a honra de entregar ao excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, uma placa comemorativa, além de um exemplar do livro CNT 70 anos pelo Brasil. Muito obrigado.
gostaria de agradecer ao presidente Vander Costa, da CNT, pela outorga dessa placa, ao Senado Federal, em comemoração aos 200 anos do Senado, um pouco mais antigo que a CNT, e diz a placa: o Sistema Transporte homenageia o Senado Federal pelos seus 200 anos de existência, reconhecendo o papel fundamental dessa casa na promoção do desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. Ao longo de sua história bicentenária, o Senado tem sido uma instituição indispensável na construção de um país mais justo, democrático e próspero. O Sistema Transporte se une a essa celebração, reafirmando o compromisso do setor com o crescimento sustentável e a modernização da infraestrutura nacional. Brasília, 23 de outubro de 2024, presidente da CNT, Vander Costa. Muito obrigado, presidente Vander Costa. E agradecer também o ministro Gilmar Mendes, que me presenteou com um livro de sua autoria, mais um, Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, que sempre que me visita traz um livro dele. Todas as visitas eu sempre recebo um livro do ministro Gilmar Mendes, que seguramente é um dos mais festejados e competentes juristas do Brasil, a quem rendo todas as minhas homenagens, em meu nome e em nome do Senado Federal. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, nosso decano do Supremo Tribunal Federal. Concedo a palavra nesse instante à senadora Rosana Martinelli, que fará uso da palavra, lembrando que a senadora Rosana Martinelli substitui o nosso senador Wellington Fagundes, licenciado, que é um dos autores do requerimento para essa sessão de 70 anos da CNT. Tem a palavra a senadora Rosana Martinelli. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, todas as autoridades aqui presentes, eu quero cumprimentar a mesa em nome do nosso excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Pacheco, os senadores Laércio Oliveira, o senador Nelsinho Trade e o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Correia da Veiga, e senhor presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, e juntamente toda a sua diretoria, demais presentes, deputados, senadores, senadoras, autoridades aqui presentes. É uma honra participar dos 70 anos de uma das mais dinâmicas organizações brasileiras, que é a Confederação Nacional do Transporte, e representa aquele Brasil, esse Brasil que tem dado certo. E em nome do senador Wellington Fagundes, que é o presidente da Frinlog, que é a Frente Parlamentar de Logística, eu cumprimento o deputado Edinho, o Mauro, que muito contribui com a Frinlog. E esses 70 anos de existência demonstram uma disposição institucional admirável e surgiu graças aos esforços de um grupo de transportadores rodoviários de cargas e autônomos. Os pioneiros identificaram, naquele período histórico, a necessidade de uma instituição que representasse, em âmbito nacional, as empresas de transporte e logística. Tratava-se de uma iniciativa para organizar e fortalecer a atividade empresarial do setor. De lá até a década de 90, a CNT ganhou peso político suficiente para desempenhar um papel fundamental na matriz de transporte brasileiro. Naquela ocasião, direcionou suas forças para a promoção da multimodalidade e para o fortalecimento do setor. A partir de então, a Confederação ganhou um protagonismo inédito, passando a formular propostas e medidas para que esse setor superasse desafios. Quero cumprimentar aqui o atual presidente da CNT, Vander, juntamente com toda a sua diretoria, e reconhecer que são 70 anos de trabalho dedicados ao aperfeiçoamento do ambiente de negócios e à melhoria das condições para a atividade transportadora. Ao mesmo tempo,
não lhe escapa a função do aumento da competitividade para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Afinal, ainda mais em um país de dimensões continentais como o nosso, o setor de transporte é um dos pilares da economia com função primordial de desenvolvimento e expansão da capacidade produtiva. Senhoras e senhores, modernidade é sinônimo de aceleração. Na medida em que as pessoas precisam se locomover e produtos precisam ser entregues dentro e fora do território nacional, são urgentes as políticas que viabilizem adaptações às novas tecnologias. E nesse quadro, a CNT opera dinamicamente, trabalhando em cooperação com os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que o setor se fortaleça de maneira estratégica e sustentável. Atenta à transição energética, no setor de transporte, a CNT defende o uso de diferentes fontes alternativas de energia, que poderão ser aplicadas de acordo com as especificidades de cada operação, sempre tendo em vista a viabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental. No caso específico de Mato Grosso, as contribuições da CNT têm sido fundamentais. Meu estado, focado na agricultura e pecuária, enfrenta em seus rincões muitos problemas rodoviários. A bancada parlamentar de Mato Grosso, de maneira incansável, tem solicitado o apoio da CNT na busca de recursos para aprimorar a infraestrutura rodoviária do Estado e, nela, tem encontrado a mais efetiva receptividade, refletida nas interlocuções que promovem junto ao governo federal e também aos governos estaduais e municipais. No caso da BR-158, é emblemático. A rodovia ainda possui trechos não pavimentados e, em alguns pontos, a pista é simples, sem duplicação. A baixa qualidade dessa rodovia impacta o custo operacional das empresas de transporte. Logicamente, tal deficiência se reflete na competitividade do Estado e no preço dos produtos. Em 2023, a CNT fez um levantamento sobre os acidentes naquela rodovia. Foram registrados quase 200 acidentes graves, de acordo com esse levantamento, sem contar a tragédia humana que não tem preço. O prejuízo total com acidentes na BR-158, em Mato Grosso, é estimado em cerca de 28 milhões de reais. Relatórios como esse são evidência do alto padrão de engenharia e pesquisa da CNT, que refletem seu compromisso com políticas de infraestrutura mais adequadas e dramática realidade nacional. Para tanto, sua máquina organizacional tem que estar bem preparada. Hoje, a CNT reúne 29 federações, 5 sindicatos e 22 entidades associadas. Trata-se de quase 170 empresas, gerando cerca de 3 milhões de empregos. Um sucesso baseado em valores como eficácia ética, sustentabilidade, perseverança, criatividade e trabalho em equipe de todos vocês. Quero dizer aqui, nesse momento, eu estou me despedindo da oportunidade que eu estive aqui no Senado, que estou grata por esses 4 meses, praticamente 5 meses, e saio com o coração leve e muita gratidão pela oportunidade de ter trabalhado intensamente por outra causa prioritária para mim, a BR-163. Desde os tempos que fui prefeita de Sinop, dedico-me à viabilização de obras de duplicação dessa rodovia, essencial para o escoamento da produção agrícola da nossa região. O projeto prevê a duplicação de 245 quilômetros
que hoje nós estamos lutando, Sinop, Guarantã. E após a mobilização da bancada de Mato Grosso, o processo está avançando. Nossa meta é estender essas obras, que devem começar em 2027, até o estado do Pará. E em uma reunião importante no Ministério do Transportes, o ministro Renan entregou o projeto ao TCU. Os próximos passos serão revisão de contrato e o alinhamento de prioridades no objetivo de garantir que a viabilização, que a Via Brasil faça as adequações necessárias. Isso vai ser fundamental para melhor a segurança e a fluidez do tráfego, consequentemente do transporte. Da mesma forma, cobramos a urgência no projeto da Ferrogrão, que trará um grande alívio para a logística do agronegócio, fundamental para a nossa economia, com seus 933 quilômetros de extensão. A Ferrogrão tem o potencial de aumentar o transporte de cargas para até 50 milhões de toneladas, reduzindo os custos em cerca de 30%. Essa é uma luta que precisa continuar, presidente, para garantir que nossas exportações cheguem pelos portos do Arco Norte e se fortaleçam ainda mais. E mais do que nunca, precisamos da CNT nessas lutas. Por fim, deixo meu compromisso que, ao mesmo fora do Senado, continuarei a trabalhar por essa e outras pautas essenciais para o nosso Estado e para o nosso país. Meu trabalho por Mato Grosso segue com a mesma dedicação e empenho. E quero contar sempre com essa confederação que é tão essencial na busca de nossos sonhos de melhorar a logística de nosso maior celeiro de grãos do Brasil, que é o Mato Grosso. Então, eu quero agradecer, presidente, muito obrigada pela acolhida, muito obrigada a todos os colegas, me desculpe a emoção, que foi dias muitos valorosos e gratificantes, que eu tenho certeza que vou levar para a minha vida e espero aqui voltar. Foi muito importante essa dedicação e a acolhida de todos nós, todos vocês, colegas, deputados, senadores. Muito obrigada, presidente, pelo carinho de sempre. Eu cumprimento a senadora Rosana Martinelli, que, ao homenagear a CNT, também se despede do Senado, e quero fazer o meu reconhecimento como presidente do Senado por sua assiduidade, por sua competência, por sua lianeza no trato, defendendo as suas causas, defendendo o seu Estado, e disse a ela agora há pouco que a presença dela aqui fez com que sentíssemos menos saudade do senador Wellington Fagundes. Agora o senador Wellington Fagundes retorna também um grande colega nosso, um grande e competente senador da República pelo Estado do Mato Grosso, e a senadora Rosana Martinelli certamente cumpriu o seu mistério da melhor forma possível e angariando a admiração e o apreço de todos os seus pares, inclusive desse presidente. Parabéns, senadora Rosana Martinelli. Concedo a palavra, nesse instante, ao senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Cumprimentar os nossos matogrossenses e como é que vai, meu querido? Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Rodrigo Pacheco, ao requerente desta sessão, senador Laércio de Oliveira, cumprimentar o senador Nelsinho Trade, a senadora Rosana Martinelli, que fez este pronunciamento emocionado, a senadora Rosana Martinelli, para aqueles que não sabem, ela disse ex-prefeito de Sinop. Sinop integra a Grande Diamantino, que é a minha cidade no norte de Mato Grosso. E é verdade, né? Foi desmembrada de Diamantino, embora tenha se tornado muito mais pujante. Cumprimentar
o presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, e o presidente da Confederação Nacional de Transporte, Wander Costa, senadora Margarete, também do meu querido estado de Mato Grosso. Sintam-se todos cumprimentados, senadores, deputados e integrantes da CNT e de todo o sistema. Cumprimentar, entre as mulheres, a Nicole Goulart, que presidente do SEST Senat, também aqui presente. Dizer, presidente Pacheco, da importância que tem, como Vossa Excelência já destacou, a CNT para o desenvolvimento do Brasil nesses seus 70 anos. O Brasil é um país, não é nunca demais relembrar, com 8.514.876 quilômetros quadrados. Sua área corresponde a aproximadamente 1,6% de toda a superfície do planeta, ocupando 5,6% das terras emersas do globo, 20% da área de toda a América e 48% da América do Sul. É, portanto, o quinto maior país do planeta, só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Só isso já seria suficiente para que nós soubéssemos da importância do transporte na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no nosso cotidiano. Houve um tempo, como muitos sabem, e isto vinha de Washington Luiz, a fórmula segundo a qual governar era abrir estradas. E depois, já no governo de Getúlio Vargas, se falou na marcha para o Oeste. E depois, já no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa grande frente que envolve o desenvolvimento para o centro, com a construção de Brasília e a construção da chamada Belém-Brasília. Tudo isso mostra a importância da abertura de estradas para facilitar o transporte e a integração nacional. Estamos vivendo outros tempos. Temos imensos desafios. Enquanto imaginava o que iria falar da tribuna, me lembrava, presidente Aloysio, sobre a lei dos caminhoneiros e a discussão que tivemos até recentemente e que, de alguma forma, empolgou o setor, presidente Wander, e que acho que chegou a bom termo numa construção no Supremo Tribunal Federal, resolvendo a questão também com a fórmula do acordado sobre o legislado, que foi consagrado aqui, presidente Pacheco, na reforma trabalhista e hoje está, de alguma forma, pacificado. Mas me lembrava também da questão grave do meio ambiente. E aí temos a discussão que foi mencionada pela senadora Rosana Martinelli sobre as ferrovias, especialmente sobre agora a Ferrogrão, que está ainda em discussão no Supremo Tribunal Federal, e os reflexos que, eventualmente, ferrovia ou rodovia tem sobre o meio ambiente, debate que está muito marcante neste momento em que discutimos políticas climáticas, o direito ao clima e o direito ao meio ambiente como um todo. O setor, portanto, passa por necessidades de modernização e, certamente, como já foi demonstrado aqui, o Congresso Nacional, Câmara e Senado estão atentos à necessidade desse desenvolvimento e da integração, não só nacional, mas da nossa integração
ao mundo. Daí a importância da discussão sobre os modelos bioceânicos e todos os debates sobre essa modernização. No Mato Grosso, nós sabemos bem a importância das rodovias, das ferrovias, dos transportes, porque elas alteram as nossas vidas. Há medidores que indicam mudanças substanciais no IDH a partir da passagem de uma estrada. Eu me lembro que no governo de Blairo Maggi, que também honrou uma cadeira aqui no Senado, se fez, presidente Pacheco, as chamadas PPP caipiras, parcerias entre agricultores e governo para asfaltar estradas que antes não eram asfaltadas. Salvo engano, naquele momento, se fez 4 ou 5 mil quilômetros se fizeram 4 ou 5 mil quilômetros de estradas, e isso representava para muitas pessoas a redenção, a saída dos atoleiros que muitas vezes levam pessoas ao desespero. O presidente Wander certamente tem na sua crônica registros de pessoas que se suicidaram nesses atoleiros, nessas nossas estradas. De modo que é um dia para comemorar, mas, sobretudo, para que nós abramos perspectivas de desenvolvimento que tragam mais crescimento para o Brasil. Congratulo-me com o Congresso Nacional por essa iniciativa e parabenizo a CNT por 70 anos. Esperemos mais 70 anos com desenvolvimento e com sucesso. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e concedo a palavra a Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, cumprimento a todos, senhoras e senhores. Saúdo inicialmente Sua Excelência, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e os 3 subscritores do requerimento dessa importante sessão solene. Sua Excelência, o senador Laércio Oliveira, senador Wellington Fagundes, licenciado, e o deputado José Trovão. Parabenizo-os pela brilhante iniciativa de celebrar os 70 anos de criação da Confederação Nacional do Transporte. Aqui representada por Sua Excelência, o presidente da CNT, senhor Wander Francisco Costa. Cumprimento a senhora senadora Rosana Martinelli, Sua Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes. Cumprimento os senhores senadores, deputados, senhores presentes a essa sessão. Cumprimento os senhores juízes aqui também presentes. E saúdo a todos os demais senadores e deputados. E a ministra substituta, em seu nome, cumprimento todos os ministros de Estado, do Ministério dos Portos e Aeroportos, doutora Mariana Pescatori, e embaixadores presentes. É uma honra para mim poder estar aqui a fim de celebrar esse momento de júbilo com o reconhecimento e merecida homenagem a esta instituição fundamental ao desenvolvimento do nosso país. O movimento sindical brasileiro tem o seu nascimento e a sua origem no início do século passado, com a industrialização do Brasil. Coube a Getúlio Vargas a fomentar e criar o movimento sindical do Brasil.
E na década de 20 e 30 do século passado, os sindicatos se fortalecem na medida de representar não só a categoria econômica, mas como a categoria profissional, no sentido de envidar todos os esforços necessários para a construção de um país que se agigantava com a industrialização e com um resultado maior na própria circulação de bens e, no caso da Confederação Nacional de Transportes, que vem na década de 50 do século passado, exatamente proporcionar essa mudança pujante da industrialização do Brasil e no escoamento de toda a riqueza nacional, mediante a circulação pelo meio e pelo sistema de transporte. E sendo o transporte, a logística e a mobilidade pilares fundamentais para o crescimento econômico, a Confederação Nacional do Transporte, ao longo de suas 7 décadas de existência, vem exercendo protagonismo na construção e fortalecimento das políticas nacionais. Quanto ao transporte, seja nos modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, enfim, em todo o sistema de transporte no país. A criação em 54 é a representação máxima do transporte brasileiro. E, como dito por Sua Excelência, o senador, presidente do Senado Federal, que a CNT congrega 29 federações, 5 sindicatos nacionais, representando mais de 165 mil empresas. E isso representa uma geração de empregos de mais de 2.600.000 empregos no país, de empregos formais. Além da sua louvável missão de ajudar a organizar e fomentar tal essencial setor produtivo, inclusive produzindo estudos que subsidiam as respectivas políticas públicas, a CNT ainda administra o sistema SENAT e o ITL. Não é demais lembrar que o setor de transporte garante a circulação de pessoas, insumos, mercadorias, viabilizando e dinamizando a economia e o progresso. As milhares de empresas que operam nossa complexa e extensa malha viária encontram na Confederação Nacional dos Transportes um essencial ponto de apoio, organização e articulação de todo o segmento, buscando soluções inovadoras. A CNT atua como elo estratégico entre o setor produtivo e a sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável e a integração das regiões brasileiras. Sua interação com o poder público e as instituições do sistema de justiça tem, ademais, papel importante para assegurar condições dignas e seguras aos trabalhadores. Destaque-se a importância de avançarmos no aprimoramento de tais condições, conciliando o desenvolvimento econômico e a valorização do trabalho humano, promovendo a harmonia nas relações de trabalho e contribuindo para a estabilidade e o crescimento econômico. Assim, ao mesmo tempo em que a presente efeméride pretende celebrar as conquistas já empreendidas, oportuniza, acima de tudo, reflexões para ainda maiores avanços futuros, estando a CNT no centro da busca por soluções inovadoras e sustentáveis. Em nome do Tribunal Superior do Trabalho, externo aqui nossa admiração e respeito pela missão que desempenha a CNT, na certeza de que seguiríamos juntos, empreendendo salutar cooperação interinstitucional, fortalecendo tal essencial atividade econômica e as decorrentes das relações de trabalho em prol de um país sempre mais justo, pujante, equilibrado e, por isso, que seja feliz o povo brasileiro. Cumprimento a CNT pelos 70 anos de história. Muito obrigado, senhores.
Agradeço ao excelentíssimo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Gostaria de registrar a presença no plenário do Senado Federal do senhor diretor executivo do Instituto Brasil Logística, Augusto Wagner, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário da Região Norte, FETRANorte, Francisco Saldanha Bezerra Júnior, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, Eudo Laranjeiras, senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia, FETRAMAR, João Rezende Filho, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Nordeste, FETRANSLOG, José Arlan Silva Rodrigues, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Nordeste, FETRACAN, Nilson Gibson, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Estado de Minas Gerais, FETSENG, Antônio Luiz da Silva Júnior, do senhor diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Gustavo Barreto, do senhor diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anafávia, Mauro Borges de Castro. São todos muito bem-vindos ao Senado Federal nessa sessão do Congresso Nacional. Concedo a palavra à Sua Excelência, senadora Margarete Busetti. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, aos requerentes desta sessão solene, na pessoa do senador Laércio Oliveira e Rosane Martinelli, a senadora Rosane Martinelli, que está nos deixando essa semana, vamos sentir saudades com certeza. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, que está nos deixando agora, mas que compôs a mesa, vocês veem como o Mato Grosso é importante, né? 3 matogrossenses aqui sentados à mesa hoje. Senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa, e o senhor presidente da Confederação Nacional do Transportes, Wander Costa. Hoje é um dia de festa. Quero, em nome dos requerentes desta sessão solene, cumprimentar a todos pela importante iniciativa. Digo importante porque o papel do transporte desempenha na economia e no dia a dia dos brasileiros é vital para essa economia. Um setor que nunca parou, nem mesmo nos momentos mais difíceis, como vimos durante a pandemia. Quero cumprimentar também, mais uma vez, o senhor Wander Costa, presidente da Confederação, e toda a diretoria e todos os presidentes que passaram por essa importante instituição, porque são 70 anos de uma trajetória de conquistas. Ao longo dessas 7 décadas, a CNT tem sido uma parceira essencial em vitórias legislativas importantes, garantindo recursos para um setor, buscando sempre a maior segurança jurídica e melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores. Esse trabalho é contínuo e tem sido fundamental para manter o setor de transporte em crescimento e evolução. Falo com propriedade, afinal, sou do setor de reforma de pneus, que é essencial para o transporte brasileiro. Tem sido uma luta minha, aliás, para que sejamos vistos como players importantes no que diz respeito à sustentabilidade e economia para o transporte, já que a grande maioria dos pneus rodando nas estradas brasileiras são reformados. E é por isso, senhores, que quero dizer aqui a vocês que podem contar comigo, como uma senadora do transporte, porque a minha vida está diretamente ligada a esse setor.
Quando o Brasil se viu em meio à pandemia da Covid-19, eu fui para as estradas ajudar numa campanha no Mato Grosso em vacinação aos nossos caminhoneiros. Aliás, eu fui a Sinop, a senadora Rosana Martinelli era prefeita e fomos nós duas para a beira da BR-163 vacinar motoristas de caminhão. E conseguimos vacinar, na época, mais de 5.000 caminhoneiros. O transporte não para. A economia brasileira não anda se o transporte parar. Eu sei disso e vivo isso há mais de 40 anos. Vivi isso quando criança, quando adolescente, na oficina mecânica do meu pai. Me criei no meio de motoristas de caminhão. Depois de adulta, ao lado do meu marido, montando a nossa empresa. Depois comecei a ouvir os anseios do setor no Brasil inteiro, quando assumi a presidência da Associação Brasileira de Reforma de Pneus, papel que desempenho até hoje. O meu gabinete estará sempre de portas abertas aos senhores, para que possamos conversar, buscar as melhores soluções e enfrentar os problemas juntos. Sabemos que a bancada do agro é grande, a bancada da saúde é grande, e vocês podem contar comigo, com uma grande parceira no Senado Federal para o transporte. Afinal, o Brasil é grande e precisa de todos os modais de transportes. Vida longa à CNT, vida longa ao transporte brasileiro. Muito obrigada. Obrigado, senadora Margarete Busetti, cujo pronunciamento coroa a predominância do Estado de Mato Grosso nessa sessão solene. O autor, o senador Wellington Fagundes, o pronunciamento da senadora Rosana Martinelli, da senadora Margarete Busetti e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Quer falar? Conceda a palavra ao senador Efraim Filho. Olá, bom dia, com cara já de quase boa tarde, senador presidente Rodrigo Pacheco. A grande alegria poder participar dessa sessão solene destinada a celebrar os 70 anos da Confederação Nacional de Transporte, da CNT. Saúdo o presidente Vander Costa, em nome dele, saudar todos aqueles que fazem a CNT, e em nome do nosso presidente da nossa pequenina, porém guerreira Paraíba, presidente Arlan, saudar também a todos os representantes estaduais, né, das suas respectivas subseções. Cumprimento igualmente senadores e demais deputados que estão aqui presentes, os senadores Laércio Oliveira, Wellington Fagundes e deputado Zé Trovão, por promoverem a presente sessão solene em comemoração aos 70 anos da Confederação Nacional do Transporte. E a CNT, sob a liderança do presidente Vander, tem sido primordial para o desenvolvimento do setor do transporte, seja nas discussões de políticas públicas e leis, seja no encaminhamento das demandas patronais e laborais do setor. Além disso, oferece um serviço social de qualidade pelo SESC-Senat e a formação educacional pelo Instituto de Transporte e Logística. O setor de transporte, mais do que ninguém os senhores sabem, é a espinha dorsal do desenvolvimento econômico, promovendo integração de regiões e circulação de mercadorias e mobilidade de milhões de brasileiros. Ao longo de sua trajetória, a CNT tem sido protagonista na formulação de políticas públicas que impulsionam o progresso e a inovação, sempre com um olhar atento à eficiência e à segurança. No transporte de passageiros, predominam os modais rodoviário e aeroviário, ao passo que no transporte de carga prevalece, como todos sabem, o rodoviário, o ferroviário e o aquaviário. No Congresso Nacional, como deputado ainda no mandato passado,
e agora como senador, defendemos por muitos anos a desoneração da folha de pagamento. Fui autor desse projeto de lei que inclui os 17 setores que mais empregam no país. E entre eles está presente o de transporte rodoviário coletivo, transporte de cargas e fabricação de veículos. O momento atual exige que tenhamos equilíbrio, ponderação e transparência na regulamentação da reforma tributária. Em celebração a esses 70 anos da CNT, reafirmamos o nosso compromisso com o fortalecimento do setor de transportes no Brasil, que possamos, em parceria, formular políticas públicas e leis que promovam o desenvolvimento, a modernização e a eficiência dos transportes. Um setor que é um motor de crescimento econômico, integração humana e inclusão social, presidente. Já para concluir, dizer que o setor de transportes no Brasil, ele tem esse perfil de ser transversal. Ele dialoga, né, com diversos setores produtivos, comércio, serviços, indústria, agro, com a realidade do dia a dia, do cidadão, do cotidiano do brasileiro. Um aumento de 20 centavos que seja numa tarifa é capaz de causar um impacto, né, na vida das pessoas. Então, nesse momento de discussão da reforma tributária, é importante olhar para o setor não apenas como uma equação matemática, como fonte de arrecadação, não é simplesmente o afã de arrecadar, arrecadar e arrecadar mais. É preciso ter o equilíbrio fiscal com a visão de que tem decisões que são estratégicas também para a vida das pessoas, para preservar a geração de empregos, para estimular empreendedorismos e investimentos. Então, o setor do transporte ele dialoga com essa vida real, não pode ser visto única e exclusivamente como um setor que dali pode ser fonte de arrecadação. Ele é transversal, ele afeta a vida das pessoas e é por isso que é preciso ter essa responsabilidade. Dentro do tempo que me cabe, presidente, agradecer a disponibilidade de poder ter participado desse momento e de reconhecer com esses 70 anos que a história da CNT já contribuiu muito para o país, mas para projetar o futuro é preciso reconhecer o passado. E esses 70 anos que virão daqui por diante tem muito de desafio e o Senado estará à disposição para poder dialogar com portas abertas sob a condução do presidente Rodrigo Pacheco e dos demais senadores. Muito obrigado. Agradeço ao senador Efraim Filho. Eu gostaria de agradecer penhoradamente aos autores do requerimento para essa sessão. Senador Laércio Oliveira, muito obrigado pela oportunidade dada a esta casa de poder fazermos essa sessão em homenagem à CNT, igualmente ao senador licenciado Wellington Fagundes e ao deputado federal Zé Trovão. Todas as autoridades nominadas, as que eventualmente não tenham sido, eu peço escusas, mas quero dizer que todos são muito bem-vindos ao Senado Federal nessa sessão do Congresso, alguns conterrâneos que aqui estão, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, um grande empresário mineiro, minha saudação, minha alegria de revê-lo, doutor Alexandre Papini, doutor Luciano Lopes, notáveis advogados de Minas Gerais também, que prestam serviço à CNT, uma alegria também recebê-los, enfim, tantos outros que aqui estão e que fizeram dessa sessão em homenagem à Confederação Nacional dos Transportes uma das mais prestigiadas do Congresso Nacional. Portanto, os meus agradecimentos, presidente Vander Costa, as autoridades que aqui nos brindaram com suas presenças, presidente Aloysio, presidente ministro Gilmar. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças e convido a todos para visitar a exposição Transporte, o setor que move o Brasil, localizado no corredor Teresa de Benguela, na Câmara dos Deputados, na nossa casa irmã, essa exposição que homenageia o transporte brasileiro. Muito obrigado a todos, declaro encerrada a presente sessão. Técnicas que reduzem as emissões nessa produção e aumentem a retenção de carbono também. Isso está sendo estudado,
né? Tem muitos pesquisadores brasileiros envolvidos com esse tema e nós temos conseguido evoluir bastante, tá? Aqui foi mencionado anteriormente a questão do uso também do apoio que a agricultura pode dar a outros setores, né? Com o uso da biomassa, por exemplo, na produção de energia. Nós estamos evoluindo bastante nisso, já produzimos muito metano, né, com manejo de dejetos de animais, por exemplo, né? Isso tem servido à alimentação de frotas, né, que servem à própria agricultura e servem também a outros setores. Então, o caminho está dado, a questão é acelerar isso, né, e não perder de vista a necessidade de produção de novos conhecimentos. A solução, como foi dito aqui anteriormente, é conhecimento. Nós precisamos continuar evoluindo, né, na produção, no uso desse conhecimento, e é o que temos feito até aqui na agricultura e na pecuária brasileira, e por isso ela é pujante como se apresenta para o mundo todo hoje. Obrigada pela participação e a fala, Jorge Caetano Júnior, que representa o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária. Eu vou passar a palavra agora para o João Francisco Paiva, diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o MDIX. O nome é longo, né, senador? É, longo. Tem que segurar no fôlego. Eu percebi aqui que a maioria das perguntas toca no tema do financiamento. Então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, como eu coloquei aqui, uma responsabilidade de colocar o Brasil e defender os interesses e as condicionalidades do Brasil nesses espaços internacionais, mas acho que também há uma lição de casa que nós precisamos fazer, de realmente nos organizarmos aqui de forma coordenada para conseguir ter acesso e mostrar que os nossos projetos são não só sustentáveis, como, enfim, financeiramente atrativos, porque a gente sabe que o mundo não vai mudar no mundo capitalista que a gente vive se não tiver desenvolvimento de projetos que sejam financeiramente atrativos. Nesse aspecto, eu acho que é interessante comunicar aqui que agora, talvez nesse exato momento, em Washington, o Fernando Haddad, ministro Haddad e a ministra Marina estão lançando lá a Plataforma Brasil de Investimento Climático, que, em parceria com o MIDIC, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, a Fazenda e com o secretariado do BNDES, a gente está montando um portfólio de projetos que cada um dos ministérios vai selecionar de acordo com a temática, né, que possa ser apresentado por essa plataforma com o apoio do governo brasileiro para conseguir captar esses recursos internacionais e mostrar o que a gente tem né, de projetos atrativos nessa economia verde para que o resto do mundo possa vir investir aqui no Brasil. Então, acho que é fundamental a gente conseguir isso. O apoio do Congresso, como o Cláudio lembrou aqui, é fundamental. O apoio, não só o apoio, mas não atrapalhar também, né? A gente sabe que o PL das eólicas offshore aqui está, enfim, sendo mantido refém com alguns jabutis que estão colocados lá de incentivo ao uso do gás e do carvão. E a gente vê que empresas que já tinham equipes aqui no Brasil que, para desenvolver os projetos de eólicas offshore, estão demitindo essas equipes porque estão vendo que a coisa está atrasando. Então, a gente agora está numa disputa. O Brasil largou na pole position, mas precisa terminar a corrida em primeiro. Então, a gente está aí na frente com as nossas... Enfim, fomos abençoados, como diz Jorge, bem abençoados por Deus, com todas as nossas vantagens comparativas, mas a gente precisa transformar isso em atratividade de investimentos. Eu tive recentemente lá na Semana do Clima em Nova York, me reuni com o pessoal da Microsoft e eles me disseram, olha, a gente está investindo muito em restauração e reflorestamento no Brasil para atingir uma pegada de carbono zero da Microsoft, mas a gente deu uma pausa nesses investimentos justamente esperando o mercado de crédito de carbono ser aprovado para eles terem a segurança jurídica de que os investimentos deles no longo prazo vão ter o retorno esperado. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para conseguir criar esse arcabouço regulatório que vai dar essa segurança jurídica, essa atratividade para esses investimentos internacionais que podem vir aqui, né? Porque, enfim, a diretora lá me pôs uma preocupação, a gente não sabe se, da forma como está sendo estruturado, se a gente vai investir lá, se o governo brasileiro vai permitir que a gente possa contar isso no nosso balanço de carbono. Eu falei, justamente
exatamente o contrário. O nosso sonho é que a gente possa atrair investimentos internacionais para a restauração e reflorestamento no Brasil e que isso possa contar para a NDC brasileira. Assim, é o cenário dos sonhos do governo brasileiro. É exatamente isso que a gente quer. Então, a gente vê que é importante a gente também construir aqui um ambiente de atratividade desses investimentos. E aí, aproveitando o gancho da pergunta que veio, acho que da assessoria aqui, né, sobre as desigualdades que a gente tem dentro do país e como isso se casa com a agenda verde. A gente tem também uma certa vantagem nesse sentido que a maior parte da energia renovável que a gente tem em abundância eólica e solar está na região Nordeste, que a gente sabe, a mais, digamos, carente economicamente. Então, isso pode ser um grande impulsionador do desenvolvimento da economia dessas regiões mais pobres. A gente vê que a maior parte dos projetos de hidrogênio, por exemplo, são desenvolvidos dentro das EPS, principalmente em Pecém e no Piauí. Então, assim, são estados que têm essa atratividade, que podem atrair esses investimentos para lá, porque é lá onde estão essas potencialidades. Temos desenvolvimento de combustível sustentável de aviação na Bahia. Então, assim, tem todo esse arcabouço. Outro dia, conversando com um representante do governo do Ceará, ele me disse, algumas décadas atrás a gente falava, o Ceará só tem vento e sol, né? É muito difícil lá. Hoje em dia a gente fala, graças a Deus o Ceará tem muito vento e muito sol, porque é isso que vai atrair esses investimentos para lá. Então, enfim, queria, endereçando em algumas das perguntas, colocar essas coisas. Eu acho importante que a gente também faça a nossa lição de casa para poder levar isso para fora e mostrar todas as potencialidades do Brasil. Obrigado, gente. Grata, João Francisco Paiva, representante do MDIC. E, para finalizar, o senhor Hugo do Vale Mendes, chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Obrigado, senadora. Então, últimos comentários. Muitas das perguntas aqui endereçam questões relacionadas justamente ao setor de LULUCF, que eu coloquei a parte de reflorestamento e desmatamento, né? Acho que uma reflexão aqui é muito importante. A gente já mencionou que esse debate do enfrentamento da mudança do clima se dá no nível global, se dá no nível nacional, né, de cada país. Globalmente falando, tá, as emissões de gases de efeito estufa do setor de desmatamento, no LULUCF, elas representam algo em torno de 10% das emissões globais. Enquanto que as emissões do setor de energia, entre parênteses, queima de combustíveis fósseis, que é a base do modelo de desenvolvimento econômico, não podemos perder isso de vista, ela representa aproximadamente 75%, 76% das emissões globais. Então, o IPCC já indica que não é o enfrentamento do combate ao desmatamento, globalmente falando, que é a grande solução que vai resolver o problema da mudança do clima. Ele é mais um aspecto de soluções, dentre várias, que precisam ser implementadas. Algumas das perguntas aqui tratam disso, né, da Miriam de Minas Gerais, falando sobre a questão de queimadas. Eu convido, honestamente, a conhecer um pouco mais do trabalho do Preve Fogo, que o IBAMA realiza nos estados. É um trabalho fascinante e que emotiva e que deixa os próprios produtores rurais, a gente tem esses relatos, super contentes de ter justamente a participação do Preve Fogo como um aliado da produção, né? Questão de reflorestamento. O reflorestamento no Brasil, ele é uma atividade que financeiramente precisa ser tornada mais atrativa do ponto de vista financeiro. Então, vários desses instrumentos, soluções de instrumentos econômicos que estão sendo produzidos. O TFFF, que foi mencionado, é um deles, assim como outros. Uma outra mensagem é que políticas ambientais são extremamente tímidas. O Brasil tem a beleza e o desafio de ser um país extremamente complexo. Não é uma economia de um único setor, é uma economia ampla. Temos agropecuária, temos indústria, temos a parte de reflorestamento, tecnologias, enfim. É um país diverso, isso torna tudo muito mais complicado, a gestão
de todo esse cardápio de políticas que precisa ser implementado. O papel do setor privado é fundamental e não existe atuação unilateral de um único ministério para uma finalidade de resultado a ser entregue para a sociedade. Vejam, como eu mencionei, a mudança do clima é um tema que, do ponto de vista de governança no nível federal, ele tem envolvido hoje, dentro do SIM, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, 22 ministérios e mais algumas outras entidades que compõem o comitê. Então, não é uma pauta de um ministério, é uma pauta de todos são chamados à ação e não se resume a governo subnacional, setor privado, enfim, cada pessoa, cada cidadão também tem que fazer a sua parte. Apenas a título de exemplo, como eu faço minha parte? Hoje em dia, os processos de produção e consumo precisam estar refletidos dentro do nosso padrão de consumo. Né? Ao ir no mercado, algo extremamente simples, mas para tornar bastante concreto, e fazer compra de vegetais. Existem vários vegetais hoje em dia que o pessoal embala numa bandejinha de isopor e num plástico. Cada pepino, cada pimentão vem embalado. Parece uma bobagem. Agora, o conteúdo energético e matéria-prima utilizado para aquilo, ele faz parte da matriz de emissão do país. Então, as escolhas de padrão, o nosso padrão de consumo, ele interfere no resultado. E nós temos, como sociedade, o poder de orientar o processo produtivo a partir do nosso processo de consumo. Obrigado. Obrigada, Hugo. Por isso a importância de debatermos na casa também sobre a questão da educação ambiental. Preparar as futuras gerações para esse, enfim, importante desafio. Olha, eu não tenho palavras, enquanto senadora da República, representando o DF e essa casa, da importância que foi a participação dos nossos expositores nessa audiência pública para debater sobre a nossa missão a Baku, na COP29. Quero agradecer a todos, já convidando eles para a COP30. Que certamente vai ser outro grande desafio, mas muito feliz com o que eu vi aqui, desejando muita sorte a todos que estarão lá, principalmente a delegação, o governo brasileiro, nessas tratativas, nesse importante desafio da questão do financiamento climático internacional, não só para o país, mas, enfim, para o mundo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e participaram no E-Cidadania e que estão aqui presentes também. Vamos almoçar. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa para você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida para chegar no topo do prédio, só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador. Qual jovem que tem capacidade, tem tempo para sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida tá dada para ele. É acordar, atravessar o rio e vir para a escola. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama.
É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências,
mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas
eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, rinima awe, haye, hutihi hame, awe, noama awe, haye, hakakurume, awe, rinima awe, haye, hutihi hame, awe, noama awe, haye, hakakurume, awe, rinima awe. Aye, Hame, Awe, Rohama, Awe.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Ingressar no mercado de trabalho é um dos grandes desafios para as pessoas com deficiência. No Brasil, cerca de 9% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência e enfrenta barreiras para ter trabalho digno e até acesso à educação. Direitos das pessoas com deficiência é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Valnei Mário. Ele é o gerente substituto da ouvidoria da empresa Infra SA. Valnei, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço e agradeço também por ter sido liberado para poder estar aqui hoje com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo, né? O IBGE ele incluiu na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, um módulo específico para as pessoas com deficiência. E traz esses números que eu comecei a apresentar no começo da nossa conversa. Vou chamar aqui um gráfico para a gente ter uma ideia, uma dimensão do número de pessoas com deficiência no Brasil, né? São 18,6 milhões de pessoas, esses dados são de 2022, a pesquisa foi de 2022, publicada em 2023, então são dados recentes, 8,9% da população. Você faz parte desse grupo, você está no mercado de trabalho, a gente conversou um pouco antes de começar essa entrevista, você tem uma longa trajetória no mercado de trabalho e também em formação acadêmica. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o universo dessas pessoas, porque é senso comum, quando a gente fala em pessoas com deficiência, as pessoas associam a deficiência física, normalmente aquelas visíveis. Mas esse conjunto é um pouco maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses diversos tipos de deficiência que compõem essa parcela da nossa população. Bem, é bom tocar nesse assunto, porque como você diz, né, as pessoas costumam sempre a questão da visualização da deficiência, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência visual que ela não é perceptível, ou uma deficiência intelectual, ou mesmo outros tipos de deficiência, como a auditiva, elas não são perceptíveis, a não ser que a pessoa esteja usando um aparelho ou outros meios para poder ter uma melhor qualidade de vida e melhores oportunidades graças a esse aparelho, né? Então, é bom ver que a deficiência não é uma coisa só, né? Ela é multifacetada, ela é cheia de nuances, né? E ela é complexa, tanto quanto a própria sociedade brasileira. A gente inclui nessas pessoas com deficiência também as pessoas com uma deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Esse é um dos aspectos também que caracteriza uma pessoa como uma pessoa com deficiência? Sim, claro, né? É bom observar que as pessoas com uma deficiência intelectual, dentro do recorte das pessoas com deficiência, elas são sempre as mais prejudicadas, né? Seja na questão educativa, seja na questão de oportunidades de trabalho, seja nas questões até de segurança, né? Já que elas normalmente são as que, dependendo da circunstância, são as que sofrem maiores agressões quando isso acontece. Essa pesquisa nacional por amostra domiciliar, que foi realizada pelo IBGE em 2022, ela traz um aspecto que permeia todas as informações dessa pesquisa, que é a desigualdade em relação, especialmente ao mercado de trabalho, quando se compara, né, os números, né, os percentuais de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e de pessoas sem deficiência. A gente vai trazer aqui mais alguns gráficos, mais algumas informações sobre isso para a gente comentar um pouco e você vai poder trazer um pouco da sua opinião, inclusive como uma pessoa que está no mercado de trabalho há bastante tempo, né, uma longa trajetória, a gente conversou bastante sobre isso aqui. Então, a gente tem, por exemplo, né, num plano mais geral, 66,4% das pessoas sem deficiência estão no mercado de trabalho. Aqui a gente está falando de pessoas em idade para estar no mercado de trabalho. Sim. As pessoas com deficiência, apenas 29,2%. As pessoas que passam pela etapa escolar no ensino e chegam ao ensino superior, o que é um percentual mais baixo também das pessoas com deficiência comparado com as pessoas sem deficiência. A gente vai tratar desse assunto também da educação, mas dentro do mercado de trabalho aumenta a empregabilidade, mas mesmo assim a gente tem uma diferença de praticamente 30%, né, das pessoas com deficiência ocupando
postos no mercado de trabalho e as pessoas sem deficiência. E o nível de ocupação do mercado de trabalho, as pessoas sem deficiência, o nível de ocupação é mais do que o dobro do que as pessoas com deficiência. Quais são as barreiras para o ingresso no mercado de trabalho? Que dificuldades são essas enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Como o Brasil não é simples, né? O Brasil sempre é um país de complexidades. Acredito que esse recorte, né, da população representa as dificuldades históricas, né? No passado não se tratava a pessoa com deficiência com a dignidade merecida a qualquer cidadão, né? Aí se pleiteia não somente a questão da dignidade, mas da dignidade como a qualquer indivíduo. As questões de acessibilidade, que só há poucos anos, né, há poucas décadas, a gente começou a falar sobre isso, né, a trabalhar sobre isso. As leis foram aprimoradas graças às associações de classe, associações de pais, ONGs, né? Isso foi um diferencial para que hoje eu pudesse, por exemplo, estar aqui falando sobre o tema, né? Ter acessibilidade à educação, que é complicado, né? Se você não tem uma simples calçada pavimentada adequadamente, as pessoas cadeirantes, né, os deficientes cadeirantes, eles não terão essa oportunidade de chegar à escola. Se elas não chegam à escola, seja o ensino fundamental ou superior, né, o ensino básico ou superior, elas não conseguirão chegar a melhores situações no mercado de trabalho. Então, eu acredito que seja isso. Se há oportunização dessas pessoas dentro da educação, né, há também a oportunização delas por causa da qualificação em melhores postos de trabalho, esses números, eles estão melhorando. Eles já foram muito piores, né? Então, se há acessibilidade, há oportunidade, consequentemente, as pessoas com deficiência poderão ser inseridas nesse mercado. A gente tem alguns aspectos interessantes para falar sobre isso, que a gente tem mudanças legislativas que abrem novas oportunidades, que acabam mudando a realidade da sociedade, como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse arcabouço jurídico é um dos fatores que contribui para a melhoria desse cenário, mas existe uma questão que você falou das barreiras físicas, né, como, por exemplo, às vezes uma calçada para um cadeirante, né? Isso realmente pode pode ser o que vai determinar numa entrevista de trabalho se ele vai chegar ao lugar da entrevista ou não. Isso pode definir se ele vai ter ou não aquele posto de trabalho. Mas existem barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né? E aí entra a questão do preconceito, de como a gente vê e entender que as pessoas com deficiência são pessoas capazes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica. Essa questão específica é bem complexa, e ela é uma questão de educação. O indivíduo precisa se educar para entender que a pessoa com deficiência não é um empecilho, não é um problema, né? E mudar uma cultura, uma visão, eu acho muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque as leis, elas são postas, mas a atitude de um indivíduo, ela não acompanha a legislação. É preciso mudar a cultura das pessoas. E isso leva tempo. A gente tem que entender que a pessoa que não tem deficiência, que não é uma pessoa com deficiência, ela precisa enxergar o outro como e esse outro com deficiência como uma pessoa que precisa ter oportunidades. E que é uma pessoa como outra qualquer, que tem seus momentos de angústia, de dificuldade, de alegria, mas que pode contribuir com a sociedade. Quando as pessoas nos veem humanizando, né, a pessoa com deficiência, eu acredito que faz a diferença, essa atitude faz a diferença. Porque quando a frase que a gente ouve muito, né, anjinho, infantiliza a voz para falar com uma pessoa com deficiência, ou trata com condescendência, né, não, mas bichinho, coisas assim, não é essa atitude que precisamos. Precisamos que por exemplo, já que falamos do mercado de trabalho, que o empresário,
ele possa dizer, não, eu tenho uma vaga que cabe para esse indivíduo, eu vou dar essa oportunidade, né? E se ele performar, se ele conseguir fazer os trabalhos como qualquer outro empregado, por que não dar melhores oportunidades? Eu acho que é o que falta, né? É mudar a postura, a cultura e oportunizar oportunidades. É o tratamento igual. Sim. Né? A gente tirar essas barreiras que são muitas vezes preconceitos. Agora, você tem uma trajetória profissional bem interessante, você vem do Rio Grande do Norte, já trabalhou em vários estados do país, conversou um pouco sobre isso comigo aqui antes da gente começar a entrevista e você investiu na sua formação. Sim. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas dificuldades de acesso à educação que você já trouxe para a gente também e o percentual de pessoas com deficiência que consegue completar o nível superior é bem inferior ao número de pessoas sem deficiência que chega a essa etapa da formação educacional. E aqui nesse gráfico que a gente apresentou, na parte que fala ali das pessoas com um nível superior completo, como eu comentei, né, a empregabilidade aumenta, mas a desigualdade permanece ali na casa dos 30%. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, o quanto o investimento em educação ajudou você a crescer no mercado de trabalho e ter a riqueza de experiências profissionais que você teve. Eu acredito que começa por minha mãe ter me tratado como uma pessoa, né? Ela, claro, como boa mãe, ela é super protetora e tal, mas ela não me tratava diferente da minha outra irmã, né? E eu comecei a trabalhar como uma criança que vem de outra situação muito cedo, né? Comecei numa época que não tinha legislação que impedisse isso e havia uma desigualdade muito maior no país. Então, há mais de 40 anos comecei a trabalhar. E minha trajetória teve os seus percalços. Por exemplo, eu passei na universidade pública, mas não tinha passagem para ir até lá, né? Na época não existia nenhum meio que eu pudesse. Ou eu tinha que trabalhar, né? Ou eu tinha que estudar. E o estudo de universidade pública era, no meu caso, o curso que eu escolhi era durante o dia, né? Não era um noturno, era um diurno. Isso impossibilitou de eu poder acessar, mas eu nunca desisti. Não que tenha sido fácil, não que seja uma coisa que deva ser romantizada. Ele conseguiu, né? O merecimento e tal. Não, foi uma luta constante para melhorar as questões que eu precisava. Eu disse, não, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de ter um melhor emprego, eu tenho um objetivo de estar melhor educado, de contribuir com a sociedade. Eu tinha esse objetivo. Ou era isso, ou as situações seriam diferentes, né? E, infelizmente. Acredito que, por exemplo, pessoas que me ajudaram a fazer cursos que eu não tinha condição na época e que eu fiz e que, por causa disso, eu consegui melhores posições no mercado de trabalho e que fui investindo a partir de então. Peguei empréstimos para fazer cursos, os paguei e transformei em outras coisas. E, assim, me profissionalizando, me aperfeiçoando, eu consegui isso. Isso a gente está falando numa trajetória de 20, 30 anos. Não foi rápido. O ensino superior, esse investimento seu no estudo, essa sua persistência, mudou a sua realidade. Claro, claro. Apesar de que isso tem mudado, o ensino superior no país ainda é uma porta que se abre, né? Você é inserido na educação superior e você sai, mesmo que você não execute a sua função estudada, você sai com uma outra cabeça, com outra percepção de mundo, e aí você, por causa disso, também tem novas oportunidades. Sem dúvida. Falando em educação, a gente vai trazer aqui agora uns gráficos que mostram um pouco dessas desigualdades, ainda também sobre essa pesquisa do IBGE, no que diz respeito à educação, né? O ensino também é uma das barreiras. Na verdade, essa barreira do acesso ao ensino começa ainda no começo, ali no ensino básico, né? Ainda na infância das pessoas com deficiência, os números ali já começam a mostrar as diferenças entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência.
Alguns dados que eu trouxe aqui. Primeiro, a taxa de analfabetismo, né? A taxa de analfabetismo de pessoas com deficiência chega perto de 20%, 19,5%. E de pessoas sem deficiência, 4,1%. É um índice elevado ainda, a gente gostaria que não tivesse taxa zero, né, no país para todos, mas a diferença é muito grande. E ensino médio incompleto, quer dizer, aí eu coloco essa dificuldade que as pessoas têm desde a infância, né, no acesso ao ensino. 57,3% das pessoas com deficiência não completaram o ensino médio, enquanto que esses números para as pessoas sem deficiência está em 25,6%, quer dizer, menos da metade. No aspecto da educação e pela sua experiência, uma pessoa que passou por todas as etapas do ensino médio, se formou, investiu em cursos, o que falta no ensino para inserir melhor esse grupo da nossa população? Uau! A gente entra em uma série de situações, né? Quando a gente fala de deficiência, pessoas com deficiência, a gente tem um Brasil profundo. A gente tem cidades que não estão preparadas para receber nem os alunos regulares, né? Quanto mais os alunos com deficiência. Então, isso talvez um reflexo que dê esses números, né? A gente tem professores comprometidos, engajados, mas muitas vezes famílias desestruturadas para lidar com a deficiência daquele indivíduo, né? Daquele cidadão. Então, uma criança com deficiência, eu tenho uma experiência particular, tem uma amiga minha que ela teve que desistir da vida dela, teve que, no caso, parar de trabalhar para cuidar do filho com deficiência, né? Para levá-lo a médicos, para poder educar. Ela conseguiu levá-lo ao ensino médio, mas ela teve que estudar junto. Então, assim, alguém tem que abrir mão da sua vida para que isso seja oportunizado muitas vezes. Felizmente, não é em todas as situações. Mas é complicado falar sobre isso quando o universo dos deficientes é gigantesco e nem todos os lugares, nem todas as capitais, as grandes capitais, normalmente você vai ter acesso, você vai ter alguma coisa. Né? Mesmo com as dificuldades que se apresentam, existe alguma coisa, né? ONGs, etc. Mas e nas cidades menores? Nas cidades com menor população, com menor recurso, às vezes isso não se apresenta, né? Porque quando a gente fala de Brasil, eu sempre penso no Brasil como um continente, como um país de inúmeras desigualdades. E essas desigualdades se apresentam também no universo da pessoa com deficiência, independente do que a gente possa fazer. Eu acredito que, primeiro, melhores políticas públicas voltadas a este público e que possam ser fiscalizadas e que possam ser reexaminadas se elas não estão sendo eficazes, né? Se elas não estão cumprindo seu papel, pode diminuir essa diferença gritante que a gente está vendo no quadro apresentado. Sobre esse assunto, chegando assim na questão do ensino superior, eu recebi pelas redes sociais de uma professora da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, a professora Maria Paula Zaituni, um comentário interessante. Ela falou assim, olha, aqui na Universidade de Brasília, nós temos um programa para acolhimento, para receber as pessoas com deficiência, mas daí ela citou duas questões, né? Ainda existe preconceito dentro da universidade e, embora a universidade esteja preparada para receber essas pessoas, muitas vezes o corpo docente, quer dizer, os professores e mesmo as demais pessoas que trabalham na comunidade acadêmica, não estão preparadas para lidar com essa parcela da população. Como é que foi a sua experiência dentro do ensino superior? Você vê melhorias nesse sentido? O que você sentiu em relação ao preparo dos professores para trabalhar com as pessoas com deficiência? Bem, eu acredito que tem melhorado, que tem melhorias. Não dizer que não tem é injusto com as pessoas que estão tentando mudar isso, né? A sua própria fala diz, a Universidade de Brasília tem tentado inserir pessoas com deficiência e isso realmente existe uma série de programas para que isso aconteça. A questão do preconceito é uma questão dificílima de lidar porque você está lidando com um humano,
né? Não adianta dizer, eu não tenho preconceitos. Os preconceitos nos permeiam, é a forma que a gente vê o mundo, né? Esses preconceitos existirão, né? Lamentavelmente, porque quem tem deficiência, por exemplo, sofre com eles muito mais, né? Todas as pessoas sofrem com preconceito, mas as pessoas com deficiência, nos seus recortes da etnia, raça, idade e etc., sofrem muito mais com isso. Acredito que os programas das universidades, sejam públicas ou privadas, têm melhorado com relação à inserção, mas com relação à preparação, tanto do aluno, que muitas vezes sai do ensino médio sem entender o universo acadêmico, quanto do docente, né, que vai lidar com essa diferença, com essa pessoa com deficiência que ele não está preparado, né? Ele não foi preparado no seu mestrado, na sua graduação, na sua pós-doutoração sobre a pessoa com deficiência. Aí cabe a cada circunstância uma adaptação para que essas pessoas possam não só entrar na universidade, quanto sair dela, né, qualificadamente. Para a gente completar aqui nossos gráficos, eu vou trazer mais uma informação agora sobre os rendimentos, né? A pesquisa nacional de amostra por domicílios revela uma diferença, aí também a gente vai ficar na casa dos 30%, entre o rendimento médio das pessoas com deficiência e o rendimento médio das pessoas sem deficiência. Entre 30% e um pouco mais. Qual é a questão dentro do mercado de trabalho, né? Um outro dado que não está nesse gráfico também é que há muito mais informalidade quando se examina os dois grupos no mercado de trabalho. Sim. Por que essa diferença? Isso faz parte dessas barreiras atitudinais ou a questão da escolaridade de alguma forma está prejudicando isso? Ou como você enxerga essa situação? Enxergo como você já falou, né? Você fez a pergunta e você respondeu de alguma forma. São a questão das atitudes, né, individuais, e também são a questão dessas pessoas não estarem qualificadas muitas vezes. Se você tem barreiras para poder chegar no ensino fundamental, você não vai chegar no ensino médio ou no superior. Primeiro ponto. Se você tem dificuldade para pegar o ônibus, calçada, família que muitas vezes não consegue levar você, né? E eu estou falando da locomoção, mas tem outras barreiras que devem ser levadas em consideração. É óbvio que isso vai se refletir, né? E por que informalidade? Porque muitas vezes é o caminho que se tem para a sobrevivência, né? Quando a gente e também essa diferença salarial se dá porque muitas vezes as pessoas enxergam o deficiente como, não, a gente tem que dar cumprir uma cota de 2% a 5% de acordo com a legislação, então a gente vai dar um subemprego. A gente não vai dar oportunidades, que é o que eu bato sempre na tecla. Nós necessitamos de oportunidades. Se seu empregado com deficiência performa tanto quanto o outro e ele é melhor qualificado, por que não fazer com que ele tenha uma carreira? Por que não fazer com que ele possa estar inserido em sua empresa de maneira plena, o máximo que for possível, né? Então, são questões um tanto quanto complexas, não são simples. Falando aqui parecem simples, não são simples. Nem para o empregador, nem para o empregado, nem para o aluno, nem para o professor, mas a gente precisa fazer com que a mudança seja feita para que haja a cidadania, para que a pessoa com deficiência também seja colocada como cidadã neste mundo, chamado Brasil, né? Olhar para a pessoa e não para as características da pessoa, né? Olhar com esse olhar da igualdade. Agora, você citou a importância de essa mudança de comportamento, desse olhar mais igual, né? Um olhar mais acolhedor para essas pessoas, como um instrumento também de cidadania, né? E daí eu trago uma pergunta aqui, uma pinga-fogo para você. O que é cidadania? Uau! Cidadania é exercermos, enquanto indivíduos e sociedade, nossos deveres perante a democracia. Nós entendemos que nós temos papéis, e esses papéis são fundamentais para que nós cresçamos como país, como um país mais igual, mais cidadã, né? Mais equânime.
Bom, Valnei, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a presença, por estar aqui. Agradeço àqueles que puderam me ofertar isso. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem ele é muito maior do que a educação que está posta aí. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a Festa da Humanidade de Produção de Conhecimento Contemporâneo. Eu acho que a escola está aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender, socializar, aprender o natural. A moçada hoje diz, não é isso, né, gente? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições. No programa de hoje vamos falar sobre os efeitos das eleições na sociedade brasileira. Com a alta polarização política, amizades e relações familiares enfrentam desafios significativos.
Vamos entender como as disputas eleitorais geram essas divisões e conflitos e também oferecer estratégias para reconstruir laços e promover o diálogo. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Aline Tomé, doutora em Ciências Sociais. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, como que a polarização política tem afetado as relações interpessoais no Brasil hoje? Então, no Brasil a gente vê, né, especialmente de 2018 para cá, as famílias serem muito atingidas, as relações de amizade, elas passarem por momentos delicados por conta de questões políticas, né? E como a política está sendo interpretada atualmente pelas pessoas, isso leva a brigas, a pessoas que não se falam mais, a conflitos, né? O que é muito delicado e difícil de conviver, né? E como que isso abala o bem-estar mental dessas pessoas no médio ou longo prazo? Pois é. Do ponto de vista da própria pessoa, do indivíduo, né, isso vai gerando um isolamento que os próprios tempos que levam a esses conflitos da forma como eles acontecem, envolvendo muito as novas mídias, as redes sociais, a internet, né, isso já tende a isolar bastante mais os indivíduos. E com essa polarização, a gente ainda tem um outro aspecto que é o da convivência afetiva, emocional com pessoas mais próximas, como família e amigos, que vão sendo prejudicadas também. Então, se o processo já seria de individualização, já seria muito complicado, fica mais ainda com esse fenômeno da polarização, da forma como ele está sendo construído, né? A doutora comentou nas redes sociais. Qual o papel das redes sociais enquanto responsável por essa polarização? Pois é. Grande parte das tentativas que têm acontecido agora de negociações para normativas, para políticas públicas, tem sido no sentido de como regulamentar essas redes sociais. E aí é um conflito grande, porque vai envolver as chamadas Big Techs, vai envolver o governo, os indivíduos, a sociedade e, de certa forma, também outros grupos econômicos de poder, né? Então, tem muitos agentes importantes envolvidos aí nessa questão. Porque o que acontece? A gente vive em uma era em que a necessidade da viralização, do escândalo, que é o que faz com que o algoritmo se alimente e vá reproduzindo, que é totalmente do interesse de políticos para ganharem projeção, para aparecerem. É necessário que esses escândalos aconteçam e aí isso vai gerando conflitos e ódios de várias partes. A questão é que, para a democracia, isso é muito problemático, porque a democracia ela pode e envolve conflitos, porém é necessário um diálogo ou uma disputa no espaço público que leve a algum lugar e não somente que separe ou que faça com que as pessoas não se falem mais entre elas ou algo nesse sentido. Então, é um novo contexto. Regulamentar ainda é algo muito desafiador, mas já está acontecendo e a expectativa é que continue. A gente hoje já tem na ONU uma discussão de a questão de a imagem que a pessoa tem ser um direito fundamental. Então, ela não pode ser destruída, ela não pode ser ferida por meio de mentiras ou algo nesse sentido, que é o que acontece muito nesse contexto, né? Então, a Europa já tem uma regulamentação, outros países já têm trabalhado, o Brasil, inclusive, tem trabalhado também nesse sentido, embora muitas vezes possa lidar de uma forma muito difícil com outro pilar da democracia, que é a da liberdade de expressão, da livre imprensa, da diversidade de fontes de informação, ainda assim faz parte da realidade atual e isso precisa de regulamentação, não dá para ser uma terra de ninguém. E qual que é a expectativa da doutora a respeito? A doutora acredita que vamos conseguir chegar em breve a esse momento de regulação, porém mantendo a democracia na sua plenitude?
Sim, sinceramente eu creio que até para manter a democracia na plenitude isso vai ser essencial, né? Uma das grandes características também desse momento que vai formando a imagem da polarização é a difusão de falácias. As pessoas elas vão divulgando informações que não são verdadeiras como se fossem, elas se repetem e as pessoas passam a acreditar ao ponto de muitas vezes se tornarem verdades, né? Então, isso para a democracia, do ponto de vista do pilar de haver eleições justas, livres, frequentes, com tantas mentiras sendo colocadas e viralizadas e se tornando verdades tão rapidamente, esse pilar da democracia fica extremamente prejudicado. Então, até para que haja uma liberdade de expressão, as instituições democráticas elas não podem ser prejudicadas. Então, não é regular, não é entrar na casa da pessoa, no celular da pessoa e dizer o que ela vai ou o que ela não vai fazer. É ter algum tipo de regulamentação como o espaço público tem. A internet ela é uma espécie de espaço público. Então, se na nossa convivência a gente tem tipificações de crimes, a gente tem responsabilidades, não pode ser diferente com o universo das redes sociais e da internet. Um comportamento que surge com mais evidência nessa época eleitoral é o viés da confirmação, que é um fenômeno psicológico em que a pessoa tem suas crenças pré-existentes e ela ignora tudo que for contrário a isso. Perfeito. Como que esse viés da confirmação contribui para a divisão da sociedade? Então, nas ciências sociais, a gente tem uma discussão sobre as questões para além da racionalidade que afetam a política. O que levam as pessoas a votarem num determinado partido político, num determinado candidato ou apoiar uma determinada ideologia? Ela está pensando racionalmente em custos, benefícios, observando o que está acontecendo na realidade, ou existem outros fatores que levam a isso? Então, existem fatores de ordem tradicional, é difícil quebrar com tradições. Existem também os fatores de ordem emocional. Aquelas lideranças que ficaram bastante famosas há um tempo atrás aqui no Brasil também, as lideranças carismáticas, elas trabalham muito com isso, com o desenvolver nas pessoas o emocional, o afetivo, as paixões, os ódios, e aí a racionalidade ela pode ficar um pouco de fora. Então, quando a pessoa está nessa lógica do viés da confirmação, ela pode ver do ponto de vista racional números, dados, situações da própria vida dela. Tem muitos estudos atualmente sobre as pessoas que era chamada classe C, né, que apoiam medidas que, em geral, precarizam ainda mais os seus trabalhos, as suas vidas. Muito pouco muda ou tem mudado nas vidas deles e eles apoiam ideologias que, evidentemente, vão prejudicar ainda mais afrouxamento de legislação trabalhista, de proteção, precarização da saúde, né? E ainda assim essas pessoas elas estão de alguma forma apaixonadas, seduzidas ou com medo, né? As emoções também de medo, de ódio, elas também acabam dominando muito, né? Cria-se esse opositor que gera muito medo, que gera possibilidades da pessoa pensar que ela vai passar por alguma coisa muito ruim se ela seguir uma lógica de algo que ela não acredita, e aí ela perde a racionalidade dela, ela passa a agir com paixões, e isso é uma característica que reforça muito governos populistas, né? Essa perda da racionalidade. E aí as pessoas elas só querem realmente confirmar aquilo que elas acreditam, ou pelo menos que foi construído mentalmente para elas, mesmo que seja recente, mas parece que é uma coisa muito antiga e não necessariamente é, né? E existe alguma maneira eficaz de se combater esse comportamento do viés da confirmação? Ou é infrutífero tentar convencer alguém de que ele não está atuando com racionalidade e que ele pode vir a ter um diálogo mais racional e vendo até números e comprovações que a doutora falava?
Perfeito. Em algum momento isso precisa acontecer, né? Ao longo da história a gente teve outros casos de momentos em que isso ocorreu, né? Governos populistas que tinham uma grande adesão, muitos deles autoritários, né? Acaba o caso mais famoso, que muitas associações complicadas são feitas, que é o caso do nazismo na Alemanha, né? Ali chegou-se ao ponto absurdo de as pessoas elas não perceberem que outras pessoas estavam sendo mortas, que outras pessoas elas não tinham não só direitos de cidadão, direitos econômicos, mas que essas pessoas estavam sendo exterminadas. Via-se, mas não enxergava-se. A desumanização dessas pessoas ela era tão extrema que isso acabou levando a um dos vários grandes absurdos que a gente teve e tem ainda hoje, ao longo da história, né? Então, se chegou várias vezes a soluções e creio que a gente vai chegar também. Agora, em algum momento, né? Agora, para isso, eu imagino que a gente precise primeiro lidar com esse novo ambiente que nós temos, das comunicações. Então, essas iniciativas de regulamentação, essa nova compreensão do ser humano com seus direitos fundamentais, tendo a questão da sua imagem, que não pode ser corrompida, que não pode ser falseada, que não pode ser tratada como algo que não é um bem precioso, um direito fundamental. Isso precisa, essa mudança de mentalidade, eu acredito que seja um caminho para a gente começar a lidar um pouco melhor com isso, para que as pessoas comecem a voltar um pouco para o seu prumo e entender que a política ela é a arte da disputa do espaço, mas sem necessariamente haver uma aniquilação de um polo oposto ou algo nesse sentido. Um fato que preocupa muito a sociedade é o número dos crimes motivados por política. A gente trouxe aqui uma arte para ilustrar. Só no primeiro semestre de 2024, são 187 registros de crimes motivados por política em que a vítima é uma liderança política ou seu familiar. Esse número, comparado com o mesmo período dos 2 últimos anos, ele até é menor. Aqui a gente trouxe por tipo de crime, sendo com mais ocorrências, ameaças, agressões e, em terceiro lugar, homicídios. Sim. Na visão da doutora, o que fazer para reduzir esse número de crimes motivados por política? Pois é, se a gente olhar os dados ali no slide anterior, a gente observa que nos períodos como o que nós estamos vivendo agora, de disputas eleitorais, isso aumenta bastante, salvo 2020 ali, que a gente sabe muito bem que, além da questão das disputas eleitorais, a gente tinha a pandemia, então as pessoas elas estavam numa dinâmica muitíssimo complicada e que ela era atípica, ainda bem que é atípica, né? Mas em períodos de disputa eleitoral, isso tende a aumentar, que é o que a gente está vivendo agora. Então, por enquanto, não está tão alto assim, o que pode ser uma evidência de que nós estamos um pouco melhor adaptados, né? Não tenho como confirmar isso, mas pode ser que agora que as disputas eleitorais elas já foram quase que totalmente transferidas para a necessidade do uso do espaço virtual, das mídias, das redes sociais, da internet, né? Agora, talvez as pessoas elas estejam um pouco mais acostumadas, né, de perceber que nem tudo que elas recebem é verdade, de que muitos prejuízos já aconteceram devido a essas brigas, a esses conflitos, talvez nem tanto no espaço público da política mesmo, mas nas vidas pessoais delas, né? Isso afeta a família, isso afeta as amizades, isso afeta relacionamentos amorosos, né? Porque cria-se imagens, mas está em jogo convivência, está em jogo moral, né? Então, espero que seja algo que aponte para que estamos, pelo menos, começando a nos adaptar a esses novos tempos, né? Porque muitas coisas aconteceram e muitas outras estão acontecendo e tendem a piorar
as questões climáticas, de aquecimento global, e isso afeta diretamente a vida pessoal de todos. Então, aqui no Brasil, o caso das enchentes que a gente teve no começo do ano, no Rio Grande do Sul. Imagina famílias polarizadas, separadas, numa situação de calamidade como aquela. Infelizmente, a tendência global é que esse tipo de situação piore. Então, pode ser que isso também faça com que a consciência vá voltando de alguma forma, percebendo que existem laços que eles não podem ser rompidos e que, observando a política, ali os políticos eles não são amigos ou inimigos, eles são políticos, eles fazem alianças quando é necessário que se faça alianças, quando há interesses que façam alianças. Então, talvez perceber um pouco disso faça com que as pessoas elas aprendam a lidar, porque chegar a situações de crimes, imagina, ameaças constantes. Políticos sempre foram ameaçados, as famílias sempre foram ameaçadas, mas esse número tão alto assim e da forma como tem acontecido, isso é perigoso, né? Então, que seja um momento em que isso esteja sendo um pouco amenizado. Vamos ver, né? A doutora comentou em laços familiares, laços afetivos, amorosos. E na abertura do programa, eu falei sobre reconstruir esses laços. Então, quais recomendações a doutora enxerga como positivas para que as pessoas reflitam e reconstruam esses laços afetivos quebrados ou danificados, prejudicados por discussões políticas? Pois é, né? Às vezes a gente fica falando de voltar num tempo, pode nem fazer muito sentido para uma parcela da população que é muito jovem e que é bastante afetada por esse mundo, até mais do que outros, porque é uma geração que nasce conectada, que entende que a lógica é essa que a gente tem no espaço virtual, então para eles não tem para onde voltar, é o mundo que eles viveram, né? Por exemplo, eu sou professora, dou aula em universidades e, especialmente os nossos alunos mais jovens, quando chegam, a noção que eles têm de política é de que a política é algo polarizado, é algo que é muito semelhante a uma guerra, que tem lados opostos, muito semelhante a uma novela, a uma disputa, né, que é matar ou morrer, o que a política não é nem pode ser, isso não é política. Então, a gente vive em um ambiente em que isso se torna uma realidade. Então, é construir daqui para frente, é pensar dentro desse contexto o que é mais importante, o que deve ser priorizado, não desprezar a política como uma variável importante, não. Acho que se é que vai ter alguma herança positiva desse momento que a gente vive hoje, dessa concepção de política em voga agora aqui no Brasil, é que seja a valorização da importância que a política tem na vida de todos, do vigiar o governo, os parlamentares, de observar o que o judiciário está fazendo, mas de uma forma que não seja por meio de perseguição, por meio de ataques ou algo nesse sentido, que faz parte da vida de todos e que precisa ser tratado como tal. Porém, que não pode se sobrepor às suas interações afetivas, à sua família, às suas relações amorosas, às suas amizades, né? Que as pessoas elas percebam que existem universos diferentes que se conectam, que se tocam, sim, mas que não podem ser afetados de uma forma tão brusca, de forma que prejudique um mundo que já está muito difícil por várias razões e que vai ficar mais ainda com as pessoas sozinhas, isoladas. Então, acho que muito nesse sentido da saber o que priorizar, né? A política é importante, mas ela não é tudo. E a política, da forma como está, ela não é uma política. Ela é uma guerra, ela é uma fantasia que vai se tornando realidade, quase de um mundo distópico, né, que não pode ser o que predomina na vida em sociedade das pessoas. Então, priorizar outros laços afetivos, os mais importantes de fato, os mais próximos, até porque a gente tem muitos problemas atualmente com a questão da saúde mental. Isso tem sido uma das grandes discussões que vem sendo feitas. Como
ter saúde mental se o ser humano ele é um ser social e ele está vivendo isolado, cheio de ódio, em um mundo em que a perspectiva de futuro ela é, infelizmente, muito ruim. Não necessariamente esse futuro vai ser tão ruim assim, mas a expectativa, o que esses mesmos jovens para quem eu dou aula e que entendem que a maioria deles entende que a política é algo polarizado porque é o que eles conheceram, a perspectiva de futuro para eles também é muito difícil. Então, como pensar no futuro e como ter saúde mental diante de uma situação como essa? E certamente os laços afetivos eles vão fazer parte de uma possibilidade de reconstrução ou de, pelo menos, que isso seja amenizado, que as pessoas elas passem a ter mais saúde mental, que elas recriem ou que elas criem laços e consigam, de fato, social, cultural, mentalmente, serem humanos, porque são características dos seres humanos, todas essas. Né? Que cheguem em determinado momento e pensem até que ponto vale a pena manter essa relação distante com o meu ente querido, meu familiar, meu amigo. Uma Até que ponto isso está valendo a pena para mim? Exatamente. É nesse sentido, né? Exatamente isso. E, doutora, a doutora até comentou, se vai haver uma herança positiva desse momento tão dividido de política, discussões. Essa própria paixão que a política tem causado nos últimos anos, ela engajou mais o público. Sim. A gente pode considerar isso como um dos fatores positivos, esse engajamento, novamente, do público em relação à política, um interesse maior na política? Pois é, vamos ver, né? Porque, por enquanto, os resultados, eles têm sido muito negativos. Olha os números, né, que estão aparecendo aqui de crimes e de como as relações estão sendo prejudicadas, né? No futuro, talvez a gente tenha como saber se isso foi realmente positivo, porque como também a gente vive nessa era com tantas falácias, com tantas mentiras, com tantas destruições de imagens de pessoas, de partidos políticos, de lideranças, né, dos próprios agentes políticos, isso tudo é extremamente prejudicial. Né? Então, é como se a gente tivesse um olhar para a política que pode ser positivo, mas por enquanto a gente não pode afirmar porque são muitos crimes envolvidos ali, né? De mentiras, de discurso de ódio, que depois vão se concretizando fisicamente mesmo, né? Mentalmente e sem chegar às vias de fato, como homicídios, isso já é extremamente prejudicial. Acabar com a vida de uma pessoa soltando uma mentira sobre ela e viralizando. Isso é muitíssimo complicado, seja essa pessoa um político ou não. Né? Então, dizer que isso agora, né, está melhor é muito complicado nesse contexto, mas que de fato a gente tem um foco maior na política e quem sabe, né, ela sendo um pouco, essa polarização sendo um pouco menos exacerbada, talvez isso traga sim algo de positivo, né, para a gente poder afirmar que é realmente positivo. A doutora considera que falta um discurso mais enfático por parte dos nossos líderes políticos hoje no país, para que haja menos ódio, discurso de ódio, haja menos divisão política? Eles teriam esse poder. A questão é que, da forma como nós temos hoje, é o oposto que acaba sendo o interesse deles. Exercer poder no mundo contemporâneo é conseguir divulgar a sua imagem, se fazer conhecido, criar uma imagem usando dos recursos das redes sociais. Fora a parte do usar os recursos das redes sociais, isso sempre foi algo presente na política. O político ele precisa convencer, ele precisa criar uma imagem, ele precisa de visibilidade, popularidade, mas na era que nós vivemos, isso acontece de forma muito mais rápida com os escândalos, com aquilo que viraliza, né? Então, é exatamente esses escândalos, essas disputas, essas brigas que estão fazendo com que eles consigam se promover de alguma forma.
né? E isso, eu estou falando eles, mas estou generalizando, não é uma verdade que todos ajam da mesma forma, né? Mas é uma realidade que cada vez mais isso é essencial, né? Que eles precisem viralizar para ficarem conhecidos e têm feito isso a qualquer custo. Né? E quanto pior, quanto mais chocante for, melhor para eles. Então, esperar que eles tenham a responsabilidade do que deveria ser, né, de buscar uma sociedade mais coesa, mais justa, em que até as disputas que são essenciais no espaço público, elas aconteçam de uma maneira que seja razoável e que de alguma forma leve a algum lugar, que seria a responsabilidade mesmo desses políticos, parece ser exatamente o oposto do que é o interesse da forma como eles têm de se promover politicamente atualmente, né? Então, é uma contradição muito difícil. Seria a responsabilidade, mas atualmente é o oposto, que realmente tem contado, né? Doutora Aline Tomé, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Imagina, eu que agradeço muito a possibilidade de discutir esse tema e eu espero contribuir para a vida das pessoas e das famílias com algumas reflexões a respeito disso. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi o melhor para a economia brasileira? Com o senhor na presidência do Banco Central, o que mais podemos ter de colaboração para chegarmos ao mesmo patamar de 2008, com Lula? O que mais pode ser feito com o senhor no Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. Isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer 11 audiências públicas até o dia 14 de novembro para discutir a regulamentação da reforma tributária. Além disso, o plenário vai fazer 2 sessões com governadores e prefeitos para debater a proposta. O relator, senador Eduardo Braga, pretende ouvir todos os setores afetados pela reforma, além de governadores e prefeitos. Por isso, o plano de trabalho prevê 11 audiências públicas para debater pontos do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, como os impactos no setor produtivo e na saúde, regimes específicos, fundo de compensação e imposto seletivo. A primeira será na próxima terça-feira, dia 29, e a última no dia 14 de novembro. Além das audiências públicas, o plano prevê 2 sessões temáticas para ouvir governadores e prefeitos. Apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais. Além de ouvir setores da economia, da regulação, governadores e prefeitos, o senador Eduardo Braga terá que analisar as emendas. Já foram mais de 1.460 até agora. Ele também deverá analisar as contribuições da Comissão de Assuntos Econômicos. Só então irá apresentar o relatório dele. Eduardo Braga diz que é importante buscar um consenso com a Câmara antes de aprovar a proposta. Nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui, do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. Pelo rito de tramitação estabelecido pelo presidente Rodrigo Pacheco, a regulamentação da reforma tributária deverá passar apenas pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Alguns parlamentares, como o senador Isalci, que liderou uma série de audiências públicas sobre a reforma na Comissão de Assuntos Econômicos, defendem que a proposta passe também pela CAI. A decisão caberá à mesa diretora. O mérito dessa matéria é econômica, é nítido, claro, e regimentalmente
deveria passar no mérito na CAI. A CAI em nenhum momento está sendo excluída do debate, em nenhum momento está sendo excluída, inclusive das contribuições para este relator. Agora, como foi dito ainda há pouco pelo presidente Davi, compete à mesa diretora da Casa e ao presidente da Casa estabelecer o rito de tramitação. E olha só, as emendas impositivas ao orçamento estão suspensas desde agosto pelo Supremo Tribunal Federal, que pediu ao Congresso mais rastreabilidade desses recursos. O senador Ângelo Coronel, que é o relator geral do orçamento do ano que vem, está prestes a apresentar um projeto de lei complementar com novas regras para indicação e pagamento dessas verbas. Hoje ele explicou algumas das mudanças que podem ocorrer e disse que elas atendem aos pedidos do Judiciário. Foi atendido até bem mais, além até do que foi solicitado. Por exemplo, as emendas hoje, quando for destinada para qualquer estado ou município, o Ministério deve informar para as câmaras de vereadores e para as assembleias o valor destinado, o autor da emenda e a ação a ser feita. Com isso, o próprio Poder Legislativo do estado ou municipal, que tem a prerrogativa de fiscalizar, vai estar com isso em mãos para evitar que faça fiscalização só de caráter político, muitas vezes sem ter a devida verdade. E quanto à questão também das emendas de comissão, elas vão ficar praticamente iguais às emendas de bancada. Adequamos o texto para ficar praticamente com o mesmo uso. Serão emendas aprovadas pelos colegiados. No caso da emenda de bancada, os partidos indicam e as bancadas vão aprovar, a bancada de cada estado, então não vai ser uma emenda personalizada, vai ser uma emenda de todos que compõem a bancada. No caso da emenda de comissão, pela mesma forma, será o colegiado da comissão que irá aprovar, então vai ser aquela emenda de comissão, não será também emendas individualizadas. Com isso, você democratiza mais e você faz com que a transparência exista, porque quem quiser saber qual foi o partido que subscreveu aquela emenda na comissão, é só ir chegar na ata da comissão que vai estar lá tudo transparente. O deputado Arthur Lira opinou, o ministro Rui Costa opinou, o presidente Rodrigo Pacheco também já tinha opinado, mas eu quero ratificar. E fica por último aí o ministro Dino, para ver se esse texto que nós vamos colocar no PLP se atende também às expectativas da transparência no qual ele tem defendido e também da rastreabilidade. E hoje foi dia de comemoração. O aniversário de 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes foi celebrado em uma sessão solene do Congresso, que foi realizada no plenário do Senado. Desde 1954, somos o símbolo da integração e do desenvolvimento. A força motriz por trás das inovações e avanços que impulsionam nossa economia e conectam o nosso país. O plenário ficou lotado para a sessão solene do Congresso Nacional, em homenagem aos 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Participaram, além de senadores e deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Corrêa, os ministros substitutos dos Transportes e dos Portos e presidentes de várias agências e associações. São 70 anos de uma trajetória de conquistas. Ao longo dessas 7 décadas, a CNT tem sido uma parceira essencial em vitórias legislativas importantes, garantindo recursos para um setor, buscando sempre a maior segurança jurídica e melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores. Fazem parte da CNT 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas que geram cerca de 2,6 milhões de empregos. O presidente da Confederação, Vander Costa, falou sobre as principais parcerias entre a CNT e o Congresso Nacional, visando ao desenvolvimento do Brasil. Grandiosa também foi a tramitação da reforma tributária, reforma que muitos duvidavam, mas que chegou a bom termo na visão do transporte. Cumpriu-se o essencial, que era simplificar o sistema tributário nacional.
A regulamentação continua e dará clareza a alguns pontos, mas é certo que houve o reconhecimento da essencialidade do setor de transportes, que não pode ser onerado de forma desequilibrada, já que isso significa penalizar o próprio usuário do serviço, minando a economia como um todo. Não é demais lembrar que o setor de transporte garante a circulação de pessoas, insumos, mercadorias, viabilizando e dinamizando a economia e o progresso. As milhares de empresas que operam nossa complexa e extensa malha viária encontram na Confederação Nacional dos Transportes um essencial ponto de apoio, organização e articulação de todo o segmento, buscando soluções inovadoras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a importância histórica do setor de transportes num país que tem um dos maiores territórios do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Houve um tempo, como muitos sabem, e isto vinha de Washington Luiz, a fórmula segundo a qual governar era abrir estradas. E depois, já no governo de Getúlio Vargas, se falou na marcha para o oeste. E depois, já no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa grande frente que envolve o desenvolvimento para o centro, com a construção de Brasília e a construção da chamada Belém-Brasília. O presidente Rodrigo Pacheco destacou a importância da CNT para o Brasil. A Confederação realiza um trabalho imprescindível nos segmentos de cargas e de passageiros, apresentando soluções para os transportadores, para a sociedade, para o governo. Ao longo de sua história, a CNT tem sido uma importante parceira do Congresso Nacional, trazendo inúmeras contribuições para os debates que aqui se desenvolvem sobre temas relacionados ao setor. Quais são os objetivos e perspectivas do Brasil na COP29, a Conferência das Partes sobre Mudança do Clima? O tema foi debatido na manhã de hoje em audiência pública da Comissão do Meio Ambiente. Enchentes no Rio Grande do Sul, tempestades em São Paulo, secas severas que isolaram comunidades na Amazônia, queimadas em todo o país. A COP29 vai acontecer em meio a esse cenário de emergência climática, tanto no Brasil como no mundo. O encontro vai ser em Baku, capital do Azerbaijão, em novembro deste ano. A gente está numa emergência climática, no momento de aquecimento global descontrolado. Dos últimos 15 meses, em 14, a gente ultrapassou o aquecimento global de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, que em tese não deveria ser ultrapassada. Muito em breve, até o final dessa década, o começo da próxima década, a gente deve entrar num período de aquecimento global maior do que 1,5 graus. E aí, minha gente, a gente vai ter saudades de 2023 e 2024. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o principal tema da COP29 é a definição de uma nova meta de financiamento para ações contra a mudança do clima por parte dos países desenvolvidos. Para o Itamaraty, o valor atual de 100 bilhões de dólares é insuficiente para assegurar a implementação dos compromissos e acordos climáticos que vão desde a transferência de tecnologia até o aumento da capacidade de resiliência dos países aos eventos extremos. O grande assunto esse ano é o novo montante de financiamento climático, tá? E a base para essa negociação é o artigo 9 do Acordo de Paris. O que diz o artigo 9 do Acordo de Paris? É obrigação dos países desenvolvidos colocarem recursos a favor dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento pedem pelo menos $1 trilhão por ano, num prazo que ainda precisa ser negociado. Os países ricos estão dizendo, acho que os Estados Unidos falaram alguma coisa assim, 101 bilhões é mais do que 100, né? Porque o combinado lá em Paris é que o piso para a nova meta fosse 100 bilhões, então tem países falando que qualquer coisa acima de 100 bilhões a gente vai propor fazer. Os países em desenvolvimento não vão topar 101 bilhões, evidentemente, então esse é um
conflito que está marcado para acontecer, na verdade já está acontecendo. O governo brasileiro ressalta propostas importantes aprovadas pelo Congresso e que surtirão efeito em médio e longo prazo, como o combustível do futuro e o marco legal do hidrogênio de baixo carbono, mas reforça que seria importante o Brasil ir para a COP29 com um projeto que regulamenta o mercado de carbono aprovado. Em a gente aprovando o nosso mercado doméstico, aquele carbono, o mercado regulado, a gente ganhar ainda mais legitimidade para o debate internacional sobre precificação de carbono no âmbito global, ou no âmbito, no mínimo, plurilateral. O Brasil já vem tratando desse assunto, mas com a aprovação do nosso mercado aqui no Brasil, não há dúvida de que ganha-se um novo impulso para essa discussão. E como o Brasil está presidindo o G20 nesse ano, vai presidir a COP20 no ano que vem, vai presidir o BRICS a partir de agora, isso traz um peso enorme para a gente pautar essa discussão no âmbito global. Já tivemos o retorno da Câmara, a importância da casa agora, né? Quem sabe com o compromisso do Senado Federal e até Baku, antes da COP, a gente faça essa apreciação, deliberação, quem sabe até a própria sanção, para que a gente possa, né, tratar do como o Brasil hoje, né, está levando, né, a questão desse sistema brasileiro de mercado de emissões de gases de efeito estufa. O setor produtivo também vai participar da COP29 com compromissos de redução da emissão de carbono e apresentando experiências bem-sucedidas. O agro tem muito a colaborar, não só com o alcance das NDCs que estão em vigor e precisam ser cumpridas até 2020, mas principalmente naquelas que virão a partir de 2031. No evento, o Brasil deve apresentar também suas metas para a redução de emissão de carbono. A expectativa da sociedade civil é que o país apresente, segundo o discurso do próprio presidente da República, apresente até o final deste ano a sua NDC, a sua meta de redução de emissões. O Observatório do Clima tem uma proposta de NDC para o Brasil, de um corte de 92% das emissões, chegando a 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente líquidas em 2035, que é o prazo para essas novas metas. A gente espera que a NCQG seja o mais ambiciosa possível, sem ter a ilusão de que o governo vai fazer o que a gente fez, propor uma NCQG, uma NDC de 200 milhões de toneladas. A Convenção das Partes, a COP, é um encontro anual que reúne os 198 países signatários da Convenção Quadro da ONU, que envolve a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Esses acordos tratam da mudança do clima, de medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, da busca por soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta, além da negociação de acordos. E o Brasil vai sediar a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, em 2025. A medida provisória que libera recursos para as micro e pequenas empresas afetadas pelo apagão de energia ocorrido este mês em São Paulo já tramita no Congresso Nacional. A MP vai liberar 150 milhões de reais aos empresários prejudicados pelo apagão. A medida provisória faz um ajuste no Programa Nacional de Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte, o PRONAMP, e estabelece um valor limite de até 150 milhões de reais para que micro e pequenos empresários recuperem os prejuízos causados pela interrupção elétrica. Pelo menos 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo neste mês de outubro, após as fortes chuvas e rajadas de ventos que atingiram a região metropolitana do estado. A falta de energia prejudicou comerciantes que ficaram dias sem luz e tiveram grandes prejuízos financeiros. Essa medida vem a bom termo, no sentido de que ela é tempestiva, ela chega no momento adequado, ela garante aí condições especiais para a recuperação dos prejuízos e traz um mínimo de conforto para esse empresariado. Esses empresários, micro e pequenos empresários, precisam ser muito bem cuidados pelo Brasil, porque eles têm uma importância muito grande na geração de empregos e eles são bons pagadores. Eles precisam de oportunidades para que eles consigam avançar e crescer o negócio deles. O PRONAMP é o início. O valor de 150 milhões de reais
é proveniente de recursos do FGO, Fundo Garantidor de Operações, e vai cobrir operações contratadas junto ao Pronamp até o dia 31 de dezembro deste ano. Os recursos serão destinados apenas aos comerciantes paulistas que comprovarem prejuízos pela falta de energia elétrica. A apuração desse prejuízo é realizado mediante o levantamento dos valores que esses equipamentos detêm no mercado atualmente, e aí se faz, então, a recomposição, né, desses valores para o empresário. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve se reunir na próxima semana. A influenciadora digital Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá devem ser ouvidos pelos parlamentares. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir a influenciadora digital Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. As oitivas estão marcadas para os dias 29 e 30 de outubro. Eles foram convocados, o que significa que são obrigados a comparecer. Paquetá responde a acusações de envolvimento num suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do esporte no país. Deolane foi presa no início de setembro, durante a operação da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Ela ficou cerca de 20 dias detida. A influencer pediu ao Supremo Tribunal Federal que não seja obrigada a comparecer à CPI. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. É repugnante a gente ver influenciadores digitais ligados a essas bets que se fazem valer da ingenuidade, da dificuldade financeira do povo brasileiro para levar vantagens. Relações prostituídas, que nós, como parlamentares, temos o dever moral, a obrigação de enfrentar e acabar. A CPI também aprovou o requerimento para os senadores Jorge Cajuru, Eduardo Girão e Romário, que é o relator da CPI, irem até Portugal ouvir o investigado William Rogato em sessão reservada. Ele admitiu ter manipulado jogos de futebol no Brasil e em outros países e disse que o esquema existe há mais de 40 anos. E agora nós vamos falar das eleições municipais. Neste domingo, dia 27 de outubro, acontece o segundo turno das eleições municipais. Acompanhe o mapa das capitais onde os eleitores vão decidir a disputa pelas prefeituras. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 13 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores.
E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201 mil. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200 mil eleitores. 358 mil mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. A repórter Raquel Gonçalves nos conta. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas, a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ser já a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Declaro aberta a 61ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 22 de outubro de 2024. O objetivo e as diretrizes da reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de requer com fundamento no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para debater o projeto de lei de número 596 de 2023, que dispõe sobre a remissão de dívidas relativa à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, em atenção ao requerimento 74 de 2024 da CAI, de autoria da senadora Zenaide Maia, Alessandro Vieira, Luca Barreto e Damares Alves. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: o senhor Gustavo Salton Roturno, coordenador de tributos sobre a renda e patrimônio e operações financeiras da Receita Federal, representante da Receita. O senhor Alexandre Ramos, gerente jurídico do Complice do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo. Quem é o seguinte aqui que está presente? Pode sentar aqui. Quem é o outro que está presente? Só tem? Só dois? Certo. E vão participar também, por videoconferência, os senhores Leonardo Curti, que é o coordenador-geral de atuação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, responsável respondendo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o senhor Arnaldo Rodrigues da Silva Neto, advogado tributarista, e o senhor João Miguel da Silva, advogado tributarista. Eu queria aqui fazer uma fala, iniciando isso aqui, esse resumo dessa audiência pública sobre o projeto de lei 596 de 2023. Para todos que estão nos assistindo, porque isso é uma audiência pública que interessa a todos no Brasil. Não é só aos três poderes. Então, é o seguinte, o autor do projeto, o senador Hamilton Mourão, justifica a medida com base nos seguintes argumentos. Primeiro, segurança jurídica. O PL busca mitigar os efeitos de mudanças de jurisprudências recentes que reverteram entendimentos antigos e resultaram em débitos bilionários para algumas empresas. A decisão do STF, consolidada nos temas de repercussão geral 881 e 885, fez com que as empresas que obtiveram isenções de CSLL em julgamentos passados precisassem pagar retroativamente. Isso, segundo o autor, cria uma situação de insegurança para as empresas. 2, impacto econômico. O autor afirma que a cobrança retroativa desses débitos pode colocar em risco a saúde financeira de várias empresas, resultando em efeitos negativos para a economia,
como perda de empregos e desaceleração econômica. Mourão descreve a situação como um risco sistêmico absurdo, mencionando que o volume de dívidas acumuladas ameaça o funcionamento dessas empresas e, por extensão, a economia nacional. Desempenho do judiciário. A justificativa também menciona que o atraso do julgamento pelo STF nos temas de repercussão geral, tanto contribuído para o acúmulo de dívidas e que, se a Corte tivesse decidido anteriormente, as empresas poderiam ter se ajustado de maneira menos prejudicial. Gente, é fundamental ressaltar que, apesar dessas justificativas, o perdão de dívidas tributárias precisa ser cuidadosamente avaliado, considerando os princípios de igualdade fiscal e a necessidade de recursos para a manutenção das finanças públicas. A concessão de remissões tributárias desproporcionais cria um ambiente de injustiça, beneficia empresas específicas e prejudica o equilíbrio fiscal necessário para atender às necessidades sociais do país. O que é que chama atenção para esse projeto de lei? Incentivo à sonegação e desigualdade. O PL 596 de 2023 propõe o perdão de dívidas de contribuição social sobre o lucro líquido, que ao longo de 15 anos acumula valores bilionários. Isso incentiva a sonegação, beneficiando grandes empresas que burlaram a lei, enquanto pequenos comerciantes continuam pagando rigorosamente seus impostos. 2. Perda de recursos cruciais. Estima-se que as dívidas de CSLL ultrapassam bilhões de reais. Perdoar essas quantias prejudica a arrecadação de recursos destinados à saúde e assistência social, setores que dependem de tributos. Injustiça com contribuintes regulares. A proposta cria um tratamento desigual, favorecendo empresas que ganham muito, que optaram por não recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo após decisões contrárias, punindo indiretamente quem cumpre suas obrigações fiscais. Eu tive aqui da Receita Federal, passaram para mim, isso eu acho que são 232 ações e que são bilhões. Por que a senadora Zenaide se interessou por esse processo? Sou médica de formação e sei da importância, se vocês me perguntarem, o que foi mais importante da Constituição de 88, em termos de diminuir as desigualdades sociais e ter esse olhar diferenciado, a Seguridade Social, que os recursos, a Seguridade, para vocês que estão nos assistindo, para vocês que são juristas, sabem perfeitamente, mas ao povo brasileiro é formado com a Seguridade, saúde, assistência social e previdência social. Isso foi a parte mais humana da Constituição Federal. Então, o que é que chamou a atenção da senadora Zenaide? Tirando recursos da saúde. A gente sabe que tem uma pérola nesse país, que é o SUS, mas nós sabemos que é subfinanciado. Então, quando eu vi isso, resolvi dar a oportunidade da gente discutir, porque no mérito, já deixando claro, mesmo que quem convocou e quem pediu a retirada de pauta, porque eu considero o seguinte, depois eu vou fazer pergunta a todos vocês. Ainda não tem para os tributaristas, porque como não estava ainda, eu não preparei. Queria dizer o seguinte, é injusto, sim, não pagar imposto. O argumento do projeto diz que vai inibir os investimentos nesse país. Esses 232 que entraram na justiça para não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, eles tinham conhecimento da lei. Eles resolveram burlar a lei
e segurar, depositando, fazendo depósito judiciário. Sabe que isso me doeu? Porque tem ideia de quanto a saúde desse país deixou de receber nesses 15 anos? Nada contra, porque sempre que tem empresas, Pronamp, a gente está aí para incentivar as micro e pequenas empresas. A senadora Zenaide não é contra o setor produtivo. E ele tem que ter lucro. Não existe o setor privado não ter lucro. Agora, por favor, gente, contribuição social sobre o lucro líquido, não querer pagar, sabendo que aquilo vai salvar vidas na saúde. Aí, por isso, gente, que eu quero dizer aqui minha opinião. Foi isso que me chamou a atenção. Quando eu vi CSLL, aí eu digo contribuição social sobre o lucro líquido, isso não é uma empresa que esteja falindo e que esteja precisando do apoio desse Congresso, porque todas que vieram, a gente aprovou o Pronamp, a gente aprovou a PEC de guerra, que você não estava, minha amiga querida Rossana, que só estamos nós duas de mulheres, somos maioria aqui, né, Rossana? Então, o que é que acontece? A gente aprovou tudo na hora de salvar emprego, de dar dignidade. Agora, o cara ter lucro líquido e não querer contribuir o mínimo para salvar vidas, aí isso foi muito duro para mim. Mas eu já quero passar para os nossos debatedores, não aqui julgando os colegas, isso é um parlamento, cada um pensa da sua maneira, mas já deixando claro o porquê dessa senadora ficar contra essa remissão, essa anistia desses bilhões. A gente implora aqui por $1 bilhão para a saúde, para a educação. Ela sabe aqui que a gente vive para financiar a saúde das mulheres, né, Rosana? Então, eu vou chamar aqui o primeiro que a gente vai chamar, porque vai explanar. Quem, Moro? Antes dos... Pode ser, mas tudo bem. Passar a palavra aqui. Pode passar. Não, só tem, a gente vai dar a palavra a todo mundo. É um parlamento. Boa tarde a todos. Pronto. Boa tarde, senadora Zenaide. Boa tarde. Boa tarde a todos os convidados. Boa tarde a todos os convidados. Estão me ouvindo? Sim, sim, senador. Perfeito. Não, senadora, antes só de começar aqui a oitiva dos convidados, eu sou relator desse projeto e, inclusive, ele já foi aprovado na CCJ Venha-Cai. Só deixar claro aqui que o objetivo, evidentemente, não é retirar recursos dos cofres públicos ou da saúde, mas existe uma controvérsia jurídica significativa sobre a CSL e entendimentos jurídicos diferenciados. E assim como esse não recolhimento da CSL por um longo período afeta os cofres públicos, também afeta empresas que, se forem forçadas a pagar atrasados de 7, 15 anos, elas quebram, senadora. Então, assim, a questão não é tão simplista, com todo respeito, como foi colocado aqui nesse tema. E o projeto que é formulado, inclusive pelo ilustre senador Hamilton Mourão, vem buscar uma alternativa, um meio termo, em relação a esses débitos atrasados, permitindo que parte deles sejam reputados devidos, a partir ali do marco de 2017, e os anteriores sejam considerados remidos. Então, desculpe a sinceridade, mas não concordo com essa cisão aqui, empresas ambiciosas querendo não recolher tributos e o Estado depauperado. Há uma controvérsia jurídica importante e um tema que é extremamente relevante para nós juridicamente é a questão da segurança jurídica. Ou o país tem segurança jurídica ou não tem segurança jurídica. E quando se tem, de repente, uma decisão judicial que a gente respeita, mas que obrigaria as empresas a recolher 15 anos de tributos que estavam controvertidos, isso pode gerar uma série de problemas. Pode ser até que, se no final a decisão, o voto na comissão ou do Congresso, o projeto não seja aprovado, mas ele tem sua razão de ser e não foi formulado pelo senador Mourão e nem foi aprovado pela CCJ com o intuito de beneficiar empresas inescrupulosas. Na verdade, é para solucionar uma pendência jurídica
que foi provocada por decisões do Supremo Tribunal Federal, que resolveu a questão de uma maneira que a gente respeita, mas havia uma controvérsia jurídica significativa, porque várias empresas tinham conseguido coisa julgada em seu favor para não recolher os tributos. E a nossa Constituição tem uma garantia lá em relação à coisa julgada. Então, vou ouvir atentamente aqui os expositores. Nós estamos abertos a várias outras considerações, e pode ser que a gente mude até o relatório, vamos preparar um relatório segundo essas considerações, mas não vamos reduzir essa questão a um debate simplificador entre governo e empresas inescrupulosas. Até porque a gente sabe que esse governo atual tem gasto em muita coisa que não tem nada a ver com gastos com saúde, né? Tem feito um grande desperdício, a gente está vendo, inclusive, as empresas públicas, as estatais, voltarem a apresentar um prejuízo de até 9 bilhões por conta de decisões erradas desse governo. Então é isso. Obrigada, tudo bem. Eu quero passar aqui agora para o nosso primeiro convidado, o senhor Leonardo Cuti, que ele representa a Procuradoria-Geral da Fazenda e também é semipresencial. Boa tarde, senadora Zenaide. Boa tarde, senador Sérgio Moro, demais senadores presentes, colegas advogados, colegas da Receita, aos que nos assistem pelo YouTube, pela via virtual. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome da Procuradoria, o convite para poder participar da audiência. Eu acho que é um caminho democrático muito relevante o Senado permitir que várias partes exponham pontos, o cidadão possa participar de discussões de projetos de lei tão relevantes para a sociedade. E eu acho que isso faz parte indissociável do jogo democrático. É muito importante que isso aconteça em todas as esferas de discussão das mudanças que são proporcionadas pelas instituições no mundo jurídico de maneira geral. Bom, como bem disse o senador Sérgio Moro que me antecedeu, há sim uma contenda jurídica e por isso eu vou pedir todas as vênias à senadora para talvez dizer um pouquinho, em uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas tentar traduzir de uma maneira mais simples possível o que está em pauta e o que exatamente está em discussão e o que vai ser, ou que se pretende seja objeto do projeto de lei. Meu nome é Leonardo, eu sou atualmente o coordenador da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, e então a gente participou diretamente na atuação desse caso, do julgamento desse caso e dos outros casos que envolvem a matéria também, e eu posso dizer que várias das questões que estão sendo ou que foram discutidas pelo Supremo não contêm todo esse estardalhaço extraordinário que aparentemente se faz crer no mundo, no universo do direito tributário. Como bem pontuou o senador Sérgio Moro, a coisa julgada, né, que é a decisão judicial da qual não cabe mais recurso, é uma garantia que está no nosso texto constitucional. De fato, a Constituição ela protege essa decisão judicial que não cabe mais recurso. Acontece que desde muito tempo, e isso é entendimento da doutrina, da própria jurisprudência, tem-se a convicção de que essa coisa julgada, ela respeita os fatos sobre os quais ela foi proferida. E isso acontece em diversos ramos do direito, que a gente está acostumado a ver na nossa vida em geral. Por exemplo, uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, que decide a guarda de um filho menor, ela vai ser revista no momento em que essa situação de fato muda. Uma decisão judicial que não cabe mais recurso, que arbitra um valor de pensão, ela pode ser revista a partir do momento que a situação de fato mude. Uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso de um trabalhador que está submetido a uma situação de insalubridade, de periculosidade, cessada a situação de periculosidade, de insalubridade, essa coisa julgada, ela não mais se aplica.
Diz-se em direito que ela perde os seus efeitos, simplesmente porque o substrato fático, ou seja, os fatos nos quais ela se apoiava, não mais subsistem. Então, não faz mais sentido que aquela coisa julgada permaneça. Isso se dá especialmente nas relações que a gente chama de trato continuado. São aquelas relações que elas vão se protraindo no tempo. Por exemplo, eu pago o meu imposto de renda de 2023, não quer dizer que eu não vou precisar pagar ou vou pagar o mesmo valor de 2024. Porque os valores de 2023, os fatos geradores, como a gente usa no direito tributário, são diferentes em 2023 do que acontece em 2024, apesar de ser tudo imposto de renda. Então, o imposto de renda que eu paguei em 2022 não é o igual ao de 2023, que não é igual ao de 2024, porque é uma situação jurídica que ela se perpetua no tempo. É tudo imposto de renda, mas são fatos diferentes. Consequentemente, são fatos geradores diferentes. Então, vejam, senhores, se eu tenho uma decisão judicial que em 2022 me deu alguma garantia com relação ao pagamento do imposto de renda daquele ano, caso em 2023 eu não tenha a mesma situação de fato, é natural que eu não invoque a minha decisão transitada em julgado. Vamos supor que em 2022 eu tenha um filho na escola particular e eu consigo uma decisão judicial para deduzir integralmente o valor dessa escola particular na minha declaração de imposto de renda. A decisão judicial transita em julgado, faz-se coisa julgada imutável. Agora, a partir do momento que eu não tenho mais o filho numa escola particular, a situação de fato se alterou. Eu não posso impor à Fazenda que ela me dê essa dedução quando os fatos foram alterados. Tudo isso, senhores, para justamente fazer a analogia com o caso que a gente tem em debate. São situações que sofreram alterações no cenário jurídico a partir de decisões judiciais que abalaram a situação de fato entre fisco e contribuinte. Só para ser mais exato e mais preciso, a gente vai falar da CSL, que, como bem introduziu a senadora Zenaide, é uma contribuição que adveio ao universo tributário com a Constituição de 1988 e efetivamente é uma contribuição de seguridade social, né? É destinada à saúde, assistência e previdência social. E essa contribuição, assim que promulgada a Constituição de 1988, ela teve elementos dessa exigência tributária questionados no judiciário. Então, são ações judiciais que os contribuintes propuseram individualmente, questionando o recolhimento da contribuição pelos idos de 1990. Então, são ações que datam de 89, 90, 91, 92, ações judiciais que naquele momento entendiam pela inconstitucionalidade do tributo. A discussão judicial, ela se protraiu no tempo, ela foi sendo travada diante de todo o processo judicial que foi proposto por diversos contribuintes, até que em determinado momento foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal Federal resolveu definitivamente a questão, dizendo em 2007 que o tributo era constitucional. E nesse aspecto, e aqui é inegável, não dá para a gente fugir dessa conclusão, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir uma matéria jurídica em sede do que a gente chama de controle concentrado, ou seja, em ação direta de inconstitucionalidade, ele produz uma mudança no universo jurídico. Então, a partir do momento em que o Supremo, de maneira concentrada e de maneira da qual não cabe mais recurso, diz que aquele tributo é constitucional, o sistema jurídico brasileiro passa a receber aquela decisão do Supremo como uma decisão definitiva do Poder Judiciário. Então, vejam, senhores, que em 2007 não cabia mais discussão com relação à constitucionalidade do tributo. Em 2007, a partir de 2007, qualquer decisão judicial que disse que o tributo era inconstitucional, na verdade, era uma decisão que pode ser caracterizada como um ponto fora da curva.
uma decisão fora do sistema jurídico. Então, a gente volta um pouco para começar a questionar os contribuintes que tinham coisa julgada, transitada em julgado antes de 2007. Bom, antes de 2007, o Supremo Tribunal Federal não se meteu, porque a discussão só dizia respeito para o futuro. Antes de 2007, a gente vai entrar numa exceção à coisa julgada que está no próprio texto constitucional, que é a possibilidade de ação rescisória e não foi objeto de discussão no âmbito dos temas 881 e 885. Voltando, então, para o nosso foco, o que a Fazenda Nacional passa a defender é algo que eu já expliquei. Em relações de trato continuado para o futuro, o que vale é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vejam que se a gente pegar o exemplo que eu dei, né, os diversos exemplos que eu dei, de uma situação em que você tinha uma controvérsia jurídica sobre CSLL e uma situação em que essa controvérsia jurídica não existe mais, o cenário fático é diferente. Então, aquela decisão transitada em julgado em determinado momento, ela não tem mais o substrato fático que lhe deu guarida. Logo, senhores, o que a Fazenda Nacional defendeu e o que o Supremo Tribunal acatou, pura e simplesmente foi a manutenção da segurança jurídica produzida por uma decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. E vejam que a Receita Federal ela só começou a cobrar daí em diante a partir da orientação jurídica do parecer da PGFN, reconhecendo essa cláusula que a gente chama de rebus sic stantibus na coisa julgada, em controle concentrado, e evidentemente qualquer cobrança nesse tipo de situação leva em conta o prazo prescricional de cobrança de qualquer tributo. Então, dizer que são tributos que vão ser cobrados por 15 anos foge do conceito natural do direito tributário. Se tem 15 anos de passivo tributário, é porque a empresa provavelmente vem discutindo essa questão, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal já ter dito que o tributo era constitucional. E assim, esse é um ponto que é inescapável. Nesse ponto, o senador Sérgio Moro tem toda a razão, no sentido de que não se está aqui num certo maniqueísmo de dizer que a empresa A ou B é sonegadora e o Estado está sendo ceifado das receitas tributárias. O ponto é reconhecer que desde sempre houve a sinalização para as empresas que tinham ação judicial, que são titulares de corpos jurídicos competentes, de que aquela decisão judicial que elas possuíam, ela se encontrava sob um risco. E esse risco era a mudança do cenário fático. A mudança do cenário fático a partir de uma decisão de mérito em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso, senhores senadores, senhores presentes, senhores colegas advogados, não é elemento de surpresa para ninguém. Muito pelo contrário, o empresariado sempre esteve ciente dessa situação. Tanto que, em alguns casos, as próprias empresas apostavam nesse tipo de debate justamente para postergar o pagamento de tributo. A Fazenda Nacional toma a liberdade, aqui já para encerrar, senhora senadora, de transcrever um trecho que ele é muito exemplificativo da biografia autorizada de um grande empresário brasileiro, inegável a capacidade dele, que é o Abílio Diniz, presidente de um enorme grupo econômico financeiro no Brasil. Ele reconhece na biografia e, abro aspas para o livro, uma das decisões mais difíceis que a Abílio tomou foi interromper o pagamento de impostos em novembro de 1990. Diz o empresário: avisei a todas as esferas de governo que eu pagaria quando pudesse, mas que naquele momento iria parar tudo. Lembra o empresário. Paralelamente, os seus advogados tratam de criar um planejamento tributário que aliviasse o bolso do varejista. Nesse sentido, e ele trata exatamente dessa discussão, nada teve impacto tão grande quanto a brecha que encontraram na contribuição social sobre o lucro.
A Banca Matos Filho, que atendia o Pão de Açúcar, isso eu continuo lendo a biografia do Abílio Diniz, entrou com uma ação na justiça argumentando que a lei era inconstitucional. A parada foi ganha em 1991, uma decisão que prevalece até hoje, ainda que questionada de tempos em tempos. Ou seja, a plena ciência de que a decisão ela é precária. Fecho os meus parênteses. A Companhia Brasileira de Distribuição, que é o Pão de Açúcar, é uma das poucas empresas brasileiras que nunca pagou esse imposto. Conta Pedro Luciano Marre Júnior, sócio do escritório Matos Filho, responsável pela ação. Não é pouca coisa, estou lendo ainda a biografia do Abílio Diniz. Já que no caso da varejista, esse tributo significa 9% do lucro líquido. Você tem ideia do benefício que isso trouxe para a companhia? Pergunta Marre Júnior, sem esconder um ligeiro sorriso de satisfação. Então, senhores, o que eu queria deixar muito claro é que o andamento desse PL, ele prejudica não o Estado brasileiro, ele prejudica o pequeno empresário que não teve essa oportunidade. O pequeno empresário que recolhe honestamente seus tributos, paga a CSLL pelo lucro presumido. Ele nunca pôde ter esse tipo de discussão. Então, senhores senadores, a manutenção desse benefício fiscal nada mais é do que o incremento da iniquidade fiscal que a gente tem no nosso país. É pura e simplesmente manter o distanciamento cada vez maior da empresa que recolhe seus tributos em dia, se esforça para manter atualizada e em dia a sua contribuição à sociedade, em oposição àqueles que são titulares de grandes corpos jurídicos capazes de efetuar esse tipo de manobra e manter um sistema de concorrência desleal. Agradecendo a oportunidade, pedindo desculpas pelo excesso do tempo e me mantendo à disposição para quaisquer esclarecimentos, eu passo a palavra à senadora Zenaide para a continuidade da audiência pública. Muito obrigada, senhor Leonardo Cury. Imagine que eu sou médica, né? No meio desse mundo jurídico. Você é o quê de formação? A administradora já se aproxima mais, né? Agora eu quero passar a palavra para o senhor Gustavo Salto Abreu Lima de Rosa, sou coordenador de tributo. Não, vou passar primeiro. Desculpe, primeiro o Alexandre. O senhor Alexandre Ramos, gerente jurídico do Complice do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Com você, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Zenaide, aqui cumprimentando e assim eu faço a todas as autoridades, a todos os senadores presentes. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui presente para poder trazer um pouquinho da nossa visão, da visão do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é uma entidade associativa que congrega realmente muitas indústrias num estado que efetivamente tem um peso para a sociedade. Senadora, eu ouvi com atenção aí as colocações iniciais de Vossa Excelência, ouvi com atenção aí as colocações do senador Sérgio Moro e do colega Leonardo Cury, e respeito muito todas as posições, mas serei muito breve e muito objetivo, com muita brevidade, para fazer alguns pontos e chamar a atenção para algumas questões. Realmente estamos falando de um ponto fundamental, que é a segurança jurídica. E se perdermos a segurança jurídica, a gente abre um espaço para perder muita coisa que a gente não pode nem citar aqui, porque a gente não consegue imaginar. A segurança jurídica, neste caso, ela está lá intimamente ligada com aquele empresário, seja ele grande, seja ele pequeno, e nós não estamos aqui, penso eu, para avaliar a capacidade de cada empresário de ter ingressado com uma ação, sim ou não. Se ele está num regime jurídico do lucro presumido, ele já está num regime jurídico diferenciado que lhe dá um benefício, lhe dá uma diferenciação em relação aos demais. A gente está aqui para falar da segurança jurídica de todos nós. E aí o empresário, ele deixa de recolher a contribuição por força de uma decisão judicial,
Então, ele não deixa de recolher, ele não deixa de recolher a decisão por uma vontade dele. Ele tinha uma decisão judicial, ou foi buscar essa decisão judicial e deixou de recolher com base em uma decisão judicial. Essa decisão judicial transitou em julgado, diversas outras decisões em sentido contrário, em sentido favorável, possam existir, mas o fato é que aquele empresário tinha a sua decisão que lhe garantia. Então, não há que se falar aqui em má-fé desse empresário. Ele tinha uma ordem judicial que lhe garantia, que lhe assegurava o não recolhimento daquele tributo. E isso se perpetua no tempo. E isso está assegurado pela coisa julgada. Houve um trânsito em julgado, havia uma segurança jurídica para aquele empresário. E ele, a partir dali, fazia todo o seu planejamento financeiro de sua empresa ao longo dos anos. Vem uma decisão posterior do Supremo Tribunal Federal e muda o seu entendimento. E, definitivamente, conclui que a contribuição é constitucional, senador. Ótimo, que bom. Dali para frente, ela é constitucional. Mas e aquele empresário que tinha assegurado esse seu direito ao longo dos anos? Que em todo o seu planejamento financeiro, em todo o seu planejamento tributário, não contava com o pagamento dessa contribuição. Ele se vê obrigado, de uma hora para outra, a fazer esse recolhimento de todos esses anos do passado. Qual a segurança jurídica? Qual incentivo ao negócio, incentivo à prosperidade que está se levando para esse empresário? Então, efetivamente, é disso que a gente está falando. O ponto fundamental é a gente ter uma segurança jurídica para que a gente possa atrair investimentos. Não dá para pensar em atração de investimentos quando a gente não tem uma segurança jurídica. Então, a gente queria trazer isso para a reflexão dos senhores senadores que irão nessa comissão analisar esse projeto. Há um projeto muito bem posto, há um projeto que garante aí a segurança jurídica de quem, com força numa decisão judicial, deixou de recolher esse tributo. Então, eu sinto muito, mas assim, devo discordar de algumas colocações de Vossa Excelência, no sentido de que todos são impactados, realmente todos são impactados, mas todos são impactados em ambas as situações. Esse empresário que não tem o incentivo de continuar com o seu negócio, o que pode até, com uma decisão dessa, ter que fechar o seu negócio, também vai causar impacto para a sociedade. Né? É muito desproporcional, não é razoável pensar que em uma decisão que se toma hoje, que pela constitucionalidade de um tributo, se possa retroagir no tempo e voltar a 5, 10, 15, 20 anos lá atrás e se fazer a cobrança desse tributo. Ele tinha a garantia. A modulação dos efeitos que o STF faz, ela tem exatamente esse objetivo de trazer segurança jurídica. Vá lá no conceito de modulação dos efeitos, que está lá em toda a doutrina, é ensinada para todo mundo, né? Como o colega disse, das bancas dos advogados, e todos nós, advogados, todos nós que estudamos numa faculdade de Direito, uma das coisas que nós estudamos e tínhamos a certeza absoluta, a coisa julgada, trânsito em julgado, segurança jurídica. Todos nós tínhamos isso como base fundamental. Uma decisão do STF que muda de entendimento e introduz uma sistemática de modulação dos efeitos exatamente para resguardar essa segurança jurídica a qual nós todos nos apoiamos desde sempre, desde a academia e desde o nosso dia a dia. Então, este é o ponto fundamental que a gente precisa trazer luz para esse debate. É o ponto da segurança jurídica, é o ponto da boa-fé do empresário e não da má-fé do empresário. O empresário que tem direito de fazer o seu planejamento tributário legal, lícito. Às vezes a gente ouve o planejamento tributário como algo ruim, como algo negativo. Então, se eventualmente o empresário, Abílio Diniz, resolveu fazer um planejamento tributário dentro da legalidade, ótimo. Se ele decidiu questionar, ótimo. Para isso, o judiciário foi posto dentro do sistema para ter uma decisão. Havendo essa decisão, segue essa decisão.
Então, não é razoável não resguardar o direito. A gente está falando aqui de resguardar o direito que o contribuinte tinha de não recolher esse tributo. E o projeto de lei, me parece que no texto como veio e está posto aqui para discussão nessa comissão, senadora, é um texto que traz equilíbrio para isso. Ele traz a remissão daqueles débitos, daquelas cobranças lá do passado, que havia segurança jurídica, deveria haver a segurança jurídica, pois estavam acobertadas pelo trânsito em julgado, e de um período para frente, quando há essa definição aqui da decisão do STF, se propõe um parcelamento dessas dívidas. Então, eu acho que este projeto de lei, proposto pelo senador Hamilton Mourão, com aí as emendas aí e a proposta do senador Sérgio Moro, está muito bem colocado. É um projeto de lei que traz equilíbrio para essa questão, traz a oportunidade, tanto da Fazenda, do Estado, de arrecadar. Por outro lado, traz a possibilidade do empresário se ver garantido daquilo que ele tinha como certo, como absoluto, e, por outro lado, também pagar de forma parcelada aquilo que efetivamente, ali a partir de janeiro de 2017, lhe é devido à cobrança e que, eventualmente, ele não fez os seus recolhimentos, amparado lá em eventuais decisões judiciais que ainda não estavam ali transitadas em julgado. Mas estes são os pontos dos quais eu queria que se trouxesse a reflexão, porque é muito importante a gente ter a certeza de que o empresário, o contribuinte que estava com essa decisão transitada em julgado, né? Essa decisão traz segurança para os contribuintes, traz possibilidade de investimentos para o país. No momento em que se vive, no momento que estamos, a insegurança jurídica e a falta de incentivo ao desenvolvimento econômico é realmente muito preocupante. De forma que, para me manter dentro do tempo estabelecido, senadora, eu encerro por aqui, devolvendo-lhe a palavra, permanecendo à disposição. Por favor. Não tá de bom tamanho. Vamos para as objetividades e abrir, eventualmente, para os debates aí posteriormente. Eu já avisei aqui os meninos que quem quiser, como a gente não tem sessão deliberativa, a gente vai ouvir a todos. Isso é o parlamento. Eu passo a palavra agora para o senhor Arnaldo Rodrigues da Silva Neto, advogado tributarista. Excelentíssima senhora presidente dessa comissão, senadora Zenaide, boa tarde. Boa tarde, demais senadores, boa tarde, colegas. Agradeço o convite especial em nome do IAB, do Instituto dos Advogados do Brasil, que nos fazem permitir ter voz nesse processo democrático importante da elaboração das normas. Bem, Excelência, eu gostaria de pontuar algumas circunstâncias muito claras quando foram postas pelos meus colegas que me antecederam, que o princípio da igualdade, na principal regra das primeiras aulas das classes da faculdade, é tratar todos iguais na medida das suas desigualdades. Então, não há tratamento aqui privilegioso para determinados contribuintes em detrimento dos outros. O que existe aqui é uma tentativa de pacificar a sociedade, ainda que em parte dela. A grande missão das instituições democráticas é a pacificação da sociedade. Em grande medida, os contribuintes, muitas vezes, se sentem sobrecarregados e entendem que suas cargas tributárias estão indevidas ou ilegais ou inconstitucionais e procuram as portas do judiciário para a pacificação desse entendimento. O judiciário pacificou durante muito tempo essa matéria.
dizendo que havia, de fato, uma inconstitucionalidade. Tanto que vários contribuintes, de fato, conseguiram trânsito em julgado dela durante muito tempo. Até que, em 2007, o Supremo Tribunal efetivamente vem e, numa matéria de direito concentrado, numa ação de direito concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade, declara a constitucionalidade da contribuição. Até aí, ok. Como é que ficam as empresas que buscaram a pacificação judicial anterior a essa data e que tinham suas decisões transitadas em julgado? Nós tínhamos duas situações constitucionalmente iguais, que eram a coisa julgada, material, passada muitas vezes até por ação rescisória, e tinha uma decisão posterior do Supremo dizendo que a matéria era constitucional. Qual é o maior? O Supremo não se posicionou naquela oportunidade. Ele não disse que automaticamente todas as decisões estariam revogadas. Ali estava o princípio, dois princípios de forma constitucionalmente estabelecidos. O princípio da coisa julgada e a competência do Supremo para declarar o que é constitucional e o que é inconstitucional. Como resolver este conflito? O Supremo já tinha elementos jurídicos para definir tal circunstância, mas não foi feito. Também não foi, até porque a decisão de constitucionalidade da CSLL foi em 2007, quando em 2004 já havia o Instituto da Repercussão Geral estabelecido em Constituição, que caberia ao Supremo, poderia naquela oportunidade dizer que todas as decisões contrárias estão automaticamente revogadas, mas assim não o fez e deixou a instabilidade jurídica no ar. 2011, Excelência, teve uma decisão do STJ que constitucionalmente ele é o guardião das circunstâncias infraconstitucionais. E o STJ disse que não poderia serem cobradas as contribuições sociais de lucro líquido das empresas que tinham suas decisões transitadas julgadas. Ou seja, a competência para regular infraconstitucionalmente as relações, que é do STJ, ela definiu isso. Ou seja, a Corte constitucionalmente competente para dizer se havia ou não possibilidade de revisão das coisas julgadas, ela se pronunciou em favor do contribuinte. O Supremo tem a última palavra. E o Supremo pode desdizer o STJ, não tem problema. Mas eu trago esse fato à reflexão para demonstrar que até a decisão do STJ havia segurança jurídica de que quem tinha passado em trânsito em julgado as suas decisões era imultável, o que é um princípio constitucional. O STJ reconheceu isso. A partir do momento em que, numa decisão, e vejam, Excelência, como as situações são inseguras até então. O ministro Barroso só admitiu discutir essa matéria no âmbito do Supremo depois de um embargo. Eu vou até mencionar que é tão comprido, Excelência, que eu fico às vezes perdido. Ele discutiu no embargos de declaração, num agravo regimental, num recurso extraordinário com agravo. Ou seja, depois de uma quinta quase decisão, ele passou a se convencer de que realmente o Supremo precisava apreciar isso. Até lá, era decisão do que o STJ tinha definido. Esse parecer normativo que o doutor Leonardo pontua que a Procuradoria fez, no sentido que era devido à contribuição, em 2011, esse parecer normativo silenciou em relação ao repetitivo do STJ. E por previsão constitucional, a decisão do STJ
em repetitivo obriga a administração pública. Só é capaz de revisar pelo Supremo. E desta decisão de repetitivo, a Fazenda não recorreu para o Supremo. A Fazenda não agravou para o Supremo. Então, é uma pá de cal em cima de outra na segurança jurídica, no sentido de que está pacificada a sociedade, de que quem tem suas decisões judiciais está resguardado. Apenas quando o Supremo diz que vai discutir isso em repercussão geral, é que surte alguma preocupação quanto à decisão que ele vai ter, que obviamente pode ser favorável, pode ser contra. Mas como é que as empresas poderiam adivinhar que depois de tantas decisões nesse sentido, o Supremo faria um cavalo de pau nesse sentido para dizer, olha, não, vamos retroagir. E aí eu preciso chamar a atenção de que não são os últimos 5 anos. A Fazenda, desde 88, ela lança esse tributo de quem não paga. E quem tem decisão transitada e julgada, depois da decisão do Supremo em 2015, a Fazenda voltou a lançar esse tributo. Então, tem várias empresas que têm que pagar esse tributo de longa data, sim, porque tiveram seus lançamentos feitos neste período, o que não é atingido pela prescrição, porque foi feito o lançamento em tempo hábil. Então, essas condições, é importante relatar que não só são os últimos 5 anos, não, são os últimos 17 anos e lá vai força, porque os lançamentos realizados lá atrás são exigíveis até hoje. Então, o que se discute aqui, senadora, é que não estamos privilegiando determinados contribuintes. Nós estamos pacificando a sociedade em relação a esses contribuintes que tiveram suas decisões judiciais passadas em julgado por um órgão, por um poder da República, que é o Poder Judiciário, constitucionalmente constituído e delegado a competência para dizer com quem está o direito para pacificar. Na hora que o Poder Judiciário determina que é o contribuinte que está com esse direito, ele pacificou aquela relação, em que pese a administração pública da Fazenda Federal não ter entendido ou não ter se conformado, tem seus méritos e suas razões, buscou até o Supremo a mudança desse posicionamento. Então, neste momento em que o Supremo definiu pelo tema 881, 885, aí sim se estabeleceu uma novidade. 15 segundos. E essa novidade jurídica é exatamente que, a partir de agora, as decisões em sentido contrário automaticamente passam a valer. Mas até lá não existia isso, ao contrário, existia o poder constitucionalmente estabelecido, que é o STJ, para pacificar as matérias infraconstitucionais das relações individuais com o fisco, dizendo que o fisco não poderia cobrar em repetitivo, ou seja, quase que a repercussão geral, porque a diferença, Excelência, para justificar para quem é leigo, a repercussão geral é o Supremo quem dá e o repetitivo é o STJ quem dá, mas o efeito praticamente é o mesmo, tirando, obviamente, algumas questões técnicas que modificam um do outro. Mas a principal razão é a administração é obrigada a seguir. E, no caso do STJ, foi determinado que a Fazenda não poderia mais cobrar. Então, não havia uma aposta dos contribuintes, não havia uma tentativa de sonegação, existia uma pacificação social que o Judiciário deu e que depois tirou. E o que está tentando agora é que, já que o Judiciário não poderia ter feito, cabe ao Legislativo, nos seus sistemas de peso e contrapeso, resguardar esses contribuintes que foram vilipendiados do seu direito, da sua garantia, que constitucionalmente foi lhe dado num primeiro momento e ele foi tirado no segundo. Acho que caiu aí. A gente não está lhe ouvindo, seu Arnaldo.
É aqui ou é lá? É lá. Agora voltou. Está nos ouvindo, senhor Arnaldo? Vamos ver. Vou passar assim. Tá. Seu Arnaldo, está nos ouvindo? Não, Arnaldo sai. Sai. Então, João Miguel da Silva, conseguiram entrar. Ele não... peraí. Ouviu? Seu Boa João tarde. Miguel. Boa tarde, senadora Zenaide, senador Sérgio Moro e demais participantes aqui dessa audiência pública. Eu quero aqui pontuar a respeito do vai e vem do judiciário. A questão central aqui não é discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A questão é discutir o direito intertemporal, é discutir o princípio da segurança jurídica no tempo, porque a segurança é do movimento. Claro que não quer dizer que o futuro é prisioneiro do passado. Ok que pode haver mudança de pensamento dos tribunais no tempo. A questão não é esta. A questão também não é discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A questão é verificar o princípio da segurança jurídica no tempo. E, nesse sentido, para contribuir aqui ao debate e até para administrar o meu tempo, coisa de professor, se não tomar cuidado, avançamos no tempo. Então, me permitam, eu preparei aqui alguns slides para guiar a minha apresentação aqui, para servir aqui de âncora na minha apresentação. Então, sucede que nós temos aqui, no próximo slide, a evolução das decisões. Estou aqui, colocando o próximo slide. Este aqui. Esse é o breve histórico do vai e vem do judiciário. Este é o quadro. Na década de 90, houve um reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da CSL em ações individuais. Não há que falar aqui em sonegação. O contribuinte não deixou de emitir nota fiscal, o contribuinte não deixou de declarar o imposto de renda, a CSL. Entretanto, ele entrou com uma ação e alcançou em juízo, em ação aí individual, o reconhecimento da não exigência da CSL. Até porque o artigo 195 da Constituição de 88 atribuiu competência para a União instituir a CSL, e assim o fez pela Lei 7.689 de 88, logo em seguida, mas já na época, me lembro, nós, doutrinadores, já discutíamos, os tribunais, logo em seguida também se posicionou, os tribunais se posicionaram na medida em que havia sim vulnerabilidades no texto, havia lacunas na Lei 7.689 de 88. E aí, os contribuintes, num Estado democrático de direito, até porque Estado de direito, ora, o Estado submete seu direito, não o direito ao Estado. E aí o contribuinte, então, foi ao Estado buscar o seu direito e alcançou a declaração de inconstitucionalidade na década de 90.
E aí vem a coisa julgada, que é a certeza jurídica. A coisa julgada não pode ser relativizada no tempo. Então, em 2007, o STF, na sua atribuição, o artigo 102 da Constituição Federal estabelece a competência do STF. O STF é o quê? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele guarda a Constituição. Ele não é dono da Constituição. Dono da Constituição é o povo. O artigo 1º da Constituição estabelece que o poder emana do povo. E o Congresso Nacional é a casa do povo. E se houve alguma decisão do STF que gerou uma inconsistência, uma vulnerabilidade na segurança jurídica, que é o caso aqui, ora, a casa do povo tem que sanar a lacuna. Até porque, no caso aqui, em 2007, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 15, o STF afirma que a CSL deveria ser paga, pois é constitucional. Ok, é a prerrogativa, é a atribuição do STF. E aí ele deu a palavra final, como guarda da Constituição. Ele disse, olha, a Lei 7.689 de 88 está em harmonia com o artigo 195 da Constituição. É devida à CSL. Tudo bem, mas quem já adotava, quem estava de posse da coisa julgada? Coisa julgada não se relativiza, é isso que nós aprendemos há anos, há séculos, a propósito, na Constituição Primeira do Brasil, de 1824. No Império, estava lá o princípio da segurança jurídica. Não existe Estado de Direito sem segurança jurídica. O Estado de Direito existe para a segurança jurídica, se não precisa se estamos falando de insegurança jurídica, não precisa de direito, não precisa de Estado de Direito, não precisa de Estado Democrático de Direito. Então, havia coisa julgada. E aí, em 2011, quem tem competência para dar palavra final no campo de norma infraconstitucional? Sim, porque se discutiu também, depois da decisão de 2007, a respeito da competência do STJ. O STJ, nos termos da Constituição Federal, dá a palavra final quando o assunto é estritamente legal e não constitucional. E aí se discutia na época. Ora, a matéria aqui é legal e, além disso, a coisa julgada. Ora, quem já está de posse de coisa julgada teria que voltar a pagar ou teria que pagar, enfim. Em 2011, o STJ apreciou isso como Corte Superior competente para dar palavra final em norma infraconstitucional e também apreciar a respeito da coisa julgada que o Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária, estampa nos termos e em harmonia com o artigo 15, melhor dizendo, o artigo 5 da Constituição, que fala que a coisa julgada é uma cláusula pétrea, porque é uma garantia individual nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Dito isso, em 2011, o STJ, então, em repetitivo, quer dizer, vincula todos, inclusive os poderes. Só não vincula, claro, o STF, caso ele queira revisitar o assunto, como revisitou lá na frente, em 2016. Mas dizer que havia sinalização, que havia elemento de surpresa, ora, em 2011, o STJ, tema 340, disse que é o quê? Decidiu pela impossibilidade de o fisco cobrar CSL dos contribuintes com decisão judicial individual com trânsito julgado. São desses contribuintes que o PL 596, de autoria de Hamilton Mourão e relatado pelo senador Sérgio Moro, cuida. É desses casos aqui de 2011. Não é lato sensu, não é para todos os contribuintes. Não, está dito aqui. Ora, o STJ estabeleceu da impossibilidade de o fisco cobrar. Está lá no texto do tema 340. E a coisa julgada? E a segurança jurídica? Então, a coisa julgada é de 90.
2007 é constitucional pelo STF. Mas e aí? Como fica? Quem está de posse de coisa julgada vai ter que pagar ou não? Aí o STJ, na sua competência, decidiu, vinculando a todos, porque tema repetitivo, estabeleceu que não, quem está de posse de decisão transitada em julgado não precisa pagar. Ora, que elemento de surpresa é esse? Que sinalização de que há aqui a obrigatoriedade, a exigência tributária? Não podemos esquecer que, então, o tema aqui é discutir segurança jurídica. E em 2011, o STJ ofereceu segurança jurídica aos contribuintes que, na década de 90, estavam de posse de sentença transitada em julgado. Pois bem, em 2016, o STF, na sua prerrogativa, achou por bem revisitar o assunto. Afinal, a coisa julgada, considerando que ocorreu em 90, na década de 90, em 2007, o STF, não de forma em repercussão geral, ou seja, não em direito em ação concentrada, mas difusa. Eu decidi em 2007 que era devido à CSL, mas não em ato concentrado. Agora, em 2016, visando dar uma posição vinculando a todos, de cima para baixo, inclusive o STJ, o STF, em 2016, definiu os temas 881 e 885. Ok, quanto ao STF assim decidir, é prerrogativa do STF, nós temos que respeitar as decisões da Corte Suprema. Agora, a questão não é o discutir a competência do STF, que assim concluiu que a coisa julgada manifesta antes de uma decisão do STF, né? A propósito, essa decisão de 2007, ela também foi concentrada porque foi a ação direta de inconstitucionalidade. Só que a coisa julgada, ela não foi prejudicada diante da decisão do STJ. Aí o STF achou por bem revisitar o tema e disse, olha, a coisa julgada é prejudicada sim. Então, tem que aqueles que estão com decisão transitada julgada voltar a pagar a CSL. Mas voltar a pagar a partir de quando? A partir de quando? Aí, ora, o STF, em 2023, porque em 2016 reconheceu a repercussão geral, dizia, vou revisitar o assunto e dar uma palavra final com eficácia erga omnes, ou seja, válida para todos os contribuintes. 15 segundos. E o STJ, então, em 2023, julgou o mérito considerando constitucional a cobrança da CSL, inclusive das empresas de posse de decisão com trânsito julgado. Ok, de tudo isso, o que se discute é a ausência de modulação em favor da segurança jurídica. E quando não há modulação, a Casa do Povo tem que sanar a lacuna no ordenamento jurídico. Então, por conta de sanar um vácuo no ordenamento jurídico, na medida que o STF não modulou, quer dizer, não disse para aquelas empresas que têm decisão transitada julgada para pagar depois de 2016. Não quer que se cobre de 2016 para trás. Não modulou em prol da segurança jurídica. Quando o guardião da Constituição não modula, só tem uma solução. A Casa do Povo sanar, que é o que o PL 596 sana, no sentido de dar remissão da dívida de 2016 para trás e de 2017 a 2022, dando um parcelamento especial. São as minhas palavras. Obrigado.
Obrigada, senhor João Miguel da Silva. Passo a palavra agora para o senhor Gustavo Salto Abreu Lima da Rosa, coordenador de tributos sobre a renda, patrimônio e operações financeiras, COTI. Muito obrigado, todos me escutam? Sim. Em primeiro lugar, muito boa tarde, Vossa Excelência, senadora Zenaide, presidente dessa comissão, excelentíssimo senhor Sérgio Moro, senador federal, demais senadores que, porventura, nos acompanhem virtualmente, demais colegas, nobres advogados, que aqui fazem parte também dessa discussão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Receita Federal, o convite, por participarmos dessa sessão, muito importante, nos sentimos honrados quando somos chamados à discussão de temas tão importantes aqui no Parlamento. E gostaria, em primeiro lugar, de deixar a controvérsia mais afeta a questão jurídica que transitou e que foi discutida nos tribunais a cargo dos nossos nobres colegas de Procuradoria da Fazenda Nacional, que estão brilhantemente aqui já expuseram a questão, e as também considerações trazidas pelos advogados tributaristas, mas render, em primeiro lugar, que para fins de Receita Federal, a matéria, para a gente, ela já se encontra razoavelmente pacificada há muito tempo, Nós estamos falando de uma ADI, a número 15, transitada de julgado em 2007, que define que o tributo erigido na nossa Constituição de 88 é constitucional. Não há grande discussão, pelo menos em outros novos casos, em relação a isso na Receita Federal. E em relação aos contribuintes que, porventura, tinham essas decisões individuais, nós temos aí o parecer da Procuradoria de 2011, que já obrigava a Receita Federal a seguir a decisão do Poder Judiciário, emanada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, portanto, cogente, a qual a gente não poderia deixar de forma alguma em observar. Assim sendo, e adentrando mais especificamente a temática desse projeto de lei, a primeira coisa que a Receita Federal e a Fazenda como um todo, inclusive outros órgãos que tutelam aí questões orçamentárias e financeiras, eles são sempre obrigados, seja pela Constituição, em função de lei de responsabilidade fiscal, a abordar essa temática da dispensa de arrecadação, porque ela consta dos nossos orçamentos anuais, nós somos obrigados a observá-los. E em relação a esse tema, algo que nos preocupou preliminarmente, tá, gente? Isso são dados para lá de preliminares, nós coletamos esses dados da nossa Secretaria de Arrecadação e da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação aos memoriais colocados. Nós temos aí algo em torno de 9 bilhões de reais em discussão em relação a este PL, o que poderia significar uma perda de arrecadação bastante razoável num período de, enfim, tem que definir como é que vai ser feito ao longo do tempo, se vai haver parcelamento, vai ser meramente a dispensa do pagamento de tributos, isso vai mais para cima ou mais para baixo, mas não deixa de ser um valor relevante e algo que nós obrigatoriamente temos que pontuar sempre que nós somos instados a falar sobre qualquer projeto de lei que tramita nesse parlamento. Um segundo ponto que nós gostaríamos de ponderar aqui é que, salvo a questão da remissão que está sendo proposta até 2016, em relação à capacidade que as empresas teriam de adimplir essas obrigações, que estariam suspensas e que agora seriam exigíveis, cabe ponderar que grande parte desses valores já foram depositados em juízo, portanto, não vai haver descontinuidade de caixa para essas empresas. Em segundo ponto, a administração tributária, seja ela a PFN, seja a Receita Federal, elas dispõem hoje já de instrumentos bastante poderosos, capazes de dar aos contribuintes que se vê diante de um grande volume de recursos a arcar com o fisco,
a possibilidade de eles parcelarem, em caso tenham condições financeiras suficientes para tanto, ou mesmo transacionarem, mediante condições bastante favorecidas que nós temos no âmbito da legislação federal, com inclusive incentivos de redução, né, de juros. A multa aqui tem uma outra questão particular, mas que, em grande parte, esses instrumentos já colocados à disposição da administração tributária, a nosso ver, a princípio, data vênia, outros elementos possam ser trazidos à discussão, já suprem grande parte da demanda que é apresentado, né, a este parlamento. Um terceiro ponto que nós gostaríamos de abordar é em relação à própria segurança jurídica, e é uma matéria que nos muito é cara, que é o incentivo ao litígio. Pois vejam, e ao ver da Receita Federal e da Procuradoria, imagino eu, quando a fazenda em litígio ela se sagra derrotada de uma controvérsia, derrotada em um litígio no âmbito supremo, e aqui nós podemos citar vários. Nós temos aí a tese do século do PiscoFins, o tema 69, o IRPJ na repetição do indébito, o tema 962. Nós temos a questão de faturamento receita bruta no PiscoFins, o tema 110. A fazenda é chamada a arcar com os custos, com aquilo que ela deveria pagar pelo fato de perder aquela contenda. E, inclusive, há uma forma rápida em os contribuintes a ver esses valores através de seus PERDECOMs. Eles, por vezes, sequer precisam entrar em precatórios. E a fazenda arca com as suas obrigações em função de que ela perdeu a contenda. Aqui, no caso posto, nós estamos diante de uma situação em que a fazenda sagrou-se vencedora de uma contenda, em que, em função disso, ela já deveria obter os resultados de sua empreitada vencedora, mas que, ao momento em que deve ser satisfeita essa obrigação por parte de quem perdeu, a fazenda perde, em função de que vai haver uma remissão, vai haver, enfim, algum tratamento diferenciado pela qual, quando a fazenda perde, ela perde, e quando ela ganha, ela perde também. Nesse sentido, não nos parece ser razoável dispensar pagamentos de tributos que há muito consideramos devidos, especialmente a ADI de 2007. Constitucionalidade de CCL, a nosso ver, não é um tema que deveria gerar tamanha controvérsia. Afinal de contas, se é empresário, você tem que pagar uma contribuição sobre o seu lucro, desde o momento que a Constituição assim o fez e uma lei instituidora assim criou o tributo. Se alguém não paga, bom, alguém individualmente não paga, mas o coleguinha do lado vai pagar. Então, o supermercado da esquina A não vai pagar, mas o da esquina B vai pagar, e o da esquina B não vai conseguir competir com o da esquina A, porque jamais vai alcançar uma margem de alguém que tem 9% na sua frente, porque não pagam tributos. Então, há uma questão de concorrência desleal que também nos é cara, em relação ao dever imposto a todos de pagar tributo, que, quando é afastado individualmente, prejudica a economia. E isso sim prejudica, a nosso ver, a economia. E as decisões econômicas dos agentes. Informar essa concorrência desleal. Por fim, não gostaríamos de nos alongar muito também, para deixar virem as perguntas, vir a discussão. Não consideramos aqui cobrar a CSL algo como uma empresa maldosa de má-fé que está praticando atos desonestos. Não consideramos isso. Se havia uma contenda, havia uma discussão. Apenas gostaríamos de que as empresas arcassem com a sua obrigação. Afinal de contas, em algum momento isso tem que acontecer. Ademais, lembra-se, como muito bem falou a senadora Zenaide aqui no início dessa audiência, são recursos carimbados da Seguridade Social, esses aqui. Ainda que tenhamos aí 30% da destinação autônoma, nós temos aqui um tributo que financia, sim, saúde, previdência, assistência social. São questões caras, ao Estado brasileiro, que acreditamos que, enfim, esses 262 que foram
agraciados aí com um projeto a seu favor, e que já foram agraciados, inclusive, em outras ações aqui que eu narrei, o caso da tese do século, eles já também exigiram da Fazenda que ela arcasse com seus compromissos, teriam, sim, capacidade, né, de arcar com esse tributo em prol da Seguridade Social. A fim, e me dirigindo para 15 o final segundos. dessa digressão, é de se dizer, não cabe aqui a gente citar regimes tributários específicos como presumido para justificar que uma empresa não deveria pagar CSL e outras deveriam. Veja, se o próprio presumido paga CSL assim, não entendo cabível essa discussão que, pelo fato de que há algum regime tributário diverso daquele geral, não caiba a discussão aqui de falta de isonomia ao se não cobrar um tributo a todos os outros contribuintes de imposto. É isso. Muito obrigado, senadoras, senadores, plateia. Obrigada aí pelos esclarecimentos. E eu queria passar agora para a minha colega, senadora, viu? Vocês cumprimentaram todas. Senadora Rossana Martinelli, senadora. Em nome de todos os senadores. Mas essa questão da mulher, eu quero aqui passar para a minha colega Rossana Martinelli, para já fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Tá certo. Eu quero parabenizar a senadora Zenaide. Eu acho que através do diálogo, e é excelente quando nós temos a oportunidade de discutir, de opinar, ouvir numa audiência pública. Então, quero realmente te parabenizar por essa audiência, estar presidindo com muito esmero. Mas eu quero pôr e colocar a minha preocupação na questão jurídica. Porque eu, como empresária, né, administradora e empresária, eu me coloco também no lugar dos empresários e vejo com muita preocupação na questão dos investimentos. Quem que vai investir num país que não tem segurança jurídica? Isso é um absurdo. E esse projeto de lei 596 do nosso senador colega Hamilton Mourão, ele foi muito preciso e, juntamente com o nosso colega relator Sérgio Moro, essa preocupação, que eles estão propondo um meio termo que 2016 para cá, que se pague, né, com um parcelamento que seja justo, a partir do momento do reconhecimento do STF lá em 2016. Porque até lá, realmente tinha essa possibilidade. A partir do momento que teve esse reconhecimento da repercussão geral, aí sim. Aí foi que chegou, se pacificou. Agora, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que agora o STF vem novamente passando por cima de nós todos como tem. Consequentemente, agora, muitas vezes, passando por cima da Câmara dos Deputados Federais, do Senado, como fez anteriormente, fez esse ano, né? Passando aqui, decide, aí recorre para o STF e vem de volta para nós aqui estar discutindo como foi a desoneração da folha. Então, nós não podemos, nós temos que ter respeito com os empresários que fazem acontecer nesse país, porque é muito difícil você ser empresário nesse país. Eu não estou aqui discutindo, e eu acho também injusto quem não paga imposto, que tem que pagar imposto, concordo plenamente, mas se a justiça deu esse direito, tem que ser respeitado, transitado em julgado, gente. Porque, senão, o que adianta essa casa estar discutindo agora a reforma tributária? Senão que uns dias, lá vem de volta, recorre para o STF e volta para cá, nós estamos discutindo, ou algum segmento que vai perder ou vai ganhar, vai ser voltada a discutir. Então, Rossana, eu só queria perguntar, você vai fazer essa pergunta sobre insegurança jurídica,
Eu diria que a senhora seria para, no caso, o Leonardo Curti, porque ele é justamente a atuação judicial perante o Supremo. Bem, pode ser. É só perguntando, pode continuar a falar, mas pode ser para quem vai responder. Nós temos que entrar no acordo, nós temos que colocar ordem nesse país, senadora. Temos que respeitar as leis, que agora volta-se tudo. Quem é o investidor que vai investir no nosso país? E a gente se preocupa, porque nós precisamos. Esse governo precisa mostrar credibilidade para que venha investidor para o nosso país. Aí, quando acontece esse tipo de situação, não dá. Nós aqui, o pequeno, o médio e o grande, também fica difícil para todos. Nós sabemos que o pequeno sempre é o que paga, que não tem o recurso, que acaba não recorrendo. Mas sabemos também, senhor Gustavo, que a Receita também, ela, 5 anos, se você tem um direito, prescreve. Então, hoje, também tem esse problema. Vem se cobrar até 2007. Então, eu acredito que esse projeto do senador Mourão, com a relatoria do Sérgio Moro, com o conhecimento que eles têm, mostram o equilíbrio de 2016, que é quando fala que realmente pacificou e tem que ser cobrado. Eu acho que tem que se entrar no acordo, eu acho injusto cobrar de 2007, 2008, porque senão, cada vez mais, não adianta essa casa estar discutindo reforma tributária, porque é um perigo. Aqui um tempo volta-se, não, o que eu paguei, o que eu deixei de pagar, que estava cobertado hoje, não vai valer aqui 10 anos. Nós temos que colocar ordem nessa casa, presidente. Não é possível. Nós sabemos que o governo precisa arrecadar, que o gasto está descontrolado, mas precisa se gastar bem. Precisa arrecadar? Precisa. Agora, não pode passar por cima de uma segurança jurídica do que valia, né? Você tem a segurança como médica. Aí, de repente, lá vem... A Zenaide cometeu se você, graças a Deus, não responde a nenhum processo, se você respondesse por um processo, aqui 10 anos, 5 anos, você voltaria a responder aquele mesmo processo que você ganhou, transitado e julgado? Então, assim, é uma insegurança que nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande, e eu te parabenizo justamente por causa disso, porque esse é o local de discutir. É esse o local de nós colocarmos o posicionamento e entrarmos num acordo. E só através da audiência pública que a gente tem oportunidade de ouvir, aprender. Então, eu quero direcionar a pergunta, já que eu tenho que fazer a pergunta. Então, qual que é a segurança jurídica nossa nesse país, se tem? Já estava transitado, em julgado, agora volta-se para trás. Qual que é a segurança jurídica que nós temos nesse país? Vai responder o senhor Leonardo sobre a segurança jurídica para a nossa colega aí, senadora Suzana. Bom, boa tarde, senadora Rosana. Em primeiro lugar, parabenizar as palavras de Vossa Excelência, que conseguiu resumir exatamente todo o juridiquês que a gente talvez tenha gasto muito mais tempo para dizer aqui, em palavras bem mais compreensíveis, foi diretamente no ponto da questão. E eu tento responder com a mesma qualidade, a mesma objetividade de Vossa Excelência. Senadora, segurança jurídica é exatamente o que a senhora disse. É as leis do país serem mantidas porque tem presunção de constitucionalidade. E foi o que o Supremo fez em 2007. É que talvez nós do campo jurídico, e aí me incluo também, tenha uma certa confusão entre coisa julgada e segurança jurídica, mas são coisas totalmente diferentes. Segurança jurídica é você ter previsibilidade de que o orçamento que você respeita, o ordenamento que você respeita, ele está submetido a uma Constituição. Então, quando a senhora senadora diz que está votando uma reforma tributária e espera que ela seja mantida, eu digo a mesma coisa a Vossa Excelência, nós também. E por isso nós temos o Supremo Tribunal Federal
para manter essa presunção de constitucionalidade e exclusivamente afastar do ordenamento aquelas normas, ainda que aprovadas pelo parlamento, que não se coadunem com o texto constitucional. E foi exatamente o que o Supremo fez. Em sua manifestação vinculante, concentrada, objetiva, o Supremo disse: a lei aprovada pelo parlamento é constitucional. Ponto. Essa é a segurança jurídica que nós temos. E aí vamos analisar os pontos individuais. Determinado contribuinte que teve uma decisão, coisa julgada, que é diferente de segurança jurídica, que teve uma coisa julgada em outro ambiente, que o Supremo ainda não tinha dito isso, é óbvio que ele vai se sentir atingido por essa coisa julgada. E esse é o ponto que o Supremo veio a decidir. E aqui, veja, senhora senadora, senhores colegas, que a gente está tratando de uma matéria eminentemente constitucional. Me surpreende a contradição dos colegas ao dizerem que a Fazenda devia se submeter à decisão do STJ, quando a matéria é constitucional. Os próprios colegas dizem que a discussão é constitucional. E o parecer da PGFN, até um colega que me antecedeu disse que ele deveria mencionar o precedente do STJ, o parecer ele pode muita coisa, mas ele não pode prever o futuro. O parecer é de fevereiro, a decisão do STJ é de abril. E por que a PGFN continuou determinando a cobrança e orientando a Receita Federal a cobrar? Porque a matéria é constitucional. E quem dá segurança jurídica sobre as questões constitucionais no nosso país é o Supremo Tribunal Federal. E mais, senadora, eu digo que a lei do parcelamento nesse caso, me perdoe todas as vênias por talvez levantar um ponto de discordância, é que esse tipo de parcelamento direcionado e individualizado, ele, pelo contrário, ele cria insegurança jurídica. Porque são normas que ninguém contava com elas. Elas não existiam naquele cenário de previsibilidade. Segurança jurídica, repito, é previsibilidade. As normas, elas não existiam quando a discussão estava sendo entabulada no judiciário. As normas vão ser criadas de ocasião. E posso dizer com experiência de causa que são normas que normalmente são nefastas, tanto a posição do empresariado, de maneira geral, que quem não está sendo atingido por esse parcelamento especial se sente lesado porque teve boa-fé, pagou o tributo devido no momento certo, deveria ter entrado na discussão judicial, porque agora vai poder pagar com um benefício melhor, e isso incentiva a litigância, ou seja, mais ações judiciais, criando mais demanda para o judiciário, que demora mais tempo para decidir e cria mais insegurança jurídica, e, via de consequência, menos gente aderindo ao pagamento espontâneo de tributos, porque passa a valer a pena a litigância. Só para fechar e não perder todos os temas que foram abordados, esse tipo de parcelamento específico é algo que já se foi tentado em diversos momentos da arrecadação tributária e, na prática, se mostrou muito ruim para a arrecadação por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desde 2000, a gente já teve Refis 1, PAEX, PAEX, Refis 2, Refis 3... todos parcelamentos que resultaram em aumento de litigância, porque os contribuintes impugnam as regras dos parcelamentos, os contribuintes muitas vezes discutem as providências que administrativamente precisam ser tomadas para organizar esses parcelamentos e muitas vezes não veem interesse prático em aderir a esse tipo de recolhimento. Por isso que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela preferiu um modelo diferente, um modelo de segurança jurídica, de previsibilidade. Por isso que hoje nós temos um sistema de parcelamento perene, ele está disponível desde hoje, desde sempre. Ele não é esse parcelamento extraordinário, é um parcelamento perene da Lei 10.522 de 2002. Então esse parcelamento está disponível para todos os contribuintes, inclusive esses que porventura precisem desse sistema de parcelamento com relação a esses créditos tributários em discussão. E a PGFN, ela não é inimiga do empresariado, de maneira alguma. É o empresariado
empresariado que mantém a economia do país funcionando. Por isso ela tem um sistema de transação tributária, em que os procuradores da Fazenda sentam com os empresários, escutam e avaliam as medidas que permitem a esses empresários quitar a dívida da melhor maneira possível para ambas as partes. E isso tudo, senhora senadora, acaba sendo colocado de lado quando a gente tem a sinalização do parlamento de que é possível o atendimento desses interesses com uma norma específica, uma norma especial. Isso é insegurança jurídica. É abrir brechas no sistema em que você tinha previsibilidade. Então, justamente, eu concordo com a senhora que a gente precisa, sim, de segurança jurídica para investir no país. O empresário que senta aqui e me pergunta hoje, Leonardo, eu vou comprar uma empresa com débitos tributários. O que eu posso fazer? Eu vou falar para ele, senhor investidor estrangeiro, o senhor vai ter duas opções no âmbito federal. O parcelamento da 10.522 e a transação tributária que a gente vai negociar direto com a Fazenda. Amanhã, se essa lei é aprovada, ele vai vir me culpar. Ele vai falar, olha, você disse que eu só tinha duas opções, mas saiu uma lei ontem que criou uma terceira opção que é muito melhor. Aí eu vou falar, senhor investidor estrangeiro, sinto muito, mas eu não tinha como prever isso. Isso é uma situação de total insegurança. O investimento que, porventura, você sentou e fez a transação com a PGFN, se ele foi menos vantajoso para você, eu sinto muito porque foi criado um cenário de imprevisibilidade. Né? A situação para você ficou pior do que aquele que apostou na mudança do regime e na criação de um puxadinho para ele ter uma condição melhor. Isso é insegurança jurídica. Então, vejam, coisa julgada não é insegurança jurídica. Só para encerrar, e o último ponto que eu queria deixar muito claro, é a questão do passivo que está sendo cobrado. A prescrição tributária, ela é de 5 anos. Isso é imutável. Isso é inegável. A Fazenda Nacional, a Receita Federal, cobra os fatos geradores dos últimos 5 anos. Se existe alguma empresa com passivo de 15 anos, é porque desde 2011 ela está sendo cobrada. Desde 2011 ela sabe que aquela coisa julgada dela, ela está sendo rediscutida. Então, desde 2011, ela não pode falar em surpresa, porque ela está sendo cobrada. Esse passivo, ele só foi gerado porque ela apostou na litigância. E apostar é um termo ruim, eu reconheço, mas talvez, não no sentido de sorte, mas no sentido de razoabilidade em que ela avaliava a possibilidade de ganhar ou perder. E, de fato, ela fez uma opção e agora ela vai arcar com uma opção, porque ela está sendo cobrada desde lá de trás. A Fazenda só cobra os últimos 5 anos. Passivo de 15 anos é de empresas que estão discutindo desde então. E elas, sinceramente, pelo menos não consigo enxergar dessa maneira, não pode alegar situação de surpresa, ter sido surpreendida pela cobrança. Só para encerrar, e aqui eu prometo que é para encerrar, o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos, mas ele afastou as multas, todas as multas, para as discussões com relação a essa questão da cessação de efeitos da coisa julgada. Então, ainda que o empresário diga que não houve má-fé, portanto, não deve ser aplicada a multa, isso já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo afastou todas as multas nesse tipo de cobrança de passivos, tá? Agradeço, peço desculpas por ter estourado o tempo da minha resposta. Você tem direito a uma réplica aqui? De poucos segundos. Eu acredito, senadora, que... então, nós vamos pedir realmente para que, se formos nessa linha, já faz 17 anos, né? Então, nós vamos pedir realmente o cancelamento e pedir o decreto de 20.910 de 1932, que tira o parcelamento de 5 anos. A dívida de 5 anos, né? A prescrição de 5 anos. Então, é muito preocupante quando vem muitos anos para você voltar. E que as empresas que fecharam, como é que fica? As empresas que não estão mais no mercado. Então, tem que pedir. Eu acho que eu acredito que todas as vezes que o STF vem e interfere em decisões que justamente ele tem que mostrar, e ele é o guardião da Constituição,
demonstra e nos mostra que nós temos que ficar realmente alerta, que estamos no canal vermelho. Então, acredito que vamos lá. Então, vamos pedir a prescrição dos 5 anos através do decreto 20.910 de 1932. Muito obrigada, senador. Passo agora para o nosso senador Moro. Bem, primeiro, cumprimento a senadora Zenaide, senadora Rosana, cumprimento todos os convidados pelas exposições, com perspectivas e pontos de vista, todos eles relevantes, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Esse debate não pode ser tratado, né, setor privado bom, setor público mal, setor público bom, setor privado mal. Eu acho que aqui não é uma discussão sobre bem e mal. Nós não temos empresas inescrupulosas não querendo pagar tributos e não queremos um Estado querendo recolher esse dinheiro para amparar a saúde dos aqueles que recorrem ao SUS. Né? Se a gente for falar em moralidade mesmo, aí a gente tem que falar, por exemplo, do perdão das multas às empreiteiras que envolverem corrupção, que esse governo acolheu de bom grado. A gente tem que falar do perdão da multa aplicada à JBS, JF, que se envolveu comprovadamente em corrupção. E esse dinheiro ia para os cofres públicos para custear serviços, obras públicas. Então, esse aqui é um debate absolutamente diferente. O debate que se faz aqui é sobre a questão da segurança jurídica. E aqui temos fatos que são fatos muito objetivos. Empresas brasileiras que merecem o respeito da lei e das instituições tinham coisas julgadas individuais ao seu favor, dizendo que não tinha necessidade de contribuir com a CSSL. Veio o Supremo Tribunal Federal em 2007 e decidiu numa ação direta de inconstitucionalidade de maneira diferente, que a contribuição era devida. Mas não tratou, senadora Zenaide, o Supremo Tribunal Federal da questão relacionada àqueles que já tinham coisas julgadas individuais. E essa questão, a Fazenda adotou uma posição, os contribuintes adotaram outros, cada um fez suas escolhas jurídicas. Mas ela só foi solucionada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal em 2023. Quem demorou para resolver essa questão foi o Supremo Tribunal Federal. E vejam que os contribuintes, as empresas, ainda nesse interregno, conseguiram um posicionamento favorável do STJ, dizendo que o imposto não era devido. Quando vem a decisão do Supremo Tribunal Federal, você tem daí uma questão de modulação, e o Supremo fez uma opção que, na visão do senador Hamilton Mourão, na visão dos senadores que aprovaram o projeto, embora modificado na CCJ, não é a melhor solução, porque implicaria na necessidade de pagamento desde 2007 por aquelas empresas. E aí você tem uma situação, sim, várias empresas depositaram, e as que não depositaram, como é que fica? Vão ter que pagar também esse tributo durante todo esse período? Sim, pode ter havido lançamento e ter havido essa cobrança, mas elas tinham a coisa julgada individual em seu favor. Então, o que foi feito no projeto foi buscar uma solução dos efeitos dessa decisão do Supremo, uma temporização, uma modulação temporal, que parece ao parlamento mais adequada, porque respeita, sim, o que é devido à Fazenda, e estabelece que tem que ser pago a partir de 2017, fixando esse marco temporal do momento que foi levantada os temas em repercussão geral, e ali, a meu ver, uma sinalização do Supremo de que ele poderia rever o entendimento que havia então consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e do outro lado estabelecendo essa remissão para trás. O que houve aqui um problema, e aqui eu vou ser franco e tenho que fazer uma crítica ao governo, foi que desde o início desse projeto nós tivemos dificuldade em colher informações do governo federal quanto à repercussão econômica. Quantas empresas estão nessa situação? Quais são as repercussões específicas? O Dr. Gustavo mencionou agora em 9 bilhões, salvo engano.
A informação que eu recebi da PGFN, e ainda de maneira informal, né, não foi nos passado de maneira muito clara, foi que haveria um valor total de cerca de 6 bilhões, ou de 7 bilhões considerando as multas. Agora, mesmo assim, eu não tenho com clareza se isso aqui envolve depósitos judiciais ou envolve empresas que não depositaram, que têm apenas o valor lançado. Então, às vezes, fica difícil também para o legislador exercer a sua tarefa quando ele não tem uma contribuição clara por parte do governo quanto às consequências da decisão. E vou dizer aqui que diversas vezes esse projeto não foi votado na CCJ a pedido do governo para que o governo providenciasse esses dados. E o governo aqui, doutor Gustavo, não providenciou esses dados com clareza. Agora, se nós formos pegar uma empresa que confiava na coisa julgada, confiava na segurança jurídica, e ela tem que, de repente, pagar, porque foi lançado tributos que remontam a desde 2007, 14 anos, a empresa vai acabar fechando, vai ter dificuldade em prosseguir. A solução que nós propusemos, a meu ver, é uma solução salomônica, que estabelece, olha, a partir de 2017 paga, inclusive depósitos judiciais são convertidos em renda, em definitivo, o que fica para trás é devolvido. Nós até cogitamos, doutor Gustavo, que já que foi depositado, a empresa, quer dizer que ela tem condições de arcar, não vai sofrer um impacto econômico, de estabelecer que também os de 2017 para trás seriam convertidos. Mas aí nós ficamos na situação, puxa, mas aí vai prejudicar a empresa que optou exatamente por fazer o depósito, e isso vai acabar sendo um incentivo para que não se deposite mais em juízo. Então, ali uma decisão difícil, mas nós acabamos optando por essa solução específica. Então, assim, o que eu pediria aqui, senadora Zenaide, acho que isso é muito importante, que não tratemos esse tema aqui, uma disputa entre o bem e o mal, empresas inescrupulosas e governo bom, ou mesmo vice-versa, um governo que é mau e as empresas que são boas. Não, é uma situação concreta de insegurança jurídica que foi gerada pela demora do Supremo Tribunal Federal em resolver a questão, em definir a questão entre 2007 e 2023, simples assim. E nem aqui estou colocando a pecha de vilão no Supremo Tribunal Federal, não. A gente sabe que, infelizmente, o processo judicial é demorado e, muitas vezes, levou todo esse tempo para se consolidar um entendimento no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, porque é um tema controvertido na doutrina, na jurisprudência, acerca do alcance dos efeitos erga omnes ou vinculantes de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em relação a fatos pretéritos, inclusive aqui a coisa julgada. Então, esse projeto, a meu ver, não tem nada de extraordinário, apenas tenta dar uma solução melhor do que aquela que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Também não se sobrepõe ao Supremo Tribunal Federal, porque cabe sim, o Congresso tem competência, tem atribuições para dispor sobre tributos. E aqui nós buscamos uma solução específica para esse tema. A indagação que eu faria aqui, a única, respeitando, eu ouvi todos os expoentes, expositores, respeito às perspectivas de cada um deles, mas faria uma indagação ao doutor Gustavo, se tiver esses dados aqui, ou para providenciar depois, para ficar mais claro para nós, legisladores que vamos debruçar sobre esse projeto, o quanto nós temos disso, se são realmente 9 bilhões, em depósito judicial, e o quanto são valores lançados que vão ser cobrados, ou quantos são de valores que sequer ainda foram lançados, mas aí nem seriam afetados pelo projeto, já que é uma remissão apenas para trás de 2017. Se tiver esses dados específicos, a meu ver, seria um ponto interessante aqui para nós termos. Obrigado, Excelência.
Assim, como havia falado anteriormente, os dados que a gente tem, eles são provisórios. A gente coletou eles faz pouco tempo, ainda não veio do nosso órgão que é competente para esse estudo, que é o nosso Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. Tá? Então, esse requerimento ele teria que ser feito para a Receita Federal, para que providencie esse cálculo, caminha esse ao Ministério da Fazenda, veio um número para cá, o projeto tem um número, o qual pode se discutir. Né? O que a gente tem hoje, coletado dos sistemas da Receita Federal, algo em torno de 2 bilhões e 300 milhões de reais lançados e suspensos. Desses aí, algo em torno de 1,5 bilhão em depósito judicial. E dentro da Procuradoria, inscritos em dívida ativa, algo em torno de 7 bilhões de reais, dados de março, pode ter aumentado até agora. E esse último dado a Receita Federal não teve acesso, especificamente até o momento. Teria que ser feito e ter acesso a ele mediante requerimentos. Um adendo aqui, né? Então, veja, esse projeto nós apresentamos já faz um bom tempo. E nós, na CCJ, sucessivamente, suspendemos o debate, retiramos de pauta, com a promessa do governo de apresentar esses dados. E esses dados nunca foram apresentados. Né? E o governo, é Receita, é a Procuradoria-Geral da Fazenda. Para ser justo, a Procuradoria-Geral da Fazenda nos apresentou alguns dados, mas dados que nos parecem incompletos. Então, se são 2 bilhões, quanto disso se refere a depósitos a partir de 2017? Quantos são anteriores? São dados relevantes, mas eu não tenho. Agora, quem pode providenciar isso? É o governo. Agora, em relação aos valores lançados, se são 9 bilhões com 2 bilhões depositados, isso quer dizer que nós vamos cobrar 7 bilhões de reais de empresas privadas, o que pode significar que, para várias delas, a quebra. E eu acho que essas empresas merecem muito mais respeito do que aquelas que corromperam e que foram premiadas agora pelo governo, por esse governo, né, com abatimento das multas penais, porque aquelas sim cometeram crimes. Essas fizeram uma aposta, a meu ver também não é o termo correto, mas fizeram uma escolha com base no entendimento jurídico, no planejamento tributário, e fizeram a escolha errada, talvez. Não foi aquele entendimento que prevaleceu. Mas nós precisamos encontrar uma solução, porque essas escolhas, apesar de não terem sido as melhores, foram escolhas lícitas, que não são escolhas criminosas. Agora, o que eu pediria à Receita, reiterando, não é? Mas eu creio que nós temos que votar esse projeto, porque nós estamos esperando isso há muito tempo, que tivéssemos uma precisão nisso. O quanto nós estamos abdicando de fato em relação, por exemplo, a depósitos judiciais, se o marco temporal for em 2017. Agora, eu vejo das duas maneiras. Assim como nós aprovamos o projeto, nós podemos gerar, sim, uma diminuição da receita arrecadada pelo governo, mas, do outro lado, nós poupamos empresas que fizeram uma escolha lícita da destruição por conta de ter que arcar com uma decisão que deveria ter sido tomada em 2017 e foi tomada apenas em 2023, o esclarecimento desse ponto. Então, esse é o espírito do projeto, e aqui, como eu disse, não é o objetivo ficar apontando o dedo para ninguém, né? É apenas dar uma solução que nos parece melhor e que se encontra dentro das opções da liberdade de conformação do legislador do que a opção de modulação temporal que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal nessa decisão em 2023. De qualquer maneira, fica registrado aqui o pedido dessas informações, que podem registrar aqui. E agora eu quero usar para fazer minhas perguntas. Pela primeira vez eu vou perguntar, ninguém perguntou aos advogados tributários. Uma pergunta. Primeiro, eu não disse em nenhum momento que era má-fé dos empresários. O que eu disse é que eles tinham conhecimentos da lei, certo? É essa pergunta que eu faço. Tinha alguma empresa que não conhecia essa lei, que resolveu investir de 2007 para cá, quando o Supremo
disse que a CSLL tinha que ser cobrada? É a pergunta que eu faço para ele, mas deixa eu fazer para os outros também. O representante, doutor Leonardo Curti, da Procuradoria-Geral da Fazenda, com o PL 596 de 2023, propondo a extinção de mais de 2,33 bilhões em débitos do CSLL, não estou falando aqui da dívida ativa, que chega a uns 7 bilhões, o que foi informado, mas que Vossa Excelência pediu e que a gente precisa realmente saber de dados. E, além da devolução de 1,54 bilhão em depósitos judiciais, quais seriam os impactos dessa medida para o equilíbrio fiscal do Brasil, especialmente considerando a necessidade de recursos para setores essenciais como a saúde e assistência social? E antes eu queria dizer aqui o seguinte: responsabilidade fiscal é dos 3 poderes, não é de um deles. A responsabilidade fiscal desse país é do Congresso, é do Poder Judiciário e é do Poder Executivo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa remissão de dívidas, porque vai impactar nisso. Aqui se fala muito, o governo gasta muito, e eu não sou a favor de irresponsabilidade fiscal. Mas vamos deixar claro que renúncias fiscais influenciam em responsabilidade fiscal? Isso é responsabilidade da gente também. Nós não podemos estar cobrando aqui responsabilidade fiscal e fazendo renúncias fiscais bilionárias, porque senão não vai ter como cumprir isso. E a segunda pergunta, ainda para Leonardo, é: a proposta de perdão e devolução de valores vinculados a ações judiciais pode ser interpretada como um incentivo à sonegação e litigância tributária? Como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vê essa medida em termos de precedentes para as futuras disputas fiscais e o incentivo ao não pagamento de tributos? Agora vou para ele aqui, estou fazendo o correto aqui. Com a Receita Federal tendo que devolver 1,54 bilhão em depósitos judiciais e extinguir mais de 2,33 bilhões em dívidas, com isso, como isso afetaria a arrecadação tributária futura e a credibilidade do sistema de cobrança fiscal do país? Pergunta 2 para o senhor. Isso aqui que eu estou falando não é só para nós parlamentares. Pais e mães de família desse país têm que conhecerem para onde vai seus impostos e por que estamos pagando contribuição social sobre o lucro líquido. Porque queremos salvar vidas. Isso é destinado para a saúde. Isso é real, gente. E a pergunta 2, caso o projeto de lei seja aprovado, a Receita Federal do Brasil precisaria implementar novas regras de parcelamento para débitos posteriores a 2022. Quais seriam os desafios administrativos e financeiros de operacionalizar essas mudanças? E qual o impacto esperado na recuperação de receita para o orçamento público, gente? O mérito que eu considero aqui, segurança jurídica, pela primeira vez, eu não acho que... Não é pela primeira vez. Começou isso aí, 2007 para cá, todos tinham conhecimento que tinham a obrigação de pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Quem preferiu continuar fazendo depósito judiciário, outros, eu não estou dizendo aqui que é de má fé, mas que tinham conhecimento, que vinham investir no país. Eu quero que ninguém vá investir no exterior e burle as leis lá. Crie essa... Aí isso é insegurança jurídica. Uns pagam, outros não pagam. Quem pagou durante esses anos? Como vai ficar? O governo vai ter que... O governo não, a Receita Federal e tudo dizer que eu costumo dizer,
Porque muitas vezes eu ouço dizer, a Receita Federal cobra muito imposto. Eu digo, não é para os funcionários da Receita Federal. Quando ela deixa de arrecadar, ela deixa de arrecadar para a saúde, para a educação, para a segurança pública desse país. Então, as perguntas são essas e eu vou esperar a resposta. Primeiro, que eu disse a ele, como é que pode? Os tributaristas, ninguém fez as principais perguntas. Senadora, muito obrigado por sua pergunta. E sua pergunta, se ela é objetiva, se eu posso afirmar que o contribuinte tinha ou não, todos eles tinham conhecimento ou não tinham conhecimento, a resposta é impossível de responder. Eu não posso responder pelo outro, se ele tinha ou não conhecimento de que ele tinha que pagar. Existe uma presunção de lei de que todos devem conhecer a lei. Então, objetivamente, eu não posso lhe responder, olha, todos os contribuintes tinham conhecimento? Tinham presunção de que tinham. Mas o sistema, senadora, ele permite que se discutam as leis. E é isso que o contribuinte busca, legalmente, fazer uma discussão da aplicação, uma discussão da legalidade daquela norma ou da constitucionalidade. E quando a gente coloca aqui o ponto, a gente coloca em relação àquele contribuinte em que ele teve uma decisão judicial favorável a ele. E a decisão judicial ela é um comando judicial que dizia: Receita Federal, deixe de cobrar este contribuinte. Porque eu, juiz, eu, judiciário, no controle, a gente tem controles de formas diferentes da constitucionalidade da norma, mas eu, judiciário, neste momento estou dizendo que para este contribuinte individualmente, você, Receita Federal, está obstada, está proibida de cobrar. Então, esse contribuinte, ele tinha sim a certeza de que ele não deveria pagar aquele tributo, porque ele tinha uma decisão judicial que lhe amparava. E essa decisão judicial se arrastou ao longo do tempo. Outras decisões, outras tentativas de discutir o assunto entraram no judiciário. A Receita, a Procuradoria foi tentando combater isso. Inclusive, essa pergunta, assim como várias afirmações que aqui foram postas, elas são válidas e pertinentes para todos os lados. Basta que o interlocutor, eu ou o colega, mude de posição na cadeira e a pergunta e a afirmação continua sendo válida. Porque eu posso devolver a pergunta dizendo: a Receita Federal, a Procuradoria, não tinha conhecimento de que aquele contribuinte individual estava desobrigado de pagar? Sim, tinha. E por vezes continua cobrando. Então, é uma questão de equilíbrio ali das normas. Então, neste sentido, eu digo que para aquele contribuinte, Excelência, que tinha a sua decisão individual, ele não tinha dúvida, ele tinha certeza de que ele não deveria recolher aquele tributo. E aí que a gente fala da segurança jurídica para aquele contribuinte, né? Porque aquele contribuinte tinha esta certeza, ele não tinha nenhuma dúvida. Ele começou essa discussão e o judiciário lhe deu amparo. Ora, o judiciário continua em ações individuais discutindo o assunto, mas eu já tenho a minha ação individual transitada em julgado favorável para mim. Né? Quando o colega bem fala que a União tem o seu orçamento, a Receita tem que cobrar, a empresa também tem orçamento. E aí, quando ela vai fazer o orçamento dela, ela fala: contribuição, eu vou pagar a contribuição? Não, não vai, porque você tem uma decisão judicial que lhe diz que você não paga a CSLL. Então, as afirmações aqui, elas, por vezes, valem para os dois lados. Então, essa é a resposta que eu posso lhe dar. Efetivamente, a segurança jurídica de quem tem uma decisão transitada em julgada, desde sempre, ela é muito grande. E aí, quando isso se altera lá na frente, a modulação dos efeitos da decisão do STF, que vem só agora, muito recentemente, deveria resguardar esta segurança, resguardar essa ação que o contribuinte tomou com base em decisão jurídica, que lhe salvaguardava. Minha réplica: tinham conhecimento que o CSL era constitucional a cobrança desde 2007 e, sinceramente, eu não acredito que não tivesse. É tanto que optaram por fazer, sabiam que era tão inseguro que fizeram depósito judiciário.
Não, você não tem mais direito, só eu a réplica, viu? Certo, agora quero ouvir os outros. Debatendo. Eu vim para Brasília, que essa semana não tinha nenhuma sessão deliberativa, para dar oportunidade de debater algo importante, que justamente isso. Não pode ter uma lei que seja beneficiada individual. Quando a gente fala de parlamento e de lei, tem que ser para o coletivo, gente. Você não pode pegar e privilegiar 200 e poucas pessoas que não vão pagar algo que é importante. E que a gente aqui, como se você falou do orçamento, você falou muito bem. A gente tem o orçamento. E esse imposto aqui é sobre o lucro líquido. Depois que a empresa pagou todas as suas despesas, sabia que tinha que contribuir com essa parte social. Mas agora eu vou aguardar os dois que eu perguntei. Doutor Leonardo, prefere começar ou eu começo? Pode começar, Gustavo, fica à vontade. Perfeito, então. Então, em relação à pergunta, né, o que acontece tendo a Receita Federal tendo que devolver os recursos por fora lançados, né, não cobrados, mas aqueles depositados em juízo. Falta dinheiro, né, a primeira coisa que acontece. No entanto, é um dinheiro complicado, porque é aquele dinheiro que o contribuinte fica aberto, né, para fazer seus pré-decompos, então é um dinheiro que sai do Caixa da União com uma razoável velocidade. Um reparo que eu gostaria de fazer em relação a um dado que foi apresentado anteriormente é que a Receita tem lançados e suspensos por decisão judicial algo em torno de 2,3 bilhões, dos quais 1,54 estão depositados em juízo, né? E na Procuradoria há outros 7 bi inscritos em dívida ativa, os quais nós não sabemos quanto que tem depósito em relação a ele. Então, não é inteiramente correta, né, a afirmação de que serão cobrados 7 bilhões da empresa. Provavelmente esse número é maior, há recursos em relação aos créditos inscritos em dívida ativa que já estão depositados em juízo. E aí sim, essa observação eu acho bastante pertinente. Os dados, eles são muito importantes para subsidiar a decisão parlamentar, e isso eu me filio aqui à fala das senadoras, do senador, em relação a que sim, é importante. Nós reconhecemos que em sede de Receita Federal, até em Procuradoria, há uma enorme dificuldade em dar conta da quantidade, do volume de informações requerido pelo Parlamento, por diversos outros órgãos em relação a aspectos tributários. Tá? Não é muito simples fazer essas contas, os setores eles não são muito pungentes em termos de recursos e pessoas, então, assim, às vezes demora, há uma necessidade de priorização. Fazemos aqui, né, a nossa meia-culpa, no entanto, né, pedimos compreensão e também demandaremos, tá, que essas informações cheguem para que o debate ele fique qualificado em relação a esse montante, né? Em relação a qual o impacto esperado, né, em relação ao orçamento, tendo o número, a gente vai saber o tamanho do rombo. Tendo o rombo, alguém vai ter que cobrir o rombo ou uma despesa vai ter que ser tirada do orçamento da União, né? Não tem muita outra saída. O nosso orçamento é fechado, é a natureza dele. Para cada receita estimada tem uma despesa correspondente. Você mata uma receita, tem que matar uma despesa ou achar outra. Não tem muita alternativa. Então, ou alguém teria que pagar essa conta no lugar deste que não vai pagar, ou alguém que teria um recurso público destinado para esse orçamento não vai o receber. Em relação também à pergunta 2, uma coisa que nos traz um pouco de preocupação e aqui gostaríamos de externar é em relação à possibilidade de abrir um precedente, certo? Essa é uma das matérias que foi julgada agora no âmbito dos repetitivos, né, trato sucessivo lá no Supremo,
imagino que não vai ser a última, e se em cada vez dessa a gente tiver que tomar uma atitude dessa, isso causa uma preocupação. Então, para cada vez que a Procuradoria vai ao Supremo defender uma matéria em relação à temática desse assunto, ela vai ter que se preocupar com um possível projeto de lei remindo créditos tributários já lançados por sua própria orientação em relação à Receita Federal. Então, isso causa muita preocupação. E aí, me filiou o colega Curti, muita insegurança na atividade vinculada que nós temos. Acredito que seja isso, Vossas Excelências, nobres pares aqui de mesa, colegas demais que acompanham, posso, enfim. Eu não vou nem ter tréplica para ele, gente. Agora, as perguntas que eu estou fazendo aqui é o nosso representante da Procuradoria, o nosso... Tá aí, pode passar para ele aí para responder para mim. Obrigado, senadora, mais uma vez. Acho que a senhora fez muito bem o papel de mostrar que a preocupação, de fato, é tentar entender os dois lados. Eu acho que é para isso que serve a audiência pública, e eu aproveito para cumprimentar mais uma vez o quanto está sendo profícuo o debate, vários pontos de vista colocados em debate, em discussão pelo Parlamento, e de extrema qualidade a audiência pública. Assim, só completando então o que o colega Gustavo já falou, quanto à primeira pergunta dos valores, eu acho que ele já foi muito bem, disse de maneira muito enfática e objetiva que é dinheiro que vai sair diretamente do CAT de maneira muito rápida, né? Especialmente os depósitos. É inegável que no dia seguinte os contribuintes vão levantar todos os depósitos que porventura tenham sido feitos durante todo esse tempo, e naturalmente é um dinheiro que hoje ele está no Tesouro. Quando o orçamento anual, a LOA, foi aprovada, ela contava com esse dinheiro, porque era uma situação que tinha uma previsibilidade de que ele já estaria na conta do Tesouro, e naturalmente vai faltar em algum aspecto, aí, em algum ponto das receitas orçamentárias. Eu acho que nesse ponto é importante a gente falar desse lado público, da queda de receitas, mas eu acho que é importante também a gente falar do aspecto privado, porque é um dinheiro que ele foi sendo, falando especificamente do depósito, falando também das empresas que não pagaram porque estavam acobertadas legitimamente, tá? Dicas de passagem, em momento algum estou julgando a subjetividade. O próprio trecho que eu li da biografia do Abílio Diniz é uma opção empresarial. Acho que até foi o senador Moro que assentou esse ponto, e de fato foi uma opção que ele tomou aquele momento, e talvez para ele tenha sido uma opção válida, mas o ponto que eu quero chegar é que essa conta, né, que vai ser cobrada das empresas que investiram na litigância, é uma conta que, na verdade, ela já chegou para os concorrentes dessas empresas. É uma conta que, na verdade, os concorrentes dessas empresas que pagaram, eles já pagaram essa conta. Então, seja lá, a empresa tem a pagar 1 bi, 1,5 bi, 2 bi, o concorrente dela pagou. A diferença é que ele foi pagando no curso do tempo, e tomara ele tenha se mantido saudável e passível de concorrer com essa empresa no mesmo segmento econômico. Porque essa outra empresa que não pagou, seja por que motivo for, seja porque ela provisionou, seja porque ela estava acobertada por uma decisão judicial e agora ela não tem esse dinheiro, é óbvio que ela usou esse dinheiro para alguma outra coisa. Eu não sei efetivamente por quê, porque depende da decisão empresarial que foi tomada naquele momento. Então, tem um aspecto particular aí, um aspecto relacionado à concorrência, que ele é relevante de ser considerado também. Isso tudo para chegar num ponto que eu já tinha começado a abordar, e acho que vale a pena não ser cansativo, mas só repisar, isso tudo para dizer da insegurança. Qual a segurança jurídica daquele sujeito que tinha a decisão judicial transitada em julgado, dizendo que ele não tinha que pagar, veio a decisão do Supremo em controle concentrado, ele viu a decisão do Supremo e falou: poxa, aquela decisão individual que eu tinha, ela está sendo abalada. Quando a Receita vier me cobrar, eu vou pagar. Ele foi lá e pagou.
e agora que ele vê o parcelamento sendo editado para o concorrente dele, que resolveu investir na continuidade da litigância, ele vai se sentir numa situação de completa insegurança jurídica. Porque aquela decisão definitiva em controle concentrado, que ele sabia que atingia a decisão judicial que ele já tinha, ela não foi levada em consideração por aquele concorrente e foi levada em consideração por ele. E só para terminar, o último ponto da segunda pergunta é que esse tipo de parcelamento específico, ele é ruim para a postura, para as receitas estatais, como a gente já falou, e ele é ruim para a própria postura do cidadão, do contribuinte, porque ela incentiva cada vez mais a litigância. E eu não estou dizendo isso, senadora e demais presentes, senadores, senadoras aqui presentes, eu não estou dizendo isso por mera elucubração. Nós temos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exemplos idênticos a esses em que a litigância não cessou. O cenário de insegurança jurídica ele foi incrementado. Uma discussão que a gente tinha e ainda tem era a incidência de PIS e COFINS sobre a receita financeira de bancos. Foi editada uma lei de parcelamento lá para os idos de 2010, 2012. Algumas instituições financeiras aderiram, outras não. Continuaram litigando. Resultado, o Supremo teve que definir a questão recentemente, em 2023. Ou seja, a litigância continuou. E continuou potencializada pelas discussões com relação às regras do parcelamento. Então, na verdade, esse tipo de disposição, esse tipo de mecanismo, ele só cria mais deficiências no sistema. Ele só cria complexidade no atual sistema tributário, que já é complexo. Senhores senadores, eu peço que os senhores leiam a parte do parcelamento do projeto. É muito bem redigida, tecnicamente ela é perfeita. Quem é da área jurídica compreende muito bem o espírito do legislador. Agora, para um cidadão, para um empresário, ele não consegue compreender aqueles termos sem uma assessoria jurídica, sem uma assessoria contábil. Ou seja, a gente vai inserir no sistema tributário mais complexidade que ele já tem. E convenhamos, isso não é algo que precisa ser feito, não é algo necessário e não é algo que contribui para a segurança jurídica. Então, esses são os pontos que eu queria abordar e me mantendo, obviamente, ainda à disposição caso haja mais questões a serem feitas. Não tem tréplica, eu já querendo aqui agradecer a todos, mostrando a importância desse debate. Isso é um parlamento que a gente tem que conversar. E aqui, por exemplo, quando eu vi primeiro, só tinha representação do Supremo, que não veio, da Receita Federal e da Procuradoria, e cadê o outro lado? E quando eu cheguei aqui, tinha 4 tributaristas. Isso que cada um mostrou o seu lado. É esse o papel do parlamento. Mas o papel do parlamento é também de defender o coletivo. E o coletivo se chama o povo brasileiro. Nós não podemos fazer renúncias fiscais bilionárias para 230 e poucos empresários que resolveram, optaram, isso eu não vou questionar, de se basear numa decisão judicial, certo? Então, não tendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Meu amigo chegou aqui, mas... No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência.
Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 31ª reunião ordinária. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Os pedidos de retirada o senhor quer mencionar? E tem dois. Nós temos várias solicitações de relatores que encaminharam à Secretaria da Comissão o pedido de adiamento da deliberação dos projetos. O senador Jaime Campos solicitou a retirada do item 2. Senadora Mara Gabrilli solicitou a retirada do item 3. Senador Jorge Seife solicitou a retirada do item 5. Ficam retirados de ofício por solicitação dos relatores. Item extra pauta. Plano de trabalho relativo ao projeto de lei complementar número 68 de 2024. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços CBS e o Imposto Seletivo IS e dá outras providências. Autoria do projeto Presidência da República. Relatoria do projeto, líder Eduardo Braga. Concedo a palavra ao líder Eduardo Braga, relator, para proferir o plano de trabalho. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, ontem eu tive, na Comissão de Assuntos Econômicos, tive a oportunidade de fazer essa questão lá com o nosso nobre relator e competente relator, Eduardo Braga, e também na sessão do Senado, lá no plenário, eu fiz também um apelo ao presidente. Essa matéria, regulamentando a reforma tributária, ela estava sob o regime de urgência e foi retirado o regime de urgência. E o mérito dessa matéria é econômico, é nítido, claro, e regimentalmente deveria passar no mérito na CAI. Nós fizemos 21 audiências públicas. E vamos apresentar, o senador Vanderlan pediu que eu apresentasse, não hoje, era ontem, mas pediu que fosse depois, dia 29, exatamente para os parlamentares estarem aqui presencialmente. Então, foram ouvidos mais de 200 segmentos, né? A gente está preparando o relatório, vou passar para o senador Eduardo Braga, evidentemente, mas eu tenho um requerimento e eu peço o apoio de Vossa Excelência para que nos ajude junto ao presidente, para que essa matéria tramite na CAI. Porque o regimento é muito claro. Então, se Vossa Excelência puder, lógico que o senador Eduardo Braga, inclusive é da CAI, poderia ser o relator também, ou fazer em conjunto, mas a gente precisa realmente discutir isso na CAI. Não há nenhum objetivo de postergar ou dificultar, mas é que é uma matéria muito complexa. Realmente, isso muda o Brasil, isso atinge o bolso de cada consumidor. Então, eu faria esse apelo a Vossa Excelência, ao relator Eduardo Braga, que já se comprometeu, inclusive, a falar com o Rodrigo Pacheco, eu não sei se já falou, mas eu acho importante, o requerimento está lá, eu vou pedir na terça-feira para votar o requerimento, mas se Vossa Excelência, conversando com o presidente e também com o relator, a gente podia fazer um entendimento nesse sentido. Então, essa era a minha questão, presidente. Nós vamos apresentar o relatório
São muitas modificações óbvias, não é nem ajustes, né, que são necessários fazer. Como tem o grupo de trabalho, são mais de 20 senadores, a gente vai apresentar na terça para que sejam votadas as sugestões de emendas. Então, esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Na verdade, eu recolho a manifestação de Vossa Excelência. Eu compreendo que todas essas audiências públicas que foram feitas pela CAI, elas têm um significado de debatermos e aprimorarmos essa agenda que está sendo debatida há muitos anos no Parlamento brasileiro, mas, de fato, essa decisão cabe à mesa diretora, não a esta presidência, e, com certeza absoluta, o presidente Rodrigo Pacheco deve estar avaliando com a mesa, com a Secretaria-Geral da Mesa, com os senadores. Eu só peço a vocês que nos ajudem nesse sentido. Eu me lembro muito bem que na emenda constitucional, o próprio senador Efraim foi o coordenador do grupo de trabalho na CAI. Era uma emenda constitucional. Mas agora é um projeto de lei, então está no regimento muito claro que passaria pela CAI. Então era só pedir a Vossa Excelência, pelo prestígio que Vossa Excelência tem, de conversar com o senador Rodrigo Pacheco, para que todos da CAI possam também participar dessas decisões aí do projeto. Presidente Davi, me permita... Conceda a palavra para o líder Efraim Filho. Só por coerência, subscrever o entendimento do senador Exalci, compreendendo a decisão do presidente Rodrigo Pacheco na PEC. Por ser PEC, regimentalmente, a CCJ era o ambiente adequado para tal. O que o senador Exalci diz tem fundamento. Claro que é uma adesão que pertence à mesa, também compreendo da mesma forma, mas por ser projeto de lei complementar, poderia o mérito também ser definido pela CAI. E concordo com o senador Eduardo Braga como relator lá na CAI, da mesma forma, já para deixar isso subscrito, mas é por uma questão de prestigiar também uma segunda comissão que tem membros diferentes do daqui da CCJ e que podem também trazer sua visão sobre o tema. Então, para que não seja para que não haja nenhuma desarmonia na condução do processo, a relatoria ficava garantida com o relator Eduardo Braga, mas que se desse também à CAI a oportunidade de fazer a apreciação da votação. Então, subscrevo, entendo a adesão de Vossa Excelência de recolher a questão para que vá a decisão do presidente Pacheco, mas fico registrado nesse momento e agradeço as boas-vindas, tanto sua quanto do relator, o senador Márcio, retornando aí do período de licença dedicado às eleições municipais. Estou à sua disposição, presidente, para cumprir missão, para cumprir tarefa e organizar essa agenda de votações importantes aí nessa reta final do segundo semestre. Só um minutinho, que antes de passar para o relator, tem uma solicitação aqui do senador Espiridião a mim, que está a mãozinha levantada aqui, não sei se ele fez. Ele gosta. Pois não, presidente. Pois não, conceda a palavra a Vossa Excelência. Pois não, presidente. Estou sendo ouvido? Perfeitamente. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Quero dizer para o senador Efraim que ele é bem-vindo com ressalvas, porque ele estava muito bem substituído pelo nosso senador André, de forma que ele vai ter que caprichar para merecer essas boas-vindas que todos nós lhe oferecemos. Eu queria dizer, presidente, e dizer também ao nosso senador Eduardo Braga, em primeiro lugar, que fique bem claro, o senador Eduardo Braga demonstrou competência, paciência e capacidade de ouvir sugestões, observações, de maneira extraordinária no seu desempenho como relator da emenda. E agora tem todas as condições de ser o relator, não apenas na Comissão de Constituição e Justiça, mas também na Comissão de Assuntos Econômicos. A razão de eu usar a palavra, para ser econômico com as palavras também, com o tempo de todos nós, é reforçar o que disse o senador Exalci e o que disse agora o nosso senador Efraim. Eu defendo, subscrevi, sei que esse requerimento é feito à mesa, mas que não pairem dúvidas, nem restrições. O trabalho que foi desenvolvido na CAI durante a emenda constitucional e agora foi realizado sob a liderança do senador Vanderlan, com a participação de todos nós, eu que sou apenas membro suplente na CAI, é muito bom. E a CAI deve
ser uma instância de mérito, sem dúvida alguma, desse projeto de lei complementar. Eu vou trazer aqui só um assunto, só um. A discussão que está sendo travada na CAI sobre a possibilidade de cashback mais amplo para as pessoas e famílias inscritas no CAD único, isso tem que ser exaustivamente pesquisado, porque isto é uma maneira de se fazer justiça e reduzir a alíquota da carga tributária que hoje está sendo considerada. O Ministério da Fazenda fala em 27,87 e o Instituto Autônomo, Independente de Economia chega a considerar a possibilidade de a alíquota chegar a 32%. Então, uma dimensão dessa de dúvidas impõe que, repito, com a relatoria do senador Eduardo Braga, a Comissão de Assuntos Econômicos tranquilize e esclareça a sociedade brasileira sobre as consequências do projeto de lei complementar 68. Então, é para subscrever o que nós estamos aqui discutindo, que eu ocupo a palavra, ocupo o microfone e me manifesto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, senador Fabiano Contarato. Anunciar também que a nossa querida senadora Zenaide, relatora do item 1, devido à apresentação de uma nova emenda, e ela está... Eu queria até cumprimentar a doutora Zenaide pela paciência e pela construção nesse relatório, porque desde a outra reunião, a senadora Zenaide está conversando com todos aqueles que querem ajudar a construir o relatório. E ela, com muita sensibilidade, novamente, entendendo a última emenda que foi apresentada, pede a retirada novamente de pauta para ela construir o relatório. Senador Espiridião Amin, o microfone está ligado de Vossa Excelência, está saindo aqui por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador líder Fabiano Contarato. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o meu querido Eduardo Braga pelo plano de trabalho e falar também que essa casa ela tem que ter uma responsabilidade também com o tempo. Esse tema da reforma tributária já foi exaustivamente debatido. Na CAI já tivemos inúmeras audiências públicas. O próprio líder, senador Jacques Wagner, já falou que todo o trabalho feito na CAI vai ser absorvido aqui. Os membros podem aqui participar, aqui é o foro competente, a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos que dar uma resposta à população, nós temos que dar uma resposta à economia brasileira. Então, eu acho assim, com todo respeito à solicitação do querido senador Exalci, eu acho totalmente inoportuno esse momento, desnecessário, e eu reforço aqui o apelo para que nós possamos aprovar esse tema, acompanhando e cumprindo a cronologia e o plano de trabalho feito pelo querido Eduardo Braga, que é muito competente, não porque está aqui, porque eu acho que isso tem que ser dito, a sua serenidade, o seu equilíbrio, a sua sobriedade, a forma de dialogar, eu mesmo entendendo quando se apresenta emendas ou não, com interesses que é republicano de cada setor, mas que o foro competente é aqui. Então eu faço esse apelo para que se mantenha e que efetivamente não passe pela CAI, para que possamos ganhar tempo. E ao passo que eu faço também um apelo ao senhor presidente, agora mudando um pouco do tema, que inclua extra pauta o PL 2326, que já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, que concede o porte de arma aos funcionários do IBAMA, FUNAI e ICMBio. Uma coisa simples, que já foi debatido e que são funções de Estado. Nós tivemos o caso do Bruno, que foi morto com ocultação de cadáver, e que nós tivemos uma proliferação de porte de arma, e que, para aquelas pessoas efetivamente que cumprem uma função, nós temos que ter essa concessão do porte de arma. Eu convido o senhor, já que é uma matéria que está pacificada, que coloque em extra pauta para que a gente possa votar isso de forma simbólica. Esse é o requerimento, senhor presidente. Eu gostaria de consultar o plenário se nós podemos incluir extra pauta, já que nós praticamente retiramos todos os itens e vamos apenas
nos debruçarmos em relação ao plano de trabalho apresentado pelo senador Eduardo Braga em relação ao PLP da reforma tributária. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem é o líder Eduardo Braga e relator. Bem, senhor presidente, primeiro cumprimentar o amigo Davi Alcolumbre, agradecer ao nosso presidente Davi Alcolumbre que soube com muita competência administrar senador Efraim e senador Isalci. Eu pediria apenas a atenção, porque eu acho que não podemos fazer uma colocação, senador Márcio, avulsa sobre a contextualização da CAI sem que nós tenhamos o contexto completo da emenda constitucional da reforma tributária e da questão da regulamentação. Quando da reforma tributária, a competência era inequívoca que era exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça. Mas nem por ser competência exclusiva, a CCJ excluiu a CAI e excluiu as outras comissões temáticas do Senado da participação do debate e da contribuição. Tanto é assim que, avocando o testemunho do próprio senador Efraim e do próprio senador Isalci, nós não só recebemos a contribuição da CAI, como participamos do grupo de trabalho que a CAI tinha àquela altura e colocamos no nosso relatório boa parte das contribuições que a CAI apresentou à emenda constitucional. Agora, na reforma, na regulamentação da reforma, que chegou em agosto no Senado da República, e o presidente Rodrigo Pacheco, prudentemente, foi a uma coletiva e anunciou a tramitação da regulamentação da reforma tributária só começará oficialmente no Senado depois dos pleitos municipais. O que fez o presidente Davi Alcolumbre? Ao receber o processado da regulamentação da reforma no mês de agosto, aqui na CCJ, não designou o relator. E desde então, a CAI iniciou um profundo debate com o setor produtivo, com a sociedade brasileira, em audiências públicas lideradas pelo senador Isalci, para que pudéssemos nós do Senado, ao respeitar a participação de todos os senadores num tema extremamente relevante, que o da regulamentação da reforma, não perdesse tempo e não deixasse de ter um amplo debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E assim, a Comissão de Assuntos Econômicos quase que exclusivamente liderou o debate nacional durante o mês de agosto, durante o mês de setembro e praticamente todo o mês de outubro. Vai votar na próxima terça-feira com a minha participação, até porque 2/3 dos membros da CAI também são membros da CCJ, ou como titular ou como suplente. Além do que, todo e qualquer senador pode participar e pode participar do debate na CCJ. Tanto é assim que é importante dizer à sociedade brasileira que 1.444 emendas já foram apresentadas ao projeto de regulamentação da reforma tributária. Portanto, eu estou dando esse testemunho, primeiro para dizer da relevância, da importância da CAI, seja na construção da emenda constitucional, seja na construção das propostas para a regulamentação da reforma tributária.
Portanto, a CAI em nenhum momento está sendo excluída do debate, em nenhum momento está sendo excluída, inclusive das contribuições para este relator. Agora, como foi dito ainda há pouco pelo presidente Davi, compete à mesa diretora da casa e ao presidente da casa estabelecer o rito de tramitação. E o presidente Rodrigo Pacheco, ao anunciar que nós iríamos apreciar oficialmente apenas após o processo eleitoral, meio que estimulou o trabalho da CAI e disse que nós faríamos a tramitação depois das eleições na CCJ. É claro que isso não impede que o Isalci apresente o requerimento e que ele seja avaliado na próxima terça-feira. Eu apenas estou sendo corrigido. 1.461 emendas. Até ontem à noite era 1.444. Agora já são 1.461 emendas. Portanto, a participação tem sido ampla, irrestrita, total, para que nós possamos ter a responsabilidade de aprovarmos um texto aqui no Senado que aprimore a regulamentação. E mais do que isso, esse texto terá que ser negociado com a Câmara dos Deputados, porque no caso de projeto de lei, a Câmara tem a palavra final. E mais ainda, vai a sanção do presidente da República com direito a vetos. Portanto, será necessária uma negociação ampla com o Executivo. E, ao mesmo tempo, nós estamos com a ambiciosa meta de tentarmos executar tudo isso ainda no ano de 2024. Portanto, eu apenas faço esse relato para destacar a importância, o valor e a contribuição que a CAI fez na emenda constitucional, está fazendo e irá fazer na regulamentação da reforma tributária, mas, obviamente, nós temos que recolher as solicitações da CAI, mas aguardar a decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Presidente Davi, só um esclarecimento, por favor. Esclarecimento não, eu quero aqui contribuir com a informação. O regimento interno do Senado, no artigo 99, diz assim: a Comissão de Assuntos Econômicos compete opinar sobre proposições pertinentes aos seguintes assuntos. 4. Tributo, tarifas, empréstimo compulsório, finanças públicas, ou seja, a competência do mérito da reforma tributária é CAI. Qual é a diferença? O senador Efraim fez um trabalho maravilhoso na emenda constitucional, porque era emenda constitucional, tinha que estar aqui na CCJ, diferentemente do PLC. Nós temos lá 1.400, como foi dito aqui, 1.460 e poucas emendas. O que está acontecendo? É evidente que várias emendas poderão ser acatadas parcialmente. Se houvesse um relator na CAI, este relator acataria parcialmente. O que nós vamos fazer na terça-feira? Nós vamos apresentar para o grupo de trabalho várias emendas parciais, para acatar as emendas parciais. Mas é diferente os membros da mesa da CAI votar ou não votar. Por exemplo, só pode apresentar emenda aqui quem é membro da CCJ. Desculpa, não. Vossa Excelência está equivocado. Quando o processado chega na CAI, abre emenda para os 81 senadores. Mas há um mérito, Eduardo, é na CAI, não é CCJ. Líder Isalci e líder Eduardo Braga, deixa eu falar aqui que nós estamos fazendo... dos 54 senadores, 40 senadores da CCJ fazem parte da CAI. Então, esse debate de que não vai participar, que a CAI não participou... Não, Isalci, só... Tudo bem, mas só para fazer um registro, que se 40 senadores são membros da CAI e também são da CCJ dos 54, um exemplo, essas 20 audiências públicas, ou 21 que a CAI fez, que foi muito importante, e com essa observação feita pelo líder Eduardo Braga, relator da matéria, que durante todo esse período, e também diga-se de passagem, vou fazer uma observação e um registro procedimental.
A matéria, faltando 4 dias para a matéria ser votada na Câmara dos Deputados, houve a indicação por parte do governo da urgência constitucional. Ou seja, não tinha urgência constitucional enquanto a matéria era debatida na Câmara dos Deputados e, por um motivo ou outro, houve uma imposição direta ao Senado da República que nós tratássemos essa matéria no Senado da República em 45 dias com uma urgência constitucional. Era completamente inviável, porque a urgência constitucional que foi decretada, digamos assim, pelo governo, faltando 4 dias para a matéria ser votada na Câmara, era exatamente os 45 dias do processo eleitoral. Então, esta presidência, diante dessa construção que foi feita, e eu quero exaltar em nome do líder Otto Alencar, líder do governo, o governo compreendeu e retirou a urgência constitucional, porque era impossível nós tramitarmos em 45 dias uma matéria com base no requerimento de urgência constitucional, só para o Senado, essa é a minha observação, porque a urgência constitucional ia valer só para o Senado, não para a Câmara, ou seja, o Senado tinha que resolver em 45 dias uma urgência constitucional num período eleitoral. Então eu, como presidente da comissão, conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, mesmo sabendo de um entendimento institucional e político partidário construído em relação ao relator da matéria, que seria diferente do que a Câmara dos Deputados fez, e aí eu não entro no mérito, porque cada casa tem o seu rito natural, os seus procedimentos adotados, mas diferente do que a Câmara fez, o Senado desde sempre fez um compromisso, desde a PEC, presidente Mourão, quando foi designado o líder Eduardo Braga, que nós, na regulamentação, já que haveria a construção e o entendimento de quem construiu o texto constitucional, que o relator Eduardo Braga, da PEC, seria o relator do PLP. Então, fizemos novamente diferente da Câmara, para dar para a pessoa que tem mais conhecimento de causa do assunto, que é relevantíssimo, e ele mesmo, todos nós sabendo, tendo conhecimento que seria ele, eu não fiz a designação dele até o entendimento com o governo, para que o governo retirasse a urgência constitucional, porque não cabe uma urgência constitucional só para o Senado. Mas, resumindo, resolvemos isso, o governo retirou a urgência constitucional e hoje está sendo apresentado, a partir da designação do relator, o senador Eduardo Braga, um plano de trabalho. E quando o líder Eduardo Braga faz uma observação muito relevante, porque não é à toa que a CAI está fazendo essas audiências esses 3 meses. E esses mesmos 40 que fazem parte da CAI, que são da CCJ, são muitos que contribuíram para essas 1.461 emendas e que ainda têm o direito de apresentar até o final da discussão. Então, eu quero só organizar a discussão do assunto e sugerir que a gente inicie com o relator a apresentação do plano de trabalho, porque nós não vamos conseguir, nessa discussão, alterar esse rito natural, porque é um rito que está combinado, inclusive, por todos esses aspectos que eu falei, em relação à não indicação do relator, em relação à retirada da urgência constitucional, em relação à conclusão do período eleitoral. Isso tudo foi construído no Colégio de Líderes, com o presidente do Senado, com o governo, enfim, com o ministro Haddad. E nós estamos aqui para seguir essas orientações da Constituição, porque eu tenho certeza que o melhor caminho é nós dialogarmos para buscar um encaminhamento. Agora nós temos que decidir e temos que deliberar assuntos relevantes como esse. Então eu queria, antes de passar a palavra para o relator, para ele apresentar o plano de trabalho, eu queria incluir o item apresentado pelo senador Fabiano Contarato, já que foram retirados todos os outros itens da pauta. Eu vou incluir o requerimento de itens da pauta, que é um consenso, e vou passar a palavra ao senador líder Eduardo Braga. Antes tenho que conceder a palavra ao senador Márcio Bittar. Perdão. Senador Márcio, só um minutinho. Minha proposta de inclusão extra-pauta do item apresentado pelo senador Fabiano Contarato, projeto de lei 2326 de 2022. Senadores e senadoras que aprovam a inclusão do item extra-pauta permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao senador Márcio Bittar. Presidente, apenas um registro rápido. Com relação à designação do líder Eduardo Braga, conheço a competência do Eduardo desde quando ele tinha todos os fios de cabelo na cabeça. Então, acho que não tem melhor colega nosso para
para cuidar dessa matéria que é muito importante para o Brasil e que ainda tem um longo caminho pela frente. Parabéns. Mas o registro, senhor presidente, na verdade é um agradecimento. Então eu quero aqui deixar registrado o agradecimento. Em menos de uma semana, nós conseguimos assinaturas suficientes para tramitar uma PEC de minha autoria e que, claro, tem pessoas que interpretam como se isso fosse uma resposta. Não é resposta a nada. Evidentemente que quando um assunto chama muito a atenção, você se dedica um pouco mais a ele e, ao se dedicar mais àquele assunto, você pode acabar descobrindo alguma falha, que foi o que aconteceu comigo e com a nossa equipe. Então, está protocolada a PEC, que visa corrigir o que eu considero um descuido. Todo aquele que perde uma causa numa instância inferior, ele pode recorrer a uma instância superior, evidentemente que ele imagina que na instância superior ele será julgado por uma outra pessoa, vai ter um outro olhar, é uma nova oportunidade. Como eu disse no plenário, é como você ter um diagnóstico de uma doença grave e você querer uma outra opinião. Evidentemente você não vai buscar o mesmo médico, você vai buscar uma outra opinião de um outro médico. Hoje o TSE tem 7 cadeiras, 5 delas sofrem influência direta do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, mas acaba que hoje o STF é quase que um puxadinho do STF. Então, você tem 3 ministros e, além disso, quem coloca na lista sextupla mais 2 nomes também é o STF. Então, você só tem uma chance de perder um processo no TSE, subir para o Supremo Tribunal Federal e lá ter uma outra pessoa, se for julgado pelos 2 membros do TJ. Então, a PEC visa corrigir essa distorção e dar amplitude para que o poder do Congresso Nacional também tenha a sua participação na indicação desses membros. Então, muito obrigado, senhor presidente. Já conversei disso com Vossa Excelência em particular e eu sei que Vossa Excelência que vai botar a matéria para tramitar. Que venham os debates. Muito obrigado a todos que assinaram. Obrigado, senador Márcio. Conceda a palavra. Só um minuto, porque eu falei com o líder Eduardo Braga, a senadora Augusta Brito fez um requerimento para a inclusão de um representante de resorts da Associação Brasileira de Resorts Brasil no plano de trabalho. Então, o líder Eduardo Braga, eu faço esse apelo a Vossa Excelência, se puder fazer, eu subscrevo esse requerimento da senadora Augusta para que incluir um representante da Resorts Brasil. Muito obrigado, verdade, tem vários pedidos também. O senador Wilder Moraes. Obrigado, senhor presidente. Pois não? Relator Braga, querido amigo, parabéns aí. Eu acho que você é a pessoa talhada para relatar essa reforma tributária, até pela sua longa experiência e principalmente também, óbvio, eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, que nós somos lá do norte, nós sabemos das dificuldades que nós temos lá. De Tefé. Eu sou de Tefé, exatamente. Então, somos colegas de Dom Bosco e eu estou muito honrado aí de ter você como relator dessa matéria tão importante para o país e lá para a nossa região, que também inclui a região aqui do meu querido presidente. Olha só. Mas eu queria dizer que nós vamos, depois da sua apresentação do plano de trabalho, dar essas sugestões, porque nós temos várias entidades que nós precisamos. Eu acho que o senhor já pode até, inclusive, se antecipar, dizer, vamos acatar aqui as sugestões dos senadores, porque são sugestões muito pertinentes para enriquecer o debate. E eu quero também aproveitar, presidente, para pedir a Vossa Excelência que no dia 3 de julho eu pedi para o senhor pautar uma PEC importante para o nosso país, que é a PEC do marco temporal. A nossa PEC 48, o senhor pautou, como prometeu, no dia 10, e naquele dia, quando nós começamos a discussão, o senhor pediu para suspender a discussão, porque o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar, havia solicitado que ia promover um debate com um grupo de trabalho para analisar a lei do marco temporal que nós aprovamos aqui, as ações diretas de constitucionalidade e as ações de constitucionalidade que estavam tramitando lá. E eu até participei do grupo de trabalho lá e, infelizmente, a discussão não evoluiu absolutamente nada. Até eu sugeri algumas representações de comunidades indígenas e segmentos indígenas lá de Roraima, que tem 50 mil indígenas, e nós não conseguimos incluir na discussão, de forma que, de julho para cá, nós já tivemos
invasões de terras, eventos violentos em alguns lugares, como em Guaíra, no oeste do Paraná, que aconteceram 2 semanas atrás. E nós precisamos, presidente, como o senhor prometeu para mim, o senhor homem de palavra, da gente votar aqui essa PEC do marco temporal, que só nós votamos trazendo para nós essa atribuição que nos é uma responsabilidade constitucional de nós normatizarmos essa matéria. Eu espero que o senhor possa, ainda no mês de outubro, como o senhor prometeu, e eu tenho certeza que o senhor vai cumprir a sua palavra, da gente pautar e votar essa PEC do marco temporal. Só assim nós teremos paz e segurança no campo, tanto para as populações quilombolas, indígenas, populações naturais, como para quem trabalha e produz, que precisa ter segurança jurídica para fazer com que esse país cresça como vem crescendo, e nós devemos muito crescimento do nosso país ao agronegócio e à agricultura familiar. Então, eu queria que o senhor se comprometesse conosco a gente votar como o senhor prometeu a PEC do marco temporal aqui, ainda no mês de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado pelas ponderações, recolho a manifestação de Vossa Excelência. Me comprometo a conversar com todos aqueles envolvidos que tentaram construir esse entendimento em relação a essa mesa de conciliação que está montada no Supremo Tribunal Federal, com senadores, parlamentares e com atores do governo, para que a gente possa entender o que é que nesse período avançou nessa discussão jurídica, legislativa, digamos assim, mas nós não vamos deixar de abrir mão das nossas prerrogativas. Se a gente entender que essa discussão política jurídica de vários atores não está tendo um encaminhamento adequado para essa relevante e importante assunto, o meu compromisso é que a gente retorne para a pauta a votação da PEC para a gente deliberar e no voto decidir no plenário da comissão e posteriormente no plenário do Senado. Presidente, só para título de informação para Vossa Excelência, as reuniões têm sido marcadas por absoluta intransigência de algumas representantes de instituições indígenas do nosso país. É uma coisa muito preocupante. Eu fiquei muito preocupado assim com o que eu vi nas discussões, e tem associação lá que diz que fala em nome dos indígenas do país, e quando eu pergunto para os 50 mil indígenas do meu estado, ninguém nunca foi consultado a respeito das posições que são colocadas lá, de forma que aquela discussão, a meu ponto de vista, com todo o respeito que tenho pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de toda a boa vontade do Michumar, ela não tem evoluído, não por culpa do Michumar, mas é por culpa dos entes que estão lá, ditos como representantes das comunidades indígenas do nosso país. Nós precisamos realmente discutir isso aqui na nossa casa. É isso, dessa maneira. Eu vou tomar conhecimento dessa discussão, desse diálogo, e vou encaminhar enquanto presidente da comissão. Concedo a palavra ao senador Castelar Neto. Presidente, só aproveitando que Vossa Excelência está organizando a pauta, que há um requerimento meu sobre a mesa avulso, e eu requeiro a Vossa Excelência para incluí-lo, extra pauta, apenas para incluir um convidado na audiência pública que vai ser realizada na próxima terça-feira. Eu vou incluir de ofício, já que a audiência pública é de Vossa Excelência, incluir mais um convidado. Concedo a palavra ao líder Eduardo Braga. Senhor presidente, quando foi da aprovação do plano de trabalho da emenda constitucional, nós acolhemos todas as sugestões dos senhoras senadores e senhores senadores para aprimorar o plano de trabalho e aprimorar as audiências públicas. De igual modo, eu quero dizer a Vossa Excelência que acolho de ofício toda e qualquer sugestão que os colegas senadores e colegas senadoras encaminharem com relação às audiências públicas. Afinal de contas, esse plano de trabalho não é meu, é nosso. Por isso estou apresentando à CCJ, portanto, todas as indicações dos senhores senadores serão muito bem-vindas ao plano de trabalho. Questão de ordem, senador Fabiano Contarato. Eu tenho um compromisso, se o líder, eu não demorarei um minuto para ler esse voto, e a votação simbólica, se permitir, eu já passo a leitura dele? Pois não, rapidamente. Líder. Conforme relatamos, o projeto foi motivado pelos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no município de Atalaia. A proposição procura, então, evitar que nova tragédia como essa se repita, dando oportunidade de autodefesa aos servidores da FUNAI, cujo trabalho contraria os
interesses de garimpeiros ilegais, traficantes de drogas, biopiratarias, madeireiros, clandestinos, entre outros. Relativamente às emendas 3 e 4 do CMA, entendemos nos exatos termos do parecer daquela comissão que aperfeiçoamento proposto é necessário. Aliás, impõe-se a aprovação dessa última emenda, porque revogados os dispositivos do Código Florestal e o Código de Pesca que concediam o porte de armas aos fiscais ambientais, deixando esse direito baseado unicamente no Código de Fauna. Voto pelo exposto, voto pela aprovação e peço a aprovação dos colegas senadores e senadoras. Esse é o voto, senhor presidente. Apresentado o relatório do senador Fabiano Contarato ao projeto de lei 2326 de 2022, que foi um item incluído extra pauta e aprovado pelo plenário, coloco em discussão a matéria. Presidente, é a aprovação do projeto lei 2366 e das emendas 3 e 4 CMA. Esse é o voto. Obrigado, senhor. 2326. Perfeito. Presidente, eu queria, com todo respeito ao senador Contarato, eu fico em dúvida em relação a dar arma para... Quer dizer, o governo do Partido Trabalhador sempre foi contra armar esses segmentos, então eu fico meio em dúvida em relação a essa matéria, com todo o respeito que ele tem, mas queria pedir vista desse projeto. Vista concedida nos termos regimentais. Vista coletiva, senhor presidente. Sim. Vista coletiva concedida a pedido não do relator, mas do senador Eduardo Braga. Obrigado, senador. Gostaria de passar a presidência ao líder Efraim Filho e, ao tempo, conceder a palavra à sua excelência, o senador Eduardo Braga, relator do PLP de regulamentação da reforma tributária. Bem, eu gostaria, antes de Vossa Excelência passar a presidência ao senador Efraim, agradecer a Vossa Excelência pela consideração, pelo carinho, agradecer a Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras. Eu fui recentemente operado de emergência da coluna e vários senadores, várias senadoras que tomaram conhecimento, se manifestaram muito carinhosamente a mim e eu quero agradecer, através de você, Davi, a todos os senadores e senadoras e a todos os meus amigos que se manifestaram durante esse período. Muito obrigado pelo seu carinho. Bem, lendo o plano de trabalho, o Congresso Nacional fez história em 2023 ao promulgar a emenda constitucional número 132, oferecendo aos brasileiros a primeira reforma tributária debatida e aprovada em um regime democrático no Brasil. Caberá agora ao Senado dar início à segunda etapa desse trabalho em favor da simplificação e da racionalidade do sistema tributário brasileiro, apresentando suas contribuições para a regulamentação dessas mudanças para que elas possam ser efetivamente implementadas e a população sinta seus benefícios com a melhoria do ambiente de negócios que proporciona mais geração de emprego, renda e crescimento sustentável. Novamente, me foi delegada a honrosa missão de coordenar o debate e as negociações em torno do tema, como relator do projeto de lei complementar número 68 de 2024. Assim, agradeço a confiança dos senadores Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, reiterando o compromisso desta Casa em assegurar o máximo de transparência à tramitação desta importante matéria. Como já foi acordado entre o presidente do Senado e da CCJ, nosso esforço foi no sentido de compatibilizar o calendário eleitoral deste ano com o cronograma de trabalhos que estabelecemos aqui para a regulamentação da reforma tributária. A expectativa é que possamos viabilizar a votação da matéria da forma mais breve possível, sem assodamentos ou atropelos, com a participação de todos que se dispuserem a participar da construção de um consenso em torno do projeto em voga. Mais uma vez, conto com a ajuda dos senhores senadores e senadoras, do Ministério da Fazenda e demais órgãos do Executivo Federal
de governadores, prefeitos e representantes da sociedade civil para entregar à nação brasileira uma lei que concretize os anseios do povo brasileiro na regulamentação da reforma tributária. Enquanto aguardava o início da tramitação da matéria, reuni a minha assessoria técnica e nos antecipamos. Realizamos quase 200 atendimentos em audiência no gabinete, por onde já passaram 550 representantes de diversos setores produtivos do Brasil, apresentando suas demandas técnicas. Também foram realizadas 12 reuniões técnicas, assegurando que os princípios de transparência, segurança jurídica, simplificação e neutralidade adotados na tramitação da emenda constitucional sejam mantidos também na regulamentação. Não admitiremos retrocessos, sejam nas políticas de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, ou na proteção ao Simples Nacional e à Zona Franca de Manaus. Também faremos valer a trava para a carga tributária incluída pelo Senado Federal no texto constitucional, com o objetivo de impedir aumentos futuros de impostos e assegurar a neutralidade da futura carga tributária ao consumidor. Por fim, para o bom termo deste trabalho, proponho que sejam realizadas as seguintes audiências públicas. Novos tributos incidentes sobre consumo e reorganização da economia. Nessa reunião, os convidados devem discutir os aspectos do PLP 68 de 2024, com especial enfoque sobre alíquotas, regras de não cumulatividade, direito ao creditamento, split payment, incidência do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. Convidados: Dário Duringer, secretário executivo do Ministério da Fazenda; Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda; Melina Rocha, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e especialista em IVA; Marcos Mendes, economista, servidor de carreira da Consultoria Legislativa do Senado e pesquisador associado do INSPER; Marcos Pestana, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, IFE; Regina Helena Costa, ministra do STJ e ex-presidente da Comissão Temporária para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativos e Tributário Nacional, além das contribuições encaminhadas pelos senadores e senadoras. 2.2. Impacto no setor produtivo. Neste painel serão discutidos os interesses dos setores produtivos e o impacto da reforma tributária no PIB e na economia, com ganhos motivados pela melhor alocação de recursos na economia. Convidados: os presidentes da Confederação Nacional das Indústrias, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, CNC, presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, e presidente da Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, além de possíveis nomes indicados pelos senhores senadores e senhoras senadoras. 2.3. Impacto social e regimes diferenciados. Esse debate deve abordar regimes diferenciados com forte impacto social, como Cesta Básica Nacional, Educação, Saúde, entre outros. As regras para devolução personalizada, conhecida como cashback, de IBS e CBS, também devem ser objeto desta audiência. Representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, Paulino Delmar Rodrigues Pereira,
presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, João Batista Ferreira Dornelles, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Rodrigo Otávio Orair, diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes indicados adicionalmente pelos senhores senadores e senadoras. Impacto na saúde, serviços, planos individuais e coletivos, medicamentos, dispositivos médicos e dispositivos para as pessoas com deficiência. Em função da importância do segmento e da repercussão da reforma sobre o setor da saúde, dedicamos uma audiência específica para tratarmos desse tema. Convidados: presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, Seneseg, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAP, presidente da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, ANPCD, Omar Abujamara Júnior, diretor-presidente da Unimed, Ailton Mendes, presidente da Associação Brasileira de Academias, ACAD Brasil, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senadores e senadoras. Regime específico, serviços financeiros. Para garantir que todos os setores sejam ouvidos, concentramos esta oitiva ao regime aplicável aos serviços financeiros, incluindo concursos de prognósticos e split payment. Convidados: presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros, FENABER, presidente da Associação Sem Fins Lucrativos, que representa instituições financeiras e de pagamentos, ZETA, presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, ABIPAG, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABECS e Cielo, presidente da Caixa Econômica Federal, Daniel Lória, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis indicações adicionais das senadoras e dos senadores. Demais regimes específicos. Esta audiência pública lidará com os dispositivos que tratam dos demais regimes específicos. Convidados: presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, presidente da Confederação Nacional do Turismo, CNTU, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, representante do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senhores e senhoras senadoras e senadores. 2.7. Infraestrutura, energia, saneamento, telecomunicações e setor imobiliário. Essa audiência pública tratará do impacto do IBS e da CBS sobre segmentos relacionados à infraestrutura e ao setor imobiliário. Nós dividimos em duas mesas a referida audiência pública para poder abrir espaço para diversos setores e ouvirmos a todos. Presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE. Rubens Rizek Júnior, presidente da Associação Nacional de Pesquisa da Economia Energética, ANPEN. Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, presidente da Associação Brasileira de Biogás, ABiogás, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, única,
presidente da Associação Nacional das Concessionárias Privadas e Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM. Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital. Segunda mesa, setor imobiliário. Convidados, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras, ABRAINC, presidente da Associação das Empresas de Loteamento Urbano, AELO, presidente da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, ABMI, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais, Secov, São Paulo. Além de possíveis indicações adicionais dos senhores senadores e senadoras. 2.8. Simples Nacional e Zona Franca. As microempresas, MEIs, e as empresas de pequeno porte, EPPs, bem como a atividade econômica desenvolvida no âmbito da Zona Franca de Manaus, devem ser resguardadas e serão objeto de discussão nessa audiência pública. Da mesma forma, dividimos em 2 mesas para poder ampliar a participação. Convidados: Carlito Mess, gerente de políticas públicas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Thalita Pimenta Félix, advogada e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Mário Sérgio Ceteles, gerente executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, presidente do Comitê de Gestor do Simples Nacional. Segunda mesa de debates, Zona Franca de Manaus. Convidados: presidente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, presidente da Câmara de Diretores de Logística de Manaus, CDL-AM, presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, FEComércio, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletrônicos, Eletros, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, representante da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e Tomás Nogueira, especialista em Direito Tributário e ex-superintendente da SUFRAMA. Imposto seletivo. Abraços assim. Imposto seletivo. O propósito dessa reunião será discutir o imposto seletivo que visa mitigar externalidades negativas relativas à saúde e ao meio ambiente. Deverão ser discutidos os bens e serviços onerados pela exceção das bases de cálculos e alíquotas incidentes. Presidente da ACT, Promoção da Saúde, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, ABIR, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVIA, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, ABBD, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, Sindicerve, presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, ABJR, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e representante da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senhores e senhoras senadores. 2.10. Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o novo modelo de desenvolvimento regional. Convidados: André Horta, diretor institucional do Comitê Nacional de Secretários de Estado de Fazenda.
Mário Sérgio, superintendente da Economia da Confederação Nacional da Indústria. Pablo Cesário, presidente executivo da Associação Brasileira de Companhias Abertas, Abrasca. José Alves Filho, presidente da Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, Adial Brasil. Tássio Lacerda Gama, professor de Direito Tributário da Universidade Federal da Bahia. Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Regras, além de outros que os senadores, porventura, indiquem adicionalmente, e as senadoras também. Regras de transição, fiscalização e avaliação quinquenal. O objeto da última audiência pública que propomos são as normas que tratam de transição, fiscalização e avaliação quinquenal, incluindo a trava da carga tributária, conflitos de competência, domicílios tributários eletrônicos, conformidade fiscal, dívida ativa e cobrança do IBS. Convidados: representante do Tribunal de Contas da União, presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM, presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAS, presidente do Grupo de Estudos Tributários Aplicados, GETAP, Mari Hebe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, SENAPRET, Adriana Gomes Rego, secretária especial adjunta da Receita Federal do Brasil. Senhor presidente Efraim, senhores e senhoras senadores, em combinação com o presidente Rodrigo Pacheco, eu apresento, junto com o plano de trabalho, para ser submetido, secretário Givaldo, à votação, ainda no dia de hoje, 2 requerimentos de sessões temáticas no plenário do Senado, uma aos governadores de Estado e a outra a prefeitos de grandes cidades, médias e pequenas cidades, como foi feito no relatório que apresentamos à emenda constitucional. O presidente Rodrigo Pacheco sugeriu que nós aprovássemos esses requerimentos para encaminharmos a ele, para que ele possa, provavelmente, marcar para o dia 4 e para o dia 5, provavelmente, ou para a outra segunda e a outra terça subsequentemente, vai conversar com os governadores e com os prefeitos para que nós tenhamos, portanto, essas 2 sessões temáticas. Portanto, apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais, assim assegurando, portanto, não apenas a ampla participação do setor privado, a ampla participação dos setores regulatórios sobre os tributos, mas também aos chefes do poder executivo municipal e estadual que representam, portanto, a nossa federação. Assim, senhor presidente, encerramos encaminhando o calendário das audiências públicas que serão realizadas pela CCJ, ficando as 2 sessões temáticas a cargo do presidente do Senado para definir as datas. Nós teríamos reuniões
de audiências públicas no dia 29/10, 30/10, 31/10, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 11/11, 12/11, 13/11 e 14/11. Portanto, realizaremos, pelo plano aqui apresentado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 audiências públicas, além daquelas já realizadas pela CAI em número de 21. Portanto, as duas comissões terão realizadas 31 audiências públicas, aliás, 32 audiências públicas, mais 2 sessões temáticas, 34 sessões de debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Esse é o nosso plano de trabalho que eu submeto à apreciação, à contribuição dos colegas senadores e senadoras e também ao julgamento daqueles que queiram contribuir para o aprimoramento da reforma tributária. Ao encerrar, quero aqui fazer um agradecimento também muito especial ao colega e senador Efraim Filho, que na emenda constitucional coordenou o grupo de trabalhos da CAI e que foi de enorme contribuição para o bem-sucedido trabalho que o Senado emprestou àquela histórica emenda constitucional aprovada tanto pelo Senado quanto pela Câmara, a primeira em regime democrático. Portanto, quero aqui registrar de forma muito especial o seu empenho e sua dedicação em torno do tema. Muito obrigado aos senhores e senhoras pela paciência, e este é o plano de trabalho que submeto à CCJ. Meu caro relator senador Eduardo Braga, primeiramente agradecer o registro e a referência e conte mais uma vez com essa mão amiga e essa disponibilidade para poder contribuir com o trabalho árduo, desafiador, que é a relatoria de um tema que dialoga com a vida real das pessoas, dos pequenos, médios, grandes empresários, empreendedores do país e também com o trabalhador, com quem já paga muito imposto, né? E sabemos que ao lado da definição de um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz, o tema das alíquotas da carga tributária é um tema que Vossa Excelência tem demandado, né, muita atenção por parte do governo, por parte de todos aqueles que fazem essa discussão, especialmente o setor produtivo. Lhe digo que nessa regulamentação será particularmente o meu tema de maior interesse, né? Não necessariamente as questões temáticas de segmentos, de setores são importantíssimos, mas o todo da carga tributária é algo que nós não podemos deixar para segundo plano. Não dá para pensar em ter o Brasil com o maior IVA do mundo, eu acho que isso é algo que está descartado. Por isso, no seu plano de trabalho, quando se trata, né, de que haverá ali momentos para discutir as emendas ou o texto de lei que trate da trava da carga tributária, isso é essencial. Não dá para ficar aqui com um diálogo que muitas vezes tem sido reverberado de que cada decisão do Congresso vai significar aumento ou não da alíquota. Eu acho que tem que ficar claro que responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, que é a palavra da moda, ela não é feita só pelo lado da receita, mas também pelo lado da despesa. Não é só arrecadar e arrecadar mais. É qualificar o gasto público, é reduzir custos, é diminuir despesas. Então é impensável que se tenha uma alíquota acima de 26,5% do que foi o que já foi trabalhado e aceito com conforto pelo setor produtivo e pela sociedade brasileira. Não dá para pensar em chegar a 27 ou a 28. O Estado brasileiro ele tem que se adaptar à realidade. O orçamento que for disponibilizado com 26,5% é o Estado quem tem que se adaptar a ele e não o contrário. Não o setor produtivo, não o cidadão, não o contribuinte, que tem que ver mais peso depositado nos seus ombros para poder ter que arcar com todas as políticas públicas que são ou serão, né, agendadas dentro de um programa de governo. O governo é que tem que se adaptar à realidade da sociedade e do setor produtivo e não o inverso. Então, já nessa primeira intervenção
a favor do seu plano de trabalho, com o qual concordo. O diálogo a respeito da trava da carga tributária será um dos temas que traremos como principal desejo, uma voz em defesa de quem produz. Reforma tributária não deve ser feita, nem deve ser pensada e nem será para resolver problema do governo, dos governos, federal, estadual, municipal. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. Mais simples, menos burocrático, e é esse o modelo que estamos pensando. Pela ordem, está inscrito ali o senador Marcelo Castro, na sequência o senador Hamilton Mourão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. E fizemos um bom trabalho no ano passado, fazendo a reforma a nível constitucional e agora vamos fazer a nível infraconstitucional, a nível legal. O senador Eduardo Braga faz aqui, no seu plano de trabalho, deixa claro a sua intenção de ouvir todos os interessados, toda a sociedade brasileira, para que cada segmento traga aqui a sua contribuição para que a gente possa fazer o melhor possível em favor da sociedade brasileira. E nessa audiência aqui eu quero chamar a atenção do dia 11 de novembro, nós iremos tratar do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus. E eu quero sugerir aqui ao relator, o senador Eduardo Braga, que a gente pudesse acrescentar aqui nessa audiência pública também as EPS. E para isso eu teria a sugestão aqui de 2 nomes que pudessem ser convidados para participar também desse debate, já que são temas correlatos. André Severo Chaves, que é advogado tributarista, CEO e sócio fundador do escritório Borges Chaves, consultores e advogados, ex-conselheiro titular da primeira seção do CARF, presidente do Instituto Piauiense de Direito Tributário, mestrando em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. E a senhora Ana Dolores Sá Malta, é conselheira titular da terceira seção de julgamento do CARF, professora universitária dos cursos de graduação em Direito Tributário e Aduaneiro, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Master of Laws em Direito Aduaneiro pela Erasmus University Rotterdam, na Holanda, mestre em Direito Público, certificado em Gestão Jurídica Aduaneira e Tributária Internacional pelo MBA Massachusetts Institute of Business, formado em Mediação e Arbitragem pela Fundação. Vou parar por aqui porque o currículo... Então, se fosse possível, eu gostaria de dar essa contribuição e acho que seria muito importante. Mas parabenizar mais uma vez o excelente trabalho do nosso líder, Eduardo Braga. Com a palavra o senador Hamilton Mourão, eu acredito que o senador Marcelo deve formalizar nesses nomes à mesa, até para que possa chegar ao relator e será bem recepcionado, senador. Presidente Efraim, senador Eduardo Braga, eu passei a minha vida fazendo planos, então eu entendo bastante plano. E queria cumprimentar o senhor, senador Eduardo Braga, pela objetividade do plano. Eu não tenho dúvida que quando nós terminarmos esse processo, nós teríamos as perfeitas condições para sanar todos aqueles problemas que a gente vem observando no PL 68 e, consequentemente, como falou muito bem o senador Efraim, entregar ao Brasil um novo modelo tributário e que atenda todas as necessidades do povo brasileiro de uma maneira geral, facilitando a vida tanto de quem emprega como também de quem trabalha. E eu acho que, com isso,
estaremos destravando um dos problemas que prejudica a nossa produtividade, que é a questão tributária. Então, parabéns, senador Eduardo Braga, conta com o nosso apoio em todo esse trabalho. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Senador Braga, então, para que a gente possa objetivar, e aí tirar uma dúvida minha, a última audiência pública está prevista para o dia 14 de novembro, que é uma quinta-feira, não é isso? Véspera, inclusive, do feriado dia 15, que é uma sexta. Então, a gente teria, em tese, partindo de uma premissa do cumprimento integral, na melhor das hipóteses, o projeto pronto para votação a partir da semana seguinte. Seria ali o dia, por volta do dia 19 de novembro, uma terça, 20 de novembro, uma quarta, é isso? Presidente, em tese. Como hoje nós temos 1.461 emendas, além, obviamente, da contribuição que virá da CAI na próxima semana, além ainda do prazo de emenda que os membros da CCJ terão. Então, o que eu estou imaginando é que nós teremos pelo menos uma semana inteira para se dedicar à elaboração do relatório. Lembrando sempre, senador Efraim, que este relatório, diferentemente do anterior, nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Aproveitando a presença do líder Otto, vai ser fundamental, e aqui quero desejar o pronto restabelecimento ao nosso amigo, irmão e colega senador Jacques Wagner, que passou também por uma pequena cirurgia, e quero aqui mandar meus sinceros votos de pronto restabelecimento ao líder Jacques Wagner, mas dizer que também será fundamental um consenso com o Executivo, porque depois da votação da Câmara, esta matéria, diferentemente da emenda constitucional, que é promulgada pelo próprio Congresso, esta matéria vai à sanção do senhor presidente da República, com direito a vetos. Portanto, será fundamental a construção deste consenso com a Câmara dos Deputados e com o Executivo, previamente, ou seja, anterior à votação do texto aqui na CCJ e, subsequentemente, no plenário do Senado. E, obviamente, não preciso dizer isso, nós teremos que construir uma maioria no Senado em torno do texto que vamos apresentar. O indicativo de 1.461 emendas apresentadas, o que é mais do que apresentou-se durante todo o processo da emenda constitucional. Durante todo o processo da emenda constitucional, 898, vamos arredondar, 900 emendas foram apresentadas. Neste momento, nós já vamos com mais de 500 emendas adicionais à emenda constitucional, o que mostra que na regulamentação, onde está o detalhe, é que está o grande debate sobre várias questões do setor produtivo, várias questões da Federação Brasileira, que nós teremos que nos debruçar. E a fina compatibilidade que precisamos fazer entre o PLP 68 e o PLP 108, que é o que trata da regulamentação do comitê gestor. Portanto, nós ainda teremos que fazer esse fino ajuste final entre o PLP
68 e o PLP 108. Portanto, nós estamos colocando as audiências públicas até o dia 14 para poder, nas 2 semanas que nos restam no mês de novembro, poder dar curso à finalização do relatório, à construção dessa negociação política que acontecerá, e não será apenas política, será política e técnica, e aí votaremos na CCJ e levaremos ao plenário, cumprindo, portanto, o nosso compromisso de fazer esse trabalho ainda no ano de 2024, e assim a gente espera conseguir fazer esse trabalho. Então, concordando com Vossa Excelência, temos de agenda até o dia 14, conforme apresentado no plano de trabalho. A partir daí, um processo de diálogo, de construção de consensos, para poder ter, eventualmente, a data de votação, tanto na CCJ quanto no plenário, com a construção dos consensos, do qual tem minha total concordância dentro desse procedimento trazido por Vossa Excelência, e acrescentar ainda um outro diálogo que é importante dentro desse diálogo de projetos. Você tem o PLP 124 e 125, que está numa comissão de juristas aqui do Senado Federal, que o presidente Rodrigo Pacheco tem tratado, que trata sobre a parte procedimental, né, a modernização do processo administrativo e tributário, né, que vai dialogar com essa parte material da mudança das leis, mas também as regras de procedimento, e aí tem tido diálogo com a Receita Federal, com a PGFN, com a AGU, para tratar dessa questão de prazos processuais, respostas do contencioso, né, que é uma grande preocupação também que virá ao lado da mudança da lei, a modernização também do contencioso tributário, que hoje é o que atravanca em muito, né, os prazos e as respostas que precisam ser dadas. O líder Otto, seja bem-vindo, assumindo essa missão desafiadora, substituir o senador Jacques Wagner. Vossa Excelência tem o uso da palavra. Eu agradeço ao presidente Efraim Filho a oportunidade. Antes de tudo, eu quero tranquilizar todos os meus colegas, senadores e senadoras, que o senador Jacques Wagner está muito bem. Ele foi operado no hospital público da Bahia, o Hospital Ortopédico da Bahia, que é um hospital de excelência no Brasil, para a área de ortopedia e traumatologia. Um colega nosso lá da Bahia, o Daniel Jones, que o operou, fez uma cirurgia no pé, para correção de um pequeno desvio que já incomodava há muito tempo. Logo, logo ele vai estar de volta. Eu espero até que antes do final do ano, antes para votar, inclusive, ajudar a votar esse relatório do meu estimado e querido amigo senador Eduardo Braga, que eu acompanhei o trabalho do senador na PEC, né, da reforma tributária. Ele ouviu muitos segmentos, fez um relatório maravilhoso. Está em boas mãos essa relatoria, já agora dessa lei complementar que veio da Câmara. E eu acredito no diálogo. Eu acho que o senador Eduardo Braga deve perfeitamente ouvir todos os segmentos, mas ouvir, sobretudo, o presidente lá da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator da matéria lá na Câmara também, para encontrar um consenso, ou seja, que aquilo que for melhorado aqui com estudos, com trabalho, seja também acatado e aceitado como uma coisa que seja uma contribuição. Ninguém quer absolutamente tirar a autonomia, a altivez daqueles que lá relatam as matérias tão importantes, mas hoje mesmo, conversando com o senador Efraim Filho sobre o mercado de carbono, nosso juízo é esse, é ouvir o outro lado, ouvir a Câmara, para que o Congresso tenha uma decisão que seja uma decisão em favor do contribuinte, mas também que seja uma legislação que não traga problemas para o governo. O aumento da arrecadação está evidente agora. Nós vamos ter agora um aumento da arrecadação de quase 12% acima da inflação. Você está tendo um aumento da arrecadação. Quer dizer, a letra de lei que vai vir aí, não quero que aumente impostos. Também não pode, de maneira nenhuma, deixar de ter a contribuição para que o Estado possa andar nas suas diversas atividades, né? Na busca do sonho do ministro Haddad, que é o déficit zero. Não sei se nós vamos conseguir esse ano, e acho, inclusive,
que um dos motivos a não chegar a esse nível de déficit zero foi a tragédia lá do Rio Grande do Sul, que o governo aportou de recursos em torno de 98 bilhões de reais do caixa do governo, além de outras ações que foram destinadas, que estavam no orçamento. Portanto, pode ser que isso não seja conseguido através do trabalho do governo federal e do ministro Fernando Haddad. Mas eu quero parabenizar e dizer da minha confiança no relatório e também da admiração que eu tenho pelo trabalho do senador Eduardo Braga, do senador Efraim Filho, que são dois craques aqui que entendem perfeitamente onde fica a vírgulazinha que altera um relatório e dizendo que alterando essa vírgula é mérito. Então pode ser que a vírgula volte para lá como alteração de mérito de um projeto. Portanto, parabéns e muito obrigado, presidente, pela oportunidade de falar. Líder, você trouxe um tema importante dentro dessa discussão. Batemos o recorde esse mês de arrecadação, 11% a mais. Isso dialoga com a agenda do Senado Federal, do presidente Rodrigo Pacheco, né, de que votamos uma agenda de aumento de arrecadação sem esquecer daquelas decisões estratégicas que eram necessárias para que pudéssemos avançar na proteção do emprego, no estímulo, né, do empreendedorismo, como houve uma grande discussão sobre a questão das desonerações. Então, houve um aumento de 11%, com as supostas desonerações foram tão contestadas. Então, o Senado mostrou que estava correto em saber prestigiar decisões estratégicas que estimulam o empreendedorismo, reduzem custo Brasil, dão competitividade ao nosso setor produtivo, sem deixar de contribuir com o aumento de arrecadação que é suportável. Então, eu acredito que a lembrança trazida de Vossa Excelência é extremamente positiva. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Não sei se o relator quer trazer alguma consideração final. Não, apenas para pedir a Vossa Excelência que submeta à votação o plano de trabalho e os 2 requerimentos sobre reunião temática. Certo, votaremos aqui, mas também Vossa Excelência apresentou em plenário, porque a aprovação será também lá pelo presidente, mas vamos deixar... Não, assinamos, eu e o ministro. É que não, meu Deus. O que o Rodrigo Pacheco quer é que aprovemos aqui na CCJ e encaminha... Incluiremos aqui de igual forma. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o plano de trabalho. Aos senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado. Em votação, os 2 requerimentos para a realização de audiências públicas em plenário. Os senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado. Resultado final, aprovado o plano de trabalho oferecido pelo relator, senador Eduardo Braga, ao projeto de lei complementar número 68 de 2024 e os 2 requerimentos de audiências temáticas aprovadas em plenário. Por fim, para finalizar o trabalho da comissão, só colocar o requerimento que foi apresentado pelo senador Castelar Neto, para acrescentar o senhor Crisdani Vinícius Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira de Acústica e gestor do Comitê Brasileiro de Acústica. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E também já encaminhar a Vossa Excelência na sessão temática da saúde, os planos de saúde de autogestão, que são diferentes dos planos de saúde de mercado, né? A Unidas, que é importante para... Unidas. Que é da Unidas, que é a entidade que traz os planos de saúde de autogestão para poder também trazer suas contribuições. Nada mais havendo a tratar, parabenizando o relator, senador Eduardo Braga, declaro encerrada a presente reunião. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar.
Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós seguimos aqui diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos o segundo turno aqui em Curitiba. As eleições aqui no estado de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Apuração aqui no estado do Amapá. Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui, na TV Senado. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na prefeitura e na Câmara Municipal. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em
1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Desde o início da colonização, a forma típica de organização das cidades portuguesas que a gente trouxe como experiência para o Brasil já implicava na existência de uma espécie de um conselho municipal, né, formado pelos moradores da cidade. Eram chamados durante muito tempo dos homens bons. Homens bons são os eleitores e os eleitos que têm posses. Isso significa dizer que a maioria absoluta da população brasileira estava afastada de todo o processo de escolha dos seus representantes. Com a independência, muito pouca coisa mudou. Era uma monarquia constitucional e isso já era um avanço. A Constituição do Império de 1824 era uma das mais avançadas do mundo, mas a participação política, como sempre, é excludente por definição. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros?
Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Jovem vereador eleita em Curitiba foi participante do programa Parlamento Universitário. A partir do parlamento é que eu comecei a entender que o espaço político também podia ser nosso, da juventude. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e pessoas com deficiência no Espírito Santo. Especialista esclarece que mamografia não faz mal e deve ser feita todos os anos
por mulheres acima dos 40. A gente não tem que ter medo da mamografia, isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Foi no Parlamento Universitário de 2018 que Camila Gonda sentiu o gostinho pela política. Hoje ela é vereadora eleita da cidade de Curitiba. Ela olha para os espaços da Assembleia Legislativa do Paraná com nostalgia. Foi aqui que a semente da vida política foi semeada na vida da Camila Gonda. Agora ela se tornou vereadora de Curitiba, algo que sequer sonhava até entrar para o programa Parlamento Universitário. Foi na edição de 2018 desse projeto da Escola do Legislativo da Assembleia que o interesse pela atividade parlamentar começou. A partir do parlamento é que eu comecei a entender que o espaço político também podia ser nosso, da juventude. O parlamento abriu essas portas para mim. Foi nesse momento que eu comecei a compreender processo legislativo, como que aconteciam as votações, CCJ, né, comissões temáticas, tudo isso eu aprendi dentro do parlamento universitário. E foi muito bacana, porque na época eu era estudante de Direito e eu consegui ali linkar a teoria com a prática do processo legislativo, entender tudo o que acontecia dentro de um parlamento. Isso foi muito importante para mim. Então, o Parlamento Universitário me abriu portas e depois dele é que eu comecei a política partidária. Muito embora eu já fosse uma agente política antes, ali no movimento estudantil, depois do Parlamento Universitário eu me filiei a um partido político e aí sim eu comecei toda a minha trajetória partidária para chegar até onde eu cheguei hoje. Olha ela aí 6 anos atrás, cursando o primeiro ano da Faculdade de Direito e engajada com a turma nas atividades do Parlamento Universitário. Na Assembleia, ela passou semanas vivendo na prática o dia a dia de um deputado, elaborando projeto de lei, participando de reuniões de comissão, votando em sessões, e as características de parlamentar já estavam presentes. Com o Parlamento Universitário, eu espero poder levar ao povo mais dessa cultura do legislativo. Então, eu acredito que o povo ele precise saber o que acontece dentro da Assembleia, precisa saber o que acontece dentro de um parlamento. E esse projeto, ele vem com esse intuito de mostrar ao povo e de levar ao povo o que acontece aqui, porque a gente está representando o povo. E o que você diria para essa Camila lá de trás? Eu sou muito grata àquela Camila, porque aquela Camila, mesmo com tantas dificuldades, ela não desistiu. Ela foi muito forte, foi perseverante, porque a gente teve várias dificuldades ao longo do caminho e aquela Camila não soltou a mão dessa Camila de agora. Eu diria pra ela que ela tava certa, ela tinha que continuar mesmo e perseverar nessa questão, porque a gente, o nosso projeto ia ser reconhecido aí por Curitiba. Então eu tô muito feliz que aquela Camila segurou as pontas na época para que a Camila de hoje pudesse usufruir aí de toda a construção. De lá pra cá, muita coisa mudou. O que era só uma ideia distante passou a tomar forma. Os pais que acompanharam de perto essa jornada lembram da importância que o Parlamento Universitário teve na vida da filha. A gente sabe que é uma retribuição assim, de um trabalho muito grande, né? Ela sempre trabalhou muito para isso, a gente sabe as dificuldades. Nós, como pais, é preocupante, né? A gente fica muito preocupado com a questão, né? de como que vai ser, né? De tudo que pode sofrer, que a gente sabe que não é fácil o caminho, né? É um caminho assim que ela tá desbravando, né? Para que outras venham, assim como outras foram e ela veio atrás. Esse trabalho assim de construção mesmo difícil, né? Sem apoio político muito grande, sem investimento, foi muito corrido, mas que foi um trabalho totalmente feito pela juventude, né? Então, o que eu vi aí nesses últimos tempos foi a Camila, não sozinha, com jovens, né? Jovens, né? Junto com eles, e construindo, assim, algo muito diferente, algo, assim, que vale a pena ser acreditado, vale a pena agora ser acompanhado ali, vai dar resultado para Curitiba.
A semente plantada em 2018 floresceu. Camila foi eleita para a legislatura de 2025 a 2028 na Câmara Municipal de Curitiba. É a mais jovem entre as 12 vereadoras eleitas, a maior bancada feminina da história da Câmara da capital paranaense. Cargo que ela está empolgada para assumir com responsabilidade e compromisso, levando na bagagem as lições do parlamento universitário. Foi no Parlamento Universitário que eu aprendi a fazer negociações, que eu aprendi a entender todo o contexto de uma aprovação de um projeto de lei. Então foi aqui que a gente formou aliança, que a gente compreendeu como que as coisas funcionam, e esse ensinamento que eu tive lá em 2018 eu carreguei comigo até hoje, né? Tanto em outras, né, contribuições ali na sociedade. Então isso é muito bacana. Com certeza o Parlamento Universitário me formou. Eu digo que eu sou uma filha do Parlamento Universitário e eu levo comigo esse projeto com muito carinho. Participem e engajem outras pessoas a participarem também, porque não só se a pessoa quer ser algum agente político, né, ou não, o Parlamento Universitário forma cidadania. Imagina isso, um parlamentar quer usufruir de uma lei que ele mesmo ajudou a aprovar, mas descobre que ela não está sendo cumprida. Isso realmente aconteceu e foi em Mato Grosso. Indignados, deputados da Assembleia Legislativa exigem o cumprimento da legislação. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O deputado Wilson Santos voltou a tratar da criação de uma comissão ou um mecanismo dentro da Assembleia Legislativa para cobrar o cumprimento das leis sancionadas em Mato Grosso. O parlamentar relatou constrangimento em uma praça de pedágio na BR-163 por não conseguir pagar via Pix. Vale ressaltar que essa modalidade de pagamento está prevista na Lei 11.491 de 2021, que garante a possibilidade de pagamentos instantâneos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Eu já disse aqui mais de uma dezena de vezes que a Assembleia precisa exigir o cumprimento das leis, grande parte delas feita pelo Parlamento Estadual. Nós trabalhamos aqui, elaboramos, discutimos, construímos leis e elas não são simplesmente cumpridas na cara do Poder Legislativo. Vou novamente hoje, talvez pela 16ª, 17ª vez, retornar à tribuna e cobrar de novo dos colegas deputados, da mesa diretora especial, que faça cumprir as leis que nós construímos aqui no Parlamento. Quem também tratou da pauta foi o deputado Dr. João, só que na área da educação. Ele também cobrou que o parlamento acompanhe o cumprimento das leis. Muitas universidades particulares, eles cobram matrícula de novo em julho, rematrícula em dezembro, ou seja, é 14 meses o coitado pagando. Então, e prova de segunda chamada. Já faz 2 anos que existe essa lei e ela não é cumprida. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa, alguém aqui, para ver o que é lei e o que está sendo cumprido nesse Estado. Porque esse Estado está parecendo o quê? O Estado de ninguém? Atual primeiro secretário da Assembleia, o deputado Max Russi será o próximo presidente da Casa de Leis, a partir de fevereiro de 2025. Ele também se mostrou favorável à sugestão do deputado Wilson Santos e deve levar a iniciativa adiante durante a gestão dele à frente da presidência. Não adianta se aprovar uma infinidade de projetos, defender esses projetos, discutir e não ter ele na prática, aí não vale de nada. Então, se você aprova um projeto e um projeto passa por uma votação aqui, passa por sanção do governo, volta para cá, passa por 2 votações, ou seja, passou todo o trâmite legislativo, não tem vício de inconstitucionalidade. Se tiver, tem o Poder Judiciário para derrubar. Essa lei tem que ser cumprida e executada, porque a população quer essa lei. Então, o deputado Wilson tem razão nisso e eu, como presidente, pretendo sim buscar meios e mecanismos para que as leis sejam cumpridas. Idosos e pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção podem vir a receber em casa, de forma gratuita, remédios utilizados no tratamento de doenças crônicas ou degenerativas. Essa foi uma sugestão do deputado Dr. Bruno Rezende em forma de indicação parlamentar feita à Secretaria de Estado da Saúde.
Na justificativa da proposta, Dr. Bruno cita que muitos pacientes têm limitações e não conseguem se deslocar para buscar a medicação, dependendo da boa vontade de terceiros. Nas ruas, pessoas ouvidas pela TV Alice consideraram a medida relevante. Eu acho uma boa iniciativa, né? Deve ajudar muitas pessoas que precisam, né? Principalmente aqueles que realmente não conseguem se deslocar para ir até um posto de saúde e pegar essa medicação. Eu creio que o Estado pode estar assim ajudando essas pessoas que necessitam dela. Então o Estado podendo atuar junto, né, com o cadastro que já tem e ajudar essas pessoas a receber a medicação mais rápido seria melhor. Eu vejo várias pessoas, né, assim, no posto médico, pegando medicamentos na unidade de saúde, vamos dizer assim, né? E vão com muita dificuldade, quando não na cadeira de roda, com alguém, um acompanhante, né? E se entregasse em casa, facilitaria muito mesmo. Acho muito viável, muito bom. Além de facilitar o acesso aos medicamentos, o deputado destaca que a entrega dos remédios em casa para idosos e pessoas com deficiência proporciona segurança e conforto, adesão ao tratamento, redução de custos, independência e qualidade de vida, além de ser um cuidado especializado. Eu achei interessante, porque a pessoa pode ficar em casa, né? Não ter essa preocupação de se locomover e receber o remédio em casa. Você conhece pessoas que têm essa dificuldade? Conheço e vai. Se o projeto aprovar, ela vai adorar. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de um cadastro de pedófilos. O texto voltou para a apreciação dos senadores. A Câmara aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O texto, que agora retorna ao Senado, permite a consulta aos dados de condenados em primeira instância por crimes contra a dignidade sexual pelo período de 10 anos. A relatora do projeto foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Muitas vezes, enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo, que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia. Outubro Rosa. Especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e deve ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Veja na reportagem da TV Senado. Meu nome é Andréa Moura. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E estou aqui, né? Estou aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. Eu sou a Maria José, trabalho aqui no Senado Federal. Através do Outubro Rosa eu fiz um autoexame, a mamografia, e descobri um câncer. Desde os anos 90, em todo o mundo, outubro é um mês de alerta. A cor rosa presente em edifícios como o Congresso Nacional lembra que é um mês para se falar de uma doença que só este ano deve afetar mais de 73 mil brasileiras. Eu percebi o nódulo na mama assim no mês de maio, né? Um carocinho pequenininho, eu mesmo fazendo aquele autoexame. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção.
A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres, essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas, a gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. A gente não tem que ter medo da mamografia, isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. A mamografia ela vai encontrar lesões não palpáveis que vão salvar a vida da paciente. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento. Atualmente enfrentamos diversos problemas no SUS quanto às enormes filas e demoras para conseguir exames complementares, consultas com especialistas e até mesmo o início do tratamento oncológico. Para vocês terem uma noção, atualmente no Brasil, a espera média para uma mastectomia, que é uma cirurgia de retirada da mama, é em média 166 dias, mais de 5 meses. Então precisamos aproveitar o Outubro Rosa para conversar também sobre isso, sobre essas dificuldades do SUS e exigir melhorias no SUS, principalmente no âmbito da oncologia. São 14 etapas. Cada etapa demora um tempo, a mulher fica na fila. Precisamos encurtar essas etapas. Se queremos diagnosticar o câncer e tratar precocemente, se queremos mudar a história do tratamento oncológico no Brasil, precisamos encurtar essas etapas. E a gente propõe uma forma, deputado, de encurtar essas etapas. A criação de centro de diagnóstico e resultado do câncer no mesmo dia. Deputados, senadores, eu tive o diagnóstico do câncer há 17 anos atrás, em 2007, na Austrália. E eu cheguei na clínica com um nódulo palpável, foi feito o exame clínico, fiz a mamografia, fiz a mamotomia, que foi a retirada do nódulo para avaliação, e no mesmo dia eu saí da clínica com o resultado que eu tinha câncer de mama. Há 17 anos foi feito lá na Austrália. Podemos e devemos fazer isso aqui no Brasil também. Não é possível que em pleno século XXI, mulheres desse país precisem andar de 100 a 150 quilômetros para fazer uma mamografia. A maioria dos cânceres diagnosticados de mama nesse país, na rede pública, que ainda quem salva a gente, é diagnosticado com câncer já avançado. Então precisamos sim rever, ou seja, vamos botar a saúde da mulher no orçamento desse país. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar. Né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer. A parceria com salões de beleza no corte solidário, que se transforma em perucas para as mulheres em tratamento, oficinas de maquiagem e a fabricação de bandanas e almofadas para apoio após a cirurgia, são ações que revelam o cuidado e o amor por quem passa por momentos tão difíceis. As peças que produzimos aqui estão recheadas desse carinho. Eu, como responsável, me sinto imensamente gratificada e feliz por isso, por fazer parte desse projeto que é tão grande. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. O convite feito pela ONG Recomeçar para ser modelo na exposição Mulheres e Niemeyer, aberta no Senado, devolveu a Andréia a autoestima perdida. Para mim foi assim um desafio, né? Um desafio porque eu nunca tinha feito fotos. Para mim foi uma oportunidade de trabalhar minha autoestima,
né, que realmente estava uma baixa estima, mas agora melhorou bastante com as fotos e com o resultado de toda a campanha. Fiquei muito feliz. É muito importante você se tratar, você se cuidar, porque não é só você, é uma família toda que está atrás disso, né? São pessoas que amam você, então a gente tem que pensar não só em nós, temos que pensar nas pessoas que nos amam também. Caxias do Sul elege 7 mulheres vereadoras. É a maior bancada feminina da história caxiense. Eram 114 mulheres ao lado de 226 homens, todos disputando as mesmas 23 cadeiras do segundo maior parlamento do estado. Campanhas em todo o país fomentavam o voto nelas, com o objetivo de ampliar a participação feminina na política. É nesse cenário que Caxias entra para a história com 7 mulheres eleitas, pela primeira vez em 132 anos do Legislativo. O feito com 5 vereadoras já havia ocorrido na última eleição municipal. As petistas Estela Balardim, a vereadora mais nova da Câmara Municipal, e Rose Frigieri, advogada e historiadora, que assumiu a cadeira da então vereadora Denise Pessoa, Marisol Santos, do PSDB, jornalista e a segunda mais votada na legislatura passada e na nova, foram reeleitas. A gente sempre tem que lutar e acreditar na necessidade de termos mais representatividade para que a gente tenha mais luta, mais política pública. Então a gente está feliz, mas a gente tem a certeza de que a luta não pode parar, porque a gente precisa ampliar. Eu sempre falo, somos a maior parte da população, somos a maior parte do eleitorado, precisamos ser também e estar representadas como maioria nesses espaços de poder. Eu acho que eu tenho ainda muito a contribuir, tenho vários projetos que eu iniciei, frentes parlamentares de luta que eu quero continuar e muito feliz por estar com essa maior bancada de mulheres da história de Caxias. Daiane Mello, do PL Relações Públicas, e Andressa Marques, do PCdoB Assistente Social, que já estiveram na Câmara como suplentes, desta vez voltam ao parlamento como escolhidas pelas urnas. Para nós, ter sido eleita foi o resultado do nosso trabalho de todo esse período, porque não paramos de trabalhar e isso para nós foi uma resposta muito positiva de reconhecimento. É um mandato novinho em folha e muito bem votada, né? Então, para representar sim a comunidade, mas a votação expressiva nos dá a real sensação que estamos no caminho certo. As empresárias Andressa Malman, do PDT, e Sandra Boneto, do Novo, estreiam na Casa Legislativa. Concorreram pela primeira vez e garantiram uma vaga para os próximos 4 anos. Quero representar a toda a comunidade caxiense, principalmente os nossos agricultores, porque eu sou do interior, eu vim do interior e sei o que cada agricultor necessita. Mas também quero representar a classe cultural, porque trabalhei muito tempo com a cultura e ainda trabalho. Eu estou imensamente feliz também em fazer parte desse grupo da Casa das 7 Mulheres, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo trabalho juntas. Agora, a Galeria das Vereadoras vai contar com mais 2 fotos, a das novatas. São no total de 22 mulheres eleitas e suplentes que ocuparam mandato ao longo desse mais de um século de legislativo caxiense. Caxias não é a única com aumento da representatividade. Nessas eleições, as mulheres alcançaram 18% do total de eleitos, mais de 1.232 vereadoras em todo o país. Nas últimas eleições municipais, elas representavam 16,13%, um avanço para a luta das mulheres nos espaços de decisão e mudanças sociais. Parabéns e sucesso à Casa das 7 Mulheres. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. São mais de 3.000 todas as semanas. A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Vir a Brasília e não conhecer as principais casas legislativas, o que é tão representativo para o Brasil, seria como passar despercebido ou não visitar Brasília. Recomendaria a visitação aqui nos espaços para que
possa ter um conhecimento não só sobre os espaços físicos que tem na cidade de Brasília, mas também para aprofundar o conhecimento sobre a história do Brasil, as casas que representam o povo e aonde chega o voto do povo brasileiro. Eu me orgulho muito de ser brasileira, eu gosto muito do Brasil, então dá um senso, acho que o brasileiro gosta muito do Brasil e tem esse senso de esperança sempre, né? E quando a gente vê que aqui é um lugar sério, é tudo muito organizado, tudo tem um porquê, tudo muito bem explicado, dá uma esperança assim mesmo, dá pra ver que o trabalho é sério, dá pra ver que tem gente querendo fazer um trabalho bem feito. Acho que tem que vir mesmo, acho que tem muita história aqui. Uma coisa que chamou muita atenção é o fato super recente do 8 de janeiro, que está muito bem representado aqui. O fato, né, uma história tão recente, tá viva, a gente está falando sobre isso. Tudo chama atenção, né? Porque a gente geralmente costuma ver pela televisão, as sessões, conhece um pouco de como funciona cada casa e vai resgatando mesmo até o que a gente aprendeu um pouco na história, ainda no colégio. Eu amei tudo, não só a arquitetura, mas também as obras plásticas, as obras de arte, a própria equipe que faz a visita, explicando tudo, como a gente deve se portar dentro da casa, os espaços, orienta com relação aos acontecimentos, aos fatos históricos, né? E eu adorei tudo, eu acho que é uma programação obrigatória para quem vem para Brasília, conhecer essa casa que representa o Brasil. O que mais me chamou a atenção acho que foi a arquitetura e as artes. Tem várias exposições muito bacanas aqui para você conhecer e assistir. E é uma cidade muito diferente também, então acho que não só a arquitetura aqui dentro, como de toda a cidade, é bem bacana. Como brasileiro, eu fico alegre em saber que entre trancos e barrancos, entre dificuldade, a máquina funciona. A máquina federal é onde tudo acontece. Apesar dos pesares, a República funciona. Nem toda lei nos deixa muito alegre, mas é a lei e lei tem que ser cumprida. E venha conhecer e para poder criticar naquilo que a gente não gosta. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Maria acordou com uma missão: escolher o prefeito ou a prefeita que vai administrar o dinheiro dos impostos que ela paga para manter a cidade limpa, melhorar a escola dos filhos, solucionar os ônibus lotados e acabar com as filas nos postos de saúde. Maria sabe que o voto afeta diretamente a sua vida e pode transformar a cidade onde mora. Vote com responsabilidade. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade! A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama é uma das doenças que mais preocupam as mulheres. São mais de 73 mil novos casos por ano no Brasil e com altas taxas de mortalidade. Para falar sobre prevenção, autocuidado, acolhimento psicológico, eu converso agora com a psicóloga Luciana Holtz, presidente e fundadora do Oncoguia, e Emanuele Valente, chefe de mastologia do Hospital do Câncer, do Instituto Nacional do Câncer. A jornalista Sara Reis está com vocês, trazendo nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem com a gente e acompanhem a entrevista. Bom dia, Sara. Bom dia, Luciana. Bom dia, Emanuele. Muito obrigado pela presença de vocês no Senado Live. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar com a Emanuele, começar pelo começo, né? Emanuele, quando, a partir de que idade, em que fase as mulheres devem começar a se preocupar com o câncer de mama, começarem a fazer as medidas de autocuidado, de autodiagnóstico, de acompanhamento para prevenir a doença? Prazer estar aqui, Marcelo. Muito bom estar participando e poder tirar a dúvida da população. Câncer de mama tem uma fase que é mais esperada que a gente o encontre, que é a partir de 50 a 69 anos, quando a gente vai falar de prevenção, né, de fazer mamografia para rastrear e a gente poder fazer diagnóstico precoce. Mas a mulher que esteja na fase reprodutiva, né, que ela já tenha ciclos, o ideal que hoje a gente propõe é que ela se autoconheça, que ela se veja, que ela se perceba, que ela entenda como funciona a mama dela nos diversos momentos que ela passa ao longo do mês. A gente não propõe mais um exame regular que tenha uma certa dinâmica para que seja executado. Na verdade, ela tem que se autoconhecer para que, ao mínimo de diferença em seu exame físico, ela, acenda um sinal de alerta, ela procure ajuda para que a gente possa, então, transcorrer com toda a investigação, caso seja necessário. E isso a gente está falando para quem não tem sintoma algum. A paciente, independente da idade, que note, né, a mulher que note qualquer alteração, ela deve procurar ajuda e esclarecimento médico. Luciana, eu gostaria de perguntar para você sobre os sentimentos que as mulheres têm quando recebem o diagnóstico positivo, né? Existe um sentimento inicial de negação. Como é que fica essa parte psicológica, que é tão importante, já que a gente está falando aqui sobre uma doença que abala questões muito sensíveis das mulheres? Bom, enorme prazer estar aqui, Marcelo, Emanuele, Sara. Obrigada pelo convite. Pois é, Marcelo, infelizmente a gente está falando de uma doença ainda muito temida por toda a nossa população. Falar de câncer de mama, falar de câncer ainda, né, remete para a grande maioria das pessoas a percepções muito cercadas de estigma, né? Todo mundo pensa em morte, em sofrimento, em dor, e isso também impacta na forma como eu me cuido, né? Tanto que a gente ainda escuta pessoas que falam, eu não faço a mamografia porque quem procura acha, e existe uma grande parcela disso que o culpado é o medo, né? Assim, que é o medo, é o preconceito, né? Esse estigma de que se eu adoecer eu vou morrer, né? E aí a gente está falando aí de um outro desafio muito grande, que é discutir finitude. E o que acontece, Marcelo, é que na hora que esse diagnóstico se materializa, tudo isso vem junto, né? Tudo isso vem junto. Então, sem dúvida nenhuma, né? É um momento de muita dor, é um momento de paralisia, né? É um momento de muita insegurança. Então, acho que realmente sempre ali, né? Numa fase do comecinho, né? Do você tá com câncer, a gente costuma até dizer que a paciente quase que não consegue escutar nada, né? Depois do que o médico fala, da notícia realmente do diagnóstico, existe ali
quase que um apagão geral, que é uma fase mesmo que ela precisa ficar muito introspectiva com ela mesma, né? Minimamente ter um tempinho para assimilar o que está acontecendo, porque óbvio, né? Assim, isso precisa ter um tempo, essa fase precisa ter um começo, meio e fim, porque ela também precisa se preparar, inclusive emocionalmente, para tudo que vem pela frente. Sara, traga para a gente as perguntas das redes sociais. Olá, Marcela, olá, Emanuele, olá, Luciana, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a gente foi assim, né, a gente trouxe esse tema durante a semana aí nas nossas redes sociais, fizemos algumas perguntas para os nossos internautas e uma delas foi se eles conheciam alguém, né, que já tivesse tido câncer de mama. 21% disseram que sim, uma pessoa da família, 21% uma amiga ou um colega de trabalho, uma pessoa próxima, e 58% disseram que não conhecem. E lá de São Paulo, a gente já tem uma dúvida da Carla, ela mandou pelo portal E-Cidadania, ela pergunta quais os sinais e sintomas devem levar uma mulher a procurar avaliação médica para o câncer de mama. Então, Emanuele, você estava falando aí muito dessa importância da gente se autoconhecer, né, da gente fazer nosso autoexame, mas então, o que a gente pode identificar que a gente tem sim que se preocupar e ir, né, até o médico? Sara, é uma pergunta bem frequente e muito importante realmente. O que a gente tem que observar? O achado mais comum é um nódulo ou uma massa na mama, geralmente indolor, mas ela pode se apresentar como alteração na textura da pele, que a gente fala até que é uma pele tipo casca de laranja, mais espessa. Alteração do mamilo, aquele mamilo que retrai, que entra, né? Ele fica mais fundinho. Secreção saindo do mamilo, principalmente se ela parece ter coloração de sangue ou coloração de água mesmo, bem translúcidazinha, bem transparente. Inchaço, edema na mama, modificação do formato, modificação do tamanho da mama, e aí ela realmente precisa procurar. E esses são os principais achados que a gente vai encontrar habitualmente. E aí acende o primeiro sinal de alerta para que a gente comece a investigar. Luciana, como todas as outras variações do câncer, o câncer de mama, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Agora, a gente está tratando aqui também de uma questão muito importante, que é esse apoio psicológico, que tem um papel importante, inclusive na recuperação, né, no fortalecimento do sistema imunológico das pacientes. Quando esse tratamento psicológico, esse acompanhamento psicológico deve começar? Ele deve ser também o mais cedo possível, assim como a questão do diagnóstico precoce? E a participação deve ser, esse apoio psicológico deve ser voltado para a mulher especificamente ou deve ser feito já em família, em casal? O que você traz para a gente sobre essa questão? Muito bom, Marcelo. Eu acho que assim, né? O ideal é que comece o mais cedo possível, né? Se toda um paciente pudesse, logo após o diagnóstico, passar pelo menos por uma avaliação, porque assim, é todo mundo que precisa de um acompanhamento contínuo? Não. Mas tem mulheres que sim, né, que podem passar por um período mais prolongado de sofrimento, e isso requer um monitoramento mais ativo, até para que a coisa não complique, né? Porque a gente pode estar falando simplesmente de um sentimento de tristeza, né, de um momento aí de muito impacto mesmo por conta do diagnóstico, mas isso precisa ser muito cuidado para que, por exemplo, a gente não veja de fato uma depressão se instalar. Né? Então, a gente tem que agir preventivamente, para que, claro, a gente não tenha que um quadro se complique
Tem como cuidar de uma depressão também? Tem como cuidar de uma depressão. A gente pode, né, abrir mão de acompanhamento com psiquiatra, entrar com medicação. Nada disso, né, a gente tem que tratar como tabu. O bom é que a gente tem como lidar, e eu acho que o pior cenário é a gente negligenciar a presença do sentimento. Esse é sempre o pior cenário, né? Então, o ideal é que todas as pacientes pudessem passar por uma avaliação diante do diagnóstico e aí sim, né, mediante essa avaliação, o acompanhamento ser contínuo ou ele ser interrompido e a paciente poder procurar por esse profissional toda vez que ela sentir necessidade. Sara? Bom, a gente também perguntou sobre a questão do autoexame, né? Será que as nossas internautas fizeram o autoexame recentemente? Vamos dar uma olhada? Olha só, a gente perguntou, você já fez autoexame de mama este ano? 47%, não está aí na tela, mas eu vou falar para vocês. Chegou. Apareceu. 47% disseram que sim, 38% disseram que não e 15% disseram que nunca fizeram. O que ainda é um dado, apesar de menor, ele é alarmante, né? Porque é importante que a gente faça sempre, né? E a gente tem outra dúvida aqui de São Paulo, é da Letícia. Ela pergunta sobre o diagnóstico de uma paciente jovem, né, com câncer de mama metastático. Como cuidar da saúde mental num caso como esse? Porque é uma mudança, né, que vai afetar todas as áreas da vida, né, dessa pessoa. Emanuele. Como a Luciana já falou algumas vezes, Sara, esse acompanhamento psicológico é muito importante. Cerca de mais ou menos 10% das pacientes que vão fazer diagnóstico, elas já vão fazer diagnóstico como pacientes metastáticas, né? Uma paciente metastática é aquela que tem doença em outro local que não seja a mama e os linfonodos. Dessa forma, abre-se uma gavetinha. Eu costumo brincar que a gente abre uma gaveta que é a da finitude e de uma forma muito exacerbada, né? Porque a primeira coisa que elas vão pensar é que a gente não tem o que fazer. Mas hoje a gente tem muito o que fazer, né? A gente tem muitas terapias, a gente sabe que é uma paciente que ainda não foi tratada em nenhum quesito, e que hoje a gente tem drogas que em algumas situações podem trazer respostas boas e muito prolongadas, e que aí o suporte tanto da parte médica com um bom diagnóstico e uma boa avaliação de como a gente vai tratar essa paciente vai ser fundamental em conjunto com a psicologia. Aí eu acho que não só o suporte médico vai ser necessário, ele vai ser muito necessário, mas desde o início essa pessoa vai ter que ter um suporte muito bom e não necessariamente por ter tido esse diagnóstico de que ela não tem mais uma doença restrita à mama, isso seja necessariamente a curto ou a médio prazo uma sentença de que algo ruim vai acontecer. Luciana, eu comentei sobre alguns aspectos sensíveis que essa doença, que o câncer de mama tem para as mulheres, né? Isso envolve questões relacionadas à maternidade, à própria feminilidade, à sexualidade das mulheres. Como ficam esses sentimentos, né? Como é que trabalhar as emoções das mulheres que passam pelas fases, né? A gente falou da fase inicial ali, quando tem muitas vezes a negação, depende da reação de cada uma. Depois vem a fase da aceitação, que é uma fase difícil. Mas passado o tratamento, qual é o encaminhamento psicológico? Como é que você encara essa reação das mulheres superada a doença? Olha, Marcelo, eu acho que hoje, né, assim, a forma como a gente batalha para que essa paciente seja, inclusive, bem cuidada, é que o olhar para ela tem que ser muito além do
que olhar só para o câncer. Né? É uma mulher que está recebendo um diagnóstico de uma doença que, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito, muito bem tratada, mas ela segue tendo todos os outros aspectos da vida dela. Né? E, claro, por conta do câncer, são todos esses outros aspectos que acabam sendo muito bagunçados. Né? A vida realmente vira muito de ponta cabeça por conta desse foco maior nesse momento da vida dela ser tratar muito bem o câncer. Então, claro, assim, quanto mais a gente conseguir de novo agir preventivamente, menores serão esses impactos. Hoje, né, assim, tem que fazer parte do checklist inicial, muitas vezes até antes de começar o tratamento, essa conversa sobre fertilidade, sobre... muitas vezes até mesmo relacionado a entender um pouquinho mais como é que está a vida afetiva dela, conversar muito bem sobre essa questão da autoestima, se ela vai para uma cirurgia, existe a retirada da mama, que é um órgão absurdamente, né, importante para nós mulheres, então precisa compreender muito bem do que é que a gente está falando, como é que vai ser esse processo de retirada da mama, porque depois, Marcelo, tudo é processo de reconstrução, literalmente. É uma volta depois do tratamento, né, para uma nova vida que a gente nem fala, né, assim, não dá para falar para a paciente, bora, né, volte à sua vida normal. Não tem mais nada de normal. Virou tudo de ponta cabeça, a ponto da gente ouvir das pacientes assim, eu não me reconheço. Né? Eu sou de verdade uma outra mulher. E aí sim, a gente está falando de aspectos físicos, que são muito concretos, e de aspectos emocionais também. Que aí sim, né, muitas vezes nesse momento, até a gente é muito comum a gente ouvir das pacientes, foi depois que eu terminei tudo que eu precisei de apoio psicológico, porque eu estava com muita dificuldade de recomeçar uma nova vida com tantas cicatrizes, né, com tantas mudanças e tantas coisas complicadas que eu passei durante o tratamento do câncer. Então, temos coisas muito importantes aí para serem muito bem olhadas. As cicatrizes são emocionais, físicas, espirituais, enfim, é uma questão realmente muito sensível. Sara, com você. Marcelo, a gente recebeu também mais algumas dúvidas em relação a essa questão do acolhimento, né, dessas mulheres. A Juliana, lá do Mato Grosso do Sul, ela pergunta onde é que essas mulheres podem buscar apoio psicológico. E aqui do Distrito Federal, a Bárbara pergunta como realizar um acolhimento mais humanizado no momento do diagnóstico. Eu vou mandar essas perguntas para a Luciana, porque, Luciana, assim, além do hospital, além, né, da família, existem grupos, existem movimentos hoje no Brasil que estão organizados para dar esse suporte também? Sim. É muito importante, né, que diante do câncer as pacientes também procurem buscar ajuda nas ONGs, né, nas associações de paciente. Falo aqui pelo Oncoguia, né? Então, hoje no Oncoguia a gente tem tanto nossa plataforma multicanal, que é um 0800 que atende nacionalmente, né? Então, é o 0800 773 1666, que funciona todos os dias. E, claro, é um canal de esclarecimento de dúvida, um canal de esclarecimento, de ajuda, né, caso a paciente esteja enfrentando algum problema, mas também é um canal de acolhimento, né? As nossas atendentes estão completamente à disposição e é com muita frequência que as pessoas ligam e agradecem muito por esse espaço para poder ser ouvida, né, minimamente ouvida. E o outro serviço que a gente também oferece para qualquer paciente que estiver precisando são as nossas rodas de conversa, que são moderadas pelo nosso Comitê de Saúde Emocional, todos são psico-oncologistas e que acontecem toda quinta-feira, é só se inscrever, que aí é uma terapia em grupo, né? É um espaço de psicoterapia, de apoio para troca de experiência entre as pacientes. Muitas ONGs pelo Brasil oferecem, muitas ONGs, inclusive possibilidades de apoio psicológico individual também. Tá certo, Luciana, a gente vai colocar esse número, pessoal, aqui na tarja daqui a pouquinho e deixar também os contatos aí do Instituto, tá bom? Marcelo. Isso. Então, agora vamos falar sobre fatores de risco. Daí eu vou aqui para a Emanuele. Quais são, Emanuele, os fatores de risco que podem dar sinais de que uma pessoa tem a possibilidade de, no futuro, desenvolver o câncer de mama, ou aquelas pessoas que já estão na idade do autoexame, que devem ter cuidados para evitar a doença?
Essa pergunta é maravilhosa, Marcelo. O que a gente sabe hoje? A maioria dos tumores de mama, na verdade, não tem uma relação hereditária. Apenas 10 a 15% são genéticos de fato e que vão passar nas gerações familiares. Então, a gente está diante de um tumor onde o primeiro fator de risco, mas não direcionado apenas à mulher, é o gênero, né? Mulheres são mais acometidas, mas 1% dos tumores de mama vai acontecer em homens, tá? O segundo principal fator de risco é a idade. Quanto mais idosa a pessoa esteja, maior a chance dela desenvolver um câncer. Qualquer um deles, né? Não só de mama. E aí a gente vai entrar em outros fatores, como exposição hormonal, principalmente a terapia de reposição hormonal nas pacientes pós-menopausa. A gente vai entrar na questão de menstruação precoce, menopausa tardia. Além disso, exposições. A gente já sabe que algumas exposições aumentam o risco de câncer de mama, né? Exposição a substâncias que são carcinogênicas, né, que se predispõem ao câncer, né, alguns solventes, cargas de trabalho. Alguns trabalhos hoje em dia mostram associação com o trabalho noturno. A gente também tem associação em ingestão de álcool, tabagismo, obesidade, que hoje é um problema de saúde pública. Então, atualmente, para a gente falar para o paciente o que ele poderia falar para diminuir a chance dele ter câncer um dia e para diminuir a chance de quem já tem esse diagnóstico que essa doença retorne, a gente foca basicamente em modificação de estilo de vida. O que é isso? Alimentação saudável, né? A gente fala muito de desembrulhar menos, comer mais saudável, legumes, verduras. Ingestão de álcool, se possível nenhuma, mas que seja menor possível, não fumar, um peso adequado, né, o mais próximo do que deveria ser o seu, e exercício físico, que é um modificador muito importante. Então, essa associação toda, de todas dessas possibilidades modificáveis, pode gerar uma redução de até 30% na chance da gente ter câncer, o que é muito importante. Só para completar, uma perguntinha pinga-fogo. Prótese também é um fator de risco? Não, não é um fator de risco. Então, eu tenho até um tumor relacionado à prótese, mas que não é o câncer de mama que a gente fala de outubro, né? Que é basicamente um tumor da mama mesmo. Esse tumor é relacionado propriamente à prótese e ele é bem raro. Então, assim, a prótese não dificulta o diagnóstico. A prótese não aumenta a chance de ter câncer e a gente não precisa alardear quanto a isso. Um ótimo esclarecimento. Sara, com você agora. Tá certo, porque vou emendar aqui, porque foi justamente uma das perguntas que a gente fez para os nossos internautas, né? O que eles achavam que era mais importante para a prevenção do câncer de mama. Vou puxar aqui, ver se a arte sai. Bom, eu vou falando. Aí, saiu. O que você acha que é mais importante para a prevenção, né? Então, 31% disseram sobre alimentação equilibrada e exercícios físicos, 15% sobre evitar álcool e cigarro e 54% sobre os exames preventivos. Emanuele, essa é justamente a dúvida da Clarice, porque ela pergunta, né? Além de toda a parte do diagnóstico, como que essas mulheres podem estabelecer em suas vidas, né, ter medidas preventivas? Então, é ter alimentação saudável, é fazer o exercício físico de forma mais regular. A gente pode estar, então, se prevenindo desse câncer? Isso é uma verdade, realmente, Sara. Cada vez mais a linha que a gente tem estudado tem trazido esse tipo de resposta, né? Realmente, o que a gente pode acrescentar, já que algumas partes, né, do que aumenta o nosso risco a gente não consegue alterar, e uma delas é a idade, a gente tem medidas que vão levar com que a gente diminua esse risco. Outras duas coisas que a gente tem que fazer e que você já disse se eu sou frequentemente avaliada
e se eu frequentemente sou submetida a exames de rotina, eu vou conseguir fazer um diagnóstico precoce, que é crucial para que eu mude o que vai acontecer comigo. Eu aumento muito a chance de que eu tenha uma boa evolução e que eu tenha sido tratada para ser curada. Então, agora, Emanuele, desculpa, rapidamente, qual que é essa idade? Tem a idade da mulher se preocupar ou uma menina já tem que estar se fazendo o seu autoexame, tem que estar conhecendo o seu corpo? Tem que estar conhecendo o seu corpo desde o início, para que ele saiba, como eu falei no início, que ela saiba como é a mama dela, perto do período menstrual, fora dele, porque a mama fica mais túrgida com essa exposição hormonal natural da mulher, né? Então ela precisa ter esse conhecimento. A gente tem uma faixa etária onde o diagnóstico é mais comum, que é na pós-menopausa, entre 50 e 69 anos, mas existe um aumento, né, que ainda não se prova em números estatísticos, mas que a gente observa que vem aumentando o número de diagnósticos em mulheres mais jovens. E essa paciente tem que saber como ela é, para que a gente possa, mediante alguma modificação, avaliar e fazer esse diagnóstico. Então, tem uma área de maior incidência, que é de 50 a 79 anos, mas já qualquer alteração persistente, eu posso estar diante de alguém que está fora da faixa etária, que é mais comum. Posso só complementar aqui, Sara, uma coisa, até aproveitar a doutora Emanuele aqui? Tem um dado, doutora, que até nos preocupa muito, que, assim, acho que há quase 10 anos, né, que a gente acompanha muito a idade, né, da realização da mamografia, mesmo essa faixa etária, né, que ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, com mais de 50 anos, que toda mulher precisa fazer a mamografia, as mulheres não estão fazendo, Sara. Então, eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse espaço aqui para conversar com essas mulheres, né, que hoje têm mais de 50 anos, que a gente sabe, né, que hoje a gente vem falando de mulheres dessa geração que estão vivendo bem, saudáveis, ativas, mas tem alguma coisa errada aí que elas não estão colocando seus exames em dia. Então, aproveitar de verdade esse espaço, porque a gente, assim, se a meta era 70%, né, dessa população, Marcelo, sim, a gente não passa de 30%. É bem importante. É bem importante, Luciana, esse alerta que você traz aqui, e o programa tem justamente esse objetivo de conscientizar não só as mulheres, mas nós homens também, porque todos nós temos ou mãe, ou filha, e amigas, e para mim é uma honra fechar esse programa com a participação de 3 mulheres e trazendo essa conscientização para as pessoas que estão assistindo, para toda a sociedade, sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Emanuele Valente, Luciana Rotz e Sara Reis, e agradeço especialmente a audiência de vocês que acompanham a TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber um pouco mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, em ponto. Até a próxima edição. E obrigado pela sua audiência. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei.
A lei de diretrizes básicas, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo a mais um programa Eco Senado. Você vai ver na edição de hoje. Outubro já chegou e muitos locais do país ainda sofrem com a falta de chuvas e muitos focos de incêndios. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós entramos esse ano com uma crise já instalada. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Eleições municipais. Que desafios ambientais terão os próximos prefeitos e vereadores? Investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Em 1 ano e meio, o desmatamento no Cerrado emitiu mais CO2 que o setor industrial brasileiro. E no quadro Ideias Verdes, um biocarvão magnético feito de farelo de coco verde para ajudar no tratamento de água e esgoto. Em 2024 registra a seca de maior extensão e intensidade no Brasil dos últimos 70 anos. Até setembro, mais de 4.000 municípios apresentavam algum grau de estiagem, sendo em mais de 200 deles de nível extremo. A condição prolongada de falta de chuvas agrava o cenário de incêndios florestais em grande parte do país. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós estamos vivendo um episódio climático extremo. O ano passado nós tivemos o fenômeno El Niño extremamente amplificado. Esse fenômeno fez com que uma boa parte dos rios amazônicos, o Rio Paraguai, não tivessem a reposição do seu volume de águas. Então nós entramos esse ano com uma crise já instalada. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o número de dias com ondas de calor no país aumentou mais de 7 vezes nos últimos 30 anos. E nas últimas 6 décadas, a média de dias seguidos sem chuvas foi de 80 para 100. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra. E o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Tivemos um volume muito grande na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia, os incêndios estão ligados diretamente a uma tentativa de ocupação das áreas. A gente está falando na Amazônia de mais de 10 milhões de hectares. 70% disso são áreas já desmatadas ou área de campos nativos. 32% é floresta nativa. As pessoas estão, em vez de desmatar, estão colocando fogo,
para depois poder utilizar essas áreas. O Cerrado também teve um estoque grande. A maior parte das áreas queimadas no Cerrado são áreas que já foram desmatadas e que estão sendo queimadas, principalmente para a limpeza de pastagens. O Cerrado foi o bioma com a maior extensão de área queimada em agosto, de acordo com o MAP Biomas, 2,4 milhões de hectares, 43% de toda a vegetação destruída pelo fogo no país. Aqui no Parque Nacional de Brasília, os incêndios que se intensificaram em setembro queimaram quase 2.000 hectares de áreas preservadas. Encontramos com o gerente do fogo do parque, que falou como foi o impacto aqui. Esse fogo aqui, ele impactou bastante pelo fato da grande profundidade que foi ele. Ele queimou muito, porque ele entrou numa época muito quente. As matas ciliares não aguentaram, não seguraram. Foi uma força-tarefa muito ágil na segunda e na terça-feira, ou seja, nos dias 16, 17, se não me engano, que fez com que a gente encurralasse o fogo. Nos dias mais críticos, em todo o país, o IBAMA e o ICMBio trabalharam com 3.200 brigadistas na tentativa de controlar as queimadas em áreas de proteção ambiental. Mais de 100 brigadas que conseguem combater pelo menos 80 incêndios simultâneos. Infelizmente, a gente apaga o incêndio de uma área e as pessoas colocam fogo em outra. Então, diariamente, incêndios estão sendo resolvidos, estão sendo extintos, mas muitos outros incêndios acabam tendo início por conta de ações, principalmente ações criminosas. Hoje, a gente tem ignições que não são naturais, então a maior parte das nossas ignições em todo o país, no ano todo, chega perto de 99% são humanas, e nessa época de estiagem elas são 100% humanas, porque não tem raio nenhum acontecendo. A gente tem detectado em alguns lugares o incêndio de descuido, aquela pessoa que faz uma pequena fogueira para limpar o quintal e perde o controle, mas na maior parte dos casos é um incêndio criminoso, intencional, de destruir a floresta. E aí entra o trabalho de fiscalização. Cerca de 700 fiscais fiscalizando, mais uma equipe especializada em geoprocessamento, pegando os alertas do INPE, fazendo os embargos e as autuações. Outra frente importante é a prevenção, como o uso controlado do fogo. Hoje ele é feito de maneira sistematizada e planejada somente em uma pequena parte do território brasileiro. Só nas áreas protegidas, federais, as unidades de conservação e as terras indígenas, e também nas unidades de conservação do Tocantins. Nenhum outro estado faz manejo do fogo nas suas áreas protegidas e ninguém faz manejo integrado do fogo em terras privadas. Isso pode passar a ser feito a partir da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, uma forma da gente se preparar para o futuro, a gente sabe que o futuro vai ser de condições mais extremas, é de fato implementar ações de manejo integrado do fogo para prevenir grandes incêndios. A gente não vai conseguir evitar todos os incêndios, mas se a gente conseguir manejar os nossos ambientes para evitar alguns ou diminuir o problema dos incêndios, vai ser muito bom. Os incêndios aqui teriam sido muito piores se muitas áreas não tivessem sido manejadas antes. Aqui, por exemplo, dá para ver que em vários pontos onde o fogo vinha avançando, ele parou exatamente onde houve as queimas prescritas. Uma técnica que também é importante é o resfriamento do solo. Os brigadistas jogam água na região afetada pelo fogo subterrâneo, ou seja, na matéria orgânica abaixo da terra, nas raízes, e assim identificam onde a queima ainda está ativa. Eu estou tentando fazer com que esse jato d'água fique sobre ela lá, para ver se ela apaga. Porque se pegar fogo aqui, ó, superficial, vai queimar tudo e vai subir para arriba e vai embora. Isso aqui é uma área úmida, isso aqui a gente chama de produção de água, né? Uma área que produz água. E agora isso aqui não se recupera igual o cerrado lá em 2, 3 anos, não. Nós acompanhamos o resgate de um tamanduá-bandeira que se feriu em uma dessas áreas com fogo subterrâneo. Vocês encontraram agora esse animal aqui no Parque Nacional? Foi às 5h30 mais ou menos, né? Isso mesmo, né? Isso. Nós estávamos no local de incêndio, passamos para outra área, chegamos numa área queimada e identificamos com ele. Todo ferido, queimado, as mãos, estava dentro de um buraco. Está tendo gente todos os dias procurando algum animal que esteja porventura machucado e resgatando e levando para os CETAS ou para o zoológico para a recuperação. A partir do momento que ele estiver apto para voltar ao seu habitat normal, eles serão devolvidos no mesmo local que foi achado. Nós recebemos nesse mês de setembro 4 animais.
Então nós recebemos uma anta, 2 tamanduás e um urubu, todos provenientes das queimadas aqui de Brasília. Eles estavam muito queimados, tinha a questão da hidratação também, né? Então às vezes até com um pouco de anemia, também falta de alimentação, que queimou boa parte da área onde eles estavam. Já estão em fase de adaptação. A gente está fazendo um tratamento cuidadoso deles, tem uma equipe multidisciplinar na veterinária, então está sendo acompanhado veterinário, biólogos lá também. Então tem feito esse cuidado deles e a gente espera que nos próximos meses a gente possa voltar com eles para a natureza. Nas áreas mais sensíveis, nas áreas com maior fauna, a gente tem trabalhado de maneira muito intensa na busca ativa por animais feridos, no resgate, na reabilitação desses animais. Até o mês de setembro, mais de 900 animais foram resgatados no Pantanal. Muitos já se recuperaram e já foram devolvidos à natureza. E a recuperação da vegetação em algumas áreas pode demorar muito ou nem chegar a acontecer. As florestas não evoluíram com fogo, elas não têm mecanismos para sobreviver ao fogo, muito menos a incêndios recorrentes. Então, às vezes, alguma planta pode sobreviver a um incêndio, mas a um próximo ela já não vai conseguir sobreviver. E o ambiente inteiro pode ser alterado. Então, quando você tem um incêndio numa floresta, muitas vezes você tem uma mortalidade de árvores tão grande que aquele lugar deixa de ser uma floresta. Talvez, se não tiver mais nenhum distúrbio, em muitos anos ele pode voltar a ser uma floresta, mas isso pode demorar centenas de anos, dependendo do ambiente que a gente tiver. E muito provavelmente o que acontece é, por exemplo, uma área de floresta no Cerrado, ou na Amazônia, ou no Pantanal, atingida por um incêndio, ela vai ser atingida por outros distúrbios, por exemplo, as espécies exóticas invasoras. Então é muito comum uma mata de galeria no Cerrado ser queimada e ser incendiada, muitas árvores morrem e em vez de a gente ter regeneração de árvores e de plantas que são daquele ambiente, a gente tem invasão de capins invasores, por exemplo, que aí crescem muito, produzem muita biomassa, muita palhada seca que vai servir de combustível para um novo incêndio. Então isso gera um ciclo de degradação que é basicamente irreversível. Precisa de muita ação de restauração para a gente retornar ao ambiente como ele era antes. Mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher os prefeitos e vereadores que vão representar seus municípios nos próximos 4 anos. E uma das agendas mais urgentes e desafiadoras certamente é a ambiental e climática. Secas, enchentes, alagamentos, erosão, poluição. O brasileiro tem convivido com esses eventos ambientais e climáticos mais de perto nos últimos meses, reflexo da ação do homem, como mostra a ciência. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, já tem estudos científicos que comprovam isso, que as mudanças climáticas, na verdade, não é um fenômeno natural, é efeito totalmente da ação antrópica, e do modelo de desenvolvimento também que as nossas sociedades têm adotado. E grande parte desses efeitos, eles têm sido sentidos justamente nas cidades, A gente vai começar a perceber esses eventos de forma mais intensa e mais frequente. Tem um outro ponto, que foi o aumento muito expressivo das taxas de desmatamento na Amazônia. Começou mais ou menos em 2012, intensificou muito no período entre 2019 e 2021, mais ou menos, Então isso também tem um impacto muito grande no equilíbrio climático do país. A área ambiental será uma das mais desafiadoras nos próximos anos, especialmente para os novos gestores municipais. No Brasil, temos o denominado federalismo cooperativo ambiental. A Constituição prevê que os entes federativos atuarão de forma sinérgica, por exemplo, na proteção às paisagens e aos sítios arqueológicos, no combate à poluição, na preservação das florestas, da fauna e da flora e na melhoria do saneamento básico. Para cada nível de ente federativo, nós vamos ter tanto a política específica daquele ente federativo, quanto também a coordenação para a execução das demais políticas, de modo que elas estejam integradas em uma atuação cooperada. Quando nós falamos de meio ambiente, principalmente, é muito difícil individualizar uma ação. Ela é sempre coordenada no nível do ente federativo mais local para o mais abrangente, que seria a União. Não existe uma divisão principalmente temática. A expectativa é que todos os entes federativos atuem em todos os temas, resguardadas, é claro, o nível de sua competência e quais são as ações relacionadas, do ponto de vista da competência administrativa. O licenciamento ambiental para o empreendimento que possa afetar uma bacia hidrográfica, por exemplo.
A bacia hidrográfica ela não se restringe necessariamente, por exemplo, a um município, a um estado ou mesmo a um país, porque ela não é uma divisão política. Ela tem outros critérios para a definição da sua circunscrição, dos seus limites. Então, supondo que essa bacia hidrográfica, por exemplo, acabe atingindo os impactos desse empreendimento mais de um estado da federação, Bahia e Sergipe, por exemplo. Nesse caso, uma vez que você tem 2 unidades da federação envolvidas, esse licenciamento vai ocorrer a nível de União. Esse é o licenciamento de um órgão federal. Supomos agora que a gente está trabalhando com um empreendimento que tem um impacto apenas local, e esse local tanto é referente à sua magnitude, quanto também à circunscrição territorial disso, que é definido de acordo com o Conselho. E aí você tem, esse empreendimento está localizado numa unidade de conservação municipal, com exceção das áreas de proteção ambiental. Esse licenciamento desse empreendimento, que é numa unidade de conservação municipal com impacto local, vai ser feito pelo órgão ambiental municipal. Pensando na preservação do meio ambiente, os próximos prefeitos e vereadores vão precisar se empenhar na criação de políticas públicas. E cada município tem uma peculiaridade, dependendo, por exemplo, de qual região do país ele é, ou até mesmo em qual bioma ele está inserido. Depende também do nível de urbanização desse município. Por exemplo, o caso do Pantanal, do bioma Pantanal. Então, tem dados do MAP Biomas Águas que mostram, que já mostram que o Pantanal tem sido um dos biomas mais afetados pela seca. Os próximos prefeitos, vereadores, eles têm que olhar para essa questão. Então, eles podem investir, por exemplo, em políticas de contenção de queimadas, reforçar a fiscalização ambiental também para inibir incêndios criminosos, investir em educação ambiental nessa área. No Pantanal também, uma peculiaridade interessante é que apenas 4% do bioma se localiza em unidade de conservação, né? É um dos biomas que menos tem unidade de conservação. Então, uma ação interessante na área ambiental também seria investir em unidades de conservação. E ao contrário da Amazônia, que está na maior parte em terras públicas, no Pantanal predominam as propriedades privadas, o que demanda um investimento em reservas particulares de patrimônio natural. E aí os prefeitos têm uma série de artifícios que eles poderiam utilizar para estimular a criação de RPPNs. Uma ideia seria transferir parte dos recursos do ICMS ecológico para remunerar, os proprietários que criarem RPPNs ou mesmo ajudar na manutenção das RPPNs. Já para as regiões Sul e Sudeste, a prioridade é o enfrentamento às enchentes. É muito importante dar uma atenção para aumentar a capacidade da cidade de drenagem, de absorção da água. E aí algumas cidades no mundo têm adotado esse conceito, essa ideia de cidade esponja, que é justamente investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Os municípios nem sempre precisam pensar em soluções individuais, sobretudo porque o meio ambiente não se distribui apenas numa circunscrição política. Às vezes, um determinado bioma, uma determinada unidade de conservação tem uma distribuição que abrange ou um determinado problema, como, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, que atinge mais de um município. Então, você pode trabalhar através de consórcios intermunicipais, é possível que existam convênios. Um dos pontos-chave para que as problemáticas relacionadas à preservação ambiental não se agravem é o planejamento do crescimento urbano, por meio dos planos diretores municipais. Pode ser um instrumento muito importante para estimular o desenvolvimento sustentável. Então, esse tipo de planejamento vai justamente pensar quais são as áreas prioritárias para certos tipos de atividades, como atividade industrial, atividade residencial, atividade comercial e também áreas destinadas para a preservação urbana. Também é muito importante para evitar crises hídricas, que é algo muito comum nas nossas cidades. 2 inovações legislativas aprovadas recentemente pelo Congresso orientam as prefeituras quanto à atuação na área ambiental. A primeira delas é a Lei 14.904 de 2024, que traz as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas.
A expectativa é que se tenha um plano nacional de adaptação e, a partir das orientações gerais trazidas por esse plano, que os estados, municípios e Distrito Federal desenvolvam os seus respectivos planos de adaptação. A segunda inovação legislativa é o Decreto 12041 de 2024, que institui o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo desse programa é aumentar a sustentabilidade e a resiliência das cidades brasileiras nessa interface, tanto de adaptação às mudanças climáticas, quanto também a atuação em defesa e proteção civil. É nas cidades onde acontecem e são sentidos os problemas que demandam intervenções. Só que muitas vezes, na hora de viabilizar políticas e planos ambientais, as prefeituras se veem sem orçamento ou capacidade técnica e intelectual suficientes. Por isso, é preciso, pelo menos, que a cidade tenha um sistema de gestão ambiental estruturado. É necessário que a gente tenha um órgão de meio ambiente, é necessário também que a gente tenha um conselho para viabilizar e aproveitar o potencial da participação social nas decisões relativas às construções ambientais. Nós também é importante se ter um fundo municipal de meio ambiente, porque é através desse fundo municipal instituído por lei que nós vamos ter a captação dos recursos a serem direcionados para esses planos municipais, esses planos de ação. Mas a consultora também fala dos pontos positivos da gestão municipal. Porque você está mais próximo à sociedade. Quem está no município consegue fazer o diagnóstico e reconhecer as especificidades daquele município de forma muito mais adequada, ao ponto de determinar quais são as intervenções realmente pertinentes. Então, assim, é a questão do diagnóstico relativo às especificidades que é feito também por quem mora e conhece aquele local. Ainda que a política pública a nível nacional e estadual seja mais abrangente, é no nível municipal que a gente consegue reconhecer quais são os efetivos problemas, os efetivos gargalos e, dessa forma, definir quais são as atuações mais estratégicas e mais efetivas. O desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Segundo o Instituto, isso corresponde a 1,5 vezes os lançamentos anuais da indústria do Brasil. A maior parte das emissões, 80%, vem do desmatamento na região do Mato Piba, a fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia. Só nessa área foram emitidas 108 milhões de toneladas. O estado que mais desmatou foi o Maranhão, com mais de 300 mil hectares de perda de vegetação nativa, resultando em 35 milhões de toneladas de emissões, seguido de Tocantins, com 273 mil hectares desmatados, que emitiram 39 milhões de toneladas de CO2. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. As mudanças climáticas foram um dos destaques do discurso do presidente Lula na 79ª Assembleia Geral da ONU. O chefe do Executivo Federal destacou que as metas de redução de carbono são negligenciadas e os auxílios financeiros aos países pobres não chegam. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Os desastres ambientais no Brasil e no mundo, a bioeconomia e fontes de energias renováveis também foram citadas na fala do presidente. Líderes mundiais votaram em Nova York o Pacto do Futuro. Entre as medidas voltadas para mudanças no clima estão a necessidade de se manter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e a transição dos combustíveis fósseis. Os incêndios na Amazônia entre junho e agosto de 2024 emitiram 31,5 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, um aumento de 60% comparado ao mesmo período de 2023. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Conheça agora uma espécie encantadora do norte do país, mas ameaçada:
o Sauim de Coleira. Neste ano, o Congresso aprovou a criação de uma área de refúgio da vida silvestre para ajudar na sua proteção. O Sauim de Coleira é uma das joias da Amazônia. Este pequeno primata, também conhecido como sauim de Manaus, vive em uma área restrita de apenas 7.500 quilômetros quadrados, entre os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Com uma pelagem bicolor marcante, metade branca e metade castanha, e cabeça pelada e preta, o sauim de Coleira é um mamífero territorialista e se organiza em grupos de 2 a 3 indivíduos. Ele se alimenta de frutos, néctar, insetos e até ovos de pássaros. Mas essa espécie encantadora enfrenta sérios desafios. A expansão urbana de Manaus e a destruição do seu habitat resultaram em uma perda alarmante de 80% da população desde 1997. Classificado como criticamente em perigo pelo ICMBio, o sauim de Coleira ainda luta por sobrevivência, com apenas 36 mil indivíduos estimados na natureza. Para proteger essa espécie ameaçada, em junho deste ano, o governo federal criou o Refúgio da Vida Silvestre Sauim de Coleira, localizado na zona rural de Itacoatiara. Com área aproximada de 15.300 hectares, o objetivo da unidade de conservação é proteger áreas florestais relevantes para a conservação do animal, símbolo da luta ambiental no Amazonas. Soluções para problemas ambientais resolvidos de uma só vez no estado do Rio de Janeiro. O reaproveitamento de cascas de uma fruta que demora mais de 10 anos para se decompor e uma maneira sustentável de tratar água e esgoto. Assista agora no quadro Ideias Verdes. Fármacos, produtos de higiene pessoal e microplásticos têm se tornado uma grande preocupação por estarem cada vez mais presentes em corpos d'água. Os chamados contaminantes emergentes representam risco para a saúde e para a natureza, porque não são removidos por completo no tratamento de água e esgoto. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, busca mudar esse cenário e ainda contribuir para o aproveitamento de cascas de coco verde descartadas nas praias de Niterói. A fruta leva até 12 anos para se decompor, sobrecarregando aterros sanitários. O método foi desenvolvido durante o doutorado do químico Bruno Salarini e consiste na transformação do farelo de coco em biocarvão, por meio de um processo chamado pirólise. O material, quando entra em contato com contaminantes, funciona como um coletor e faz com que a substância líquida fique retida na sólida. Depois do preparo do biocarvão de coco, partículas magnéticas são incorporadas ao produto para facilitar o seu resgate nas estações de tratamento de água. Dessa forma, substâncias químicas são removidas da água e cocos verdes descartados são utilizados. Solução para 2 problemas ambientais. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite, hoje é quarta-feira, 23 de outubro e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os presidentes do STF e da Câmara dos Deputados se reuniram hoje no Supremo para discutir a regulação das emendas impositivas. O representante do Poder Executivo foi o advogado-geral da União, Jorge Messias. As emendas impositivas ao orçamento estão suspensas desde agosto pelo Supremo Tribunal Federal, que pediu ao Congresso mais rastreabilidade desses recursos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de uma reunião esta tarde com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o ministro do STF, Flávio Dino, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles conversaram sobre o projeto de lei complementar para regulamentar a execução das emendas parlamentares, proposto pelo senador Ângelo Coronel. O texto será finalizado até esta quinta-feira e deve ser votado já na próxima semana no Senado e na Câmara. Após a votação, o ministro Flávio Dino vai avaliar a continuidade da execução das emendas parlamentares e deve levar o assunto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. No início de outubro, Flávio Dino decidiu manter a suspensão do pagamento das emendas impositivas, alegando falta de transparência. O senador Ângelo Coronel, relator-geral do orçamento do ano que vem, está prestes a apresentar um projeto de lei complementar com novas regras para indicação e pagamentos das emendas impositivas. Hoje ele explicou algumas das mudanças que podem ocorrer e disse que elas atendem aos pedidos do Judiciário. Foi atendido até bem mais, além até do que foi solicitado. Por exemplo, as emendas hoje, quando for destinada para qualquer estado ou município, o Ministério deve informar para as câmaras de vereadores e para as assembleias o valor destinado, o autor da emenda e a ação a ser feita. Com isso, o próprio Poder Legislativo do estado ou municipal, que tem a prerrogativa de fiscalizar, vai estar com isso em mãos para evitar que faça fiscalização só de caráter político, muitas vezes sem ter a devida verdade. E quanto à questão também das emendas de comissão, elas vão ficar praticamente iguais às emendas de bancada. Adequamos o texto para ficar praticamente com o mesmo uso. Serão emendas aprovadas pelos colegiados. No caso da emenda de bancada, os partidos indicam e as bancadas que vão aprovar, a bancada de cada estado, então não vai ser uma emenda personalizada, vai ser uma emenda de todos que compõem a bancada. No caso da emenda de comissão, pela mesma forma, será o colegiado da comissão que irá aprovar, então vai ser aquela emenda de comissão, não será também emendas individualizadas. Com isso, você democratiza mais e você faz com que a transparência exista, porque quem quiser saber qual foi o partido que subscreveu aquela emenda na comissão, é só ir chegar na ata da comissão que vai estar lá tudo transparente. O deputado Arthur Lira opinou, o ministro Rui Costa opinou, o presidente Rodrigo Pacheco também já tinha opinado, mas eu quero ratificar. E fica por último aí o ministro Dino para ver se esse texto que nós vamos colocar no PLP se atende também às expectativas da transparência no qual ele tem defendido e também da rastreabilidade.
A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer 11 audiências públicas até o dia 14 de novembro para discutir a regulamentação da reforma tributária. Além disso, o plenário vai fazer 2 sessões com governadores e prefeitos para debater a proposta. O relator, senador Eduardo Braga, pretende ouvir todos os setores afetados pela reforma, além de governadores e prefeitos. Por isso, o plano de trabalho prevê 11 audiências públicas para debater pontos do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, como os impactos no setor produtivo e na saúde, regimes específicos, fundo de compensação e imposto seletivo. A primeira será na próxima terça-feira, dia 29, e a última no dia 14 de novembro. Além das audiências públicas, o plano prevê 2 sessões temáticas para ouvir governadores e prefeitos. Apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais. Além de ouvir setores da economia, da regulação, governadores e prefeitos, o senador Eduardo Braga terá que analisar as emendas. Já foram mais de 1.460 até agora. Ele também deverá analisar as contribuições da Comissão de Assuntos Econômicos. Só então irá apresentar o relatório dele. Eduardo Braga diz que é importante buscar um consenso com a Câmara antes de aprovar a proposta. Nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui, do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. Pelo rito de tramitação estabelecido pelo presidente Rodrigo Pacheco, a regulamentação da reforma tributária deverá passar apenas pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Alguns parlamentares, como o senador Isalci, que liderou uma série de audiências públicas sobre a reforma na Comissão de Assuntos Econômicos, defendem que a proposta passe também pela CAI. A decisão caberá à mesa diretora. O mérito dessa matéria é econômica, é nítido, claro, e regimentalmente deveria passar no mérito na CAI. A CAI em nenhum momento está sendo excluída do debate, em nenhum momento está sendo excluída, inclusive das contribuições para este relator. Agora, como foi dito ainda há pouco pelo presidente Davi, compete à mesa diretora da Casa e ao presidente da Casa estabelecer o rito de tramitação. Quais são os objetivos e perspectivas do Brasil na COP29, a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima? O tema foi debatido na manhã de hoje pela Comissão do Meio Ambiente. Enchentes no Rio Grande do Sul, tempestades em São Paulo, secas severas que isolaram comunidades na Amazônia, queimadas em todo o país. A COP29 vai acontecer em meio a esse cenário de emergência climática, tanto no Brasil como no mundo. O encontro vai ser em Baku, capital do Azerbaijão, em novembro deste ano. A gente está numa emergência climática, num momento de aquecimento global descontrolado. Dos últimos 15 meses, em 14, a gente ultrapassou
o aquecimento global de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, que em tese não deveria ser ultrapassada. Muito em breve, até o final dessa década, o começo da próxima década, a gente deve entrar num período de aquecimento global maior do que 1,5 graus. E aí, minha gente, a gente vai ter saudades de 2023 e 2024. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o principal tema da COP29 é a definição de uma nova meta de financiamento para ações contra a mudança do clima por parte dos países desenvolvidos. Para o Itamaraty, o valor atual de 100 bilhões de dólares é insuficiente para assegurar a implementação dos compromissos e acordos climáticos que vão desde a transferência de tecnologia até o aumento da capacidade de resiliência dos países aos eventos extremos. O grande assunto esse ano é o novo montante de financiamento climático. Tá? E a base para essa negociação é o artigo 9 do Acordo de Paris. O que diz o artigo 9 do Acordo de Paris? É obrigação dos países desenvolvidos colocarem recursos a favor dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento pedem pelo menos $1 trilhão por ano, num prazo que ainda precisa ser negociado. Os países ricos estão dizendo, acho que os Estados Unidos falaram alguma coisa assim, 101 bilhões é mais do que 100, né? O combinado lá em Paris é que o piso para a nova meta fosse 100 bilhões, então tem países falando que qualquer coisa acima de 100 bilhões a gente vai propor fazer. Os países em desenvolvimento não vão topar 101 bilhões, evidentemente, então esse é um conflito que está marcado para acontecer, na verdade já está acontecendo. O governo brasileiro ressalta propostas importantes aprovadas pelo Congresso e que surtirão efeito em médio e longo prazo, como o combustível do futuro e o marco legal do hidrogênio de baixo carbono, mas reforça que seria importante o Brasil ir para a COP29 com um projeto que regulamenta o mercado de carbono aprovado. Em a gente aprovando o nosso mercado doméstico aqui de carbono, o mercado regulado, a gente ganhar ainda mais legitimidade para o debate internacional sobre precificação de carbono no âmbito global, ou no âmbito, no mínimo, plurilateral. O Brasil já vem tratando desse assunto, mas com a aprovação do nosso mercado aqui no Brasil, não há dúvida de que ganha-se um novo impulso para essa discussão. E como o Brasil está presidindo o G20 nesse ano, vai presidir a COP20 no ano que vem, vai presidir o BRICS a partir de agora, isso traz um peso enorme para a gente pautar essa discussão no âmbito global. Já tivemos o retorno da Câmara, a importância da casa agora, né? Quem sabe com o compromisso do Senado Federal e até Baku, antes da COP, a gente faça essa apreciação, deliberação, quem sabe até a própria sanção, para que a gente possa, né, tratar do como o Brasil hoje, né, está levando, né, a questão desse sistema brasileiro de mercado de emissões de gases de efeito estufa. O setor produtivo também vai participar da COP29 com compromissos de redução da emissão de carbono e apresentando experiências bem-sucedidas. O agro tem muito a colaborar, não só com o alcance das NDCs que estão em vigor e precisam ser cumpridas até 2020, mas principalmente naquelas que virão a partir de 2031. No evento, o Brasil deve apresentar também suas metas para a redução de emissão de carbono. A expectativa da sociedade civil é que o país apresente, segundo o discurso do próprio presidente da República, apresente até o final deste ano a sua NDC, a sua meta de redução de emissões. O Observatório do Clima tem uma proposta de NDC para o Brasil, de um corte de 92% das emissões, chegando a 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente líquidas em 2035, que é o prazo para essas novas metas. A gente espera que a NCQG seja o mais ambiciosa possível, sem ter a ilusão de que o governo vai fazer o que a gente fez, propor uma NCQG, uma NDC de 200 milhões de toneladas. A Convenção das Partes, a COP, é um encontro anual que reúne os 198 países signatários da Convenção Quadro da ONU,
que envolve a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Esses acordos tratam da mudança do clima, de medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, da busca por soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta, além da negociação de acordos. E o Brasil vai sediar a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará em 2025. A medida provisória que libera recursos para as micro e pequenas empresas afetadas pelo apagão de energia ocorrido este mês em São Paulo já tramita no Congresso Nacional. A MP vai liberar 150 milhões de reais aos empresários prejudicados pelo apagão. A medida provisória faz um ajuste no Programa Nacional de Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte, o PRONAMP, e estabelece um valor limite de até 150 milhões de reais para que micro e pequenos empresários recuperem os prejuízos causados pela interrupção elétrica. Pelo menos 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo neste mês de outubro, após as fortes chuvas e rajadas de ventos que atingiram a região metropolitana do estado. A falta de energia prejudicou comerciantes que ficaram dias sem luz e tiveram grandes prejuízos financeiros. Essa medida vem a bom termo, no sentido de que ela é tempestiva, ela chega no momento adequado, ela garante aí condições especiais para a recuperação dos prejuízos e traz um mínimo de conforto para esse empresariado. Esses empresários, micro e pequenos empresários, precisam ser muito bem cuidados pelo Brasil, porque eles têm uma importância muito grande na geração de empregos e eles são bons pagadores. Eles precisam de oportunidades para que eles consigam avançar e crescer o negócio deles. O PRONAMP é o início. O valor de 150 milhões de reais é proveniente de recursos do FGO, Fundo Garantidor de Operações, e vai cobrir operações contratadas junto ao PRONAMP até o dia 31 de dezembro deste ano. Os recursos serão destinados apenas aos comerciantes paulistas que comprovarem prejuízos pela falta de energia elétrica. A apuração desse prejuízo é realizado mediante o levantamento dos valores que esses equipamentos detém no mercado atualmente, e aí se faz, então, a recomposição, né, desses valores para o empresário. Cerca de 40 milhões de eleitores devem retornar às urnas no segundo turno das eleições em 51 municípios do país para escolher prefeitos e vice-prefeitos. Dessas cidades, 36 não são capitais. São Paulo é o estado que lidera o ranking, com mais municípios aguardando a definição dos eleitores. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão, Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O aniversário de 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes foi celebrado em uma sessão solene do Congresso, que foi realizada no plenário do Senado. Desde 1954, somos o símbolo da integração e do desenvolvimento. A força motriz por trás das inovações e avanços que impulsionam nossa economia e conectam o nosso país. O plenário ficou lotado para a sessão solene do Congresso Nacional, em homenagem aos 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT.
Participaram, além de senadores e deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Corrêa, os ministros substitutos dos Transportes e dos Portos e presidentes de várias agências e associações. São 70 anos de uma trajetória de conquistas. Ao longo dessas 7 décadas, a CNT tem sido uma parceira essencial em vitórias legislativas importantes, garantindo recursos para um setor, buscando sempre a maior segurança jurídica e melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores. Fazem parte da CNT 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas que geram cerca de 2,6 milhões de empregos. O presidente da Confederação, Vander Costa, falou sobre as principais parcerias entre a CNT e o Congresso Nacional, visando ao desenvolvimento do Brasil. Grandiosa também foi a tramitação da reforma tributária, reforma que muitos duvidavam, mas que chegou a bom termo na visão do transporte. Cumpriu-se o essencial, que era simplificar o sistema tributário nacional. A regulamentação continua e dará clareza a alguns pontos, mas é certo que houve o reconhecimento da essencialidade do setor de transportes, que não pode ser onerado de forma desequilibrada, já que isso significa penalizar o próprio usuário do serviço, minando a economia como um todo. Não é demais lembrar que o setor de transporte garante a circulação de pessoas, insumos, mercadorias, viabilizando e dinamizando a economia e o progresso. As milhares de empresas que operam nossa complexa e extensa malha viária encontram na Confederação Nacional dos Transportes um essencial ponto de apoio, organização e articulação de todo o segmento, buscando soluções inovadoras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a importância histórica do setor de transportes num país que tem um dos maiores territórios do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Houve um tempo, como muitos sabem, e isto vinha de Washington Luiz, a fórmula segundo a qual governar era abrir estradas. E depois, já no governo de Getúlio Vargas, se falou na marcha para o oeste. E depois, já no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa grande frente que envolve o desenvolvimento para o centro, com a construção de Brasília e a construção da chamada Belém-Brasília. O presidente Rodrigo Pacheco destacou a importância da CNT para o Brasil. A Confederação realiza um trabalho imprescindível nos segmentos de cargas e de passageiros, apresentando soluções para os transportadores, para a sociedade, para o governo. Ao longo de sua história, a CNT tem sido uma importante parceira do Congresso Nacional, trazendo inúmeras contribuições para os debates que aqui se desenvolvem sobre temas relacionados ao setor. Hoje, o ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos. A data foi lembrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nesta quarta-feira, o ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos. Brossard foi senador pelo Rio Grande do Sul de 1975 até 1983. Além de ocupar o cargo no Senado Federal, ele foi deputado, ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Paulo Brossard faleceu em 2015. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu sobre a importância de Brossard na democracia brasileira. O jurista foi um dos personagens mais significativos no combate à ditadura e na construção da democracia brasileira, como conhecemos atualmente. Sua história e seu legado são inspiração para os brasileiros. Por meio das redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a trajetória do jurista. Um
um dos responsáveis pela construção da democracia no país. Dedicada à causa pública, Brossard foi liderança inequívoca como parlamentar e ministro do STF. Celebrar sua trajetória é celebrar o Estado de Direito. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigos, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então,